Esse lugar, ele existe para diálogo. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer, você não quer mais conversar. A gente correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. E dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada e a gente possa aprender com ela. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A PEC 3 de 2022, apelidada de PEC das Praias, está mobilizando todo o país. Nessa entrevista, você vai entender exatamente o que diz, o que está escrito no texto da proposta de emenda à Constituição número 3 de 2022, para poder formar a sua opinião de maneira bem informada. Proposta de emenda à Constituição é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Cláudio Cunha. Cláudio, muito obrigado por atender ao nosso convite, por participar dessa nossa entrevista. Oi, Marcelo, um prazer estar aqui, ainda mais num assunto que envolve direito imobiliário, que é a minha paixão, e eu costumo dizer que direito imobiliário é um assunto que todos nós, inclusive quem nunca estudou direito imobiliário, de alguma forma está envolvido. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu cumprimento a todos do estúdio, aos nossos telespectadores e espero contribuir para essa discussão. Então, a gente vai começar explicando, né? Na verdade, pelo apelido que essa PEC tem sido chamada de PEC das Praias, já começa aí alguma confusão conceitual, que são os terrenos de marinha. Né? Muita gente pensa que terreno de marinha são só os terrenos de praia e outras pessoas chegam até, ou eu vi de algumas pessoas comentando, os terrenos são da marinha. Então tem uma confusão aí e o termo é um pouco mais amplo. Eu penso até que o nome dessa proposta o apelido dessa proposta de emenda à Constituição, ou o nome, como queiram dizer, deveria ser a PEC dos terrenos de marinha. Seria mais correto. Mas explica pra gente, Cláudio, o que são esses terrenos de marinha e seus acrescidos? Perfeito, Marcelo. Então, nós temos uma parte da faixa litorânea da costa brasileira que não envolve só costa, envolve rios, lagos, qualquer influência de maré é considerada área de marinha. E essa área de marinha ela é traçada a 33 metros de uma linha chamada de pré-mar. Pré-mar, na verdade, vem de uma palavra chamada que era pleno mar, que era até onde o mar ia. Em 1831 se calculou essa maré e se estipulou, foi um ano de uma maré cheia, então favorável aos terrenos da União, que esse cálculo partisse a partir de 1831, calculando 33 metros para cima da terra, né, horizontalmente, essa área de marinha. Essa área de marinha, ela não necessariamente é área do litoral, ela pode ser área de rio, área de lagoa, inclusive de rio não navegável também. Então, tem algumas hipóteses em que a gente vai ter área de marinha sem qualquer maré, qualquer rio, qualquer influência de maré naquele ponto, porque aquele rio muitas vezes já foi assoreado. Então, realmente é um tema amplo e que envolve diversas questões técnicas e que gera muita confusão para os telespectadores, inclusive no direito também, onde a gente tem muita pouca informação, muita pouca literatura
e nas faculdades se ensina muito pouco também sobre essa matéria. Bom, uma vez explicado o que são os terrenos de marinha, agora as pessoas já entendem que vai além dos terrenos da costa, né, o terreno do litoral, os terrenos da praia, que é o que realmente está mobilizando a opinião pública. A gente vai explicar agora, eu queria que você nos explicasse como é que são ocupados esses terrenos. Você citou, são terrenos da União, quer dizer, são terrenos do Estado brasileiro, não é o terreno de um governo ou de outro, é o Estado do Estado. Né? Da União, a gente deve entender também que são terrenos da população. Né? Mas vamos lá. Como é que são ocupados esses terrenos hoje? Por que está se discutindo essa transferência do domínio da União para particulares? Marcelo, essa área de marinha foi durante muito tempo considerada uma área necessária à soberania e à segurança do país. Pois era uma área de guerra. A gente tem invasões na Normandia, na Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem a praia sempre sendo utilizada. Então, era considerada uma área de segurança nacional. Atualmente, a gente tem essas áreas e elas foram sendo ocupadas. Algumas ocupações regulares, que são os enfiteuses, que são contratos entre particulares e o poder público, a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União. Eles fazem contratos enfitêuticos, que é um direito real, estabelecido no rol taxativo do Código Civil de 2002. E, através desse contrato, há uma utilização daquele terreno, onde a pessoa que passa a residir naquele local, ela não é proprietária, ela passa a ter o domínio útil daquele local. Então, é importante a gente entender a diferença entre propriedade e domínio. A propriedade, ela somente se adquire com registro no registro de imóveis. O sistema brasileiro, ele adotou o sistema registral como aquisição da propriedade. Então, nós temos o registro como forma de aquisição da propriedade imóvel e, em alguns casos, nós temos a tradição, que é no caso do carro, do veículo automotivo. Ele é um bem e ele se dá a sua transferência através da entrega dele. No caso dos imóveis, a personalidade, a aquisição do registro, ele permite com que a pessoa passe a ser proprietária. Então, nós temos, de um lado, né, a enfiteuse, que é o imóvel que está sendo utilizado, que é de propriedade da União, mas que o particular possui o domínio útil. E nós temos, do outro lado, o ocupante, que está no imóvel, sob a propriedade da Marinha, mas ele sequer possui o domínio útil. Na verdade, ele é um mero utilizador daquele imóvel. Às vezes, ele comunica essa ocupação e às vezes não. Então, é importante a gente entender que a gente vai ter sempre dois lados dessa moeda. De um lado, a ocupação e do outro lado, a enfiteuse. Então, no caso, a pessoa tem o domínio, mas ela pode usar, pode construir no terreno, existem as normas para isso, mas ela não é proprietária. Então, esses terrenos de marinha continuam sendo de domínio da União. A PEC, o primeiro item da PEC justamente diz que ela revoga o inciso 7º do artigo 20º da Constituição. Esse é o artigo que trata dos terrenos de marinha. Uma vez se aprovada a PEC, esses terrenos de marinha, eles passam imediatamente aos ocupantes ou haverá regras para isso? Não, existem algumas regras que a lei estipulou. De uma forma acertada, a lei atribuiu que a transferência para pessoas em situação de carência e até quando for interessante ao poder público, ela vai ser gratuita. Mas na maior parte dos casos, essa transferência vai ser onerosa. Então, o particular ele terá que comprar esse domínio útil, a propriedade desse imóvel ao qual ele mantém sobre o domínio útil. Agora, uma vez compradas, se a gente colocando aqui na hipótese, a gente está gravando essa entrevista enquanto a PEC 3 de 2022 tramita no Senado Federal. Um dia antes de gravarmos a entrevista, houve uma audiência pública.
é possível que haja ou que tenham mais audiências públicas, e é importante que cidadãos e cidadãs participem, já que estão tão mobilizados com essa PEC. As audiências públicas do Senado permitem a participação pela ouvidoria do Senado, 0800 61 2211, e também pelo portal e-Cidadania, disponível no site do Senado Federal. Uma vez que aconteça, se houver a aprovação da PEC, de acordo com o que está escrito, vamos lá, o particular comprando ou uma empresa, um empreendimento, ou então o pescador, as comunidades ribeirinhas, ele passando a ser o proprietário desse terreno, tem uma questão que foi levantada também, que é a questão ambiental. Uma grande parte desses terrenos de marinha, eles se localizam em unidades de conservação, unidades de preservação, as chamadas áreas de preservação permanente. Se um terreno de marinha passa para o particular, as áreas de preservação permanente deixam de ser obrigatoriamente preservadas? Não, as áreas de proteção permanente, elas se mantêm. O problema ambiental, ele surge, primeiro, existe um erro na política de moradia no Brasil, que é entender que apenas dando um título de propriedade a gente resolve a questão da moradia. E não necessariamente você entregando o título de propriedade para o cidadão, você está resolvendo o problema de moradia dele. Inclusive, em áreas litorâneas, a gente, obviamente, vai ter uma especulação imobiliária. Então, muito provavelmente, essas pessoas que vão receber o título gratuitamente, elas serão confrontadas por grandes empresas e resorts a vender aquela área. E provavelmente, em razão de uma questão financeira, a maioria aceite vender. Então, tem a questão da especulação imobiliária. Tem uma questão da verticalização das praias, que também é uma questão ambiental. E nós temos também, ontem foi falado na audiência pública, diversos problemas relacionados a essa ocupação das costas. Assoreamento de rios, mudança de correntes de marés, então problemas na vida marinha. Então, desequilíbrios que o homem vai causar, e a gente vai ter que decidir por qual caminho que nós vamos escolher. Uma escolha como cidadão e como país, querer se desenvolver a todo custo ou querer se desenvolver respeitando as regras ambientais. Cláudio, no caso, por exemplo, você está falando que essa mudança na legislação, essa mudança na Constituição pode levar a esse limite de degradação ambiental. Mas os terrenos de marinha, eles não vão exatamente até a água. Por exemplo, no caso da praia, né? Você falou que são 33 metros, existe aquela linha pré-amar que define o que são os terrenos de marinha. Esses terrenos, eles chegam até o limite ali onde tem a água, onde essa faixa de areia que as pessoas gostam de ter o seu dia ali de lazer, de ir com as suas famílias, que é o que realmente está levando a essa polêmica toda em torno da proposta de emenda à Constituição número 3 de 2022. Os terrenos de marinha, eles vão até o limite da praia, vão até a areia da praia. Como é que fica esse território, essa delimitação, demarcação desse espaço? Perfeito, Marcelo. Inclusive, isso infelizmente, o debate às vezes fica muito pobre e ele vai para um caminho muito de rótulos e a gente acaba ouvindo e fazendo críticas que não são as críticas certas. E isso é muito ruim para a discussão. Então, quando se diz que as praias vão ser privatizadas ou então que vai haver uma cobrança para o cidadão poder acessar a praia, isso não é verdade. As praias, o cidadão ele tem acesso à praia. O que vai acontecer, na verdade, esse acesso é garantido pela Constituição. O que vai acontecer, na verdade, já acontece em muitos casos, a gente pode ver parte do interior das praias da Bahia, os resorts não deixarem um acesso terrestre ou uma rodovia que permita o acesso à praia. Então, muitas das vezes, você vai ter acesso pela areia. Os espaços dos resorts são muito grandes, então isso realmente vai dificultar o acesso à praia. Agora, a cobrança para o cidadão ir à praia, essa possibilidade ela não existe, tá? O cidadão pode ficar tranquilo que ele vai poder continuar indo à praia. Então, não tem a privatização das praias, como está sendo falado, mas existe uma possibilidade de haver a limitação de acesso. É essa a questão?
Na prática, isso já acontece, inclusive, com concessionárias, com permissionárias, onde a praia, ela fica, às vezes, para você acessar, ela tem que subir uma montanha, descer, fazer uma trilha. Então, o que vai haver, sendo uma propriedade privada, hoje, o poder público ele consegue ter mais controle, mesmo através das permissões, ele consegue ter maior gerência sobre aquela área. Quando a iniciativa privada for proprietária daquela área, sem dúvida ela vai ter menos controle, e a gente sabe que o poder público ele falha muito na fiscalização. Então, na prática, a gente realmente vai ter uma dificuldade de acesso às praias, como já acontece em alguns lugares do Brasil. Mas uma questão em relação agora aos municípios. A PEC, ela transfere, né, a partir do momento que revoga o inciso 7º do artigo 20º da Constituição, ela passa pelo texto da proposta de emenda da Constituição, esses terrenos de marinha eles vão ser passados gratuitamente a estados e municípios. Os municípios são responsáveis, segundo a Constituição, isso está no artigo 182, pelo planejamento e ordenamento urbano das cidades. Então, no caso de transferência desses terrenos de marinha para os municípios, ficam os municípios autorizados a expandirem as cidades para esses terrenos de marinhas livremente, ou eles têm regras a seguir, as regras da União? Como é que fica essas regras para uma possível expansão das áreas dos municípios para as terras de marinha, se a proposta de emenda à Constituição for aprovada? Existem algumas regras que são gerais, então o município ele vai também ter que obedecer. Mas a gente tem o município no controle dessas áreas de marinha. O que eu acho, Marcelo, sendo bem sincero, é que a gente tem que pegar o caso a caso. Não dá para a gente querer, na minha opinião, estabelecer uma regra. Nós temos municípios que são municípios ricos, populosos, e temos municípios muito pequenos, com pouca gerência, com poucos orçamento. Então, cada caso, essa é a minha crítica ao projeto, é que eu acho que falta um maior detalhamento de como isso vai se dar na prática, utilizando os planos diretores dos municípios. Então, o município ele não está autorizado a fazer o que quer com aquela região. Ao mesmo tempo, a gente, na prática, sabe que os municípios eles são muito mais vulneráveis à ingerência do capital, do empresário. Então, a gente vai ter, na prática, uma maior abertura dessas regiões para a iniciativa privada, o que pode ser perigoso. Agora, é ruim? Não é ruim, porque pode ter algumas situações onde seja interessante desenvolver o progresso, onde a questão ambiental não seja tão importante. Obviamente que essa discussão, e ontem foi falado pela senadora Leila, essa discussão não foi nem discutida pela Comissão Ambiental do próprio Senado. Então, na minha opinião, falta um maior debate com outras áreas do governo, outras entidades, e entender que cada caso é um caso. E quando a gente estabelece uma regra geral de que toda a terra de marinha vai ser passada para o município, isso muitas vezes vai representar um perigo do ponto de vista gerencial do Estado, das empresas petrolíferas, dos portos, então, da pesca. Então, eu acredito que a gente tenha que pensar a situação caso a caso. Seria mais interessante formularmos projetos, e aí sim, em que a área de marinha poderia ser repassada ao município, quando houvesse um planejamento, um programa de execução, de exploração daquela área, respeitando as questões ambientais. Esse planejamento, então, seria prévio à própria PEC. Mas você citou, no caso a senadora Leila, realmente na primeira audiência pública realizada no Senado, foi na Comissão de Constituição e Justiça, e a senadora Leila ela pediu que houvesse também uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Então, ainda não houve, até o momento em que gravamos essa entrevista, essa audiência. É possível que aconteça essa audiência e, mais uma vez, convido as pessoas, cidadãs e cidadãos, a participarem dessa audiência. É possível a participação, como eu já citei aqui,
por telefone, pela ouvidoria do Senado, 0800 61 2211, fazendo suas perguntas, e também pelo portal E-Cidadania, inclusive se manifestando. Se você é a favor do projeto, se manifeste, entre em contato com seus parlamentares pelas redes sociais, pelo e-mail dos gabinetes e dos parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado Federal, porque proposta de emenda à Constituição só é aprovada se passar pelas duas casas. Agora, essa questão do ordenamento urbano que a gente estava tratando aqui e da possibilidade de expansão para essas áreas de terreno de marinha, caso os terrenos de marinha sejam destinados aos municípios, aqueles que não estão em propriedade em domínio, né, que não é exatamente propriedade dos particulares. A gente teve casos, por exemplo, em Niterói, em que houve deslizamentos de terra, a gente teve problemas com excesso de chuvas, agora os problemas se repetem no Rio Grande do Sul com muito mais gravidade, e há um ponto que leva também a uma questão importante, que é a questão da responsabilidade civil do Estado, e aí entra a responsabilidade civil dos municípios justamente na fiscalização e no planejamento urbano das cidades. Ou seja, as casas, residências ou empreendimentos comerciais que são construídos em áreas de risco, sem autorização do poder público, mas quando o município ele não interfere, não proíbe esse tipo de ocupação irregular e acaba depois, no momento de tragédia, por eventos naturais, havendo alagamentos, deslizamentos de terra, como os que tem acontecido, isso pode levar lá na frente a uma responsabilização dos municípios que acabam tendo que pagar indenização. Há casos, inclusive, já sendo julgados, no caso de Niterói, por exemplo, no Rio de Janeiro, que aconteceu há alguns anos atrás. Um dos pontos que foi tratado também nessa audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça foi a questão da elevação das marés. Foram mostrados alguns casos de erosão de praias. Acontece, por exemplo, em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. Foi mostrado também casos no Ceará, até no estado do Pará. No caso de o município, sendo detentor das terras de marinha, autorizar essas construções e posteriormente, havendo problemas como esse que estamos vivendo agora, existe esse risco de gerar uma judicialização, tanto no sentido da ocupação desses terrenos, quem é proprietário, quem é ocupante cadastrado, quem não é, e futuramente até em questão de responsabilidade civil, devido a essa proximidade com o mar e rios e lagos também? Marcelo, a gente tem a responsabilidade dos municípios, sendo ela subjetiva, ou seja, sempre que o município agir com culpa, ele vai ser responsável pelo dano realizado, existente. Essa culpa ela pode se dar por uma conduta omissiva ou uma ação. Então, a gente tem que entender que o município, quando ele autoriza a edificação ou uma moradia perto de uma área de risco, sem analisar os critérios técnicos, na minha opinião, ele está agindo com imperícia, ele está dando um laudo técnico, sendo que ele não está sendo técnico naquele momento. Então, ele não está agindo com a perícia necessária e isso induz a culpa do município e, com certeza, futuramente, havendo um acidente, havendo uma catástrofe, você vai ter a responsabilização desses municípios. Cláudio, desculpa, como eu disse lá no início, desculpa a gente interromper. tem como regra do município, perdão. Desculpa interromper, porque você tocou num ponto importante, mas essa pergunta eu acho que ela tem dois lados, é importante eu colocar aqui. Com a PEC, com a transferência do domínio desses terrenos de marinha para os municípios, isso permite também, por outro lado, que os municípios invistam em infraestrutura nessas áreas. Então, a gente tem esses dois lados. Eu gostaria que você comentasse isso também. Não, com certeza, você permitindo que essas áreas se dirijam à titularidade do município, o município vai ter mais interesse em investir nessas áreas. Como eu te disse, eu não acho que o investimento em algumas áreas pelo município seja ruim, mas o que é necessário é que haja um projeto prévio antes dessa transferência e esse projeto seja discutido com toda a parte da população que vai ser alcançada por esse projeto.
desde as populações ribeirinhas, inclusive os empresários, que muitas vezes vão ter uma oportunidade de investimento, gerando empregos, desenvolvendo a economia local. O problema maior não é a titularidade do município. O que eu acredito que seja um problema é a falta de projeto para essas áreas, seja por parte do município, seja por parte da União. O município, o que a gente vê é quando chega em época de eleição, ele sai distribuindo título para agradar a população, ainda que seja em área de risco. Então, a gente tem que pensar se essa política de distribuição de título em área de risco é a política a ser adotada, ou se a gente pode pensar num planejamento de moradia, evitando certas áreas que não deveriam ser utilizadas, seriam ocupadas. Cláudio, a gente está tratando aqui de uma questão que realmente está mobilizando a população. É uma proposta de emenda à Constituição. A Constituição é a nossa lei maior, então qualquer alteração na Constituição brasileira afeta toda a população brasileira e a gente está falando aqui de cidadania. Gostaria que você trouxesse aqui a sua opinião. Para você, o que é cidadania? Bom, eu aprendi que cidadania, de certa forma, são normas éticas que atingem toda a cidade e os cidadãos. Então, na minha visão, a cidadania ela é um conjunto de regras estabelecidas onde todos nós aceitamos, através de um contrato social, obedecer. E esse contrato social ele é em prol da coletividade. Então, quando eu penso em cidadania, eu penso no bem coletivo. E penso que, dentro desse tema que a gente está trazendo, há inclusive essa discussão, onde a terra, quando é da União e dos municípios, são, de certa forma, da população, e quando elas forem transferidas para a iniciativa privada, elas vão deixar de ser do coletivo. Ou seja, a cidadania, ela deixa também, na minha visão, um espaço de coletividade e de uso do bem comum. Bom, Cláudio Cunha, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa, de forma remota, falando diretamente do Rio de Janeiro, uma cidade, um estado diretamente atingido por essa proposta de emenda, interessado, né, nessa proposta de emenda à Constituição. Muito obrigado pela sua participação. Marcelo, queria agradecer a você, a todos os telespectadores que nos ouviram, desejar meus votos de melhoras para o Rio Grande do Sul, que está passando por esse momento terrível, e agradecer pela oportunidade da gente esclarecer assuntos que permeiam a vida do cidadão comum, mas que, infelizmente, o cidadão comum muitas vezes não tem acesso. Então, obrigado por essa oportunidade de trazer o direito imobiliário para a tela da televisão. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha toda a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. A ponte que havia na região ali entre Arroio do Meio e Lajeado, que atende quase que 200 municípios, caiu. Quanto o senhor acha que a partir de agora vai ser levada em conta a visão de cientistas sobre mudanças climáticas? A questão da mudança climática e dos efeitos dela é algo que tem que ser encarado pelo Estado brasileiro como um todo nos seus 3 níveis. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Esse lugar, ele existe para diálogo. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer, você não quer mais conversar. A gente correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. E dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática.
A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada e a gente possa aprender com ela. Um quarto dos Países Baixos fica abaixo do nível do mar. Então, para se proteger da água, eles fizeram os diques. Without dikes, 50% of our country would flood. And we are the 18th economy in the world. By fighting the water, we knew we had to plan ahead. Government, scientists, industries talking together, trying to find solutions. E o Brasil, em matéria de espaço e de recursos naturais, a história é bem outra. Nós temos toda uma tradição dos primeiros cronistas aí do século XVI e XVII, que são cronistas que estão encarregados em vender, obviamente, uma imagem edênica do Brasil. Essa imagem do Brasil, país celeiro, né? Então, celeiro de cana, celeiro de café, hoje celeiro de soja, celeiro de água, né? Os nossos grandes recursos hídricos do Brasil. É uma relação de desperdício. Bom dia, hoje é quarta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. O Senado Notícias está no ar. Depois de adiada na sessão de ontem, a votação do projeto sobre a chamada taxação das blusinhas pode ocorrer hoje aqui no Senado. Já o marco regulatório do fomento à cultura foi aprovado. O texto segue para a sanção presidencial. O projeto aprovado organiza as regras das políticas de financiamento na União, estados e municípios para incentivo à cultura. O texto cria um regime jurídico próprio para o setor, fora da lei de licitações, mas mantém leis já existentes, como a Rouanet e a lei do audiovisual. O presidente do Senado retirou de pauta e adiou para esta quarta-feira a votação do MOVER. O programa Mobilidade Verde e Inovação concede incentivos financeiros para estimular a produção de veículos menos poluentes. O relator, Rodrigo Cunha, retirou do texto que veio da Câmara a taxação de 20% sobre produtos importados até $50, a chamada taxação das blusinhas. Com a decisão, a liderança do governo solicitou a retirada do projeto da pauta desta terça-feira, para que houvesse mais tempo de deliberação com os senadores. Para mim tem muito ruído de comunicação. Eu acho que para votar essa matéria aqui agora tem muita confusão. Eu particularmente gostaria de conversar com o relator depois, eu acho que todos aqueles que têm interesse sobre o texto, para verificar se é possível algum tipo de convergência. Eu defendo que esse projeto ele vá para frente com aquilo que lhe trouxe a vida, que é o mover. E esse assunto, se não for encarado de uma maneira apartada, como sendo algo extremamente necessário para colocar o Brasil em um outro patamar, nós não estaremos fazendo a nossa parte. Os senadores também aprovaram a dispensa da comprovação de feriado local para a contagem de prazo no momento da interposição de recurso no Judiciário. Hoje, às 11 da manhã, a Comissão de Defesa da Democracia se reúne para examinar projetos. Um deles criminaliza a apologia à tortura e a instauração de regime ditatorial no país. A proposta, que está pronta para ser votada na comissão, muda o artigo do Código Penal que trata da apologia do crime e do criminoso. Pelo texto, passa a ser crime fazer publicamente ou disseminar virtualmente apologia de tortura ou de torturadores, como também de instauração de regime ditatorial no país. A pena prevista é de detenção, de 3 a 6 meses, e é dobrada caso seja praticada por agente político ou membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público. A punição ainda pode ser aumentada pela metade se o autor se utilizar de perfis falsos ou de robôs de disseminação de notícias pelas redes sociais.
A proposta foi apresentada pelo senador Rogério Carvalho e tem relatório favorável na comissão da senadora Tereza Leitão. Para ela, o projeto não compromete a liberdade de expressão, mas traça limites claros para a defesa de valores constitucionais. O projeto é oportuno porque traz como pano de fundo a defesa da democracia e seus valores, como a participação, o império da lei e as liberdades individuais. Mas, ao mesmo tempo, a proposta é muito desafiadora, porque não é fácil aferir, mensurar e filtrar as opiniões contidas, especialmente no âmbito digital, que possam fazer alguma apologia à defesa de instauração de regimes ditatoriais. É uma linha muito tênue que dialoga com a liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea estabelecida na Constituição Federal. Da mesma forma como a sociedade brasileira não deve tolerar um discurso racista, o Estado Democrático Brasileiro não deve tolerar aquele discurso que alimenta o veneno que irá matá-lo. Não é? Esse é o paradoxo da tolerância. Então, onde vai a tolerância? Eu devo tolerar aquilo que não me tolera? Eu devo tolerar aquilo que vai eliminar as instituições que permitem a convivência equilibrada entre indivíduos e diversos setores da sociedade? Essa é a discussão maior que está colocada nesse PL. 12 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário do Senado. Confira a agenda prevista para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, mais uma audiência conjunta das comissões de Meio Ambiente e de Educação vai celebrar e debater os 25 anos da política de educação ambiental. Às 9h30, a Comissão de Educação e Direito Digital tem reunião prevista. Na pauta, projetos de autorização de funcionamento de emissoras de rádio, de TV e de rádios comunitárias. Às 10 horas está marcada a reunião na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens na pauta é o projeto que cria o Conselho Gestor do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública da União. Também às 10 horas, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião prevista. Um dos projetos na pauta é o que trata da criação do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social. Às 10h30, a Comissão de Esporte tem reunião marcada. Um dos itens da pauta é o projeto que regula a prática de pipa desportiva e proíbe a utilização de cerol ou produto industrializado nacional ou importado semelhante que possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados na prática de pipas ou balões. Às 11 horas, como vimos há pouco, a Comissão de Defesa da Democracia deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que regulamenta a tipificação criminal de delitos digitais. Também às 11, reunião marcada na Comissão de Ciência e Tecnologia. O primeiro item da pauta é o projeto que institui o Dia Nacional do Biofísico, a ser celebrado em 12 de setembro. A biofísica é uma área da ciência que aplica conhecimentos da física em pesquisas biológicas. E logo mais às 2 da tarde, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve se reunir para tomar o depoimento da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A Comissão Temporária para Exame de Projetos de Reforma dos Processos Administrativo e Tributário Nacional deve se reunir para apreciar os projetos consolidados. Também às 14 horas está prevista nova audiência conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Educação para celebrar e debater os 25 anos da política de educação ambiental. E a Comissão de Assuntos Sociais deve realizar nova reunião às 2 da tarde. Uma audiência pública para debater o projeto que trata do exercício da atividade de psicopedagogia. E a Comissão de Educação tem outra audiência pública prevista para o mesmo horário, dessa vez para debater a greve dos servidores técnico-administrativos em educação das universidades e institutos federais. E o plenário do Senado tem sessão deliberativa prevista para as 2 da tarde. Um dos itens na ordem do dia é o projeto que moderniza o setor de turismo do Brasil. Ele propõe alterações em 9 leis que regulamentam o turismo do Brasil. O cancelamento unilateral de contratos coletivos de planos de saúde foi debatido nesta terça-feira em uma audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais. Nos últimos meses, aumentaram as queixas de cancelamentos unilaterais de contratos coletivos de planos de saúde em todo o país.
A rescisão de contratos tem afetado usuários com doenças graves, idosos e crianças autistas. As nossas caixas de e-mail estão lotadas. A sociedade está vindo aos nossos gabinetes por meio de e-mails, das nossas redes sociais, estão vindo de forma física bater em nosso gabinete. O assunto está inquietando a sociedade. A gente está partindo de um pressuposto de que a gente pode excluir aqueles clientes que são indesejáveis, porque eles têm um custo maior. Os planos de saúde alegam que hoje 55% das operadoras estão trabalhando no vermelho, porque as mensalidades já não bancam a assistência. Você tem custos crescentes, seja porque incorporamos tecnologias de forma desorganizada também. Incorporar tecnologia é positivo, mas se a gente fizer desorganizado é ruim. Seja porque a gente, na verdade, tem um aumento da frequência de utilização, porque a gente está no circuito pós-pandemia, os custos crescem. As mensalidades desse condomínio precisam crescer juntos, só que quando elas crescem, as pessoas vão saindo desse sistema e deixam de financiá-lo. A gente tem que olhar para esse todo para tentar solucionar essa questão e a gente tem que olhar o quê? Para ter um equilíbrio nesse sistema para que a gente consiga dar assistência para 51 milhões de brasileiros. Esse é o ponto. Na semana passada, após uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, as operadoras se comprometeram a rever o cancelamento de contratos até que se discuta uma solução para o setor. Mas muitas famílias ainda estão sem o plano, segundo essa defensora pública federal. A gente recebemos relatos aí de mães de crianças com autismo que tiveram o plano cancelado e mesmo após a reunião na semana passada, continuam várias crianças aí com o plano suspenso quando elas acessam o aplicativo do plano de saúde. Fica também, eu acho que um chamado para o parlamento, né, de mudar essa legislação, porque a gente tem a oportunidade aqui também de construir uma legislação que seja mais eficaz e que consiga garantir o direito dos usuários e das pessoas que contratam planos de saúde de forma coletiva. O que nós estamos defendendo aqui, portanto, e fica a nossa proposta de solução, é a proibição do cancelamento unilateral para todos os tipos de planos de saúde, particularmente por entender que o principal problema da regulação do setor é o duplo padrão regulatório entre planos individuais e planos coletivos. A gente tem que pensar em soluções, talvez algumas imediatas para essas situações que estão colocadas aqui, mas se a gente não estiver pensando também em situações mais a médio e a longo prazo, vamos ter uma dificuldade muito grande de sustentabilidade desse setor, seja ele com qualquer ideia. Hoje, o maior recurso se ganha quem trata a doença. Estou finalizando. Então, ganha dinheiro no Brasil quem trata a doença e não quem trata a saúde, né? Por isso a gente fala de plano de doença. Então, a gente tem que analisar todo o sistema. Muitas vezes o plano de saúde são vistos como vilões, mas há muita gente ganhando dinheiro com saúde no Brasil. Tem grupos hospitalares apresentando 30% de EBITDA. Mas sempre o plano de saúde é o grande vilão. Eu acho que a gente tem que olhar o sistema como um todo. Essa ineficiência de outros setores, do setor de prestação de serviço, ela vai cair no bolso de todo mundo. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, apresentou nesta terça-feira à Comissão Temporária do Rio Grande do Sul uma proposta de política de governança pública para o Brasil. Segundo ele, planejamento, monitoramento e avaliação, base da governança, minimizariam os impactos de tragédias climáticas como as que atingiram as cidades gaúchas. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, apresentou à comissão temporária a proposta de política de governança para o Brasil, elaborada pelo TCU, e as medidas do tribunal para o enfrentamento da tragédia climática no Rio Grande do Sul. O que fica evidente é de que o que faltou no Rio Grande do Sul foi políticas preventivas. E isso acontece permanentemente na nação brasileira. Segundo o ministro, a política de governança do TCU é baseada nas melhores práticas internacionais, o que inclui a governança ambiental e a sustentabilidade. A estratégia só vai funcionar se tiver uma boa governança para poder montar uma gestão, tiver transparência para poder entregar resultado. E o que é isso? Significa que não tem governança, não tem monitoramento, não tem avaliação. O que é governança? Quais são as palavras-chave da governança? Direcionar, avaliar e monitorar. Isso é governança.
Já existe aqui no Congresso Nacional um projeto de lei que estabelece a política de governança da administração pública federal. O projeto é de 2017 e está em tramitação na Câmara dos Deputados. De acordo com o ministro, a implantação de uma cultura de governança é o grande desafio do país. Tese apoiada por senadores da comissão. Estamos prontos para aprovar o projeto de lei da Lei da Governança, né? Que é um passo para nós termos um instrumento de pressão, de forma que o país deixe de desperdiçar recursos e consiga efetivamente, né, como o senhor colocou aqui, determinar, avaliar e monitorar. Eu sou um defensor intransigente da gestão pública por indicadores, porque a governança sem um leme que funcione pode perder o rumo. Por isso a bússola é muito importante. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem o projeto que permite a utilização de letras de crédito do agronegócio para garantir empréstimos bancários. Outra proposta aprovada suspende o pagamento de empréstimos consignados por atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O texto prevê a suspensão por 180 dias do pagamento de prestações de crédito consignado para aposentados e pensionistas das áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O Senado Federal tomou todas as iniciativas para ajudar o povo gaúcho, através do presidente Rodrigo Pacheco, através de Vossa Excelência, dos senadores e senadoras, e é importante que esse trabalho continue, porque é um estado importante da federação e precisa realmente da recuperação da sua estrutura e que ele volte a oferecer ao seu povo os bens e serviços que eles precisam tantos em tantas atividades, sobretudo a população mais vulnerável e economicamente mais fraca do estado gaúcho. Também foi aprovado o projeto que prevê que instituições financeiras poderão usar contratos de repasse interfinanceiro para garantir a emissão de letras de crédito do agronegócio, as chamadas LCAs. Pelo projeto, se um produtor rural tomar um empréstimo do banco para financiar o plantio, por exemplo, esse banco pode emitir e vender títulos garantidos pelo seu direito de receber o valor do financiamento. Parte dos recursos obtidos com a venda desses títulos tem que ser direcionada ao financiamento da atividade agropecuária. Para se ter uma projeção, em 31 de dezembro de 2023, a carteira elegível de lastro para emissões de LCA era de 10,8 bilhões até 2026. Dadas as projeções de desembolsos, a carteira poderá atingir 26,4 bilhões, o que colocaria no mercado pelo menos 13 bilhões adicionais para aplicação em economia verde, infraestrutura e no setor agropecuário. Aprovada em caráter terminativo, a proposta dos empréstimos bancários segue direto para a Câmara dos Deputados, caso não haja recurso solicitando votação pelo plenário. Já o projeto que suspende o pagamento de consignados de aposentados e pensionistas atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul ainda será votado pela Comissão de Assuntos Sociais. A abertura dos voos domésticos no Brasil para operações de empresas aéreas estrangeiras dominou os debates na Comissão de Infraestrutura nesta terça-feira. Um substitutivo ao projeto de lei com essa finalidade foi aprovado pelos senadores. Mesmo com a recuperação do setor após o período da pandemia, as passagens aéreas subiram de preço e a oferta de voos foi substancialmente reduzida, sobretudo nos estados mais distantes dos grandes centros. Na Comissão de Infraestrutura, os senadores foram unânimes em relatar as queixas da população. Abre essa aviação, deixa os países entrar e fazer voos internacionais aqui. É o único jeito, porque senão nós vamos continuar pagando caro, não tendo. Você ir a Manaus e levar 20 horas para chegar, chega a ser assim desumano. Vossa Excelência, senador Confúcio, conhece essa realidade e sabe que nós precisamos encontrar uma solução urgente para essa situação, para nós resolvermos esse problema. Infelizmente, o setor aéreo brasileiro está funcionando de forma precária, muito ruim,
as passagens caras, mas lamentavelmente o que nós gostaríamos de ter, pelo menos ter ofertas, a possibilidade de nós termos com certeza mais aeronaves disponibilizadas pelas companhias. E o que não tem no Brasil. Para permitir que companhias aéreas estrangeiras possam operar voos nos trechos domésticos, um projeto de lei do senador Sérgio Petecão, com substitutivo aprovado do senador Jaime Bagatoli, modifica o Código Brasileiro de Aeronáutica. Se nós não abrirmos esse mercado da região norte, nós vamos viver a vida inteira, a vida eterna nessa situação de penúria que nós vivemos, né? Eu falo pelo meu estado do Acre, que não é diferente de Rondônia e outros estados, o Amazonas. É inadmissível que nós tenhamos que pagar um dos voos mais caros do país. Nós vamos votar em bloco todos os projetos que já foram lidos aqui, presidente, e discutidos. O substitutivo do senador Jaime Bagatoli será também considerado aprovado. O Brasil ocupa a segunda posição em países que mais matam ambientalistas e não investe o suficiente em políticas públicas para a educação ambiental. Essa denúncia foi compartilhada por especialistas durante evento que comemorou os 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. O Brasil ocupa a segunda posição em países que mais matam ambientalistas. O dado foi divulgado na audiência pública que comemorou 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. O debate, promovido pelas comissões de Educação e Meio Ambiente, teve como tema o estado da arte da educação ambiental, panorama histórico e atual, e contou com a presença de especialistas da área. O encontro faz parte de uma série de ações da campanha Junho Verde, voltada para a sustentabilidade. A gente está no continente que mais se mata ambientalista, né? Vocês sabem disso. Primeiro, nós somos o segundo no mundo. O primeiro é a Colômbia. O segundo país que mais mata ambientalista é o Brasil. E terceiro país é o México. O professor da Universidade Estadual Paulista frisou a importância da educação ambiental nas universidades. A comunidade acadêmica dá respostas a essa demanda, a essa necessidade, a essa urgência de pensarmos os problemas ambientais com diversos movimentos e, por exemplo, congressos, o WIC, o Congresso Mundial de Educação Ambiental, que já tivemos aqui no Brasil, no Canadá, não é, Luci Sauvé, já há alguns anos atrás e recentemente retomando no Canadá, o Encontro Luso-Brasileiro de Educação Ambiental, as redes e associações de educação ambiental, de pesquisa e educação ambiental, espalhados por todo o mundo, né? O ex-diretor do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Nilo Diniz, destacou que faltam políticas públicas para a área. A agenda ambiental ganhou uma relevância e se a pesquisa acadêmica não prova, os fatos estão mostrando, né? Se os alertas de ambientalistas ao longo de tantas décadas não surtiram grande efeito, os acontecimentos, os desastres seguidos estão mostrando, né? Então, mas qual é a contradição, qual é o desafio? É que a política de educação ambiental, ou vamos dizer assim, o apoio que a educação ambiental vem recebendo, tanto no nível federal, estadual e municipal, não corresponde ao tamanho da agenda socioambiental no Brasil e no mundo. A escritora e socióloga Moema Vieser afirmou que a educação ambiental pode mudar a sociedade. A educação ambiental é um direito de todos, e por isso deve ter o pensamento crítico e inovador em suas modalidades formal, não formal e informal, promovendo a transformação da sociedade. Os 25 anos da política de educação ambiental também foram celebrados e debatidos numa sessão especial no plenário do Senado. Esta lei tem a ver com o presente e futuro de nossas gerações. Seu autor, o ex-deputado constituinte Fábio Feldman, reverenciou a fonte de inspiração, a Carta Magna de 1988. Nós devemos a Política Nacional de Educação Ambiental ao artigo 225 da Constituição, que colocou como obrigação educação ambiental em todos os níveis de educação. A Constituição de 88 foi muito generosa com o país.
Se você olhar a área dos índios, 231, o do meio ambiente, 225, enfim, os direitos de consumidor, temas que praticamente não existiam até a Constituição de 88. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima lamentou os retrocessos em políticas públicas nos últimos anos e conclamou a sociedade a olhar para as tragédias que têm nos assolado. Olhando para o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é dramático, mas não só. O que aconteceu no sul da Bahia, o que aconteceu em Pernambuco, o que aconteceu na Amazônia, que está intercalando seca com cheia, o que aconteceu também lá em São Sebastião, em São Paulo, e o que já aconteceu em Petrópolis, o que aconteceu em Niterói, as secas que estão assolando o Nordeste, as ondas de calor. Política ambiental, nós tivemos verdadeira regressão. Na política indígena, nós tivemos verdadeira regressão. Nas políticas de saúde, verdadeira regressão. Nós voltamos a um ponto anterior à valorização da vacina. Então, às vezes, a gente tem que pensar a educação ambiental como esse pós-educar. No entanto, é tempo também de construção, de engajamento de pessoas e instituições. A agenda ambiental é medida de sobrevivência. Pela primeira vez, o Brasil lidera um movimento mundial de desenvolvimento sustentável comandado pelo Tribunal de Contas da União e que não é feito pelo ministro Augusto Nardes, nem pelo ministro Bruno Dantas. São 1.500 auditores especializados dentro de uma secretaria de meio ambiente que conhece o tema e hoje mostra como a gente pode trabalhar de mãos dadas para estabelecer uma política de solidariedade e desenvolvimento sustentável. Claro que isso não é suficiente para mudar, né, paradigmas, isso não é suficiente para mudar um padrão de desenvolvimento que tem na sua base o uso do recurso natural de uma forma insustentável. Mas, por outro lado, é também um espaço em que a gente pode confrontar essa própria realidade, né, com aquilo que estabelece, aquilo que é o desejo estabelecido na Constituição de 88. Participantes lembraram desafios da política de educação ambiental. Apenas 7,5% dos professores também fizeram uma formação de educação continuada sobre o tema específico de educação ambiental, voltado para a gestão da educação formal em sala de aula. 12% apenas das escolas reciclam ou reutilizam os resíduos. A efetiva implementação da Política Nacional de Educação Ambiental em todo o território nacional ainda enfrenta desafios significativos. A falta de recursos financeiros e humanos, a fragmentação e descontinuidade de ações e a baixa articulação entre os diferentes setores da sociedade. Se é para falar em cuidado com a natureza e educação para protegê-la e respeitá-la, a poesia veio bem a calhar. A Árvore Gigante, na voz da poeta Carla Nobre. Da minha copa verde alta, eu enxergo muito bem a ignorância humana. Enxergo o desmatamento, o fogo que se espalha em outras árvores. O meu grito é de lamento. Eu sou a árvore gigante, o nascimento de todo o rio, o semblante do universo. Não queime com a sua ganância a árvore que guarda a verdadeira história do Brasil. A Comissão de Segurança Pública fez ontem uma audiência pública para discutir um projeto que determina a presença obrigatória de vigilantes nas escolas. A proposta original altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para tornar obrigatória a presença de um profissional de segurança treinado e qualificado para controlar as entradas e saídas nas escolas. O relator na Comissão de Segurança Pública, senador Hamilton Mourão, apresentou um substitutivo para obrigar também o uso de detectores de metais. Esse projeto ele nasceu na esteira de acontecimentos, né, ocorridos ano passado, de ataques a escolas e que levou aqui o Senado Federal e o senador Messias de Jesus a propor um projeto de lei para a presença de agentes de vigilância nas escolas com a finalidade de aumentar o nível de segurança.
emenda de minha autoria era para a colocação de portais, né, por causa da questão de você fiscalizar a passagem de armas, facas e outros instrumentos, né, que podem ser utilizados para ferir as pessoas. Para o coordenador-geral de políticas educacionais da juventude do Ministério da Educação, as experiências em outros países comprovam que a forma de garantir a segurança nas escolas é com ações múltiplas e integradas. É errado qualquer um que afirme que só políticas educacionais vão dar resposta a isso. E é errado também afirmar que só medidas repressivas da segurança vão solucionar esse problema. Quando nós vamos olhar, inclusive o que tem de literatura no Brasil e no mundo, nós vamos ver que aonde melhorou, incluindo os Estados Unidos, que é o local onde mais se coloca sempre a lupa, aonde melhorou o desempenho educacional e aonde se enfrentou a violência foi exatamente quando a escola, o país, o Estado conseguiu colocar a família para próximo da escola, conseguiu integrar a comunidade. Nós não temos na literatura algo que afirme que ao colocar vigilantes dentro das escolas vai ser solucionado o problema. Ao tempo também que é importante que diga que algumas escolas, a partir de uma própria análise das secretarias, ter um agente de portaria é importante. O Major Messias Mendes, gerente do Programa Nacional de Polícia Comunitária Aplicada do Ministério da Justiça e Segurança Pública, contou que no ano passado ele estava na ponta durante os ataques às escolas. Para ele, a melhor forma de garantir a segurança é fortalecer a rede de forma multidirecional, fortalecendo as polícias civis, militares e as guardas municipais, que podem promover rodas de conversas nas escolas e dar orientações de segurança primária. Ele alertou que o senso comum é confuso e, às vezes, os métodos tradicionais não atendem às expectativas. Às vezes, ao chegarem em uma escola e virem, por exemplo, uma viatura em frente à escola, as mães têm medo. Elas têm pânico porque elas pensam que aconteceu alguma coisa. Porque existe no senso comum aquele sentimento de que a polícia foi lá porque aconteceu alguma coisa. Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, para a escola ser um ambiente seguro, é importante ter um quadro de servidores permanentes com vínculos com os alunos. Os nossos funcionários administrativos da secretaria e os nossos professores estão sendo contratados temporariamente. A relação no Brasil é que nós somos hoje 53% de professores contratados temporariamente. Numa relação educacional, nós precisamos criar vínculo com a nossa turma. E essa rotatividade, essa temporalidade não cria esse vínculo. Então, se a gente não cria vínculo com a turma, a gente não cria vínculo com a escola, nem cria vínculo com a comunidade. E aí, essa insegurança, ela é forte nesse processo. Segurança é uma sensação e que a gente passa a ter essa sensação quando nós andamos na rua e não precisamos olhar para trás com medo. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, participou da abertura do seminário sobre consensualismo na administração pública, promovido pelo Tribunal de Contas da União. O consensualismo é um mecanismo da administração pública que busca encontrar soluções de conflitos entre o poder público e agentes privados, com uma espécie de mediação. Isso agiliza a celebração de um acordo entre o ente público e o privado em contratos. Quando se busca o interesse público primário, que é a prestação do serviço público, nós poderemos alcançar esse interesse público de maneira mais célere, mais efetiva, mediante a audição daqueles que diretamente estão envolvidos para que se chegue a um consenso. E essa é a palavra que nós temos repetido muitas e muitas vezes. A valorização de soluções negociadas é não apenas uma tendência dinâmica no Brasil, mas é uma tendência global que ressalta a importância do diálogo e do consenso na formulação e na implementação de políticas públicas, assim como na resolução dos conflitos
dela decorrentes. Na política nós aplicamos o consenso, na justiça nós aplicamos o consenso. Eu quero fazer um paralelo em relação ou para o consensualismo no âmbito da administração pública e dos tribunais de contas, com algo que é a coisa talvez mais relevante que existe no ordenamento jurídico e na justiça, que é a aplicação da lei penal, não é? Na justiça criminal. Vejam que até a década de 90 não se tinha muito o conceito de consensualismo em relação ao âmbito penal. Aquele que praticava um crime, menor que fosse, sempre tinha a lógica de que ele deveria ser processado, condenado, recorrer para um tribunal, depois para o STJ, depois para o Supremo, transitado em julgado, devesse cumprir sua pena. E o que acontecia com essa lógica? A lógica de que o processo não terminava, se ensejava a prescrição e acabava não tendo, então, a efetividade da aplicação da lei penal, que o legislador fez a partir da década de 90, passou a instituir conceitos de conciliação no âmbito da justiça penal, ou seja, determinados crimes é plenamente possível ter uma composição civil entre ofensor e vítima. O fato é que essa lógica, se é aplicada a um caso em que alguém pratica um crime, evidentemente que a lógica do consensualismo tem que estar em todas as instâncias onde haja conflito no Brasil. Isso, de fato, pode ser algo de muita vanguarda e muito inovador para aquilo que todos nós queremos, que é a evolução do Brasil, que é o progresso do Brasil com menos conflitos e com mais resultados. No final das contas, isso vai se aplicar desde a construção de uma praça num pequeno município de Minas, conselheiro Agostinho Patrus, até as grandes obras ou os grandes problemas estruturais da nação, e todos ou quase todos passam pelo Tribunal de Contas da União. Vamos falar mais sobre o projeto de lei que prevê a taxação de 20% de compras internacionais de até $50. A matéria pode ser votada hoje pelo Senado. O repórter Tiago Tibúcio tem mais detalhes ao vivo. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Isso mesmo. Esse projeto, inclusive, foi bastante discutido ontem na sessão plenária do Senado, mas sem acordo. Teve que realmente ser adiada a votação para esta quarta-feira. A sessão está marcada para começar às 2h da tarde, com o discurso dos parlamentares, e logo depois, então, ali por volta de 4h30 da tarde, sempre ocorre a chamada ordem do dia, momento em que os projetos, as proposições são votadas. Ontem à noite houve uma reunião aqui na presidência do Senado, com diversos líderes partidários, tanto do governo quanto da oposição, e também com o relator desse projeto de lei. O projeto de lei inicialmente trata do programa Mobilidade Verde e Inovação, para estimular a inserção de veículos menos poluentes aqui no Brasil. Mas a Câmara dos Deputados, quando votou esse projeto, incluiu também essa questão da taxação das compras internacionais de até $50 em até 20%, mudando aí a tributação que ocorre hoje. O relator aqui no Senado, senador Rodrigo Cunha, discordou dessa inclusão e acolheu no seu relatório uma emenda supressiva, ou seja, que retirava essa parte da taxação dessas compras internacionais de até $50. E defendeu esse texto ontem no plenário e, depois dessa reunião de líderes também ocorrida ontem, disse que vai manter o texto como ele entregou, ou seja, sem a taxação desses produtos que se podem comprar aí pela internet ou por outro meio de importação. Vamos ver o que ele falou logo depois da saída da reunião de líderes. Acabo de sair da reunião de líderes com a presença do líder do governo, líder da oposição, presidente do Senado, e aqui não foi possível fazer um acordo, o relatório está mantido e vamos para o voto. Não vou mudar o relatório ele está feito e vai ficar desta maneira, retirando a taxa das blusinhas do programa Mover, porque é um corpo estranho, não deveria fazer parte e é um assunto que tem que ser aprofundado e não votado de maneira assodada. Já o líder do governo aqui no Senado, o senador Jacques Wagner, disse que alguns partidos que apoiam o governo vão tentar destacar uma parte do texto para voltar com esse texto que taxa as compras internacionais de até $50. Jacques Wagner disse que o governo se preocupa aí com a questão da geração de empregos no Brasil, que podem sofrer concorrência aí com os produtos internacionais. Vamos ver o que ele disse depois da reunião de líderes.
Nós não queremos quebrar o varejo nacional. Nós não queremos quebrar os pequenos comerciantes, as pequenas manufaturas. E se for pelo sistema que vai por aí, nós daqui a pouco vamos viver o liberou geral. Aí depois chorarão na outra ponta, o emprego agora subiu 1 milhão. Será que vai continuar subindo se a gente achar uma porta aberta para tudo que vier de fora? Porque quando importa, você está exportando emprego. Está importando produto e exportando emprego. Já a oposição aqui no Senado vai apresentar uma emenda para igualar a tributação desses produtos internacionais com aquela cobrada para os produtos nacionais. Vamos ver o que diz o autor dessa emenda, o senador Flávio Bolsonaro, e também o líder Carlos Portinho. Nós queremos que haja o reequilíbrio, não aumentando uma taxação dos produtos importados, mas reduzindo a taxação sobre a indústria nacional. E essa ideia, obviamente, encontra resistência no governo. Um boné, se for passada a emenda do governo, ele vai ser taxado em tributos federais em 20%. Um boné no Brasil fabricado é taxado em 35%. Então, se o interesse é competitividade, concorrência para a indústria nacional, se é favorecer a indústria nacional, a emenda do Flávio atende, porque ela quer justamente que os impostos federais estejam no mesmo patamar do produto importado. Se será 20%, que tem um limite para esse boné de 20% e não 35%, que é o que é pago hoje, porque aí a gente está cuidando da indústria nacional. Agora, se o interesse do governo é só arrecadação, é só morder 20% das importações, aí ele vai se posicionar contra a nossa emenda. Pois é, então a sessão está marcada para as 2h da tarde, mas essa votação deve ocorrer aí após as 16h30, hora de Brasília, e como é um projeto de lei ordinário, que chegou inclusive da Câmara dos Deputados, o quórum para aprovação aqui é de maioria simples dos presentes a essa sessão. Vamos acompanhar então os desdobramentos ao longo aqui dessa manhã e também o início da tarde, até o momento dessa decisão sobre a taxação das compras internacionais de até $50, que vai ser feita hoje por meio de voto. Não há acordo para que passe aí de maneira simbólica. Voltamos com você, André. Obrigado, Tiago, pelas atualizações de hoje. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Já já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Ponte que havia na região ali entre Arroio do Meio e Lajeado, que atende quase que 200 municípios, caiu. Quanto o senhor acha que a partir de agora vai ser levada em conta a visão de cientistas sobre mudanças climáticas? A questão da mudança climática e dos efeitos dela é algo que tem que ser encarado pelo Estado brasileiro como um todo, nos seus 3 níveis. Salão Nobre, hoje, 8h da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Vai à sanção o projeto que criou o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. Para explicar melhor essa proposta, está aqui conosco o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que foi o relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, né, senador? A proposta que foi aprovada em plenário foi exatamente a proposta da CAIS, né? Obrigada pela sua presença. Sim, é muito importante que esse projeto tenha sido aprovado,
porque eu acho que ele será muito eficaz em ajudar o nosso país a retomar a cobertura vacinal que teve em anos anteriores. O nosso Programa Nacional de Vacinação sempre foi considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo. Seja porque oferece todas as vacinas, seja porque tem um calendário que procura cobrir uma parcela muito significativa da população. E ao longo dos últimos anos, com o descaso que o programa teve em governos anteriores ao nosso, seja também por esses movimentos danosos de combate às vacinas, nós tivemos uma cobertura significativa em termos de redução do que tínhamos anteriormente. E agora estamos num esforço muito grande para recuperar essa cobertura, até porque existem muitas doenças que já estão controladas no Brasil e por conta dessa falha na vacinação, elas podem retornar. É o caso da meningite, é o caso do próprio sarampo, é o caso da poliomielite, que é uma doença gravíssima, não é? E também o surgimento de casos da Covid-19. Então, com esse plano de vacinação nas escolas, nós faremos uma busca ativa por aquelas crianças e adolescentes que não se vacinaram, especialmente aí, no caso dos adolescentes, entra a vacina contra o HPV, que é muito importante para a prevenção do câncer de colo de útero. E, portanto, eu creio que estamos criando um mecanismo a mais para, além das campanhas de conscientização, para além do funcionamento das unidades de saúde que fazem vacinação, para que nós possamos ter um processo de aceleração da ampliação da cobertura vacinal, do número de pessoas vacinadas no Brasil. Senador, como é que vai funcionar exatamente? Porque abrange a educação infantil e ensino fundamental, né? E como é que isso vai funcionar dentro das escolas? Bom, isso haverá um planejamento junto à rede escolar para termos épocas, períodos, dias em que o pessoal que trabalha na unidade de saúde mais próxima ou até com o deslocamento de outros profissionais para que naqueles dias ofereçam às crianças e aos adolescentes a aplicação das vacinas. Isso tem um componente, inclusive, interessante, porque às vezes o receio que as crianças têm por conta da dor de se vacinar, quando é na escola e ela vê todos os coleguinhas se vacinando e criando aquele estímulo, há uma tendência maior de que elas se vacinem também. Dali nós vamos emitir os cartões de vacinação, isso servirá como um acompanhamento para a unidade de saúde mais próxima, inclusive para nós analisarmos, né, aquelas crianças que não se vacinaram e com isso tentar uma abordagem junto aos pais para conscientizá-los da importância dessa vacinação. Isso porque com a grande difusão de notícias falsas, essa ação perversa dos movimentos anti-vacina, é natural que muitos pais tenham dúvidas, tenham receios de que a vacina possa causar algum dano, de que elas possam ser ineficazes, inseguras. Então, isso vai permitir que se faça um trabalho de esclarecimento mais próximo, mostrando qual a importância que a vacinação tem. Então, acho que é um projeto muito importante. Mas ela não essa vacinação não é obrigatória, né? A família que não quiser pode... Sim, pode não querer. Agora, obviamente que todos aqueles, digamos, condicionantes para acesso aos programas sociais, como Bolsa Família e outros mais, a exigência da vacinação, ela será cumprida, tá certo? Isso é uma política de Estado. Lógico que nós queremos convencer as pessoas a vacinarem seus filhos, mas nós temos que ter mecanismos de indução familiar para que isso aconteça. E a continuidade da cobrança desses condicionantes é algo muito importante para garantir a vacinação. Ampliar a cobertura vacinal é uma questão de saúde pública, senador? Sim, e uma condição muito séria, não é? O Brasil é um modelo porque conseguiu, num espaço de tempo curto,
mudar o seu quadro epidemiológico. Alguns anos atrás, essas doenças infecciosas eram as principais responsáveis por mortalidade e mortandade no Brasil. E foi a administração de vacinas que fez com que muitas delas deixassem de existir. Além de medidas preventivas, além de medidas sanitárias, mas dificilmente no Brasil nós teríamos conseguido controlar a paralisia infantil, que trouxe tantos problemas graves para o nosso país, ou controlar o sarampo, que é uma doença grave, ou controlar a parotidite, que é a papeira, ou controlar a cachumba, não é? Ou controlar outras doenças muito graves e que correm o risco de voltar agora, pelo fato de que, com a diminuição da vacinação, o vírus passa a circular mais livremente e a encontrar pessoas que estão indefesas e nessas pessoas promover e desenvolver a doença. Então, é fundamental que essa campanha dê certo, eu tenho certeza que ela vai dar e nós vamos ter uma melhoria significativa na cobertura vacinal. O senhor falou do HPV, mas todas as vacinas estão incluídas, né? Todas as que estão no calendário de vacinação? Sim, tudo que for vacina para criança e adolescente serão aplicadas nesses jovens, né? Haverá o devido esclarecimento sobre o uso, especialmente de algumas vacinas que têm sido quase que demonizadas, né? Por exemplo, o HPV, a quantidade de mentiras que circulam por aí, que a vacina para o HPV cria na menina um desejo sexual e ela vai se envolver sexualmente com quem quer que seja. Quer dizer, tudo falsidade. Na verdade, o que é que acontece? A vacina do HPV, não só ela vai permitir uma cobertura maior para aquelas jovens que forem desenvolver a sua vida sexual mais para frente, mesmo para quem não tem atividade sexual, como para quem tem. E nós temos que prevenir também para essas pessoas que têm. Se a família não consegue, digamos, garantir que a sua filha ou seu filho já tenham uma atividade precoce, uma atividade sexual precoce, não é? Menos ainda o Estado. Então, o Estado oferecendo essa vacina, ele vai estar protegendo quem tem atividade sexual e quem não tem. E prevenindo contra uma doença gravíssima, que é o câncer de mama, o câncer de colo de útero, que são causados pelo HPV. Senador, aqui em plenário houve um acordo para uma das emendas, um destaque ser rejeitado, para a matéria não ter que voltar à Câmara. Eu queria que o senhor explicasse o que foi que vai sair do texto. Na verdade, havia uma exigência no projeto original de que houvesse uma comunicação imediata e uma busca ativa por parte do sistema de saúde àqueles pais e mães que não tivessem autorizado a vacinação. Então, o objetivo era o agente comunitário ir lá explicar que é importante, que eles poderiam deixar vacinar. E aí um grupo aqui no Senado considera que isso é uma interferência na educação familiar. E como isso também não tem tanta relevância, nós retiramos nas comissões essa emenda. Ela foi recolocada no plenário para que o presidente da República possa vetá-la e, com isso, não precisaremos passar por outra etapa na Câmara dos Deputados. E como é que estão aí as negociações para a sanção? Vai ter algum outro veto? Deve ser o mais rapidamente possível. Eu acredito que nos próximos dias o presidente deverá sancioná-la para nós começarmos rapidamente com esse programa. Começaria ainda esse ano ou a partir do ano que vem? Acredito que nesse ano é possível fazer. É só uma questão de estruturação do Sistema Único de Saúde. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Constituição da República, artigo 5º, inciso 57.
Esse texto pode parecer complicado, mas ele traduz uma ideia simples, a de que todo mundo é inocente até o momento em que seja provada sua culpa, até que exista condenação. Hoje, isso parece tão óbvio, mas nem sempre foi assim. A primeira vez que a presunção da inocência esteve em discussão no Brasil foi há 200 anos, na Constituinte de 1823. O conceito era o mesmo, mas o texto era um pouco diferente. Nenhum brasileiro será preso sem culpa formada. Naquela época, essa era uma ideia nova. O mundo ocidental estava passando por muitas transformações, com o final das monarquias absolutistas e a passagem para o Estado liberal. Esse lugar, ele existe para diálogo. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer, você não quer mais conversar. A gente correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. E dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada e a gente possa aprender com ela. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só
nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, o B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam... Elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxum. Obalua, Iemanjá, Oxum, Oxum, Oxum. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né? A gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e do Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar.
A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, é os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta, e teve momentos que essas instituições impediram, ou dificultaram, ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate e num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Awe, Rinima Awe, Haye, Hutihi Hame, Awe, Noama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Rinima Awe, Haye, Hutihi Hame, Awe, Noama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Rinima Awe, Haye,
A população carcerária hoje, nós infelizmente temos uma sequência de violação dessa população carcerária, de toda a população carcerária como um todo. Mas isso se agrava muito mais com a população LGBTQIA+, que quando entra no sistema prisional e por não ter, no mínimo, uma cela destinada a essa população carcerária, sofre ali toda e qualquer sorte de violência. E é, mais uma vez, uma violência com a aquiescência do próprio poder público. Então, quando você vê que aqui a gente está atendendo e cumprindo a determinação constitucional de que toda pessoa presa tem que ser respeitada na sua integridade física e moral. Esse projeto que eu relatei, eu o fiz com a consciência de que é necessário que estabeleça critérios humanistas nas prisões para atendimento a uma população que já é muito discriminada e que grande parte dela da população é economicamente mais fraca, de menor poder aquisitivo, que não tem assistência, às vezes, das famílias. O projeto é meritório, entretanto, até vejo que existem algumas falhas, né, alguns questionamentos que seriam possíveis, que fiz naquela ocasião, mas esses questionamentos não justificariam a rejeição desse projeto. E nós conversamos muito entre nós da oposição, os parlamentares que se autodeclaram conservadores, e nós tivemos acesso a relatórios, senador. Relatórios que nos arrancaram lágrimas. Então foi com base em relatórios que nós viemos com o senhor nesse projeto para garantir o mínimo. Nós tivemos acesso a relatos, por exemplo, travestis que estão presas há 1 ano e nunca tiveram uma noite inteira de sono, por causa das violações que acontecem. É muito comum você falar de economia circular e o público entender reciclagem. A reciclagem ela foi uma estratégia linear para lidar com o problema da economia linear. E a reciclagem depende da geração de resíduo. A economia circular não gera resíduo, porque ela já é pensada desde o início do desenvolvimento do produto a não ter aquele material que não tem valor. A economia circular não vem para solucionar um problema. Ela muda o sistema e evita o problema. Tem que ser mais eficiente, tem que ter um equilíbrio com o ecossistema natural, porque se faltar matéria-prima não vai ter o meu negócio. Se o ecossistema estiver destruído, se a sociedade não tiver como consumir, não adianta ter o produto. É uma questão de sobrevivência. Mulheres rurais, importantes da economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países.
A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Minha mãe tem origem lá em Camusim, no litoral do Ceará. Conheceu meu pai no Charito, que é de onde meus avós paternos são, de Poeiras. Nasci lá em 74, eu sou a terceira de 5 filhos. Eu estudei sempre na escola pública, no fundamental, então fui estudar no Colégio Pio XII, onde fiz meu ensino médio, é uma escola particular, mas fui com bolsa. Fui para Fortaleza aos 19 anos, passei 1 ano e voltei para Crateús. Eu conheci meu esposo, que é engenheiro civil. Nos casamos, eu fui embora para Fortaleza com ele. Bom dia, bom dia. Sou formada em turismo na Unifor. Eu passei numa seleção do órgão do Estado para coordenar toda a política de 13 municípios. E aí eu fui para a minha primeira eleição. Eu fui eleita presidente da SOCIP. Saí de lá, fui para Fortaleza, para a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, quando o Cid Gomes assumiu o governo do Ceará. Então eu fui começar a trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E lá, hoje, o ministro Camilo, que era secretário de Desenvolvimento Agrário, e ali começou a minha história. Cadê a nossa pasta? Camilo Santana seria o candidato a governador. Ele me liga, Janaína, eu vou ser candidata a governador, quero saber se você topa mais esse desafio de fazer uma campanha para governador. Eu teimosa, como diz meu amigo Chagas Vieira, percorremos quase todo o Ceará e eu ao lado, na parte da coordenação da campanha dele de governador. E em 2015, eu assumo uma função de secretária de Estado. A suplência do nosso senador Camilo são formadas por 2 mulheres, A primeira suplente é a senadora Augusta, que está de licença para eu assumir. O presidente Rodrigo Pacheco, que conduziu a minha posse, foi muito receptiva à minha chegada. Aqui a senadora Augusta já fazia parte de algumas comissões e eu participo como titular da CCJ, da CDH, da CAI e da CE. Sugeri à Unesco participar da audiência pública. Nunca imaginei chegar senadora da República, E chego aqui no Senado muito bem recebida pelas bancadas femininas. Vamos fazer o bem para a população do Brasil. O que eu acredito é que o que foi feito por mim foi um gesto de reconhecimento do meu trabalho, da minha dedicação, que eu sempre tive pelo Ceará, que eu sempre tive para quem mais precisava no nosso estado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país.
Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre um projeto de resolução que cria o Diploma Empresa Ideal. Essa proposta é de autoria da senadora Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, e foi elaborada após a realização de uma pesquisa do Data Senado sobre jornada de trabalho e qualidade de vida. E é com a senadora que a gente conversa a partir de agora. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada, Carla, pelo convite para poder colaborar, né, com essas informações acerca da produtividade no trabalho e da qualidade de vida, questões absolutamente atreladas, né? Senadora, a gente tem hoje no Brasil um índice de 30% da população que trabalha que tem síndrome de burnout. Essa pesquisa fala exatamente sobre qualidade de vida, jornada de trabalho. De que forma ela pode melhorar a saúde mental das pessoas que estão no mercado de trabalho? Carla, há muito tempo, desde que nós nos conhecemos por gente, a gente tem essa mesma forma de trabalhar, 5 vezes por semana, o sábado e o domingo. Mas com o avanço da tecnologia, inclusive, que permite um trabalho remoto, nós podemos mudar essa lógica. É uma questão também de conscientização. O que importa é o homem e a questão econômica, lógico que não pode ficar de fora. O que nós estamos propondo e analisando é a possibilidade de diminuição do trabalho presencial. Há algumas campanhas de trabalho de 4 dias apenas. Não é exatamente isso. Nós estamos tratando aqui do ser humano e de uma possibilidade de ter, inclusive, um trabalho híbrido para que as famílias estejam mais unidas, para que as pessoas tenham condições de ter mais um dia de atividade física. E isso tudo vai proporcionar
a diminuição desses índices de burnout que são cada vez mais impressionantes. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas. A jornada de trabalho presencial também tem aquele período que a pessoa está se locomovendo para o ambiente de trabalho. Muitas delas chegam a pegar, no mínimo, aí 2 horas de trânsito. Na pesquisa aqui, 24% diz que demora mais de 3 horas para se deslocar do trabalho para casa para o trabalho. Então, isso também colabora com o burnout, né? Então, é importante que a gente consiga ver de uma forma holística toda essa situação. E a ideia é que não diminuam a produtividade da empresa. E a proposta é para agraciar empresas públicas e privadas que trabalhem nessa esteira, na esteira da qualidade de vida do trabalhador, sem diminuir, obviamente, o salário, mas também sem diminuir a produtividade. Acredito que se mantivermos a produtividade, né, já é um grande ganho nessa diminuição do trabalho presencial, que tem também reflexos positivos em outros aspectos, como é o caso de meio ambiente, tudo que a gente ainda vai tocar aqui no nosso bate-papo. Senadora, o seu projeto, então, projeto de resolução, ele prevê a criação desse diploma empresa ideal. Além da redução da jornada de trabalho, quais seriam os outros critérios para essa empresa conseguir esse diploma? Olha, baseada na pesquisa do Data Senado, nós desenvolvemos esse projeto de resolução e trouxemos aqui o que seria para nós, né, uma empresa ideal para se trabalhar. Então, nós elencamos esses critérios que acredito que vai trazer muitas surpresas, porque a gente nem imagina que já estão trabalhando em cima disso. Tem empresas participando de projetos piloto. Eu acredito que a gente vai se surpreender quando começarmos a pesquisar quem está tendo resultados. Bom, um deles, o respeito às normas de proteção do mercado de trabalho da mulher e da maternidade. Esse trabalho híbrido também pode ajudar no retorno, na retomada, né, da mulher após um período de licença maternidade. Outro critério, promoção de igualdade de gênero no ambiente laboral, o combate à discriminação no ambiente laboral, a implementação de medidas que reduzam a ocorrência de acidentes de trabalho, você está menos exposto, né? O estímulo ao teletrabalho, a redução da jornada semanal de trabalho com a manutenção dos salários, o estímulo à capacitação e à atualização quanto aos recursos tecnológicos para que a pessoa tenha condições de melhorar o desempenho profissional. Ela pode, nesse dia, fazer um curso, né? A implementação de programas que reduzem o nível de estresse e melhorem a saúde física e mental dos trabalhadores e implementação de uma política de remuneração justa, baseada na produção da pessoa. Por que não? Hoje nós temos muita gente ali está ocupada e não produzindo nada, batendo ponto, né? E o que não está sendo avaliado, ela bate o ponto. Mas o que não se avalia é a produtividade dessa pessoa. E os estudos mostraram que sim, é possível aumentar a produtividade nessa harmonia do capital com o trabalho e sem perder absolutamente nada. Senadora, a gente tem aqui um número que aponta o seguinte: 73%, o número da pesquisa do Data Senado, 73% dos entrevistados acredita que o governo deveria oferecer incentivos às empresas que adotassem a semana de trabalho de 4 dias. A senhora acha que esse é um caminho? Olha, incentivar é o que nós estamos fazendo aqui, né? O poder público incentivando e também pesquisando, porque nós podemos ter uma mudança de comportamento muito significativa e foi a própria pandemia que nos provou isso. Quando nós imaginaríamos que pudéssemos trabalhar de forma híbrida aqui mesmo no Senado e mesmo depois da pandemia, nós continuamos com essa forma de trabalhar e produzindo da mesma forma. Na pandemia, o Senado Federal produziu muito, Carla, muito. E agora nós continuamos, pelo menos uma vez por mês, nós temos a possibilidade semana híbrida, né? Da semana híbrida. E o que contribui também para que a gente economize com passagens aéreas, por exemplo.
Nós precisamos estar nos nossos estados. Isso facilita, aí nós trabalhamos até dobrado, porque você fica, ao mesmo tempo que você está acompanhando uma votação, ao mesmo tempo que você está ciente de que tal hora vai ser aberta uma discussão, a gente ainda está trabalhando no próprio estado. Então, é uma economia, inclusive, para a mobilidade urbana, por exemplo. Então, é nosso dever estimular isso, não exatamente como está aqui, muita gente só pensa em trabalhar um dia a menos. Não, é o trabalho híbrido, encontrarmos as diversas formas que possam existir de acordo com o ramo, né, da empresa, no que é possível e qual é o trabalhador que pode ficar de forma remota. E a questão da carga horária, senadora? A senhora acha que talvez, às vezes, não, pode até não diminuir os 4 dias, mas, ou que se diminua, mas também essa jornada, essa carga horária poderia ser maior ou menor? A carga horária diária do trabalhador, isso também é foco de estudo, de projetos? É foco de estudo. Para algumas empresas, por exemplo, lojas que vendem fisicamente. O vendedor muitas vezes precisa estar ali. Eu não sei se a gente vai conseguir ainda. Dá para você fazer um autoatendimento, né? Hoje já existem esses mercados em condomínios com autoatendimento. Mas outros ramos não têm essa condição. Mas sim, vai depender de cada ramo de negócio, mas testar, fazer essa pesquisa é importante sim para todos nós. E eu acredito até que num dia de trabalho híbrido, por exemplo, você consiga trabalhar cuidando dos seus filhos ao mesmo tempo e você está produzindo da mesma forma. O que não podemos perder é a produtividade, porque a economia exige de nós, né? Que nós estejamos aí produzindo e contribuindo. A empresa tem uma função social, né, muito grande. Então, e outra, o mercado exige, mas é encontrar uma forma da gente conseguir atrelar tudo isso ao bem-estar do ser humano. Mas a senhora acha que o mercado está aberto para essas mudanças? Já existe essa conscientização que a pessoa que está naquela empresa, ela também precisa ter qualidade de vida, ela precisa ter saúde mental? A senhora acha que isso está aberto, as pessoas estão abertas a isso? Olha, isso já tem estudos em outros países, a União Europeia está estudando. Aqui no Brasil, geralmente, nós estamos um pouco atrasados sempre. Mas tudo que é bom, a gente deve copiar. Qual é o problema? Né? Copiar, melhorar e adaptar para a nossa realidade aqui. E eu até me surpreendi lendo sobre o assunto, porque eu confesso que eu não estava familiarizada com isso. Ouvi dizer, né, que fora do país muita gente já está testando, mas depois que eu fui ler sobre o Brasil, muitas empresas já estão trabalhando conjuntamente em projetos pilotos para a gente conseguir chegar nesse ponto. É uma mudança de consciência. Por quê? Porque se a produtividade vai ser mantida, qual o problema? O que importa é a produtividade atrelada a um colaborador mais feliz, mais saudável, mais calmo. Ele consegue ser mais criativo, ele consegue focar mais naqueles dias que ele está presencial, então ele se distrai menos. Então, assim, eu acredito que começar a conversar sobre o tema ajuda. E as surpresas foram, assim, não imaginava que tantas empresas brasileiras já estavam envolvidas. Empresas de TI, por exemplo, né? Que há pessoas que empregam brasileiros nos Estados Unidos, por exemplo. E a pessoa trabalha remotamente daqui. Eu posso trazer para a minha empresa que está no interior do país um profissional que está já, vamos supor, num centro como São Paulo, por exemplo, onde as oportunidades são muitas. Às vezes eu não consigo levar inovações para o interior. E tendo um colaborador de fora, ele me ajuda a trazer as mudanças necessárias para essa região, enfim. Então, é algo que nos traz muita esperança. Tá certo, senadora. Muito obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigada, Carla. Disponha sempre. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.
A ponte que havia na região ali entre Arroio do Meio e Lajeado, que atende quase que 200 municípios, caiu. Quanto o senhor acha que a partir de agora vai ser levada em conta a visão de cientistas sobre mudanças climáticas? A questão da mudança climática e dos efeitos dela é algo que tem que ser encarado pelo Estado brasileiro como um todo, nos seus 3 níveis. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Constituição da República, artigo 5º, inciso 57. Esse texto pode parecer complicado, mas ele traduz uma ideia simples. A de que todo mundo é inocente até o momento em que seja provada sua culpa, até que exista condenação. Hoje, isso parece tão óbvio, mas nem sempre foi assim. A primeira vez que a presunção da inocência esteve em discussão no Brasil foi há 200 anos, na Constituinte de 1823. O conceito era o mesmo, mas o texto era um pouco diferente. Nenhum brasileiro será preso sem culpa formada. Naquela época, essa era uma ideia nova. O mundo ocidental estava passando por muitas transformações, com o final das monarquias absolutistas e a passagem para o Estado liberal. Esse lugar, ele existe para diálogo. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer, você não quer mais conversar. A gente correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. E dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada e a gente possa aprender com ela. A população carcerária hoje, nós infelizmente temos uma sequência de violação dessa população carcerária, de toda a população carcerária como um todo. Mas isso se agrava muito mais com a população LGBTQIA+, que quando entra no sistema prisional e por não ter, no mínimo, uma cela destinada nominal. Informo que todos os itens da pauta possuem relatório com voto pela aprovação ou aprovação com emenda e de redação. Questiono a Vossa Excelência se, por uma questão de racionalização dos trabalhos, podemos manter aberto o painel para votação em globo das matérias enquanto procedemos à leitura e à discussão dos relatórios. Com a aquiescência do plenário, solicita à Secretaria que abra o painel de votação. Os senadores que votam com os relatores votam sim. Aqueles que têm um voto contrário a algum projeto solicito que informe a Secretaria da Comissão para que o item seja retirado da votação em globo e seja feita sua votação individual. Anuncio o item 1 da pauta. Projeto de Decreto Legislativo 408/210 terminativo. Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicação SOL LTDA para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Barcelos, estado do Amazonas. Relator, senador Dr. Irã, relatório pela aprovação. Designo como relator ad hoc o senador Mourão. Concedo a palavra ao senador Mourão para a leitura do relatório. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Peço permissão ao senhor para ir direto à análise. Conforme determina o regimento interno deste Senado, nos termos do seu artigo 104G, inciso meia dúzia, cumpre a esta comissão opinar acerca de proposições que versam sobre outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Esse serviço ele encontra disciplina específica na Lei número 9.612, de 19 de fevereiro de 98, que foi regulamentada pelo Decreto 2615, de 3 de junho do mesmo ano. O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo, que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para esses serviços, está previsto no artigo 223 da Constituição Federal e, nessa Casa Legislativa, orienta-se pela Resolução número 3 de 2009. A matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional, de acordo com o artigo 213, inciso 2 do Regimento Interno do Senado. A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional nos termos dos artigos 49, inciso 12 e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98. O exame da documentação que acompanha o PDS número 408 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei 9612 de 98. Com relação às informações adicionais recebidas, não se identificou qualquer impedimento legal à aprovação da presente outorga. Voto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 408 de 2010 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão a Sistema de Comunicação Sol Limitada para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Barcelos, estado do Amazonas, na forma do PDL originário da Câmara dos Deputados. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senador. Anuncio o item 2, projeto de decreto legislativo 203 de 2017, aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação de Casas de Apoio à Criança e Adolescente para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Altazes, estado do Amazonas. Relatoria, senador Doiran. Relatório pela aprovação com emenda que apresenta e pela declaração de prejudicialidade PDL 630/2021, que tramita em conjunto. Designo o senador Mourão como senador relator ad hoc. Conceda a palavra ao senador Mourão. Indo direto à análise. Conforme determina o regimento interno do Senado Federal, nos termos do seu artigo 104G, inciso meia dúzia, cumpre a esta comissão opinar acerca de proposições desta natureza. O primeiro ponto a ser analisado é a tramitação conjunta do PDS número 203 de 2017 e do PDL número 630 de 2021, a partir de decisão da presidência desta Casa. As duas iniciativas tratam de matéria idêntica, qual seja o ato que renovou pelo prazo de 10 anos, a partir de 17 de agosto de 2011, a autorização outorgada à Associação Casas de Apoio à Criança e ao Adolescente, nos termos da Portaria 648, 9 de junho de 2015, do Ministério das Comunicações. Por equívoco, a referida portaria foi remetida 2 vezes pelo Poder Executivo para apreciação do Congresso Nacional. A primeira vez ocorreu mediante a mensagem número 2189 de 9 de maio de 2016, que veio acompanhada da exposição de motivos número 00164/2015 do Ministério das Comunicações, de 17 de julho de 2015, dando origem ao PDS 203 de 2017. O segundo encaminhamento aconteceu via mensagem número 103, de 18 de março de 2020, acompanhada da emenda número 00507/2019 do Ministério de Comunicações, Tecnologia e Inovação, de 25 de setembro de 2019, que originou o PDL número 630. No que tange ao PDS 203, coube à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, então responsável nesta Casa pela deliberação de assuntos dessa natureza, a confirmação da inexistência de vínculo que subordinasse a entidade interessada à gerência, à administração, ao domínio, ao comando ou à orientação de qualquer entidade, mediante compromissos ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais, como prevê a disciplina legal que rege o serviço. Segundo a nota informativa número 1031/2020 do MCTIC, acima mencionada, as verificações realizadas por aquele Ministério, após consulta a sítios públicos, como o Tribunal Superior Eleitoral e da Receita Federal do Brasil, a partir da conferência da documentação apresentada pela entidade por meio de ação de fiscalização, não apontaram a existência de vínculo nos termos do artigo 11 da Lei 9612, de 19 de fevereiro de 98. Assim,
Considerando o esclarecimento prestado pelo Poder Executivo, entendemos que o PDS 203 de 2017 deve ser aprovado. Relevante ainda ressaltar que o processo de exame e apreciação de atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para estes serviços, nos termos do artigo 223 da Constituição Federal, orienta nesta Casa pela Resolução número 3 de 2009. A matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional, de acordo com o artigo 213, inciso 2 do Regimento Interno. A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo, sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos artigos 49, inciso 12 e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. Registramos apenas ser necessária a apresentação de emenda de redação para corrigir erro material na denominação do ente responsável pela edição da Portaria 6489 de junho de 2015, que deferiu a renovação da outorga à hora analisada. O referido ato foi editado pelo Ministério das Comunicações e não pelo extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Com a aprovação do PDS 203 de 2007, deve-se declarar prejudicado o PDL 630 de 2021. Voto. Pelo exposto, o voto é pela aprovação do PDS 203 de 2017, na forma do PDL originário da Câmara dos Deputados, com a emenda de redação abaixo e pela declaração de prejudicialidade do PDL número 630 de 2021. Emenda. Substitua-se no artigo 1º do projeto de Decreto Legislativo 203 de 2017 a denominação Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações por Ministério das Comunicações. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senador Mourão. Anuncio o item 3, projeto de decreto legislativo 414, aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação para o Desenvolvimento Comunitário da Radiodifusão do bairro Assembleia de Incentivo à Cultura, Arte, Esporte e Lazer para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Cruz das Almas, Estado da Bahia. Relatoria, senador Dr. Irã. Relatório pela aprovação com emenda de redação que apresenta. Designo o senador Mourão para a leitura do relatório. Eu solicito ao senador Mourão, se é possível, tendo em vista que o relatório já foi disponibilizado, que Vossa Excelência procedesse à leitura apenas do voto, e aí a gente ganharia mais tempo, por gentileza. Positivo, senhor presidente. Com a palavra, o senador Mourão. Excelente decisão de Vossa Excelência. Indo direto ao voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL número 414 de 2019 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a autorização outorgada à Associação para o Desenvolvimento Comunitário de Radiodifusão do bairro da Assembleia de Incentivo à Cultura, Arte, Esporte e Lazer para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Cruz das Almas, Estado da Bahia, na forma do PDL originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte emenda de redação. Emenda. Substitua-se no artigo 1º do PDL número 414 de 2019 a denominação Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações por Ministério das Comunicações. Obrigado, senador Mourão. Anuncio o item 10, projeto de decreto legislativo 761. De 2021, aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação de Moradores de Comunidades Cristalinense para executar serviço de radiodifusão comunitária do município de Cristalina, Estado de Goiás. Relatoria, senador Isalci Lucas. Relatório pela aprovação com emenda de redação que apresento. Conceda a palavra ao senador Isalci para a leitura do seu relatório. Faço o mesmo apelo, se Vossa Excelência permitir, e direto ao voto. O voto, presidente. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL número 761/2021 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a autorização outorgada à Associação de Moradores de Comunidade Cristalinense para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Cristalina, Estado de Goiás, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte emenda de redação. Emenda. Substitua-se o artigo 1º do projeto de decreto legislativo 761/2021, a denominação Ministério das Comunicações por Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação.
Obrigado, senador Isalci. Eu convido o senador Eduardo Gomes para assumir a presidência, porque os próximos itens eu sou o relator. Para mim é uma alegria ter Vossa Excelência presidindo essa comissão, um político que eu me espelho e sempre aprendo com Vossa Excelência. Presidente, sob protesto, porque fiquei muito feliz de vê-lo na presidência dessa comissão. Quero dizer que em fevereiro nós temos troca de presidente. Item 13. Feliz coincidência. Gostei do número, tá, Mourão? Senador General Mourão só pode relatar o item 10, então. Item 13. Projeto de Decreto Legislativo número 157 de 2023, terminativo. Aprova o ato que renova a concessão de outorga do Sistema Norte de Rádio Limitada para executar o serviço de radiodifusão sonora em onda média no município de Serra, Estado do Espírito Santo. Relatoria, senador Fabiano Contarato. Relatório pela aprovação. Conceda a palavra ao senador Fabiano Contarato para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Vou direto ao voto, tendo em vista que o exame de documentação que acompanha o PDL não evidenciou violação da legislatura pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão outorgada ao Sistema Norte de Rádio Limitada para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média no município de Serra, do Estado do Espírito Santo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente. Item 14. Projeto de Decreto Legislativo número 158 de 2023, terminativo, que aprova o ato que renova a permissão da outorga da Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Limitada para executar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Vitória, Estado do Espírito Santo. Relatoria, senador Fabiano Contarato. Relatório pela aprovação. Conceda a palavra ao senador Fabiano Contarato para a leitura do seu relatório. Perfeitamente, presidente. Vou direto ao voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL 158 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão outorgada à Gazeta do Estado do Espírito Santo Rádio e TV Limitada para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado, senador Fabiano Contarato. Anuncio o item 15, projeto de decreto legislativo número 228 de 2023, terminativo, que aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação Educacional e Social de Montanha para executar o serviço de radiodifusão comunitária no município de Montanha, Estado do Espírito Santo. Relatoria do senador Fabiano Contarato. Relatório pela aprovação. Conceda a palavra ao senador Fabiano Contarato para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Vou direto ao voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL 228 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a autorização outorgada à Associação Educacional e Social de Montanha para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Montanha, Estado do Espírito Santo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente, e mais uma vez quero agradecer a Vossa Excelência por estar disponibilizando esse momento para que a gente possa relatar e aprovar esses PDLs de fundamental importância para todo o país, em especial nesses casos para o Espírito Santo. Obrigado. Muito obrigado, senador Fabiano Contarato. Anuncio o item 4, projeto de decreto legislativo do Senado Federal número 181 de 2017, terminativo, que aprova o ato que renova a autorização de outorga da rádio RCFM, Rádio Comunitária de Itambé, para executar o serviço de radiodifusão comunitária no município de Itambé, Estado de Pernambuco. Relatoria do senador Efraim Filho, com relatoria ad hoc do senador General Mourão. Relatório pela aprovação com uma emenda de redação que apresenta. Conceda a palavra para o senador Hamilton Mourão para a leitura do seu relatório. Esse é o item 4, né? 4. Indo direto ao voto aqui, presidente. Ok.
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 181 de 2017, não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a autorização outorgada à RCFM Rádio Comunitária de Itambé para executar o serviço de radiodifusão comunitária do município de Itambé, estado de Pernambuco, na forma do PDL originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte emenda de redação. Substitua-se, no artigo 1º do projeto de decreto legislativo número 181 de 2017, a denominação Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações por Ministério das Comunicações. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, senador Hamilton Mourão. Anuncio o item 5, projeto de decreto legislativo número 361 de 2019, terminativo, que aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cacimba de Dentro para executar o serviço de radiodifusão comunitária no município de Cacimba de Dentro, estado da Paraíba. Relatoria do senador Efraim Filho, relator ad hoc, senador Hamilton Mourão, pela aprovação com a emenda de redação que apresenta. Conceda a palavra ao senador Hamilton Mourão para a leitura do seu relatório. Presidente, indo direto ao voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL número 361 de 2019 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a autorização outorgada à Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cacimba de Dentro para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Cacimba de Dentro, estado da Paraíba, na forma do PDL originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte emenda de redação. Substitua-se, no artigo 1º do PDL número 361 de 2019, a denominação Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações por Ministério das Comunicações. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, senador Hamilton Mourão. Item 6, projeto de decreto legislativo número 254/2023, terminativo, que aprova o ato que renova a concessão de outorga da TV Estúdios de Brasília Limitada para explorar os serviços de radiodifusão de sons, imagens e tecnologia digital em Brasília, Distrito Federal. Relatoria do senador Efraim Filho, com relatório ad hoc do senador Hamilton Mourão. Pela aprovação, concedo a palavra ao senador Hamilton Mourão para a leitura do seu relatório. Indo direto ao voto, presidente, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL número 254 de 2023 não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão outorgada à TV Estúdios de Brasília Limitada para explorar o serviço de radiodifusão de som e imagens em tecnologia digital em Brasília, Distrito Federal, na forma do PDL originário da Câmara dos Deputados. É o relatório, presidente. Muito obrigado, senador Hamilton Mourão. Anuncio o item 7, projeto de decreto legislativo do Senado Federal, número 121, de 2018, terminativo, que aprova ato que renova a permissão da outorga da Rádio Cultura de Astorga, Sociedade Comercial Limitada, para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Astorga, estado do Paraná. Relatoria do senador Espiridião Amin, com relatoria ad hoc do senador Hamilton Mourão. Relatório pela aprovação com a emenda de redação que apresenta. Conceda a palavra ao senador Hamilton Mourão para a leitura do seu relatório. Indo direto ao voto, presidente. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 121 de 2018 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato. A 17ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 15ª reunião extraordinária e da 16ª reunião ordinária. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação dos itens de 1 a 18. Vou passar a palavra à questão de ordem do senador Carlos Viana. Presidente, bom dia a todos os senadores e senadoras, quem nos acompanha pela TV Senado. Presidente, eu sou também presidente da Comissão de Constituição e Justiça, agora às 11 horas. E tenho aqui 4 itens
com Vossa Excelência. Então, todas as vezes eu sempre concordo com a inversão de pauta e fico sempre a 1h30, 2h da tarde. Então, hoje eu gostaria de pedir aos colegas a possibilidade de... Os meus relatórios não são terminativos, então só a leitura dos relatórios para eu ficar liberado para abrir a outra comissão, se possível, presidente. Muito obrigado. Primeiro, fazer um registro, Vossa Excelência está muito prestigiado, porque tem de 18 itens da pauta, Vossa Excelência tem 4 matérias em deliberação, não está, líder? Muito obrigado. Isso até depõe contra esta presidência, porque vai acabar causando... Não, eu agradeço. Ciúmes em relação... Senador Jaime, meu presidente querido, tudo bem? Mas é porque eu sempre fico pro final, Vossa Excelência está passando na frente passando na frente Infelizmente, é verdade. Aí quando chega 2h, vamos embora. Mas obrigado assim mesmo, presidente. Ainda não. Deixa eu só fazer um informe aqui, antes de nós iniciarmos a deliberação da pauta e a decisão sobre a inversão. Conversei ontem com o presidente Rodrigo Pacheco sobre uma demanda que está posta a esta comissão em relação à sabatina de autoridades. O presidente Rodrigo Pacheco tem a ideia de fazermos este semestre 2 semanas de esforço concentrado. Ele vai anunciar mais tarde, mas me deu a autorização de que aqui na comissão, quando estivesse, já que as sabatinas serão realizadas nesta comissão, que eu pudesse informar os senadores titulares e suplentes desta comissão em relação às sabatinas de autoridades. Nós temos a indicação de um ministro para o Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos a indicação do ministro Mauro Campbell Marques, ministro do Superior Tribunal de Justiça, para Corregedor Nacional de Justiça, do CNJ. Nós temos 2 indicações para o CNMP e nós temos Conselho Nacional do Ministério Público e nós temos 2 indicações para o Conselho Nacional de Justiça. O presidente Rodrigo Pacheco, em sinal de respeito ao ministro indicado para o Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Francisco, e ao ministro Mauro Campbell Marques para o Conselho Nacional de Justiça, em um acordo com esta presidência, como nós vamos ter 2 reuniões de esforço concentrado esse semestre, ele pediu prioridade para os membros da magistratura, para o CNJ e para o TST. E vai anunciar, como é um acordo que ele tem com o Senado, de anunciar a semana do esforço concentrado para que nós tenhamos a presença da maioria dos senadores no plenário, porque nós necessitamos de votação nominal e presencial por conta da digital, da votação secreta das autoridades, que a semana do esforço concentrado será na semana do dia 19. Dia 19 é a quarta-feira da reunião da CCJ, é isso? Sim. Então é da semana de não, São João é a outra. É a outra. Essa que vai ser de esforço concentrado. É a outra, de 24. A semana do esforço concentrado de junho, presidente veneziano, tudo bem? Será 17, segunda, 18, terça, 19, quarta, 20, quinta e 21, sexta. Antes das festividades do Nordeste do São João. A semana de julho será essa, a de junho, e a de julho será na primeira semana de julho ou na segunda semana de julho, antes do recesso parlamentar. Esse é o calendário estabelecido pela presidência, portanto, nós precisávamos estabelecer o calendário do esforço concentrado para nós marcarmos a sabatina das autoridades. E nós vamos priorizar o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça na figura do ministro Mauro Campbell Marques. Então, na quarta-feira do dia 19, nós vamos fazer 2 reuniões da comissão. Uma reunião para a deliberação de autoridades, que vai ser marcada extraordinariamente de 9 da manhã até o horário necessário, para a sabatina do ministro do Tribunal Superior do Trabalho e do ministro indicado para o corregedor do CNJ,
E assim que nós concluirmos a reunião da sabatina de autoridades, nós vamos continuar em outra reunião da comissão, numa sessão deliberativa extraordinária de itens da pauta recorrente, da pauta legislativa. E vamos aguardar para o outro esforço concentrado as indicações do CNJ e do CNMP para a próxima reunião do esforço concentrado de julho. Eu tenho senador... Ô, Alessandro, senador presidente Jaime Campos. Eu quero fazer apenas uma indagação a Vossa Excelência. As indicações dos membros do Conselho Nacional de Justiça, quando será a data? Porque aqui, na verdade, Vossa Excelência anunciou aqui a indicação, a sabatina do Mauro Campos e do ministro do... Antônio Fabrício Matos Gonçalves, em TST. TST, e do Mauro Campos. Exatamente. Veja só. E dos membros do Conselho Nacional de Justiça. Tem 3 Será na próxima semana do esforço concentrado no mês de julho. Quer dizer que o presidente Rodrigo Pacheco vai definir se vai ser na primeira semana ou na segunda. Tá. Eu faço essa indagação por Vossa Excelência, porque alguns já foram indicados, me procuraram, inclusive vim aqui também com essa finalidade, para perguntar a Vossa Excelência de quando seria a sabatina, né, dessas pessoas que foram indicadas. Dentre eles, um amigo nosso de Mato Grosso, que Vossa Excelência já o conheceu, e está todos os dias pedindo... Vai ser na quinzena de julho. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Líder Rogério Marinho. Senhor presidente, em relação à questão dos trabalhos de hoje, né, Vossa Excelência já elucidou algumas dúvidas em relação à questão das sabatinas que estão represadas, né, que nós vamos ter esforço concentrado e certamente, mesmo que de forma involuntária, vai pressionar a própria pauta, né, vai impedir que projetos possam ser avaliados com a mesma, eu diria, com o mesmo cuidado, né? Nós temos aqui 18 itens hoje e, sem nenhum demérito às demais matérias, nós temos 2 itens extremamente relevantes e eu perguntaria a Vossa Excelência, né? O item primeiro da pauta, está aqui o senhor relator, o senador Moro, né, que vai falar um pouco a respeito daqui a pouco, assim que se iniciar os trabalhos. O item 2 é o item que trata justamente dos jogos, né, que tem uma enorme, eu diria, visibilidade em relação à sociedade, né, porque é um tema delicado, um tema que divide a sociedade, né, e todos nós queremos aqui discutir da melhor forma possível, né, para que não tenhamos dúvida aqui na hora em que tomarmos o nosso juízo de valor e emitirmos o nosso voto aqui em respeito à sociedade. E nesse caso específico eu perguntaria a Vossa Excelência, a primeira pergunta era se este projeto será votado hoje ou apenas será discutido e quando seria votado. E o terceiro item, que nós estamos, na verdade, aguardando o desfecho desse processo desde setembro do ano passado, são quase 10 meses, né, que é a questão do direito de oposição na contribuição assistencial. Então, houve aqui um pedido de inversão de pauta para a leitura de relatório feito pelo eminente senador Carlos Viana, quem respeitamos muito, mas eu pediria a Vossa Excelência que, ao responder nossas indagações, né, como vai ficar a ordem dos trabalhos, se veja a possibilidade, caso não seja votado o item 2, ele seja apenas discutido, que o item 3 seja o segundo item de pauta, claro que acordado com os demais parlamentares, né? Dado a importância do projeto, dado a relevância do projeto, e só para constar, isso atinge diretamente mais de 40 milhões de trabalhadores brasileiros hoje na CLT, que estão compulsoriamente obrigados a contribuir sem exercer o seu direito de oposição. Nós temos quase 3 mil ações no Tribunal Superior do Trabalho tratando do tema. É uma regulamentação necessária e urgente que este parlamento precisa fazer. Então, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse nos esclarecer a respeito de como vai se dar aqui a ordem dos trabalhos e solicitar que, se possível, o item 3 seja o segundo, caso o item 2 seja apenas para discutir. Concedo a palavra ao líder Jacques Wagner. Não, eu já tentei conversar, mas entendo os motivos do líder Rogério Marinho. Realmente fizemos um acordo aqui com Vossa Excelência, com o líder Marinho, comigo, com o senador Paim, para que fosse feita a votação hoje. Eu entrei com requerimento de pedido de adiamento, não por falta de palavra.
é porque o senador Paim está internado. É óbvio que não é vital. Eu estou só dizendo que ele me ligou e disse, olha, eu queria participar desse debate. Óbvio que não tem um projeto ainda pronto, porque as centrais sindicais, particularmente com a CNI, ainda não conseguimos chegar a um denominador comum da forma como garantir o direito de oposição. Eu só estou apresentando um requerimento em deferência, porque efetivamente ele está hospitalizado. Não é que ele está doente, ele está hospitalizado com licença médica. Então, hein? Não, então ele está internado. Ele me fez esse pedido. Eu sei que eu não estou pedindo que o senador Rogério Marinho concorde, que eu sei que já está há um tempão disposto. Eu estou trazendo porque é uma pessoa que é ativista nesse assunto e me pediu. Eu não posso deixar de transmitir aqui. Evidentemente, eu falei com o senador Marinho a respeito, que ele disse, não, fizemos um acordo, eu quero verdade. Eu estou falando que o imponderável aconteceu, dele está lá. Hein? Deixa eu fazer, Líder Wagner, me perdoe. Eu tenho um carinho todo especial pelo senador Paulo Paim. Desejo que ele tenha rápida recuperação. Mas, além de nós termos construído um acordo de procedimento, a gente não pode construir um acordo de procedimento e depois quebrar o acordo de procedimento. E o senador Paulo Paim, com todo o carinho e o seu pronto restabelecimento, que ele retorne rapidamente ao seio da sociedade brasileira, nós fizemos um acordo de procedimento. Ele não é nem membro titular, nem membro suplente da comissão. Ele participou da outra reunião porque todos os 81 senadores, que é uma decisão desta presidência, mesmo não sendo membro dessa comissão, eu costumo conceder a palavra para que todos possam se manifestar, porque eles vão poder se manifestar no plenário. E eu acho legítimo que quanto maior o debate, senador Exalci, melhor para a reflexão do conjunto da obra, do colegiado. Então eu entendo o requerimento de Vossa Excelência. O senador, eu peço que ele retorne rapidamente para o nosso convívio. Eu conheço a luta do senador Paim, todos nós conhecemos. Conhecemos o drama que está vivendo o Rio Grande do Sul, todos nós estamos solidários. Mas a gente, de novo, não pode, mais uma vez, suspender, enfim, por conta dessa... Me permita só fazer uma correção. Na semana passada, no debate, ou semana retrasada, o senador Paim estava como membro. Hoje nós tiramos ele porque ele está hospitalizado. Então, se for a votos, evidentemente que eu não ia abrir mão. Mas no dia, houve uma permuta e ele estava como membro, no dia que ele participou. É verdade. Não, é só para... Presidente, repare, eu só estou apresentando porque eu não posso deixar de apresentar um pedido. Eu não estou querendo quebrar, só estou dizendo o seguinte, fato superveniente é fato superveniente. Aconteceu a coisa do Rio Grande do Sul, ninguém queria. Aconteceu, estamos sendo que não ia virar em dinheiro para resolver tal. Eu só estou dizendo que apareceu um fato superveniente, mas acolherei a decisão de Vossa Excelência. Eu quero transmitir porque... Presidente, com a palavra o líder Rogério Carvalho. Presidente, eu vou trazer aqui, às vezes a gente está esquecendo um pouco o nosso papel como legisladores, como parlamentares, mas acima de tudo, como pessoas que têm respeito mútuo entre nós e que sabemos que os tempos, uma semana a mais, uma semana a menos, não vai mudar a realidade de um tema tão importante quanto este. Então, a presença do senador Paulo Paim, o senador que tem uma história e que goza do respeito de todos os senadores e que respeita todos os senadores, eu acho que é um gesto que a gente faz ao colega, ao senador, que nós faríamos sem nenhum problema se fosse qualquer outro, independente de qualquer posição política que estivesse sendo defendida por qualquer senador. Eu acho que cabe a gente acolher um pedido de um colega que todos nós conhecemos, nós sabemos a seriedade dele, nós sabemos o papel que ele cumpre nesta casa. Eu não vejo problema nenhum da gente adiar uma semana esse debate. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem,
A gente vai estar falando do tema 3, daqui a pouco a gente não vai conseguir deliberar sobre o primeiro e o segundo e chegar no terceiro. Vai acabar que nós estamos discutindo um projeto que nem está na ordem de discussão. Eu só fiz apresentar meu requerimento, mas se Vossa Excelência tocar o número 1, tudo bem para mim. Na hora certa... Não, líder, não. É só para a gente, se a gente não seguir, acaba que a gente vai chegar no 3 ou no 15. Matéria vencida, vamos votar. Não, ainda não. Na hora própria, no momento. Vamos começar com o item 1. Líder, Rogério, Vossa Excelência fez 3 perguntas. A primeira resposta é o item 1. O autor e o relator estão presentes. Não dá para mim não deliberar no item 1. O item 2, eu tenho um acordo construído com vários senadores sobre prazos. Tanto que nós iniciamos a discussão, suspendemos a discussão, marcamos uma audiência pública nesse intervalo entre a discussão e o encerramento da discussão e a deliberação da matéria. Fizemos a audiência pública do item 2 e, novamente, o relator ainda não está presente. Vamos deliberar o item 1. Se nós chegarmos no item 2 e o relator não estiver presente, nós vamos decidir oportunamente em relação se a gente continua com um cronograma para fazermos a discussão, e eu fiz um compromisso, mesmo adiando a votação, que eu iria conceder vista após todo esse período, inclusive da audiência pública. E eu vou cumprir meu compromisso, que nós não vamos votar em resposta ao senador Rogério Marinho, nós não vamos votar o item 2 no dia de hoje. O item 2 vai ser discutido no dia de hoje, mas não vai ser deliberado, porque eu vou novamente conceder vista do acordo construído. Só uma pergunta, eu confirmo o acordo que foi feito. Eu só lhe faço uma pergunta e um pedido ao mesmo tempo. O senhor está sendo muito benevolente, reconheço isso, mas nós temos, por exemplo, durante 30 anos aqui nessa casa, esse projeto já veio, já voltou, foi derrotado, enfim. E o senador Magno Malta, um colega nosso, é um grande entusiasta disso. Conhece, viajou o Brasil e o mundo sobre esse assunto. E ele fez uma cirurgia, até lhe mostrei, fez uma cirurgia e não vai estar aqui durante o dia de hoje. Só lhe peço uma coisa, que o senhor não encerre a discussão hoje. Esse é o único pedido que eu lhe faço para o senador Magno Malta poder participar desse debate. Faço um apelo para o senhor, se for possível. Senador Girão, com todo carinho, novamente, da mesma maneira que faço, reconheço a manifestação de Vossa Excelência. Eu já tirei da pauta naquela semana, por conta da cirurgia do senador Magno Malta. Eu entendo o motivo, mas a gente estendeu. A gente tinha feito um compromisso de 21 dias, nós já estamos 30 dias daquele compromisso. Eu vou conceder da mesma maneira vista hoje, então eu não vou conseguir aguardar o senador Magno Malta para que ele possa hoje. Nós vamos iniciar a discussão hoje, vamos encerrar a discussão hoje. Eu vou conceder vista coletiva, que foi o acordo. Adiamento da votação. Não. Eu vou conceder vista coletiva. Presidente, a vista, né, justamente para que a gente possa analisar e possa discutir. Não. Não é? Não, eu suspendi a discussão. Eu não concedi vista, não. A vista vai ser concedida hoje para a gente retornar o projeto na próxima semana para deliberar. Vai encerrar a discussão hoje. Vamos iniciar o item... Seria 12 dias. Não seriam 12 dias? O senador Rogério Marinho não conversou com o senhor? Não, líder Girão, nós vamos deliberar porque o relator chegou. Nós vamos deliberar, nós vamos discutir e eu vou conceder vista. A vista suspende a discussão só. Então, eu estou consultando o doutor Edinaldo, na verdade eu me equivoquei na colocação. Nós fizemos um acordo e eu cumpri o acordo mais do que eu me comprometi com os prazos. Mas o doutor Edinaldo está me dizendo aqui que, pelo regimento, a vista suspende a discussão. Então, era até bom o relator fazer a leitura. Ele já leu o relatório. Ele já fez a leitura. Ninguém se inscrever para falar hoje, porque vai voltar na próxima. Pode ser? Então, item 1. Turno suplementado substitutivo oferecido ao projeto de lei número 2581 de 2023. Esse projeto é terminativo, precisa de votação nominal.
Emenda do projeto. Esta lei disciplina instrumentos de proteção, incentivo e recompensa a informantes que noticiem crimes ou atos ilícitos no mercado de valores imobiliários ou em sociedades anônimas de capital aberto e altera a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, para prever obrigações às sociedades anônimas de capital aberto, a fim de garantir a integridade de suas demonstrações contábeis e financeiras. O autor do projeto é o senador Sérgio Moro, o relator do projeto é o senador Espiridião Amin. O relatório pela aprovação do projeto, na forma da emenda número 19 da CCJ, pelo acolhimento integral da emenda número 20S, pelo acolhimento parcial da emenda número 23S, pela rejeição das emendas número 21S e 22S e com as referidas adequações redacionais na forma do texto consolidado que apresenta. Em 3 de junho, foi apresentada a emenda 20S, de iniciativa do senador Isalci Lucas. Em 4 de junho, foram apresentadas as emendas número 21S a 23S, de iniciativa do líder Jorge Cajuru. Em 29 de maio, foi aprovado o substitutivo oferecido ao PL número 2581 de 2023, ora submetido a turno suplementar, nos termos do disposto do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal. Novamente, a votação é nominal. Concedo a palavra ao senador Espiridião Amin para proferir o relatório apenas sobre as emendas de 20S a 23S. Presidente, exatamente isso que eu pretendo cumprir. Então, eu pediria, como é um assunto muito complexo, e a minha intervenção vai ser a mais breve possível, porque, como Vossa Excelência falou, não vou rememorar a história do projeto. Só quero dizer que o Congresso está devendo ao Brasil, desde o escândalo das casas americanas, vamos ser bem claros, nós estamos devendo ao Brasil uma resposta legislativa. Não saiu da CPI realizada pela Câmara, e cada vez que a imprensa aborda esse assunto, senador Eduardo Braga, ela repete um jargão que bate em nós. Trata-se de um escândalo, tudo indica um crime financeiro que pode chegar a 60 bilhões de reais sem autoria. É isso que hoje se apresenta perante a sociedade brasileira. Então, este projeto tramitou por várias comissões e, enfim, o relatório que eu apresento é o mais breve possível, como disse o presidente Davi Alcolumbre. Eu vou comentar apenas as emendas apresentadas desde a última sessão. Número 1, aceito plenamente a emenda do senador Isalci Lucas. Era o pomo da discórdia na última reunião. Sua Excelência, o senador Isalci, que é profundo conhecedor de contabilidade e auditoria, apresentou um artigo que é importante. Eu considero que não é o bastante. De forma que ele, ingressando neste projeto de lei, talvez até estimule o próprio senador Isalci a apresentar um projeto para uma revisão e modernização de contabilidade, responsabilidade e auditoria. Portanto, está aceita esta emenda. E está aceita uma das 3 emendas do senador Cajuru, que foi o relator na Comissão de Segurança Pública. Mas tem todo o direito de apresentar uma emenda pertinente que está sendo acolhida parcialmente. A emenda 23S altera os parágrafos 1º e 2º do artigo 10 do substitutivo para prever 2 novas fontes de recursos. Portanto, ela é muito bem-vinda, é quase que uma emenda de redação, porque quem é que vai pagar a recompensa? Precisa de um fundo. Se alguém amanhã tiver mais uma sugestão de fonte, é bem-vinda. Isso demonstra que o projeto
recepciona e respeita os princípios da lei de responsabilidade fiscal. Se você vai criar uma despesa, tem que indicar a fonte. E a fonte está sendo ampliada pela emenda 23S do senador Jorge Cajuru. Portanto, como relator que ele foi na Comissão de Segurança Pública, ele mostra zelo e exação ao apresentar, no âmbito da CCJ, um elemento a mais para prover o fundo que vai permitir o cumprimento da lei, que é recompensar aquele que denuncia uma manobra contábil que gera prejuízo para a sociedade. Eu não vou mais falar sobre o assunto, sobre o mérito, porque o mérito já foi esgotado ao longo de todos os debates, tanto na CCJ quanto os anteriores e outros havidos também na outra casa do Parlamento. Paro por aí, presidente, para permitir, se alguém tiver dúvida ou quiser discutir, Vossa Excelência que preside. Eu cumpri a minha tarefa de ser conciso. Obrigado. Muito obrigado, senador Espiridião Amin. Coloca em discussão a matéria. Com a palavra o líder Eduardo Braga. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o nosso querido e eminente relator Espiridião Amin a respeito deste projeto. E quero aqui lembrar de que o Congresso Nacional já votou um projeto com relação à questão de delações. O que eu entendo, e aí, senador, eu dou integral razão ao que Vossa Excelência colocou, é que é inadmissível, depois de todos os fatos já narrados, depois de debates na CAI, depois de uma CPI instalada na Câmara dos Deputados, até hoje, este crime não ter autoria. No entanto, existem os mecanismos que deveriam ter esclarecido a autoria deste crime. Estes mecanismos existem na legislação brasileira. Agora, estabelecer de que a forma para esclarecer esse crime é incentivar e recompensar informantes de boa-fé que denunciem os crimes de atos ilícitos em sociedades econômicas de capital aberto é um atestado da falência do sistema de fiscalização do mercado financeiro brasileiro. Portanto, eu creio, e quero aqui dizer com absoluto respeito ao meu querido e experiente e sempre brilhante senador Espiridião Amin, de que esta CCJ, este Senado, este Congresso deveria estabelecer ações muito, mas muito esclarecedoras em relação aos mecanismos existentes para combate contra crimes financeiros nesse país. Agora, ao fazer esta ação, estabelecer de que a solução é incentivar e recompensar informantes de boa-fé que denunciem, creio que é uma demonstração da falência da instituição de fiscalização, comando e controle do mercado financeiro brasileiro. E a nossa economia é a 8ª economia do mundo. Portanto, eu creio que esta matéria, senhor presidente, precisa ser encarada por um outro viés, que nós precisamos estabelecer os mecanismos junto a Comissão de Valores Mobiliários Brasileiros, junto às autoridades do sistema financeiro brasileiro, para que nós possamos combater esse tipo de crimes existentes no país, que lamentavelmente milhares de brasileiros foram vítimas do que aconteceu recentemente no caso das lojas americanas. Continua a discussão a matéria, senador Sérgio Fernando Moro.
Só registrar aqui meus elogios ao trabalho feito pelo senador Esperidião Amin no relatório desse projeto. Esse projeto tem por base uma experiência estrangeira de proteção do mercado de valores mobiliários e de bolsa de valores, lá, por exemplo, nos Estados Unidos, com a lei Dodd-Frank. Por quê? É muito difícil descobrir essas fraudes internas, fraudes contábeis, fraudes em balanços, e muitas vezes essas companhias com as ações na bolsa acabam atraindo investidores, acionistas, mas a situação real da empresa não está ali identificada. Foi o caso aí dessa fraude das lojas americanas, né? 20 bilhões, 40 bilhões depois descobertos de falta de provisão contábil adequada, e quando isso veio à tona, gerou um gigantesco prejuízo aí a essas entidades. Claro que os sistemas de fiscalização são importantes, da própria CVM, mas eles não têm sido mostrados suficientes. Isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, ali é uma forma, aqui a gente não está falando exatamente de delação, né, vamos fazer essa ressalva, porque o informante é alguém que não participa do ilícito. Ele apenas ali vai ser protegido. Tem senador Braga, tem um filme que é bem interessante para assistir, que retrata um caso real, que é O Informante, é um filme antigo, já com Al Pacino e com Russell Crowe, que é um diretor de uma empresa farmacêutica de tabaco, que ele é um caso real, que ele sai da empresa e ele vai revelar daí publicamente que a empresa estava adicionando produtos químicos no cigarro para tornar ele mais viciante e gerar o seu mercado. E esse filme é bem interessante porque é um caso real e a indústria de tabaco faz a vida daquele informante virar um inferno. Por isso que é necessário realmente a gente ter mecanismo de proteção e até estímulos a esses informantes, ressalvando que aqui não são pessoas que participaram dos crimes, mas sim pessoas que têm conhecimento dessas fraudes, ou às vezes desses ilícitos corporativos internos, e nós temos que gerar alguns estímulos para eles colocarem. De todo modo, todos esses relatos, todas as informações vão ter que ser objeto de uma apuração. A apuração seja do órgão administrativo, uma apuração também da polícia ou do Ministério Público, com o que relatos falsos eles vão acabar sendo passados por esse crivo e não vão acabar prosperando. Então é um projeto, a meu ver, espelhado numa experiência internacional positiva. Eu passei esse projeto recentemente para análise do Banco Central, embora não tenha a ver com o Banco Central. O presidente Roberto Campos elogiou o projeto, acho que é um projeto interessante e creio que a gente avança com a proteção de algo que é muito importante para o crescimento econômico do Brasil, que é o mercado de ações. A gente protege assim os acionistas, os investidores e até mesmo aqueles que orbitam em redor dessas empresas, os fornecedores e os empregados, quando a gente gera mecanismos aí para fortalecer a integridade e a transparência da nossa Bolsa de Valores. Presidente, eu só queria, porque fui citado aqui pelo eminente senador Sérgio Moro, eu só queria fazer aqui uma colocação. Imagine uma delação que tenha uma repercussão nacional e que depois venha a se comprovar falsa e os impactos que ela terá na vida financeira de uma empresa que não cometeu ilicitude, enquanto que aquela que cometeu ilicitude não foi devidamente apurada como deveria ter sido pelos instrumentos de comando e controle do sistema financeiro. Senhor presidente, pela ordem. Na verdade, o senador Moro, quando ele fala que o informante ele não praticou crime, não está correto. O artigo 8º, ele é claro. Ele fala, os informantes que tenham concorrido para a prática dos crimes e dos ilícitos reportados não terão direito à recompensa, salvo no caso de participação de menor importância. E o Código Penal é claro, no artigo 29, quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas
penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. É o Estado declarando sua ineficiência. Esse foi um instituto importado da Operação Mãos Limpas da Cosa Nostra na Itália, entra no Brasil na Lei 8.072/90, no artigo 8º, quando na formação de banda ou quadrilha, um dos quadrilheiros denunciava os demais, ele entra como causa de diminuição de pena. Depois nós tivemos um resgate de que teve no Brasil a Lei de Proteção à Testemunha e Réu Colaborador. E agora nós estamos dando uma recompensa financeira para quem praticou um crime, declarando a ineficiência, porque na Constituição Federal, no artigo 129, quando diz que compete privativamente ao Ministério Público exercer a titularidade da ação penal pública incondicionada, o Estado avocou para si essa persecução crimes. É o Estado que tem a obrigação de coletar provas de natureza objetiva e subjetiva para responsabilizar autor, coautor ou partícipe que de qualquer forma tenha concorrido para a prática delituosa. Haja com dolo, seja o dolo direto ou indireto, haja com culpa por imprudência, negligência e imperícia. Eu não acho razoável nós aprovarmos uma autorização, um pagamento financeiro para quem praticou o crime e conceder uma informação. Se nós resgatarmos até o aspecto do cristianismo, a formação de banda ou quadrilha, ela remonta os próprios apóstolos, em que um dos apóstolos denunciou Cristo, que foi Judas, e que ali tem a sanção moral quando ele pratica o suicídio. No Brasil, na Inconfidência Mineira, Joaquim Silvério dos Reis delatando Tiradentes. Ora, nós temos que entender que essa função de apurar crime, seja autor, coautor ou partícipe, a título de dolo ou de culpa, é do Estado, por força do que determina o artigo 129, 1 da Constituição Federal. Agora, eu só quero alertar os colegas que não é verdadeiro a informação de que o informante não praticou crime. O artigo 8º, eu volto a falar, que, salvo no caso de participação de menor importância ou de celebração de acordo de colaboração ou não persecução penal com o Ministério Público. Então, esse informante também praticou o crime com menor participação, mas ele não, o Código Penal não faz diferenciação com relação a isso. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Senador Fabiano, deixa eu fazer um apelo a Vossa Excelência que sirva também para o plenário desta comissão. Eu fiz uma lista de inscrição aqui, de oradores que estão me cobrando aqui a inscrição. Vossa Excelência pediu pela ordem, ou questão de ordem, não, e defendeu, acabou que Vossa Excelência estava escrito aqui, e eu pulei o senador Omar, o senador Exalci, o senador Alessandro, que estavam, Rogério Carvalho, Marco Rogério, que estão na ordem de inscrição. Acaba dando um problema para a presidência, uma questão de ordem, que era para a gente organizar o trabalho da deliberação, da discussão na matéria, eu fico prejudicado porque eu sou cobrado dos outros que estão inscritos também. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que a gente pudesse também ao plenário seguir a ordem de inscrição. Concedo a palavra ao senador Omar Aziz. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, a fala do senador Eduardo Braga, a fala do meu querido amigo senador Contarato, era o que eu ia falar. Então, não tenho mais o que falar, eu concordo com os dois, que fala tanto o senador Contarato como o senador Eduardo Braga. Aliás, você remunerar dedo duro, você está me entendendo? É só aqui mesmo a gente está discutindo, viu, Davi? Uma matéria, esse negócio de trazer experiência não sei da onde para implantar no Brasil, agora nós estamos remunerando dedo duro. Tá? Vamos remunerar o cara, 30%. Se for 10 milhões, é 30% de ser 3 milhões. O cara fica milionário sendo cúmplice e ainda ganha dinheiro. Pelo amor de Deus, tem Polícia Federal, tem Receita Federal, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E a gente vai remunerar bandido, rapaz. E o povo brasileiro passando necessidade? Ah, para com isso, meu amigo. Essa lei aqui é para questões ambientais, para outras questões, essas multas. Não é para remunerar dedo duro. Dedo duro quem tem que pegar é a polícia, rapaz. Senador Exalci Lucas. Presidente, eu só quero parabenizar o autor, o senador Sérgio Moro, e também o relatório, agradecer ao senador Amin por acatar a emenda 20S, que é muito importante para dar mais confiabilidade às demonstrações financeiras
e também ter bastante claro a responsabilidade efetiva dos controles internos das empresas. Então, vai dar mais confiança, principalmente para os investidores. Então, eu agradecer e parabenizar, senador Amin. Senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Veja, com todo respeito às manifestações dos colegas, tenho certeza que todas muito bem intencionadas, todas muito preocupadas com excessos, com abusos, com desvios, mas de fato é preciso registrar que determinados crimes exigem ferramentas para indicação de caminhos de prova mais eficientes. Não é à toa que em vários países você tem esse tipo de ferramenta de proteção e de estímulo a denúncias de pessoas que estão envolvidas naquele ambiente e que têm acesso a informações que não são informações acessíveis externamente. Você não tem acesso externo facilitado. A polícia não pode quebrar a porta das Americanas e entrar lá para ver se o balanço está certo ou não. Tem narrativas que podem até ficar bonitas, porque elas parecem uma defesa do devido processo legal, mas são o inverso. Porque atribuem uma suposta ineficiência a quem não tem ferramentas para trabalhar. Porque vamos ser um exercício básico de racionalidade. Quem teria ferramentas para adentrar o balanço contábil das Americanas e identificar aquela fraude? Fraude que não era apontada pela empresa de auditoria, que não era apontada pelos controles tradicionais, mas que poderia ser naturalmente denunciada, marcada por algum dos vários funcionários que internamente tiveram ciência daquela realidade. Então, é um projeto que reproduz boas práticas e outra coisa também é demonizar a introdução de boas práticas estrangeiras não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, por favor. É uma prática de proteção. A gente está falando de países que são liberais, que são democráticos, que têm sistemas judiciais firmes, que aplicam grandes penas e que usam esse tipo de ferramenta porque ela é funcional. Porque o prejuízo à sociedade daquele crime é muito maior do que a eventual gratificação. E aí ainda faço um apelo, para usar uma expressão popular, que não se jogue o bebê junto com a água suja. Se o problema é a remuneração, o estímulo financeiro, que ao menos se preserve, porque são importantes no projeto, as ferramentas de proteção do informante e também de majoração de pena de crimes graves. Esse projeto não trata só de estímulo financeiro para o informante. É bom ter cautela com isso, para que não se tenha assim, esse fervor agora aqui súbito contra o projeto, sem analisar exatamente todo o seu inteiro teor. Então, peço esse cuidado aos colegas, reitero, e aí posso falar com alguma experiência prática por conta da minha profissão, sou delegado de polícia. Vários crimes exigem indicação de caminhos de prova que, eventualmente, no caso específico aqui um crime financeiro, não estão disponíveis ordinariamente para a polícia ou para o Ministério Público. É uma falácia você dizer que, não, eles podiam entrar lá. Por que não fizeram? Não tinha mecanismo. Não tem estímulo. Nós estamos, talvez, aqui militando no estímulo inverso, reforçando uma regra que no Brasil sempre foi muito vigente e forte, de que não se meta com poderoso, porque você vai se arrebentar no fim da linha. O que tenta esse projeto é fazer o contrário. Então, vamos encaminho, obviamente, meu voto pela aprovação, mas se não for aprovação, a adesão do colegiado, que ao menos se aproveite imensas partes do projeto que são profundamente meritórias e que não geram, imagino eu, nenhum tipo de controvérsia, senhor presidente. Obrigado, senador Alessandro. Senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, eu fico preocupado porque se no Brasil alguém tem um estímulo de 3 e outro oferece um estímulo de 5, porque tem 50 a perder, ou porque tem 1 bi a perder. Ou seja, vamos ver um leilão para ver quem é que vai pagar mais para o delator, ou para aquele que será o informante. O que eu acho que está faltando, e que isso também requer uma atenção do governo federal, é a Comissão de Valores Mobiliários ter a estrutura necessária para cumprir a sua função. Porque
todas essas questões, em tese, deveriam estar sendo acompanhadas pela Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. E se nós perguntarmos qual é a estrutura hoje do CVM, nós vamos ver que ela é insuficiente para dar conta de regular este mercado do tamanho que do tamanho que ele tem hoje no Brasil. Então, é fundamental, e aqui eu estou do lado do líder do governo no Senado Federal, o senador Jacques Wagner, nós precisamos dar uma atenção especial à CVM. Ela precisa se qualificar, ampliar sua capacidade técnica, ampliar os seus quadros, para que possa dar conta da sua função. Assim como o Banco Central precisa ampliar o número de técnicos, voltar a fazer auditoria, fiscalização, para acompanhar o funcionamento do sistema monetário e do sistema financeiro nacional. Então, o que nós precisamos é parar com essa história de Estado mínimo, certo? De Estado mínimo, e ter o Estado do tamanho que dê conta das suas responsabilidades. Esse Estado mínimo faz com que o CVM vire nada, que o Banco Central vire nada, que as agências como a ANM não sirva para nada, que uma série de outros órgãos de extrema importância e que poderia estar ajudando a gerar riqueza, emprego, seriedade no mercado de capitais e no mercado de produção de ativos reais neste país, e não está acontecendo por conta desse debate de Estado mínimo. Aí a gente vem compensar com aumento de pena, com recursos extraordinários para dar conta da tarefa que o Estado não deu, porque está submetido a tal austeridade que obriga a ter um Estado mínimo. Nós precisamos fazer um debate mais sério nesse país sobre como esse Estado vai funcionar e qual é o tamanho que esse Estado precisa ter, quais são as carreiras de Estado que precisam ser remuneradas lá em cima, pagamento como tem que ser, para que a gente possa ter esse país funcionando e garantindo que a economia funcione e que a gente saia de 8ª para a 5ª, para a 6ª economia do Brasil. Obrigado. Senador Marcos Rogério. Senador Sérgio Moro pediu a palavra, vou conceder a Vossa Excelência para que faça rapidamente as ponderações. Só porque foi citado ali o projeto... Só um minuto, senador Moro. Capítulo 5 do uso da palavra. O parágrafo 3º. Da discussão de qualquer proposição, artigo 273... o orador só poderá falar uma única só vez por até 10 minutos. Mas eu vou conceder a Vossa Excelência porque Vossa Excelência foi citado. O projeto que não participou do crime. Aí, residualmente, se acontecer, o projeto dá um tratamento como isso vai ser resolvido. Mas se ele participou de algum ilícito, ele vai responder ali, salvo se ele depois fizer um acordo, aí vai seguir outra legislação. É apenas essa referência. Agora, sim, a gente tem canal de denúncia anônima na polícia, 197, e ninguém defende que isso seja eliminado. É importante, como foi bem colocado aqui pelo senador Alessandro, que seja protegido. E não tem como aumentar o número de fiscal universalmente, né, para entrar dentro das empresas e ficar vendo todos os livros, vendo o que está acontecendo. Precisa ter mecanismos internos que promovam a integridade, e esse projeto visa exatamente esse. O setor privado ser a primeira muro contra fraudes corporativas, estimulando que eles mesmos se ajustem e estimulando que eventuais irregularidades sejam comunicadas ao poder público. É somente isso. Pela ordem, senador Alessandro Vieira. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Apenas para comunicar ao senhor relator, senador Espiridião Amin, eu estou apresentando uma emenda supressiva para que se retire o artigo 8º, 9º e 10º, salvo engano, a equipe está acabando de redigir, para que se suprima o estímulo financeiro. Questão de ordem, senhor presidente. Compreendo, mas é melhor que eu tenha pelo menos a proteção. Ô, senador Alessandro... Só um minuto. Regimentalmente,
o parlamentar pode apresentar a emenda até o término da discussão. Exato. Então cabe o que o senador Alessandro está falando. Nessa linha, porque eu já tenho uma emenda nesse sentido que está colocando os informantes que tenham concorrido para a prática dos crimes e dos ilícitos reportados não terão direito à recompensa. Eu acho que é isso, contempla essa emenda. Não, veja, essa será uma decisão do nosso relator. O que eu estou buscando aqui é um consenso. De fato, a experiência internacional aponta proteção e estímulo financeiro como ferramentas poderosas no combate ao crime. Mas se o colegiado entende que o estímulo financeiro é negativo, que ao menos se tenha a proteção. E a gente avança. O que não pode é paralisar e jogar fora um bom projeto. Deixa eu fazer uma ponderação antes de passar a palavra ao relator da matéria. São 4 emendas que já foram apresentadas. São 4 emendas que foram apresentadas e o relator já apresentou o parecer. Acolheu algumas em parte, outras rejeitou na sua integralidade. Se o senador Espiridião Amin, ou o senador Alessandro, ou o senador Fabiano, que já apresentou a dele, que não foi acolhida pelo relator, eu posso votar o projeto todo e votar em separado essa emenda. Pois é. É terminativo. Eu voto a emenda. Concedo a palavra ao relator. Eu acho que nós não devemos desconsiderar as colocações que foram feitas. Por isso, eu gostaria de oferecer uma alternativa que permitisse, com lealdade, votar sim ou não ao projeto e, eventualmente, depois a destaques. Pois é, então eu quero antecipar, mesmo sem falar com o autor, que o tema merece, de minha maior consideração, eu vou comentar 2 emendas objetivas sobre o assunto. Número 1, ninguém pode deixar de considerar que nós já instituímos a delação premiada há muito tempo. Ou seja, aquilo que o meu amigo Omar Aziz fala de premiar o dedo duro, isso já existe no ordenamento jurídico do mundo. Nem vou falar dos países totalitários, onde o prêmio vem depois de uma tortura. Então, delação premiada não está sendo criada agora. Não. E o próprio anônimo, até vou sugerir uma leitura. A Praça e a Torre. Ferguson, Niall Ferguson. Ele representa a Praça de Siena, na Itália, e lá no canto da praça, senador Marcelo Castro, tem um buraco, que era onde o delator depositava a delação, oral ou escrita, porque teoricamente tinha alguém para escutar. Isso na Idade Média. Tem que mandar o Omar ir atrás desse cara urgente. Pois é, ele tem que começar lá a bater. É na praça, lá tem corrida de cavalo e feira. É um lugar belíssimo. Na Grécia e Roma, ou seja, a delação premiada e a delação anônima é um recurso da humanidade, não da polícia ou do Ministério Público ou da Justiça brasileira. Então não vamos revogar isso. Não? A Bíblia, inclusive, senador Jacques Wagner, principalmente no Antigo Testamento, em números o senhor vai encontrar que a comunidade judaica reunida delatou um sujeito que foi buscar lenha para aquecer a sua tenda e Deus de Israel mandou apedrejá-lo. Tá? Quer dizer, isso faz parte da humanidade, a delação. Então não foi criada nem pelo autor, muito menos pelo relator. Agora, só para concluir, eu tenho 2 emendas que podem satisfazer minimamente as 2 colocações. Uma do senador Cajuru, que reduz de 30... Como foi? O senador Cajuru. Que reduz de 30% para 10%, até 10%, o valor
da recompensa. Como é uma conversa com o Omar Aziz, Davi Alcolumbre pediu a mim, essa turma sabe o que é pedir desconto. Então, é um desconto. É um recurso do mercado de Istambul, do mercado de Damasco, do mercado de Tel Aviv. É uma proposta que eu não tinha considerado, mas eu acho que ela pode ser considerada e aprovada para satisfazer este detalhe. O segundo é a questão do informante que é réu. Eu acho que a emenda do senador Fabiano Contarato, esta especificamente, quer dizer, quem participou do crime não pode ser premiado. E se ele tiver contas a responder, ele vai responder aí. O senador Moro tem razão. Ou se ele tiver condições, se ele tiver que sofrer persecução penal, isso é problema do Ministério Público, não da nossa. Então, só complementando aqui, deixa eu só fazer a proposta do senador Fabiano foi tirar a remuneração. É isso. Sabe por quê? O senador Esperidião, senador Esperidião, a minha emenda é excluir remuneração financeira. Hoje, na Lei de Proteção à Testemunha e Réu Colaborador, que é a Lei 12.850 de 2003, no artigo 4º, não permite remuneração financeira a delator. Não permite. Então, nós estamos aqui inovando. A lei de proteção à testemunha, ela prevê perdão judicial, redução de pena, substituição do nome, substituição de pena restritiva de direito. Você tem aqui redução da pena em até 2/3 ou perdão judicial. Ela não tem recompensa financeira. Então, a minha emenda ela é simples. Ela só fala, os informantes que tenham concorrido para a prática do crime ou de ilícito não terão a recompensa financeira. Ela está em consonância com a Lei 12.850, que não estabelece o pagamento de remuneração para réu colaborador ou delator. Só para esclarecimento, presidente. Senador Alessandro, essa emenda do senador Fabiano contempla... Eu gosto mais da dele do que da minha, mas tem um problema aí de compreensão lógica. Veja, ele está verbalizando uma coisa e, ao final, concluindo outra. Ele está verbalizando que não terá direito à indenização quem for réu, então os demais terão. É isso? Não, o texto, vamos ser bem claros. Não, o criminoso, a pessoa que concorrer, não terá direito à recompensa financeira. O texto com o qual eu concordo, senador Alessandro... Só um minuto aqui que eu quero... O texto com o qual eu concordo é o texto escrito, não o falado. Eu concordo com o texto escrito. Senador, não vale mudar o texto. Aliás, essa frase é uma frase que consta de uma biografia emérita de alguém que deve ter inspirado a cruzada do senador Girão contra o jogo. Vale o escrito. É uma biografia, né? Deixa eu fazer... Vale o escrito. Eu concordo com a emenda escrita do senador Fabiano Contarato e com a emenda 22S do senador Cajuru. Mas vai voltar de novo a remuneração, que ele não quer remunerar. Não. Essa é a ideia. Pois é, mas o relator vai incluir no texto agora? Não, vou acolher duas coisas. A emenda do senador, se não for mudar. Só atenção aqui, para ver que nós vamos ter que votar nominalmente aqui. O senador Contarato apresentou a seguinte emenda. Os informantes que tenham concorrido para a prática dos crimes ou dos ilícitos reportados, mesmo que minimamente, não terão direito à recompensa. Logo, a recompensa existe. É a sua. Pode ligar aí, Moro. Liga aí, pode perguntar. Dá licença. Eu tô com essa dúvida também. Eu estou acolhendo esta. Mantenha a emenda para os demais, tira os que participaram do crime. Isso. É isso aqui. Bom, vamos fazer assim. Vou repetir. Vale. Só um minuto, que é o texto que o relator vai acolher. Vale o escrito.
O escrito diz: os informantes, parágrafo 4º, os informantes que tenham concorrido para a prática dos crimes ou dos ilícitos reportados não terão direito à recompensa. É isso que é isso? Eu concordo, senador Eduardo. Mas está acolhendo a outra que está diminuindo para 10%. E a outra emenda... Não. A outra emenda... Que não é do informante. Por uma questão de precedência, eu vou acolhendo o Cajuru. Só um minuto, Amir. Só atenção aqui, um minutinho, porque ele vai fazer vai acatar as emendas agora e eu vou botar para votar nominal sem destaque. As emendas, a emenda 22S do senador Cajuru altera o parágrafo 1º do artigo 8º para reduzir o percentual da recompensa financeira paga ao informante de boa-fé para até 10% do valor das multas aplicadas e dos recursos recuperados ou do valor do produto do crime ou do direito que tiver sido recuperado. Ou seja, você vê que o mercado de Istambul, Damasco e Tel Aviv funcionou. Um desconto, viu, Bitar? Baixa de 30% para 10%, todo mundo concorda. E eu concordo também. Pronto. Já acolhi. Portanto, eu acolho as duas emendas. Feito o registro. Em casos, vale o escrito, Eduardo Braga. Feito as ponderações, está registrado nas notas taquigráficas o acordo construído. O relator da matéria aqueceu com a emenda do senador Exalci, já apresentada no relatório, no substitutivo, e aqueceu agora integralmente com a emenda proferida pelo senador Fabiano Contarato, com a sugestão do senador Alessandro Vieira, e acatou a emenda do senador líder Jorge Cajuru. É isso? O senhor vê que chegou o Eumano Ferrer. Está aí atrás do senhor. É o velhinho trabalhador. O velhinho trabalhador já pacificou o ambiente. Uma salva de palmas para o Eumano Ferrer. Consulto os senadores e as senadoras se podemos realizar uma única votação para o substitutivo apresentado com as emendas no termo do parecer proposto pelo senador Espiridião Amin. Liga o microfone. Emendas 22S do senador Cajuru Nasser e a emenda 24S de autoria do senador Fabiano Contarato. Subscrita pela mesma emenda do senador Alessandro Vieira. E apenas, senador, a emenda do senador... Para facilitar, eu retiro a emenda. Ele retirou essa daí. Retirei para facilitar o acordo. Eu acho que a solução ficou boa. Então, um prêmio para o Eumano Ferrer. Foi ele que inspirou a nossa pacificação. Muito obrigado. Em votação substitutiva em turno suplementar, com as emendas apresentadas e acolhidas pelo relator, nos termos da manifestação em plenário. Está registrado também nas notas taquigráficas o acordo construído. Dá para iniciar aqui? A votação é nominal. Não. Deu errado aqui. Obrigado pela condução, tá? Meu objetivo não era tumultuar. Eu entendi. Só um minuto que eu vou iniciar a votação aqui. Só um minuto. Já mandou para lá? Iniciar a votação. O presidente está... Agora. Pronto, já. As senadoras e os senadores já podem votar. Abriu agora, Eduardo.
enquanto os senadores e as senadoras... Olha, ei, a mim, chegou o Omar. Não, a gente estava te procurando. Não faça isso, foi feito um acordo. Votou não? Vai ser o único não. Mas fica aqui para votar outro. Olha, a mim vai mudar o voto. Me perdoa, Irajá. Deixa eu aproveitar, pedir atenção aqui do plenário. O senador Irajá fez uma ponderação. Queria agradecer a ponderação de Vossa Excelência e, com muito carinho, registrar a presença do nosso querido senador, o velhinho trabalhador, Elmano Ferrer, uma figura extraordinária, meu candidato a vereador em Teresina, sou cabo eleitoral do Elmano, já vi a propaganda nas redes sociais. Quero lhe cumprimentar, senador Elmano, pela coragem, pelo espírito público, pelo novo recomeço de Vossa Excelência, que muito contribuiu com o Senado da República. Nós, o senador Irajá, obrigado, Irajá, pela lembrança da gente fazer esse registro a um colega nosso senador, vai ter enxurrada de votos, que nos ajudou aqui. Eu vou pedir voto lá. Se me liberar, eu vou lá pedir voto. Tem que fazer uma pesquisa. Mas agradecer, Exalcir, a todos os colegas por poder fazer essa manifestação, senador Marcelo, pela lembrança do senador Irajá, do nosso carinho, Elmano. Carinho eterno, gratidão pela sua lealdade, por tudo que você contribuiu com o Senado da República, por tudo que você contribuiu com o Estado do Piauí, por tudo que você contribuiu com o Brasil e que vai continuar contribuindo com Teresina, se Deus permitir o povo confiar com a sua eleição para vereador da capital. Sucesso, conte com a gente. Estamos aqui sempre para lhe acolher, lhe receber e lhe valorizar, porque você merece. Você é um ser humano extraordinário. Seja bem-vindo ao Senado da República, a sua casa. Posso encerrar a votação? Eu vou te dar presente do Glauco Lima. O senador Marcos pediu para esperar. Senador Seif. Ele já vota aí. Tem não, tá? Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Cadê ele? Aí, ó. Parabéns, senador Espiridião Amin. Unanimidade. Aprovado o substitutivo em turno suplementar nos termos do parecer. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. O senhor vai fazer qual? O 2. Item 2, projeto de lei número 2234 de 2022, não terminativo. Dispõe sobre a exploração de jogos e apostas em todo o território nacional, altera a lei número 7.291 de 19 de dezembro de 1984, revoga o decreto-lei número 9.215 de 30 de abril de 1946 e dispositivos do decreto-lei número 3.688 de 3 de outubro de 1941, lei das contravenções penais, e da lei número 10.406 de 19 de janeiro de 2002, Código Civil. Autor, deputado federal Renato Viana,
Relator da matéria, o nosso querido senador Irajá. Relatório é favorável ao projeto, com a emenda de redação que apresenta e contrário às emendas de número 1 a 4. Algumas observações. Foram apresentadas 33 emendas à matéria. Estão dependendo de relatório as seguintes emendas. Emendas número 5, de autoria do senador Jorge Cajuru. Emendas número 6 a 12, de autoria do senador Messias de Jesus. Emendas número 13 a 15, de autoria do senador Ângelo Coronel. Emendas número 16 a 18, de autoria do senador Messias de Jesus. Emendas 19 a 29, de autoria do senador Alessandro Vieira. Emendas número 30 a 32, de autoria do senador Messias de Jesus. Emenda número 33, de autoria do senador Jorge Cajuru. Na 8ª reunião ordinária realizada em 24 de 4 de 24, foi lido o relatório. Em 9 de 5 de 24, foi realizada audiência pública para instrução da matéria. Em 15 de 5 de 24, foi apresentado o voto em separado do senador Eduardo Girão, contrário ao projeto. Conforme acordo com os membros desta comissão, esta presidência concede vista coletiva nos termos regimentais. Item 3. Projeto de lei número 2830 de 2019, terminativo. Modifica o artigo 283-A da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452 de 1º de maio de 1943, para estabelecer que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgão de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, BNDT, depois de transcorrido o prazo de 15 dias da citação do executado, se não houver garantia do juízo. O autor do projeto, senador Stevenson Valentim, o relator do projeto, líder Rogério Marinho. O relatório é pela aprovação do projeto, com a emenda que apresenta. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais. Em 4 de junho de 24, foi apresentado o relatório reformulado pelo senador Rogério Marinho. Informo que esta matéria trata-se de votação nominal. Concedo a palavra ao senador Rogério Marinho para proferir o relatório. Presidente, só queria saber se Vossa Excelência vai submeter a votos o requerimento que eu fiz em função do senador Paim. Eu fiz um requerimento de adiamento. Está vendo regimentalmente? Aqui o cara me liga. Este requerimento de adiamento, pela informação regimental, a gente coloca em deliberação ele, eu vou colocar em deliberação no momento da discussão. Agora eu estou passando para o relatório, ser apresentado o relatório pelo relator da matéria. Concedo a palavra ao relator Rogério Marinho. Senhor presidente, antes de entrar no relatório, eu pergunto a Vossa Excelência se é regimental ainda haver adiamento nesse momento, né? Se já foi concedido vista, já foi feito um acordo. Né? Antes de ler aqui, basicamente, o relatório. Só um minutinho, líder. O Supremo vai decidir se proíbe demissão sem justa causa. Deixa eu fazer aqui, senador líder Wagner. Eu estou consultando aqui o doutor Edinaldo. Na verdade, o requerimento de Vossa Excelência, e eu reconheço que ele tem amparo regimental, mas há uma construção em relação a esse assunto que nós o fizemos nas últimas 4 semanas. Essa é uma matéria que está sendo discutida há pelo menos 9 meses na Comissão de Assuntos Sociais, onde lá o senador Paulo Paim é o relator da matéria e o presidente é o senador Humberto Costa. E esse problema foi chegado a esta comissão a partir deste relatório e deste projeto de lei número 2830 por conta de inúmeras reuniões daquela comissão que não foram colocados para deliberação o projeto que está tramitando lá.
De fato, o último acordo que nós construímos foi para que a gente pudesse deliberar na reunião de hoje. Foi feito as ponderações aqui em relação ao senador Paim, eu fiz o meu registro, e eu queria solicitar a Vossa Excelência que nós pudéssemos fazer o entendimento e Vossa Excelência, com um conjunto de senadores, pudesse em outro momento discutir esse assunto já deliberado nesta comissão e encaminhado para o plenário. Queria pedir a Vossa Excelência, se fosse possível, dentro do acordo e da construção que nós fizemos ao longo dos últimos 30 dias sobre esse assunto, pedir a Vossa Excelência que pudesse retirar esse requerimento, porque se nós fôssemos deliberar 30 dias atrás, a gente não tinha feito o acordo para 3 semanas depois votar a matéria. Só um apelo que faça a Vossa Excelência para a gente manter o espírito dos acordos e dos entendimentos construídos. Presidente, repare, eu quero só que Vossa Excelência entenda, e por isso eu pedi vênia aqui ao senador Marinho, que eu não estou pedindo por mim, não. Por mim, eu cumpro minha palavra. Graças a Deus, temos construído essa relação aqui. Eu fiz questão de trazer à baila o assunto que uma pessoa internada me pediu. Se Vossa Excelência colocar em votação, for derrotado, tudo bem, mas se Vossa Excelência está me fazendo um apelo, como eu acho que ao longo da minha vida aqui terei que fazer alguns apelos ao presidente da CCJ, eu fico com esse crédito com Vossa Excelência. Muito obrigado, líder Wagner. Eu agradeço Vossa Excelência. Eu quero registrar também e peço que os senadores que construíram o entendimento possam entender a grandeza do gesto do líder Wagner. Eu quero cumprir com o que eu me comprometi e nós adiamos por 3 sessões a votação dessa matéria, por isso que está sendo, e por isso que eu fiz o apelo para ser deliberada hoje, e eu agradeço, líder, a Vossa Excelência a oportunidade de retirar o requerimento proposto por Vossa Excelência, porque ia caber a esta presidência deferir ou não a votação nominal deste requerimento, e eu fico muito sensibilizado com o gesto de Vossa Excelência de não transferir a esta presidência, mais uma vez, a responsabilidade unilateral de decidir se nós íamos... Foi bom, ficou tudo bem. Ele ficou com muito crédito agora. Concedo a palavra ao líder Rogério Marinho. Agradeço, senhor presidente, em especial aí a compreensão do líder Jacques Wagner, que honra o acordo que fizemos aqui. E é importante, antes de entrarmos no mérito do processo em si, deixar claro que esse é um assunto que foi exaustivamente discutido desde que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, em meados do ano passado, que decidiu, num voto prolatado e acompanhado em acordo pelos demais membros daquele colegiado, que a contribuição assistencial, e eu chamo a atenção dos senhores, que é devida por ocasião da celebração dos acordos ou das tratativas que são feitas entre os sindicatos e os de empresários e de trabalhadores, é uma remuneração que é devida, e houve a ampliação desse conceito que ela seria devida pelo conjunto dos trabalhadores, inclusive os não sindicalizados. Isso é que é importante prestarmos atenção. Então, hoje a taxa de sindicalização no Brasil é menor do que 10%. Então, nos acordos e convenções coletivas, a taxa assistencial normalmente era cobrada dos trabalhadores sindicalizados. A partir desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso foi ampliado para o conjunto dos trabalhadores. Nós temos hoje pouco mais de 40 milhões de trabalhadores com CLT. Isso significa que nós temos potencialmente 40 milhões de trabalhadores que passaram a contribuir para os sindicatos sempre que houver um acordo ou uma convenção coletiva. Bom, dito isso, nessa mesma decisão, o Supremo Tribunal Federal assentou que, em respeito à Constituição, era garantido o direito de oposição. Então, esse é o conjunto da decisão. De lá para cá, e eu estou falando aqui de pouco mais de um ano, nós temos até o dia 18 de março de 2024, não fiz ainda uma atualização, no Tribunal Superior do Trabalho, 2.423 processos sobre o tema. Eu vou chamar a atenção dos senhores, tá? Pela falta de regulamentação do tema. Tem
423 processos no TST, fruto da decisão do STF de setembro de 23, pelo qual o ministro admite, por maioria de votos, que pode haver cobrança de contribuição assistencial, inclusive aos não filiados. Isso chama-se incidente de resoluções por demandas repetitivas. Ou seja, se nós, o parlamento, não fizermos o nosso papel e regulamentarmos o direito da oposição, o TST o fará, no vácuo ou na omissão, né, do Legislativo Federal. Existem exemplos de que maneira isso está se dando. Nós estamos falando aí de uma série de tratativas feitas entre os sindicatos e os seus filiados, na grande maioria das vezes, a revelia da vontade dos seus associados ou não associados, porque, como eu frisei anteriormente, menos de 10% da população economicamente ativa que está na CLT é filiada a um sindicato. Exemplos. Sindicato de Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo, SINDEP, começou a cobrar R$ 35,00 de contribuição assistencial por mês e foi dado um prazo de apenas 10 dias, em 3 e 2 de janeiro deste ano, período que geralmente os trabalhadores gozam férias com suas famílias, para que se exerça presencialmente a carta de oposição ser relevada ao sindicato. Outro exemplo. Sindicato dos Trabalhadores de Mercado de Capitais no Estado de São Paulo, por sua vez, firmou um acordo para cobrar 3% do salário mensal, limitado a R$ 720,00 por mês de cada empregado, e segundo a convenção coletiva firmada. Os trabalhadores que quisessem se opor deveriam entregar carta de oposição pessoalmente na sede do sindicato até o dia 25 de março. Existe aqui mais de 30 notícias, eu falei 12 aqui, a respeito da diversidade com que essa cobrança é exercitada. E lembre-se que o antigo imposto obrigatório era um dia de trabalho por ano. Aqui está se cobrando um percentual que muitas vezes extrapola isso sem nenhuma regulamentação. O que é que nós propusemos? E o que isso está gerando, senhores? Filas extensas, prazos restritos, horários inoportunos, situações desgastantes de chuva e sol para reivindicar a retirada da cobrança, horas de espera, taxas abusivas, decisões por assembleia de baixíssimo quórum, redução do horário de atendimento, comparecimento presencial compulsório, insistência inconveniente e inoportuna de minoria organizada quando comparado ao quadro de empregados não associados, porque muitas vezes isso é imposto em assembleias onde menos de 1% do total de trabalhadores está presente, entre várias outras obstruções e constrangimentos. Nós entendemos que há sim a necessidade de que os sindicatos que são pertinentes, que exercem o seu papel, que representam de fato os trabalhadores, sejam remunerados. Mas nós temos também que seguir a Constituição e a própria decisão do Supremo Tribunal Federal para resguardar o livre associação, a livre associação e o direito de oposição de quem achar que não se sente representado, uma vez que isso vai ser subtraído de forma coercitiva do seu salário, dos seus alimentos, do sustento de sua família. Então, o que nós propusemos, além do projeto original, e aqui eu quero saudar o senador Estício Valentim, né, que nos propõe aqui um prazo para pagamento, né, das ações que foram fruto de trânsito em julgado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, de 15 dias, que é um prazo bastante razoável, inclusive já está assegurado pela jurisprudência daquele tribunal. Aliás, nos chamou a atenção a respeito do tema o senador Alessandro, e a gente contempla aqui no nosso relatório o fato que nós estamos estabelecendo uma série de mecanismos para permitir que o trabalhador que queira exercer o seu direito de oposição, assegurado pela Constituição e pela decisão do Supremo Tribunal Federal, tenha a possibilidade de fazê-lo sem os constrangimentos que nós já elencamos anteriormente. Isso certamente fortalece os sindicatos que de fato fazem o seu trabalho. Nós somos um país, nunca é demais lembrar, que temos mais de 17 mil sindicatos, sem dúvida nenhuma um recorde mundial. Então, aqueles sindicatos realmente organizados, representativos, que exercem o seu papel, terão a possibilidade de fazerem o seu convencimento para os seus filiados, para que eles possam livremente, de espontânea vontade, fazer a sua contribuição para o fortalecimento desses sindicatos. Então, é essa a ideia que nós propusemos, e é bom lembrar que
Nós passamos quase 6 meses na Caixa tentando votar esse projeto. Entendo a posição do senador Paim, que é evidente faz um papel, né, em defesa das teses que acredita e que defende, mas utilizando as questões regimentais impediu que nós pudéssemos votar o tema lá. Tivemos a oportunidade de fazer o debate, inclusive em audiência pública, presidida pelo próprio senador Paulo Paim, onde as centrais sindicais estiveram representadas e as patronais também. Tivemos a possibilidade de ouvir diversos setores a respeito desse tema e chegou a hora de votarmos. Aqui existe uma série de outros argumentos que nós poderíamos aqui esgrimir, mas esse é um tema que eu não tenho dúvida que foi incorporado pelo conjunto dos senhores senadores, pelo fato de ser um tema caro à sociedade brasileira, em especial aos trabalhadores assalariados que estão sobre a égide da CLT. Os meses de março, abril, maio, são os meses que habitualmente existem os acordos e as convenções coletivas. Então, se nós ficarmos adiando indefinidamente a resolução desse tema e abrirmos mão de fazermos o nosso papel de regulamentarmos essa situação, né, e o que nós propomos aqui, inclusive, é permitir que o trabalhador possa exercer o seu direito de oposição, levando em consideração os instrumentos que a própria inovação tecnológica proporciona, ou seja, ao invés de ficar numa fila, você poder encaminhar através do e-mail, através de um correio eletrônico, né, devidamente instrumentalizado pelo próprio sindicato e pela empresa. A proteção dos dados, a vedação de cobrança de taxas pelo envio de boletos, essa cobrança ser feita uma única vez por ano, como é o próprio acordo ou a convenção coletiva, já que está vedado o direito da ultratividade. Então, nós pedimos aos nossos pares que votem favorável ao relatório. Agradecemos aí a colaboração de todos aqueles que contribuíram para o processo, em especial ao senador Stevenson Valentim, que é o autor do projeto original, né, e aqueles que nos ajudaram a construir isso. E eu não tenho dúvida que nós estamos aqui ajudando, né, para que os trabalhadores possam, de fato, se sentindo representados, contribuírem para o esforço que os sindicatos necessariamente têm que fazer na contratação das suas respectivas consultorias abalizadas para fazerem a negociação com mérito, com condição, com estatura, com legitimidade e defender o direito dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Coloca em discussão a matéria. Primeiro, senador inscrito, senador Jacques Wagner. Bom, eu queria pedir vênia ao senador Marinho, Rogério Marinho, e pedir a atenção dos colegas, porque a matéria não é, me perdoe, tão simples assim. Minha origem é movimento sindical. Eu fui do Sindicato dos Petroquímicos do Estado da Bahia e tenho orgulho de dizer que fui a primeira categoria, por minha proposição, o primeiro sindicato a assinar um acordo coletivo fora das normas legais, que é a relação direta entre capital e trabalho, que todos defendemos. Então, eu fiz essa assinatura, infelizmente depois tive que vir ao Supremo Tribunal Federal, ganhei a lide contra o sindicato patronal, que depois, um fato superveniente, que foi o plano Collor, eles disseram simplesmente não iam cumprir. Eu digo, mas amigo, nós assinamos um acordo, dizendo que independente de lei, nós teríamos entre nós esse código de relacionamento. Bom, o empresário não topou, nós viemos aqui e ganhamos no pleno do Supremo Tribunal Federal que acordo feito é acordo para ser cumprido. Só estou dando esse exemplo, porque muitas vezes eu vejo todo mundo, não, temos que ter a liberdade e a autonomia. Pero não muito, depende como as coisas lhe interessam. Então, estou dizendo um caso concreto. Segundo, senador Marinho, o Supremo Tribunal Federal, quando falou do direito de oposição, ele não falou que o direito de oposição está na não pagamento da chamada taxa assistencial. E nós temos que pegar a evolução disso.
nós tínhamos o imposto sindical contra o qual eu lutei minha vida inteira, que eu sempre disse que a gente tem que bancar pela negociação ou pelo associativismo, e derrubamos o imposto sindical, que tinha para empresários e empregados, para os sindicatos de empresários, para as confederações e para a confederação de coisas. Quando caiu o imposto sindical, que era uma obrigatoriedade, naquela época os sindicatos cobravam 3 taxas. Não vou dizer 3 taxas, 2. Uma, porque a associação é livre, se é associado de um clube, você paga a mensalidade do clube, isso é outra coisa. Aí se tinha o imposto sindical, se tinha a taxa confederativa. Quando cai o imposto sindical, o Supremo já tinha se pronunciado que a assistencial não podia ser generalizada, porque havia uma generalizada que era o imposto sindical. Quando caiu o imposto sindical, simplesmente porque, senador Marinho, nós precisamos da democracia dar sustentabilidade aos 2 lados da negociação, e não a um só. E por que eu estou falando isso aqui? Que eu queria que os colegas senadores prestassem atenção. Como se fala, quero economia do mercado desde que não seja no meu quintal. Senador Marinho, eu lhe pergunto, como é que os sindicatos patronais ou as confederações patronais, CNI, CNC, se sustentam? É com a contribuição das empresas? Não, não é, senador Marinho. Eles se sustentam com o disposto na lei do Sistema S, que diz que, a título de gestão deste fundo do Sistema S, que é de alguns bilhões, a Confederação dos Empresários tem direito a cobrar 4%, 5%, 6%. E eu quero passar para o senhor senador aqui os números, porque aqui está se falando do quintal dos outros. Mas não está se falando, não estou falando de Vossa Excelência, estou falando dos empresários que não querem que cobre. Porque eles dão o direito de oposição. Houve agora uma eleição da CNI. Quem perdeu a eleição da CNI pode deixar de pagar a contribuição do Sistema S? Não, pois Vossas Excelências sabem do Sistema S quando vai direto para a Confederação Nacional das Indústrias, dinheiro com o qual ela se sustenta, vão 200... Você me deu um papel pior do que o outro. Vai 4%. Sabe quanto é, senador Esperidião, a mim, que vai para a CNI? Do dinheiro do Sistema S, que não é optativo. Todas as empresas têm que... Vossa Excelência é contador e sabe disso. Vai para o custo do Brasil. Vão 270 milhões de reais por ano para a CNI, saindo do Sistema S a título de gestão do bolo do Sistema S. Isso aqui é só pegar nos comprovantes. Isso aqui não é mentira. Vou dizer para a CNC, no caso da CNA, no ano passado, foi 147 milhões. Pelo amor de Deus, não me diga que o dinheiro é dos empresários. Por isso que o Paulo Guedes tinha um olho comprido. Pois é. Vou agora falar da CNC, Confederação Nacional do Comércio, 145 milhões. E houve também uma transferência de 230 milhões. Eu só quero que Vossas Excelências entendam o que eu estou falando. Eu estou dizendo que o sagrado direito de oposição, senador Marinho, não é garantido para as empresas. Alguns falam, é preciso que tenha pelo menos 50% da categoria. Eu quero saber qual é a reunião da CNI que reúne 50% das empresas que são filiadas aos diversos sindicatos. Não existe isso. Quando ele decide as coisas, numa reunião onde vai o presidente de cada federação das indústrias. No entanto, no caso dos trabalhadores, se quer que tenha 50% presente na Assembleia para poder valer a votação. Senhores, eu só quero saber se nós queremos matar por inanição a organização sindical dos trabalhadores dentro de uma democracia, ou se a gente quer preservar isso. É sindicalizado quem quiser, aí paga o sindicato. Se o valor está alto, senador Marinho, é uma discussão que está sendo travada hoje. Hoje está sendo travado na CNI, por acaso o presidente da CNI é baiano, por acaso está na China, por isso que foi interrompida a negociação, está sendo discutido hoje.
ao longo desses dias. Por isso eu pedi o adiamento. Porque nós estamos aqui substituindo os atores principais. Os atores principais são empresários e empregados. Eles estão sentados negociando. Eles estão sentados negociando para saber como é que vão arbitrar eventuais exageros, senador Marinho. Eu quero logo dizer antecipadamente que concordo com a sua posição e disse para quem assessoria os sindicatos de trabalhadores. Se o imposto sindical era um dia de trabalho, como é que se cobra mais de um dia de trabalho? Um dia de trabalho é 3,33% do salário mensal e não do bolo do ano inteiro. Tem acordo comigo com isso? Na minha opinião, se havia um imposto sindical que era um dia, como é que a taxa assistencial vai ser superior? Agora eu pergunto a Vossas Excelências, há uma reunião de condomínio, vai quem quer. Se delibera uma taxa extra para poder fazer uma reforma do prédio. Alguém não vai na Assembleia do condomínio e depois diz, eu não vou pagar? Pode não pagar quem não foi na Assembleia? Quem votou branco e nulo na eleição, pode dizer que não aceita quem ganhou a eleição? Eu vou repetir, senador Marinho, nós estamos tratando desigualmente as duas partes que sentam numa mesa para negociar. Estou falando com a experiência da minha vida inteira do movimento sindical, com orgulho que foi lá que eu aprendi o que eu estou fazendo aqui. Foi lá que eu aprendi a buscar consenso, a entender o argumento dos outros, a sentar no lugar dos outros. Eu só estou pedindo vênia aos colegas para dizer duas coisas. Os atores estão sentados negociando. Não seria de bom tom, nós aguardarmos a decisão entre empresários e empregados? Agora, senador Marinho, pelo amor de Deus, não me diga que é um constrangimento alguém ter que entregar uma carta ao sindicato. O constrangimento é ter que ir no setor de pessoal da empresa para dizer que vai contribuir na taxa assistencial. Aí é constrangimento, porque a relação é de poder demitir e da necessidade de se manter empregado. Agora, Vossas Excelências estão querendo que alguém vá afrontar a alguns empresários que têm uma cabeça mais antiga, que acham que o sindicato tem que ser morto, para entregar uma carta? Alguém faz opção pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço? Em tese é optativo. Você entra na empresa, quer trabalhar, vai assinar a opção pelo Fundo de Garantia? Não, então você não vai ser empregado. Vossas Excelências estão achando que constrangimento é chegar num sindicato para entregar a carta? E não é constrangimento ter que chegar no setor de pessoal que pode lhe demitir para dizer eu vou contribuir para o sindicato? Por isso que eu estou dizendo, eu acho que a democracia depende das partes funcionárias. O contraditório, o sistema e a oposição. Se a gente vai matar os sindicatos, ok. Esse território, senador Marinho, caminha para uma coisa pior. Porque quando você não tem interlocutor organizado, a tendência é a esbórnia. É bom ter um sindicato organizado. O direito de oposição, senador Marinho, está garantido na inscrição de uma chapa e disputar uma eleição. Eu era oposição ao sindicato e ganhei a eleição. E fui presidente do sindicato. Esse é o direito de oposição. Agora, me dizer que a taxa de assistencial não pagar é o direito de oposição, me perdoe, mas não é. E vou repetir, esses números que eu mostrei aqui estão na contabilidade de cada uma das confederações. O sistema S, que não é optativo, não tem direito de oposição, quem perdeu a eleição para a CNI continua contribuindo, pega 4 a 5% do bolo e transfere 270 milhões de reais para a sobrevivência da Confederação Nacional da Indústria. Pega outro tanto para a Confederação Nacional do Comércio e outro tanto. Eu não estou dizendo que está errado, eu só quero paridade. Se alguém tem isso de um lado, como é que não vai ter do outro, gente? Era o que eu queria colocar e, por fim, só lembrar. Quem defende a liberdade e autonomia sindical estão sentados à mesa. Eu estou transmitindo porque conversei ontem com a direção da CNI, negociando como arbitrar os exageros eventualmente que existam. E isso está sendo negociado. Nós vamos atropelar os atores para impor a eles o que tem que ser feito. Me perdoe, isso para mim não concorre para a liberdade e autonomia sindical nem pela democracia. Presidente. Não, senador, só um minuto.
Presidente, só como eu fui citado como contador, eu quero esclarecer. Não, quero esclarecer, que ele está confundindo as coisas. Mas Vossa Excelência está escrito. Essa é uma coisa, a contribuição é outra. Vossa Excelência está escrito, vai falar no momento oportuno, senão vai começar o negócio Perdoe, senador Isalci, quando eu falei de contador, é só para dizer que isso aqui está na contabilidade de cada confederação, não foi para... Mas é diferente, eu estou dizendo o sistema S é uma coisa e contribuição é outra. Não, mas ele só quis falar... O sistema S é quem alimenta os sindicatos, senador. Só pera só um instantinho. Eu estou escrito. Está escrito. Senador Márcio Bittar. Senhor presidente, escutando a fala do líder e da sua origem, eu conheço essa história, é a minha também. Líder do movimento estudantil. E eu sei como é que são feitas as assembleias. Não todas, mas a maioria. Eu poderia aqui falar mais politicamente sobre o caso. Se fosse para falar mais politicamente sobre o caso, eu diria que nós todos sabemos que quase todo esse movimento sindical do Brasil é coordenado, é instrumentalizado por um aspecto ideológico no Brasil. E é indiscutível que esses recursos, eles acabam indo para uma militância política apoiando esse aspecto, que é a esquerda. Mas o argumento que eu quero utilizar, e aí eu quero saudar o ex-presidente Michel Temer e o ex-deputado, hoje senador da República, Rogério Marinho, porque tudo que é imposto é ruim, então deveria se evitar ao máximo, porque foi naquele governo que houve a corajosa reforma trabalhista. Então veja, o Congresso Nacional, que traduz a vontade da população brasileira, já se manifestou sobre isso. Na verdade, por um mecanismo muito utilizado que se perde aqui, se recorre ao Supremo, esse assunto voltou à baila. Mas o Congresso já tinha votado, já tinha aprovado uma reforma trabalhista, dizendo claramente que ela não aceita que o sujeito pague uma contribuição se ele não deseja pagar. O argumento de que existem exageros em função do sistema S, e eu sei que existe, e por isso que disse ao ex-ministro Paulo Guedes, Peridiomim, que quando ele dizia que queria mexer com isso, ele contava com o meu apoio, mas depois acabou sendo, enfim... Mas se tivesse sendo votado aqui hoje, alguma coisa que deixasse mais claro que uma empresa vai contribuir se quiser, ela teria meu apoio. Quando nós... Então fica aqui registrado, hoje, senador Rogério Marinho, meus cumprimentos. Já falei isso várias vezes nos particulares. Estou aproveitando esse momento para dizer, para ficar registrado. Parabenizo o ex-presidente Michel Temer, Vossa Excelência, que tiveram essa coragem. Agora, presidente Davi, quando nós discutíamos a reforma tributária, eu dizia que se dependesse de mim, aquela contribuição obrigatória para o sistema de previdência pública acabaria. Por uma razão simples, claro que não podia acabar de um ano para o outro. O salário é meu ou não? Se o salário é meu, eu deveria ter o direito de fazer opção. Ora, se eu começo a trabalhar e entendo que para mim é melhor fazer uma previdência privada, é um direito meu. Ora, se eu defendia isso na reforma trabalhista, e até teve um estudo nacional dizendo dessa tese em 20 anos, o que dizer sobre esse tema? É a mesma coisa que penso. Então, eu não tenho dúvidas que esse assunto, ele é, na verdade, um grande tema, porque ele separa, e não tem como fugir disso, ideologicamente, duas correntes. Uma que acha e que recorre ao Estado, e na minha visão, chamando o Estado para onde ele não deveria entrar, e a outra que acha que deve prestigiar, privilegiar a liberdade individual. Não tem liberdade coletiva, tem liberdade individual. Essa pode garantir a liberdade coletiva. Por isso eu entendo, primeiro que o Supremo não invalidou. Na decisão dele, nós estamos reformando a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Nós estamos agindo em sintonia com o que eles decidiram. Só que o que eles decidiram precisa ser normatizado. E é isso que nós estamos fazendo agora. Então, em resumo e em síntese, presidente Davi Alcolumbre, o que propõe o relator é dizer o seguinte: faz o evento, faz a assembleia, faz o acordo coletivo, mas tem que deixar com muita facilidade aquele funcionário, aquele trabalhador que não queira pegar, repito, do seu salário, ou não é dele, ou não é meu o salário. Então, aquele que não quiser, ele tem a facilidade para não contribuir, porque, afinal de contas, a iniciativa é dele, o salário é dele. Por isso, eu parabenizo o relatório e já adianto o meu voto a favor da aprovação do relatório feito pelo senador Rogério Marinho. Próximo senador inscrito, senador Jorge Seife. Senhor presidente, bom dia, senhor, senhoras e senhores senadores presentes, quem nos acompanha pela internet. Senhor presidente, a discussão sobre cobrança compulsória da contribuição social, especialmente na questão dos sindicatos brasileiros, é muito complexa. E a reforma trabalhista de 2017, que extinguiu essa obrigatoriedade da contribuição social, já trouxe várias mudanças e impactos no cenário sindical do país. Primeira coisa, eu acho que é inegável, inclusive pelo líder do governo, o senador Jacques Wagner, que o número de sindicatos que existem no Brasil, se somar todos os sindicatos do mundo, não chega à metade. Isso não é natural, isso não é normal. Isso é a demonstração que a proliferação desses sindicatos, em grande parte, sem eficácia ou sem representatividade, tem sido um problema, visto que muitos desses sindicatos não representam adequadamente os interesses de suas categorias e muitos existem apenas para financiar seus dirigentes. E falta eficiência e capacidade, inclusive intelectual e política, para propor políticas públicas, é uma crítica comum. É inegável, senador Jacques Wagner. Ou é normal a gente ter 17 mil sindicatos e aqui na Argentina 100 e pouco, e na Europa, em países, 10, 12 sindicatos? Não é normal. Isso é uma máquina de dinheiro, virou uma máfia, virou um negócio de chegar compulsoriamente, botar muitas vezes um funcionário, um trabalhador que nem sabe onde é a sede e ser descontado no salário dele. Absurdo. E outra coisa, corroborando com as palavras aqui do senador Márcio Bittar, historicamente, senhor presidente, muitos sindicatos têm ligações estreitas com o partido de esquerda e utilizam recursos de contribuição social para financiar eventos políticos, partidários, campanhas políticas, que é uma questão controversa porque desvia a finalidade, né, desses recursos sindicais, que deveriam ser usados para a defesa dos interesses dos trabalhadores, né? Em 2017, quando isso se tornou opcional, nós tivemos drásticas reduções de greves e manifestações que muitas vezes terminavam em invasões e quebra-quebra, ou eu estou mentindo? Diminuiu a politicagem, inclusive vários comícios de alguns candidatos da esquerda foram 100% esvaziados, que não tinha mais mortadela, não tinha mais cafezinho, não tinha mais pagamento de ônibus, ou eu estou mentindo? Reduziu a politização das atividades sindicais, e a liberdade de contribuição foi garantida por essa reforma. Um direito de escolher se deseja ou não contribuir para os sindicatos, que é um avanço na liberdade individual, senhor presidente. E, para finalizar, qual é a minha defesa, a minha proposição? E parabenizo aqui o senador Stivelson Valentim e o senador Rogério Marinho pela autoria e relatoria. O que eu defendo, senhor presidente? Livre associação e sindicalização. Se você quer ser sindicalizado, pois você opte. Livre contribuição. Uma vez que você se sindicalizou e esse sindicato precisa se manter financeiramente, contribui livremente. Direito à oposição, saída e baixa dos sindicatos. Ou seja, você tem o direito de falar, esses caras me representam, eu quero participar ativamente dessa atividade. E, lógico, aqueles que não o quiserem, tem que estar livre de taxas, multas
e descontos. Fui sucinto, senhor presidente. Ó, tinha 10 minutos, vou dar 5 minutos e meio aí para o senhor de presente. Obrigado. Senadora Zenaide Maia. Senhor presidente, colegas senadoras e senadores, na verdade, isso são duas partes totalmente desiguais. Já se falou aqui de leis, de tudo. Isso vai ser o quê? Uma mãe de família, porque está dizendo que é um direito de liberdade individual. É fácil falar de liberdade para quem tem muitos recursos. Ela vai estar só com o patrão, o filho com fome. Por favor, colegas, é claro que ela vai fazer qualquer acordo. Uma contribuição assistencial. Outra coisa, essa história da reforma trabalhista, eu não vou discutir porque esse já é um efeito. A reforma trabalhista com o trabalho intermitente, na verdade, é o trabalho intermitente análogo ao trabalho de escravidão. Você é contratado como trator, reta escavadeira. E isso não ficou só no trabalhador braçal, não. As universidades privadas demitiram seus professores para contratar por hora aula. Esse povo não tem descanso de final de semana, não tem férias, não tem 13º e nunca vão se aposentar, gente. Por que o crescimento do sindicato? Porque a maioria são os trabalhadores. Eu aqui não quero nem entrar nesse mérito, mas o mérito Brasil é deixar o pai e a mãe de família de frente para o patrão, que é quem define o salário dele, e ela vai negociar sim, porque a mãe e a maioria dos pais fazem qualquer acordo para não chegar em casa e ver seus filhos com fome. Esse é um Senado que eu acho que a grande maioria são de patrões. E a gente tem que entender, tem que defender. A defesa das empresas são tão grande aqui que nada contra, mas nós terminamos de aprovar aqui proteção e incentivo de informantes para que contribua para delatar para o mercado financeiro, imobiliário, seja que for, não ter prejuízo. Agora, por favor, isso é esmagar. Brasil, aqui está sendo votado que para o pai e para a mãe de família, trabalhador que ganha no máximo o salário mínimo, vá negociar com seu patrão. E ela vai sim, pode se preparar porque o assédio moral vem, como era antigamente dos senhores de engenho, com as mulheres negras. É isso que vai acontecer. Trabalho análogo à escravidão. E pedir para a Zenaide, mãe e avó, votar em algo tão cruel, não é. As duas partes se sentam com uma desigualdade assustadora. E eu não estou aqui contra nada, votei agora com esse projeto. Protegendo o mercado financeiro, imobiliário. Agora, a vida dos trabalhadores que ganham no máximo o salário mínimo, não, porque não vai ter mais nem a contribuição sindical. Já registro aqui meu voto não. Quero aqui parabenizar o projeto inicialmente do senador Stevenson, que na verdade era uma proteção. Ao invés de protelar o pagamento por 45 dias, teria 15 dias para o patrão quando julgado as contas. Agora, querer dizer que está ajudando e que o individual, cara, nós somos coletivos. E outra coisa, eu não me acostumo aqui dizer que está defendendo política. Como não defender política se o nosso salário é decidido aqui politicamente? Nossas horas de trabalho é decidido politicamente. E com que idade vamos nos aposentar? O que está sendo votado aqui, em resumo, é a mãe e um pai de família trabalhador que não vai ter nem sindicato, nada para defender. Vai ser ela e o patrão com todos os direitos. Voto não.
Só pedir que todos são sempre muito bem-vindos aqui, mas não cabe nem manifestação a favor ou contra da galeria da comissão. Então, queria pedir, com muito carinho, a todos os nossos convidados que pudessem permanecer no plenário da reunião da comissão, mas que pudessem evitar manifestações a favor ou contra após a fala de um membro do Senado da República nesta comissão. Próximo senador inscrito, senador Exalci Lucas. Presidente, primeiro eu quero fazer aqui alguns esclarecimentos, como contador, inclusive. Eu já fui presidente de sindicato patronal e de empregado, então conheço bem essa realidade. O Sistema S, a contribuição do Sistema S, não tem nada a ver com contribuição, seja do empregado, seja do empregador. São coisas distintas. O Sistema S tem lá, já definido, as obrigações onde serão aplicados os recursos. Agora, de contribuição social, assistencial, imposto sindical, da mesma forma que os empregados têm, as empresas também têm. A empresa, se ela quiser sindicalizar para um sindicato patronal, ela tem que pagar. Parte vai para o sindicato, parte para a federação e parte para a confederação. Da mesma coisa dos trabalhadores. Tem nada a ver com o Sistema S, o Sistema S é outra coisa. Agora, o sindicato patronal, se ele não tiver uma atividade que justifique realmente, não é, a manutenção do sindicato, as empresas não se filiam. Quantos sindicatos patronais não tem várias empresas que não são filiadas? Exatamente porque ele só filia se o sindicato realmente proporcionar para as empresas alguma coisa que justifique a contribuição. Os empregados, a mesma coisa. Se o sindicato está fazendo um bom trabalho em favor do trabalhador, eles vão se filiar normalmente, vão contribuir normalmente. Agora, é exatamente igual das empresas, não tem diferença nenhuma. Sindicato de empresas, se a empresa não é obrigada a sindicalizar e nem contribuir. Agora, o sistema é o mesmo. O Sistema S já é contribuição definida em lei para a formação, que é o caso do SENAC, SENAI, e assim o SESI e SESC é para serviço social. Está definido isso, não tem nada a ver com negociação coletiva com contribuição do Sistema S. Então, era só para reforçar isso. Os sindicatos precisam demonstrar a sua capacidade de trabalho para convencer tanto a empresa quanto o empregado a se filiar e contribuir. É isso, simples assim. Agora, se o sindicato não produz nada, não faz nada, o empregado tem o direito de não contribuir. É isso que diz a lei. Ninguém está dizendo aqui que o empregado não vai contribuir. Se o sindicato está fazendo um bom trabalho, uma boa negociação, ele vai contribuir espontaneamente. A mesma coisa a empresa. Se o sindicato empresarial estiver trabalhando bem, a empresa vai se filiar. Se ele não está fazendo nada, a empresa não vai se filiar e não vai contribuir. É exatamente isso. Não tem nada a ver com o Sistema S. Era só isso, presidente. Senador Sérgio Moro. Falar bem rapidamente, presidente, aqui, endossando a posição do senador Rogério Marinho, elogiando pela relatoria do projeto, assim como o senador Stevenson. O princípio maior é que é a liberdade de associação. E quando se estabelece essa contribuição sindical, que passa na prática a ser obrigatória, já que o direito de oposição ele é muito difícil de ser exercido, na prática está se obrigando o trabalhador a se filiar ao sindicato. Ninguém quer enfraquecer os sindicatos são importantes aí na negociação trabalhista, mas nós também não podemos forçar o trabalhador a se sindicalizar, a se filiar, que é a consequência dele contribuir obrigatoriamente. Então o projeto, ele apenas aqui estabelece um mecanismo através do qual o trabalhador pode, de fato, exercer o seu direito a se opor, a se associar compulsoriamente a um sindicato. Nós estamos valorizando aqui um princípio maior da nossa Constituição Federal, que é o princípio da liberdade. E existe a questão do trabalhador, que muitas vezes ele é hipossuficiente, então ele precisa ter esses mecanismos facilitados. Não é tão simples assim ele fazer a oposição pelos meios atuais. Nós temos visto até, inclusive, matérias jornalísticas várias apontando uma série de constrangimentos a que são submetidos os trabalhadores que querem
eventualmente se opor, como, por exemplo, prazos exíguos, filas gigantescas. Então, estamos apenas aqui garantindo a liberdade. Em relação às contribuições das entidades patronais, de fato, cabe um questionamento, né, como foi colocado aqui pelo senador Márcio, que esse sistema S há muito tempo vem sendo também discutido se isso é o melhor sistema. Agora, essas contribuições patronais, pelo menos, também são direcionadas a outras atividades, como é a formação da mão de obra, não apenas aí a fortalecer essas entidades para a negociação coletiva. Mas se fosse colocar um projeto para discutir a obrigatoriedade ou voluntariedade dessas contribuições, eu não teria nenhum problema também em entrar dentro desse debate. O princípio maior aqui é a liberdade e o projeto é meritório. Eu adianto aqui meu voto favorável ao relatório do senador Rogério Marinho. Senadora Tereza Leitão. Obrigada, senhor presidente. Eu também fui dirigente sindical, base sindical, de trabalhadores da educação pública, educação básica do meu estado. Fico muito contemplada com toda a intervenção feita pelo nosso líder, Jacques Wagner. Eu vi muita gente aqui dizer que também foi de sindicato, que sabe o que é sindicato. Vi também leituras diferenciadas da concepção sindical. Vi muitos senadores, inclusive no argumento, dizer que sindicatos são ligados à esquerda, sindicatos são partidos de esquerda. E vi também senadores felizes, porque os seus sindicatos, por exemplo, foram desfiliados da CUT, que é a maior central da América Latina, numa conversa democraticamente. E se aceita, porque são várias as centrais sindicais que existem no nosso Brasil. O movimento sindical é diverso, com várias concepções sindicais, inclusive entre os campos, né? E se convive com isso. Eu vejo também uma certa confusão entre contribuição sindical de filiados, essa é só para quem livremente se filia, e a taxa assistencial, que é uma taxa eventual, que é cobrada de acordo com a campanha ou os acordos coletivos. Para nós do setor público, são campanhas salariais. Nós não temos dissídio, tudo é na política, e se assina o acordo. A parte privada tem os dissídios e tem, não é, as convenções coletivas. Isso não leva à filiação automática, pelo amor de Deus. Isso é uma inversão total de um conceito. A filiação sindical é livre, individual e atestada por uma assinatura de uma ficha de filiação. Não existe filiação automática. O que está se propondo na emenda, a meu ver, senador, posso concluir? Sim, tá certo. O que está se propondo na emenda, que, para mim, ela contamina o projeto, é uma emenda alheia ao conteúdo do projeto, é uma intervenção do empregador na vida sindical. Isso é tudo que há e que foi derrubado, né? Depois que os sindicatos passaram a ter uma vida livre do Estado. O empregador é quem deverá informar por escrito da contribuição sindical a ser cobrada pela entidade sindical que representa a categoria. Ora, essa entidade sindical, ela tem uma direção, ela tem as suas responsabilidades, ela tem um estatuto. Por que esse empregador vai fazer esse papel, senador? Não lhe compete esse papel, não lhe compete. O empregador cuide das coisas atinentes ao empregador.
O sindicato cuida das coisas atinentes aos empregados. Vão se relacionar, fatalmente vão se relacionar. Vão se relacionar em processos negociais, vão se relacionar em acordos coletivos, vão se relacionar na atividade laboral, tudo isso existe. Mas a emenda está propondo, a meu ver, uma intervenção patronal no sindicato disfarçada. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É uma matéria tão rica de conceitos, é uma matéria tão rica de procedimentos, que eu acho que, embora ela também seja relacionada à CLT, como é a emenda do projeto original, ela devia ser retirada. A gente deveria aprovar o projeto sem essa emenda, com um compromisso, como disse o senador Jacques Wagner, de fazer uma outra discussão sobre esse tema, uma discussão com mais fôlego, uma discussão mais focada, e não uma discussão que a gente espera, inclusive, por posicionamentos, consensos ou dissensos das partes envolvidas, que estão discutindo isso fora do parlamento, e a gente se antecipa com algo que pode depois se tornar inócuo, pode depois a gente ter que rever. Então, eu faria esse apelo: retira-se essa emenda, aprova-se o projeto com o compromisso de que esse tema possa voltar a ser debatido em outras circunstâncias, como fruto, inclusive, desse processo de debate que está havendo entre os empregados, entre as confederações de empregadores, entre os sindicatos, que é um tema recorrente. E não é um tema recorrente por ilações que são feitas, não. É um tema recorrente porque a vida dos trabalhadores, o acordo coletivo benéfico, ele não atinge só os filiados, não. A taxa assistencial, inclusive, tem esse caráter pedagógico, porque ninguém exclui de um reajuste quem não é filiado. Vem um reajuste, é para toda aquela base sindical. E os sindicatos, quer queiram ou não queiram os juízes, os sindicatos têm função social. E numa democracia, senador Rogério Marinho, eles são vitais, inclusive para se entender a relação entre o empregado e o empregador. As normas de respeito, não é só o Sistema S, nem o empregador que faz proposta ou projeto de formação, não. Os sindicatos também fazem. Também fazem. Dizer que a taxa assistencial, que o dinheiro do sindicato é desviado para a atividade A, B ou C, é de uma irresponsabilidade muito grande. Eu estou dizendo ao senhor, porque eu fui presidente do maior sindicato de servidores públicos do meu estado. E se eu tivesse qualquer mácula na minha vida de dirigente sindical, eu não teria saído da presidência do meu sindicato para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, porque a base é exigente com seus dirigentes, talvez mais do que a base dos empregadores, talvez até mais. A nossa vida tem que ser reta e limpa. Não vou, de forma nenhuma, concordar com qualquer tipo de ilação sobre os destinos e a execução dos recursos que os sindicatos arrecadam, seja pela livre contribuição de quem quer se filiar e paga por mês, seja pela execução da taxa assistencial. O problema é muito maior. Por isso que eu acho, senador Rogério, por tudo o que Vossa Excelência acumulou com essa emenda, que a gente faça um outro debate, que a gente gere um outro projeto, que a gente espere o resultado dessa mesa de negociação que está ocorrendo, para poder a gente continuar, né? Cada um fazendo a sua função, a função do empregador, a função do empregado, a função do sindicato patronal, a função do sindicato de trabalhadores. E com isso a gente pode contribuir muito para o aperfeiçoamento da democracia. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo senador inscrito, líder Efraim Filho.
Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, aqui o debate, meu amigo senador Márcio Bittar, volta às atividades, presidente, depois de passar por um pequeno procedimento cirúrgico, retorna ao nosso convívio aqui, seja bem-vindo, nosso ilustre representante do Acre, aqui na nossa comissão. Mas, presidente, eu acredito que os argumentos aqui já foram postos. Tantos argumentos são válidos do ponto de vista pró e contra, cada um tem a sua visão de mundo. E a minha posição aqui é favorável à oposição do relator, o senador Rogério Marinho, porque dois temas me chamam a atenção, e são dois temas objetivos, né? Eu escuto, mas vamos aos fatos. Por que é que no Brasil se tem 16 mil sindicatos, enquanto o segundo país onde existem mais sindicatos é os Estados Unidos, com 191. A Argentina, outros países aqui vizinhos, bem menos. Então, ou nós somos muito bons, ou está algo errado. Então, acho que é o primeiro argumento objetivo nesse sentido. Segundo argumento objetivo, o Brasil é campeão disparado em número de ações trabalhistas. Nós temos, eu procurei o dado aqui no Google, acho que vou encontrar, estava aqui no meio dessa busca, mas rapidamente alguém pode também ver, algo como o Brasil tem 3% dos trabalhadores do mundo e tem 96% das ações trabalhistas, algo mais ou menos nesse sentido. Não quero aqui cravar a exatidão dos números, mas então quer dizer que tem alguma coisa errada nessa representação. Nós temos 16 mil sindicatos no Brasil, Estados Unidos é o segundo país com 130 ou 170, algo assim. E nós temos 96%, mais de 90% das ações trabalhistas no mundo. Então acredito que esse modelo é um modelo equivocado, perpetuá-lo, fazer seguir adiante não é o caminho adequado e eu acredito que tem que ser repensado e tem que ser reavaliado. Especialmente, e aí eu acredito que o projeto traz uma posição valorosa, que é o direito de opção. De eu não querer ser sindicalizado, de eu não querer pagar a taxa e de me ser dado esse direito de eu poder fazer essa comunicação virtual, por mensagem, cravar, porque o inverso acontece, né? Hoje se faz citação judicial por correio eletrônico. Você é citado num processo judicial por e-mail. Olha só, até por WhatsApp. Então, quer dizer, eu acredito que esse direito ao cidadão deve ser dado, a manutenção dos bons sindicatos, daqueles que prestam seu serviço adequadamente, né, que são capazes de conquistar a confiança, né, do trabalhador para que o veja representado nas disputas e nas conquistas, né, os valores, presidente. Os valores que tem aqui, eu fiz um levantamento rápido aqui também, ultrapassam aqui, salvo engano aqui, os 550 milhões de reais, 55 milhões de reais, é muito recurso, tá certo, colocado. Então quer dizer, para se ter 16 mil sindicatos, se mostra que realmente o negócio é valioso com essa obrigação. Então, contrário a essa obrigatoriedade, tá certo? A favor da manutenção dos sindicatos, da permanência, da liberdade dos sindicatos poderem, né, pela opção do trabalhador, continuar a representá-los, mas contrário à obrigatoriedade e vendo, né, uma distorção do sistema brasileiro atual, eu acompanho o entendimento do senhor relator Rogério Marinho. Próximo senador inscrito para discutir a matéria, senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse é um tema importante e eu queria fazer algumas brevíssimas ponderações, né, de modo muito especial e respeitosamente, a par do que trouxe aqui o eminente senador Jacques Wagner. E a força dos argumentos do senador Jacques Wagner é a expressão daquilo que ele viveu historicamente, né, na militância sindical, como dirigente sindical, como alguém que conhece o sindicato por dentro. E em boa parte do que Vossa Excelência aqui expôs aos conjuntos dos senadores, não há controvérsia. A questão que nós temos que observar aqui é de fundo. E aí,
revisitando aquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a questão da taxa assistencial, eu pensei apenas um trecho, porque é a partir daqui que a argumentação a favor ou contra esse projeto se estabelece. Portanto, aspas, portanto, deve-se assegurar ao empregado, o direito de se opor ao pagamento da contribuição assistencial. Fecha aspas. Deve-se assegurar ao empregado o direito de se opor ao pagamento da contribuição assistencial. Em resumo, a fundamentação que trouxe aqui o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, e que também foi acompanhado por maioria, pelos seus pares, em sede de um recurso que revisou a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, porque inicialmente os não sindicalizados não poderiam ser compelidos a pagar, e aqui, reconhecendo efeitos infringentes, portanto modificativos, ampliou-se para acatar a cobrança para aqueles não sindicalizados. Ele deixa claro que o efeito modificativo da decisão anterior foi de que as contribuições assistenciais não se confundem com a contribuição sindical, que tinha natureza tributária. E essa cobrança, como todos nós sabemos, deixou de ser praticada a partir de 2017, com a reforma trabalhista, cujo relator aqui está, o senador eminente, senador Rogério Marinho. Então, o trabalhador, ele não pode, à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal e a par da inovação legislativa que nós impusemos, ele não pode ser compelido, obrigado a arcar com a obrigação financeira de que ele discorde. Então, a lei, repito, a lei acabou com a contribuição sindical obrigatória. Acabou com o imposto sindical. Não pode, portanto, voltar por via indireta. E é o que está acontecendo. A taxa assistencial não é e não pode ser compulsória. Já decidiu o plenário do Supremo Tribunal Federal. Não tem natureza tributária. Não é encargo legal. Ela tem natureza, presidente Davi, tem natureza retributiva. Porque ela é específica para financiar determinadas situações. Não é compulsória. E não pode ser compulsória, já que pode ser exercido o direito de oposição. Ora, e o direito de oposição é coletivo ou individual? Está na ementa da decisão do Supremo Tribunal Federal. O trabalhador. O trabalhador não é o coletivo. O trabalhador é o indivíduo. E eu vou além. A questão é como exercer o direito de oposição. E aqui situamos o projeto que estamos a discutir. Como está hoje, isso é uma mera possibilidade, é uma ficção jurídico-legal. Na prática, atropelam. Não acontece, não há exercício de direito de oposição. O direito de oposição, repito, não é coletivo. Não se trata de maioria ou minoria. Eu vou repetir para consignar. O direito de oposição não se trata de maioria ou minoria. Direito de oposição é personalíssimo. É do trabalhador. Outra coisa, e aqui chamo a atenção ao nobre líder Jacques Wagner, para respeitosamente divergir pela força dos argumentos apresentados por Vossa Excelência e pelo respeito que tenho a Vossa Excelência, tenho que divergir com o fundamento da Carta da República, a Constituição de 88. O salário é verba alimentar. Pelo menos 3 dispositivos constitucionais, de forma direta, de forma objetiva, assim cravam. Portanto, impenhorável, mesmo com as ressalvas oriundas desses tempos mais modernos. O argumento de que clube ou condomínio não cabe. Você não pode impor ao funcionário, ao trabalhador, que mude de profissão,
que mude de emprego por discordar dessa ou daquela cobrança. Mas quem está num condomínio, se desagrada do acordo ou da convenção coletiva, ele pode mudar de apartamento, ele pode trocar de condomínio, mas não se pode fazer quando a Constituição abriga como garantia fundamental o salário com natureza alimentar. Portanto, é algo que carece de uma proteção maior, de uma proteção ampliada. Então, e o STF, ele já pacificou o entendimento de que é livre o exercício da profissão, sem amarras, sem condicionantes. Não tem que ser sindicalizado. Não há necessidade de ser sindicalizado. O STF garantiu essa possibilidade. O mesmo STF que, e na verdade não é o STF que garantiu, é a Constituição que assim determinou. E ele deu aplicação à Constituição Federal. Agora, esse mesmo STF, ao reconhecer o cabimento da contribuição assistencial sindical, ele vai dizer que com o mesmo direito que o sindicato tem de cobrar, tem o trabalhador de se opor a esta cobrança. Então, com toda a vênia, com todo respeito aos nobres pares que pensam de forma diversa, eu, senhor presidente, vou votar aqui o relatório do senador Rogério Marinho para reafirmar aquilo que o Supremo Tribunal Federal já o fez lá, consagrando o sagrado direito de oposição. Coletivo? Não. Individual. Portanto, a minha posição é favorável ao projeto do senador Rogério Marinho, com o direito claro, objetivo de oposição ao trabalhador quanto à contribuição assistencial. Próximo senador inscrito, senador Carlos Viana. Obrigado pela gentileza da inscrição. Eu quero chamar a atenção dos senhores senadores e senadoras sobre a pouca visão de futuro que nós temos em relação ao nosso país e as mudanças que estão acontecendo no mundo. Há pouco eu comentava ali na Comissão de Ciência e Tecnologia os dados que nós temos hoje no Brasil e que mostram que a nossa nação, nosso país, em médio e longo prazo, é um país insustentável. Por quê? Nós temos 58 milhões de pessoas no Bolsa Família, que não vão sair, vão para a Previdência. Nós temos 32 milhões de aposentados que vão se tornar 43 milhões nos próximos 15 anos. Nós temos 15 milhões de servidores públicos, 5 milhões de jovens que não estudam nem trabalham no Brasil. Isso já nos dá 110 aproximadamente milhões. Metade da população brasileira. Nós temos 30 milhões de pessoas que declaram imposto de renda e 7 milhões de empresas que contribuem. Esses 30 milhões de pessoas que contribuem imposto de renda no Brasil, a maioria ganha abaixo de R$ 3.500 por mês. Então nós estamos num momento em que, ao contrário da gente incentivar as novas formas de trabalho, de relações de trabalho que o mundo tem, nós estamos ainda com uma visão dos anos 70 e 80. Visão dos anos 70, quando meu pai saiu do interior de Minas, foi ser motorista de uma central elétrica, construção de usinas, uma grande massa, milhões de brasileiros saíram do campo, analfabetos ou semi-analfabetos, e que chegavam às cidades e que precisavam naquele momento de um outro tipo de relação de trabalho. Esse foi um tempo em que os sindicatos no mundo todo tiveram um papel fundamental na defesa dos interesses dos trabalhadores. Mas nós estamos em 2024. Vamos pegar, por exemplo, países desenvolvidos como a Alemanha, que conheço muito bem, e que agora abriu lá 450 mil vistos para pessoas qualificadas e estão contratando no Brasil engenheiros, tecnologia de informação, técnicos de qualidade, pessoas da área de saúde. A Alemanha vai levando boa parte. Vamos falar da Espanha, que diminuiu para 2 anos o tempo de permanência para que um técnico de nível superior, uma pessoa de nível superior, possa permanecer no país. Um Canadá que está revendo completamente a sua lei de imigração para atrair profissionais de alta qualidade. Nós estamos ficando esvaziados
dessa mão de obra. Primeiro, porque o nosso sistema de ensino ainda é um sistema de ensino lá dos anos 80. Segundo, porque nós não estamos conseguindo melhores índices de formação. Os nossos alunos de 0 a 10 tiram 4,5. O grande problema das nossas universidades é que os nossos estudantes não têm inglês para poder fazer um intercâmbio de qualidade. E quando tem, não voltam mais. Porque chegam lá, acabam permanecendo. A visão de futuro do Brasil precisa ser modificada com urgência. E aqui, uma palavra que eu dou diretamente aos sindicatos. O trabalho no mundo está ampliando, mas os empregos estão acabando. Hoje, algumas categorias, elas necessitam ainda de acordos coletivos. Vamos falar, trabalhadores ainda das empresas automóveis, metalúrgicos, ainda. Porque quem visita fora percebe que cada vez mais as fábricas não terão mão de obra como nós temos hoje de apertadores de parafuso, de montadores de peças. Nós vamos ter, como eu vi na China, em Xangai, em várias fábricas, jovens que são especialistas em computadores que controlam os robôs. Então, hoje, nós temos alguns setores. Na Alemanha, químicos, por exemplo, tem sindicatos e acordos coletivos fortes. Metalúrgicos ainda tem, mas o restante dos trabalhadores, senador Jacques Wagner, são livres, inclusive, para trabalhar em 2, 3 empregos, porque o emprego está diminuindo, mas o trabalho está mudando de forma. E aqui no Brasil, nós estamos falando em rever uma reforma trabalhista que permitiu que uma pessoa possa trabalhar de casa durante uma pandemia, porque até a nossa regulamentação aqui no parlamento, uma pessoa que tinha um computador em casa a empresa era obrigada a pagar hora extra para essa pessoa, 24 horas. Um trabalhador que levasse um celular para casa, era obrigado, a empresa obrigada. Isso restringiu as contratações. Nós conseguimos modernizar. Então, hoje, os sindicatos precisam também passar por uma grande revisão do momento que nós estamos passando. Até mesmo de atrair essa mão de obra que não precisa mais de sindicato. Porque um profissional qualificado, ele não quer mais tutela. E nós estamos no contrário. E não é ser contra o modelo sindical. É dizer que o mundo mudou. Ninguém é obrigado mais a assinar absolutamente nada. Nós estamos num período em que a pessoa é livre para escolher o que ela quiser. Até diferentes formas de representação dentro das empresas. Mas não, nós estamos querendo fazer o país voltar lá para os anos 70. Não dá certo. Os anos 40, 50, não dá certo isso. Pensem nesse ponto que estou colocando para os senhores. O emprego está acabando. Vejam aí a nossa discussão sobre esses aplicativos de motoristas. Como é que nós vamos proibir? Como é que nós vamos proibir isso que no mundo todo se consagrou? Ah, mas é um trabalho precário. Um trabalho precário que boa parte, quando sabe levar, consegue uma renda extra que paga um curso superior, uma mudança de vida completamente. Então aqui, meu voto, mesmo como suplente, é com a possibilidade que a pessoa diga não à obrigatoriedade. Eu sou contra isso. E os sindicatos precisam se refazer. O mundo do trabalho mudou completamente e os sindicatos têm que acompanhar essa tendência. Nós não podemos ficar aqui com a mentalidade, com a visão para trás de um Brasil que já passou. Eu espero, sinceramente, que essa discussão sirva, inclusive, para que a gente repense sobre isso. Olha, nós há pouco tempo, na tabela do imposto de renda, nós não quisemos corrigir o imposto para quem ganha até 5 mil no Brasil. Agora nós queremos impor a qualquer um que seja obrigado a pagar uma taxa de contribuição. É uma incoerência absurda o que nós estamos vivendo. Então, o meu posicionamento é muito claro. Nós precisamos começar a discutir o Brasil de 2030, 2050, porque nós estamos agora, em 2024, discutindo um Brasil lá do século passado. E, a meu ver, essa medida, essa imposição é um retrocesso que a gente não pode impor ao trabalhador brasileiro. Muito obrigado, presidente. Presidente, tem muitos inscritos ainda? Faltam quantos? Não poderia já abrir a votação? Só falta um inscrito. Vai terminar a ordem de inscrição para discutir. Nós vamos submeter à votação o projeto, primeiramente nominal, e em seguida nominal a emenda apresentada.
2 votações nominais. O último senador inscrito, senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, eu quero chamar a atenção dos senhores senadores, das senhoras senadoras, de que a vida, ela não é muito simples ou tão simples como a gente ouviu aqui nessas discussões. Eu vi o senador, por quem eu tenho um grande carinho e respeito, que me antecedeu, falar que o mundo está mudando. E nós temos concordância que o mundo está mudando. Mas eu quero dar um exemplo de que o mundo está mudando há muito tempo. Por exemplo, na medicina, o raio-x tem mais de 70 anos. Surgiu a tomografia, surgiu a ressonância, mas nós continuamos fazendo raio-x. Portanto, no mundo, as coisas, uma coisa não vai automaticamente substituindo outra. A diversidade com que a humanidade se organiza impõe diversas formas de organização do trabalho. Não é porque existe um mercado de trabalho onde as relações se estabelecem de uma determinada forma que todas as relações de trabalho se estabelecerão desta forma. Não. Vão continuar simultaneamente várias formas de relação de trabalho entre quem contrata e o contratante. E o que nós estamos falando aqui é de força, de equilíbrio entre quem contrata e quem é contratado. E o que nós estamos vendo aqui é a defesa de um grupo de parlamentares de aumentar a força de forma descomunal de quem contrata sobre quem é contratado. E isso não é racional. Isso é um desrespeito. Isso é voltar, não 70 anos, 40 anos. Isso é voltar a 1889, quando o senhor de engenho comprava o seu empregado. Isso é voltar a um período de subjugação de quem precisa trabalhar e de quem precisa da força de trabalho. Nós temos que entender que a melhor forma da gente construir sindicatos e um movimento mais livre, com menos interferência da Justiça do Trabalho, com menos problema do ponto de vista de questões trabalhistas, é construir o equilíbrio entre forças, para que os acordos coletivos, para que as convenções coletivas sejam instrumentos complementares às leis trabalhistas vigentes. Portanto, o que está em discussão aqui tem um grupo de parlamentares que defende ferrenhamente a subjugação do trabalhador ao empregador, do contratado ao contratante. Isso sim é um grande retrocesso. Isso sim é retirar a condição de igualdade entre aqueles que têm riqueza ou pode ajudar na construção e na acumulação de riqueza de um país. Tem uma outra questão que a senadora Tereza Leitão colocou muito claro, que às vezes as pessoas não querem saber, mas uma coisa, eu fui presidente de sindicato, eu fui presidente de federação nacional, presidente da Federação dos Médicos do Estado de São Paulo. Eu sei o que é um acordo coletivo entre uma instituição única e um sindicato. Eu sei o que é uma convenção coletiva, que é entre um sindicato e outro sindicato quando representa vários hospitais. E neste momento se estabelece uma taxa decorrente da negociação que é fruto
da conquista coletiva. Claro que o indivíduo pode, mas não pelas mãos do patrão. Porque o que está se propondo aqui é que o patrão é quem define se aquele empregado pode fazer ou não opção. Quem tem que fazer isso diretamente é o trabalhador junto ao seu sindicato e não o patrão junto ao trabalhador. Ao fazer isso, nós estamos estabelecendo uma relação abusiva de poder do contratante sobre o contratado individual, sem a proteção da instituição coletiva, que é o sindicato. Porque é diferente a contribuição associativa, que é livre, que o sindicalizado vai lá e paga. Mas o sindicato tem suas despesas, tem advogado, tem que fazer, quando há demissão, acompanhar a demissão para verificar as condições dessa demissão. Então, eu quero dizer aqui que nós não nos opomos ao fato do indivíduo não querer pagar essa taxa, mas ele informe ao sindicato e não o patrão, numa tentativa de garantir a subjugação e de controle, de tutela do trabalhador pelo contratante. Isso é atrasado demais. Isso é submeter os trabalhadores à tutela de quem contrata. Isso é desrespeitoso. Isso depõe contra a livre negociação entre capital e trabalho, entre empregado e empregador, entre contratante e contratado. Isso é atrasado, independente das mudanças no mundo do trabalho, porque elas vão continuar existindo de diversas formas e de diversas naturezas. Eu fico chocado, sinceramente, eu fico chocado. Eu fico aqui impactado com a coragem de alguns parlamentares de defenderem que os trabalhadores devem ser subjugados ao contratante, que é o patrão. É como se o patrão voltasse a ser dono do trabalhador. É como se o patrão fosse o próprio senhor de engenho. Isso é o maior retrocesso que a gente pode ver sob o patrocínio daqueles que estão ocupando uma vaga na Casa Alta do Congresso Nacional. Gente com discernimento, gente que tem capacidade de saber que isso ficou no passado, que a subjugação é o primeiro passo para a discriminação e para a eliminação. Pelo amor de Deus, é um apelo que eu faço. Vamos votar o projeto original. Vamos votar a favor do projeto original. Agora, essa emenda é uma distorção, é subjugar o empregado ao empregador, é acabar a condição de igualdade que a Constituição estabelece entre as partes no processo de negociação. Isso é desrespeitoso, isso é atrasado, isso é retrocesso, isso é quase a volta de um regime de escravidão, porque a subjugação do patrão, do empregado pelo empregador remete aos idos do período da escravidão no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Davi. Nosso querido vice-presidente, senador Marcos Rogério, fez a inscrição do líder Everton e eu vou acatar a inscrição feita pelo líder. Vossa Excelência será o último senador inscrito. E bem rápido, é só para demarcar. Todos. Presidente, todos. O som tá baixo, né? Presidente. Pede para aumentar o som. Oi. Presidente, todos sabem. Agora melhorou. Todos perseguição sabem, da secretaria. Olha que nós estamos defendendo vocês. Mas, presidente, é bem rápido a minha fala.
Aqui não vai mudar voto de ninguém, mas nós temos que estar sempre vigilantes, porque o trabalhador brasileiro, ao longo do tempo, ele sempre sofre ataques e agressões em todas as frentes, inclusive aqui nessa casa. Basta lembrar que todos os projetos, quando se veio para cá, por exemplo, como reformas, nunca foi para se dar mais direito para o trabalhador. Sempre com o pretexto de melhorar o diálogo, nós percebemos que vai se fragilizando essa relação e isso é muito perigoso e nós não podemos jamais abandonar a nossa origem, a nossa causa, que é essa defesa não só intransigente do trabalhador, mas também saber que o empregador ele pode e precisa ter condições de sentar de forma organizada com o colegiado, com a representação legítima desses trabalhadores para poder se construir os acordos, sim, coletivos, e com isso fazer com que se tenha harmonia em todas as frentes de trabalho. Então, todas as conquistas que tiveram aqui não foram individuais, foram sindicatos, foram através de órgãos coletivos, todas. Eles sempre estiveram aqui organizados e com isso conseguiram avançar na pauta. Todas as vezes que perderam espaço ou perderam direitos, foi justamente quando o sindicato ou a sua organização estava fragilizada, seja do empregador ou do trabalhador. Porque lembremos que também os sindicatos dos empregadores, eles também têm demandas importantes e nós sempre estamos aqui de forma franca, sentando de forma leal para sentar. Porque eu sempre disse a eles, não existe trabalhador se não existe empregador. Não existe empregador se não existir trabalhador. Ontem eu vi a fala do senador Jorge Seife e fiquei bastante feliz, porque há uma, desculpa ao termo, mas há muita... falta de honestidade em alguns debates aqui nesse país, como que vai acontecer hoje à tarde, essa história da taxação. Vim falar de quem está discutindo taxar esses sites internacionais, querer colocar ou aumentar imposto no Brasil, é desleal, é covarde, e nós não podemos, de maneira alguma, baixar a cabeça para esse tipo de intimidação. Hoje, no Brasil, quem de verdade gera emprego, quem faz com que chegue lá a carteira assinada na ponta, é justamente o empregador e o empresário brasileiro. Nós não temos que ter vergonha e medo de falar sobre isso. Então, o que nós temos que ter é paridade de armas. Se é para liberar, libera para todo mundo, e se é para cobrar, se cobra de todo mundo. É simples assim. Não dá para ter dois pesos e duas medidas e justamente o tratamento, passar a mão na cabeça justamente para quem é de fora, que não mora nesse país, não gera riqueza aqui e muito menos gera emprego aqui nesse país. Então, eu tenho tranquilidade em ter sempre as minhas posições e tenho a certeza, senador Jorge Seife, que eu vou ajudar e vou votar para que a indústria nacional, o emprego nacional seja defendido e protegido nesse país. Opa, tem uma emenda boa. Pode dar que eu assino, na hora. Não há mais senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Vou colocar em votação o projeto, ressalvado a emenda destacada. Me ajude ligando para o pessoal. Essa votação trata-se de matéria terminativa, portanto, é necessário que cada senador e cada senadora vote nominalmente. Como faz... Aqui, iniciar a votação. Só um minuto que eu vou abrir a votação e vou ouvir as orientações. Iniciar a votação. De novo aqui? Não, aí já vai. De novo? Onde é que... Já vai. Tá, pode votar. Já... O senador já pode votar. Os senadores e as senadoras já podem votar. Nós vamos deliberar este projeto em duas votações. Uma do projeto original, que é essa primeira, e em seguida a votação da emenda. Emenda número 1. Sim, é isso mesmo. Quem vota com o projeto... Quem vota com o projeto, vota sim. Quem vota... Presidente, só para esclarecer, com o projeto tem acordo, com o projeto. A emenda que tem discordância. Isso, a emenda vai ser votada depois. Não, tudo bem, é que eu estou dizendo...
Não, querido. Eu só estou dizendo que tem que ser nominal. Tem que ser nominal. Ah, tá bom. Eu posso, os senadores querem indicar orientação sim para todos ou... Sim. O acordo sim para todos os líderes orientam o voto sim no projeto original. O acordo então, agora nessa todo mundo sim, aí na outra, no nosso destaque, o senador Rogério se retira, é isso? Para a gente votar? Aí no outro, todo mundo... Eu não estava sabendo desse... Senador Rogério Marinho. As senadoras e os senadores já podem votar. Senador Irajá, senador Omar Aziz, senador Ângelo Coronel, senador Otto Alencar, senador Lucas Barreto, senador Fabiano Contarato, senador Rogério Carvalho, senadora Janaína Farias, senadora Ana Paula Lobato, senador Vanderlan Cardoso, presidente, senador Jacques Wagner, senadora Tereza Cristina, senador Ciro Nogueira, senador Messias de Jesus, senador Presidente Mourão, senador Flávio Bolsonaro, senador Eduardo Girão, senador Eduardo Gomes, senador Alessandro Vieira, senador Jaime Campos, senador Marcelo Castro, senador Veneziano Vital do Rego, senador Márcio Bittar e senador Eduardo Braga. Presidente, concedo a palavra ao senador Everton. Quando nós estamos em votação, presidente, eu gostaria só que Vossa Excelência deferisse o meu pedido de audiência pública para a instrução da PEC 28/2023, que altera a Constituição Federal no artigo 132. Nós estamos propondo para fazer dia 20 de junho essa audiência pública e estou dependendo do ok de Vossa Excelência para organizar os convidados. Ok. Muito bem. Vossa Excelência vai presidir a audiência. Presidente, como o senhor está aguardando o resultado, quero só reforçar o pedido para antecipação do item 17, por favor. Vamos fazer. Líder Eduardo Braga, presidente Veneziano Vital do Rego, senador Omar Aziz, Flávio Bolsonaro, Fabiano Contarato, Vanderlan Cardoso, Irajá, Messias de Jesus, Tereza Cristina, Hamilton Mourão. Pode ser quinta-feira, 9 horas? O requerimento já tinha sido votado. Cadê os convidados? O requerimento já tinha sido votado. São vários senadores, vários convidados, 1, 2, 3, 4, 5. 5 convidados para a instrução da PEC 28. Quinta-feira, dia 20, 9 horas da manhã. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 24, não nenhum. O senador, está aprovado o projeto. Vamos passar agora para a votação da emenda número 1, de autoria do relator e líder Rogério Marinho. Zero de novo aqui? Vai jogar. Sim à emenda, não é contra a emenda. Não rejeita a emenda. Nós estamos votando agora a emenda apresentada pelo senador Rogério Marinho. Quem vota com a emenda apresentada, vota sim. Quem vota contra a emenda apresentada, vota não. Para orientar, senador Jacques Wagner. Então, presidente, em cima dos argumentos que nós já colocamos aqui, a orientação de governo é o voto não. Eu peço que depois a senadora Tereza Leitão oriente pelo Partido dos Trabalhadores, mas o governo pede voto não. Governo, eu posso abrir o painel de votação? Pode. Posso? Está iniciada a votação. Como vota o Partido dos Trabalhadores, senadora Tereza Leitão? A orientação do PT é votar não, contra a emenda. Como vota líder Everton, o PDT? Não, voto não. E peço ao senador Rogério Marinho que também nos acompanhe. Os senadores e as senadoras já podem votar. Como vota, senador Exalci, o Partido Liberal? Vota sim. O Partido Liberal vota sim. Como vota o Progressistas, líder Espiridião Amin? Vota sim. Progressistas vota sim.
Como vota o Podemos, líder Carlos Viana? O Podemos vota sim, presidente. Podemos vota sim. Como vota o União Brasil, líder Sérgio Moro? Vota sim, presidente. União vota sim. Senhor presidente, se não tiver mais ninguém para... Conceda a palavra ao relator, senador Rogério Marinho. Bom, senhor presidente... E o autor da emenda destacada. Agradeço a gentileza, tive cuidado de aguardar um pouco para não interromper o processo de votação, né? Mas dizer aos senhores o seguinte, que eu escutei atentamente aqui, em especial o eminente líder Jacques Wagner, e quero começar dizendo que o fato do senador Paim não estar presente, eu não tenho dúvida que ele se sentiu representado por Vossa Excelência, né? Pela tempestividade das declarações, pela firmeza com que Vossa Excelência se colocou, pelo conhecimento de causa. Então não tenho dúvida que o senador Paim está satisfeito, né, e bem representado aqui. Posso fazer uma colocação a respeito deste assunto? Pois não. Eu quero tornar público. Ontem eu conversei com o senador Paulo Paim, que está internado no hospital. Fiz até uma recomendação para que ele procurasse alguém a ser indicado pela senadora Zenaide Maia. Por quê? Porque a senadora Zenaide Maia é epidemiologista. E, tá aqui, ó. E ele veio da região inundada lá de Canoas com infecção que eu acho que poderia merecer essa atenção da senadora Zenaide Maia. Então, essa particularidade me obrigaria moralmente a votar a favor do requerimento do senador Jacques Wagner se ele viesse à votação. Eu votaria a favor. Porque eu sei que o senador Paulo Paim está numa situação que merece cuidados, não só está no hospital. Então, quero trazer esse depoimento pessoal, que se fosse colocado em votação, mesmo eu votando sim aqui à emenda, eu concordaria com a postergação por ter o conhecimento pessoal da situação do senador Paulo Paim, o que eu quero tornar público agora. Muito obrigado. Senhor presidente, pelo eu gostaria... Sim, Efraim, só um minuto, líder. Conceda a palavra ao líder Efraim Filho. Senhor presidente, eu já tenho uma posição histórica nesse tema, né, a favor da defesa de quem produz e de quem trabalha. Eu sou contra o imposto sindical, sou contra a contribuição assistencial. O Brasil tem hoje 17 mil sindicatos. O segundo lugar é os Estados Unidos, com 130 sindicatos. O Brasil hoje tem mais de 90% das ações trabalhistas do mundo. Não chama não. Então, há um defeito na nossa legislação. Está desvirtuado esse modelo. É um modelo que está esgotado, arcaico, obsoleto, ultrapassado, não funciona. Não é o imposto sindical que resolve a relação entre empregado e empregador. O sindicato pode sim contribuir, pode sim ajudar com aqueles que entendem que ele faz essa boa representação. E a legislação não elimina e nem impede os sindicatos. Eles irão continuar, desde que sejam capazes de conquistar a confiança daqueles que o representam. Então, a favor da mudança de modelo, a favor da liberdade de quem trabalha poder escolher se quer ser sindicalizado e da reformulação de algo no Brasil que não está correto, com mais de 16 mil sindicatos, ou nós somos muito bons, ou está tudo muito errado. E pelo número de ações trabalhistas que o Brasil tem hoje, a gente vê que está muito errado. É preciso defender quem produz, é preciso defender quem trabalha, e por isso a minha posição é contra o imposto sindical e a contribuição assistencial. Senhor presidente, apenas 2 minutinhos, enquanto faltam 2 pessoas voltar aqui. Bom, primeiro, não se trata, e é importante que se diga quem está nos ouvindo, de nenhuma inovação da nossa parte. Após o STF ter refeito o seu posicionamento sobre a questão do alcance e obrigatoriedade da contribuição sindical, eu vou espiar aqui a decisão do ministro Gilmar Mendes. É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletiva, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Então, o senador
Marcos Rogério, com muita propriedade, colocou que esse é um direito individual que não se confunde com o direito coletivo. A partir daí, um outro preceito importantíssimo foi dito aqui como argumento daqueles que são contrários, que não se pode se tratar os desiguais de forma diferente. Você teria que tratar os iguais de forma desigual. Pois muito bem, o argumento que foi colocado aqui vai na contramão desse sentido. Não se pode tratar um indivíduo como se trata uma empresa. O indivíduo tem um livre-arbítrio e o direito de opinar. A empresa é uma situação completamente diferente e o sistema S é reconhecido até por aqueles que são contrários à questão da contribuição federativa, de que é uma escola de excelência. E eu particularmente advogo, e aí eu chamo a atenção daqueles que estão aqui presentes, o fim da unicidade sindical. Vamos discutir o tema. Sou favorável ao fim da unicidade sindical, que é uma herança varguista e uma palavra que a turma não gosta de ouvir, fascista, da época de Getúlio Vargas, de Mussolini, e que essa turma defende tanto. Então vamos discutir aqui o fim da unicidade sindical. Uma outra questão que eu acho que é importantíssimo colocar, depois do que eu ouvi aqui, nós temos toda a legitimidade, aliás, a obrigação de discutir esse tema. Eu acabei de falar aqui no início da minha exposição, mais de 2.000 ações no no Tribunal Superior do Trabalho, justamente por essa falta de uniformidade na aplicação dessa forma de contribuição. Se nós não fizermos, eles o farão. E nós somos uma democracia representativa. Dizer que nós não podemos discutir aqui esse assunto é dizer que não podemos falar sobre aborto, sobre drogas, sobre nenhum tema que, porventura, afete a sociedade brasileira, e nós, como seus legítimos representantes, não temos o direito de opinar. É evidente que temos, porque afeta a vida de 40 milhões de brasileiros. E, por fim, para não ser muito repetitivo, aí podemos concluir o processo de votação, dizer que esse tema não se exaure aqui. Nós temos ainda um processo de discussão, até porque a mudança da legislação trabalhista que ocorreu em 2017, senador, presidente Davi Alcolumbre e meus pares aqui presentes, foi uma modernização, senador Carlos Viana, da década de 40, era uma lei de 1943, quando as pessoas andavam de bonde, quando não havia internet, quando não havia inovação tecnológica que determinou novas formas de trabalho. É evidente que nós temos que estar antenados e permanentemente modernizando, aperfeiçoando e trazendo a lei para o espírito do tempo. E aqueles que resistem, certamente serão engolfados pela realidade. Veja o que aconteceu e vou dar apenas um único exemplo. Com o trabalho intermitente ou o teletrabalho por ocasião da epidemia. Nós, na reforma trabalhista, este parlamento aqui, organizou, sistematizou essa forma de trabalho que se demonstrou essencial nesse novo mundo de inovações tecnológicas e novas formas de trabalho. Obrigado, senhor. Eu vou aguardar todos os senadores da comissão votar, os 27, para eu encerrar a votação. O senador veneziano Vital do Rego estava presente, falou que vai votar pelo celular, acabou de votar. E o senador Eduardo Braga pediu para aguardar que ele vai votar. Então nós vamos aguardar completar o quórum. O senador Jaime Campos só vota se empatar. Presidente, só uma informação. O senhor tinha falado no meu pronunciamento sobre valores. Então, trazer a informação atualizada. Em 2017, que foi o último ano em vigor, os sindicatos eles arrecadaram 2,04, ou seja, um pouco mais de 2 bilhões de reais, né, em contribuições assistenciais. Se for levar em consideração apenas os sindicatos laborais voltados aos trabalhadores, as agremiações receberam 1,47, ou seja, aproximado a 1,5 bilhões de reais em 2017. Esses são os números atualizados antes da reforma trabalhista, senhor presidente. Só falta um voto.
ou o senador Jaime, ou o senador Marcelo, ou o senador Eduardo. Por favor, se puder ligar para os três aí. Então, liga primeiro para o Jaime. Isso aqui é um pedido Eu não estou imparcial. tendenciando. O senhor me permite dizer? Pois não. O senhor agora é a reencarnação do grande líder Vidal Ramos Filho. Um eleitor foi procurar o bispo de Lages, Dom Daniel Ostin. Queria saber em quem votar. Aí disse, homem, a igreja não se mete. Consulte o Vidalzinho, que era do PSD. Era do PSD, cara, Roberto. Falou o que ele está onde? Doutor Edinaldo, senador Jaime Campos, acha ele, Marcelo Castro e Eduardo Braga. O primeiro que votar, a gente encerra a votação. Detenham. Um deles. Detenham. Eduardo vai votar não, já disse que não ia votar. Ele está se resguardando para... Vai dar 14. Não, acho que a questão da Alexandre, da Instagram, Deixa eu fazer uma proposta aqui. Nós já estamos há muito tempo discutindo esse assunto. Os senadores estão todos informados e as senadoras. E nós vamos aguardar 2 minutos. Vou até ligar o cronômetro. Senhor presidente, aproveita esses 2 minutos para nos dizer sobre a continuidade ou não da sessão e o resto da pauta. Vamos continuar, porque existem relatores presentes que estão aguardando, como o senador Carlos Viana, que pediu 10 horas e 5 minutos a inversão da pauta. Essa presidência não fez e ele voltou 2 horas da tarde para votar o projeto dele. São esses os projetos que os relatores estão presentes. Também queria saber de Vossa Excelência sobre o item 8 da pauta, que diz respeito à PEC que trata sobre a situação dos guardas municipais e dos agentes de trânsito dentro do contexto do arcabouço da segurança pública brasileira, presidente. É o item 8 da pauta, se está previsto para votação no dia de hoje. Senador líder Efraim, tem uma solicitação que a gente pudesse transferir essa proposta para a próxima reunião. Consulto Vossa Excelência se eu posso, acordado com Vossa Excelência, transferir para a próxima quarta-feira a proposta de emenda constitucional número 37, que Vossa Excelência é o relator. Solicitação por parte de quem, presidente? Só para conhecimento? Do líder do governo. Positivo. Então, acredito que fica atendido para que dê tempo do governo se debruçar sobre a matéria. Eu acredito que é uma matéria extremamente válida, me permita dizer. Os guardas municipais e os agentes de trânsito já estão inseridos dentro desse contexto no dia de hoje. Então, eu acho que é previsto um guarda fardado na rua, é a presença do Estado e traz sentimento de segurança pública, né, para a sociedade. É esse o entendimento, mas fica atendida a solicitação. Líder Wagner, nós vamos transferir esta proposta para a próxima reunião. Senador Marcelo, não, eles pediram porque querem votar ali. Mas está dando 27, não? La guerra é finita. Está encerrada a votação. Caca. 15 a 11. Aê! 16, não, 9. Votaram sim 16 senadores, não 9 senadores. Está aprovado o projeto e a emenda número 1 da CCJ. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Sim. Senador Amin, nós vamos votar hoje o projeto, mas os outros,
Item 5 da pauta. Valeu, Seif. Projeto de lei 40... Pois é, senador Viana, como está disponibilizado, só no dispositivo final e a gente deliberar os projetos de Vossa Excelência. Projeto de lei 4626 de 2020, não terminativo. Nós temos 5 projetos. Altera o Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para modificar as penas dos crimes de abandono de incapaz e de maus tratos, e a Lei número 10.741, de 1 de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, para modificar as penas do crime de exposição a perigo na saúde e da integridade física ou psíquica do idoso. O autor é o deputado federal Hélio Lopes, o relator é o líder Carlos Viana, favorável ao projeto com 2 emendas que apresenta. A matéria também foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Concedo a palavra ao senador Carlos Viana para proferir o relatório. Obrigado, presidente. Eu vou diretamente à análise e lerei também os principais pontos para que a gente possa ter celeridade. O direito penal e o processual penal são matérias de competência privativa da União, sujeitas à plena disposição do Poder Legislativo, nos limites materiais constitucionais. Não identificamos vícios de injuridicidade ou de inconstitucionalidade no PL. No mérito, entendemos que a proposta é conveniente e oportuna, conquanto mereça aprimoramentos que, vale destacar, já foram apontados pelo senador Marcos Rogério quando ofereceu seu relatório não votado. De fato, as penas em vigor para os crimes de abandono de incapaz e maus tratos, bem como para o crime de exposição a perigo de integridade da saúde, física ou psíquica do idoso, são amenas face à gravidade em abstrato dos delitos. São crimes praticados contra quem não pode oferecer resistência e que podem acarretar danos físicos, psicológicos e irreparáveis. Veja-se que as alterações promovidas pelo PL no Estatuto do Idoso também estabelecem que aos crimes previstos nesse diploma legal e aos praticados com violência contra o idoso, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de dezembro de 95, a Lei dos Juizados Especiais, impedindo, portanto, a concessão de inúmeros benefícios penais e processos penais. O tratamento mais rigoroso com o qual concordamos segue a vedação que já existe na Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, especificamente no artigo 41. Trata-se também de entendimento já exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADIM 3096-5, mas que merece ratificação pelo Poder Legislativo. À época, o STF deu interpretação conforme ao artigo 94 da referida lei, no sentido de aplicar-se apenas o procedimento previsto na Lei nº 9.099 de 95 e não outros benefícios ali previstos. O voto, presidente, pelo exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 4.626 de 2020, com as emendas apresentadas no relatório já disponibilizado aos senhores senadores. Em discussão a matéria, não há senadores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas número 1, 2 da CCJ. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. Projeto de lei número 2217 de 2022, não terminativo. Altera a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de tornar obrigatória para a autoridade judiciária a consulta aos cadastros estaduais, distrital e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e das pessoas ou casais habilitados à adoção. A deputada federal Flávia Moraes é a autora, o senador líder Viana é o relator. Favorável ao projeto com a emenda número 1 da CDH. Esta matéria também foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Concedo a palavra ao senador Carlos Viana para proferir o relatório. Obrigado, presidente. O projeto não apresenta vício de regimentalidade, muito menos de constitucionalidade, tem a técnica legislativa perfeita para a proposta e também, no que concerne à juridicidade, o projeto se afigura em conformidade com as regras e princípios norteadores do direito.
adequação do meio eleito ao alcance dos objetivos vislumbrados, generalidade normativa que exige sejam destinatários do comando legal um conjunto de casos submetidos a um comportamento normativo comum, inovação ou originalidade da matéria ante as normas jurídicas em vigor, coercitividade potencial, compatibilidade com os com os princípios diretores do sistema de direito pátrio ou com os princípios especiais de cada ramo particular da ciência jurídica. Todos esses critérios são intrinsecamente atendidos pelo presente projeto. De acordo com o painel de acompanhamento do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem 4.512 crianças e adolescentes à espera de adoção e 38.148 pretendentes disponíveis. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à dignidade e à convivência familiar, dentre outros direitos. Assim, propor alteração no parágrafo 5º do artigo 50 do Estatuto, o projeto de lei número 217/2022, cria mais um mecanismo de segurança, confiança, efetividade e celeridade ao processo de adoção e amplia a oportunidade de cada criança e adolescente encontrar uma família e também de as pessoas ou casais interessados em adotar, assim o fazerem. Entendemos que é mais um avanço no sistema de amparo à proteção à criança e ao adolescente. Nosso voto, ante ao exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2217/2022, nos termos da redação dada pela emenda número 1 da CDH, presidente. Em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Em votação, os senadores e senadoras... Senador Viana, essa votação é nominal. Eu posso só encerrar a discussão e deixar para a gente votar como é nominal na próxima? Perfeitamente, presidente. Esse projeto vai ficar para a votação na próxima reunião, para a gente ter o quórum mais qualificado para deliberar. Essa aqui também é terminativa ou não? Esse é terminativo, não? Esse é terminativo, presidente. Pois é, esse que eu estou tirando. Pegou o item 7. Não. Pode votar. Pode votar, presidente. Ah, não, pera lá, eu me enganei aqui. É o relatório do projeto de autoria do senador Amin, que é terminativo. Isso. É isso. Em votação, o projeto relatado pelo senador Carlos Viana. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com a emenda número 1 da CDH-CCJ. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. É isso mesmo. Vou fazer a leitura deste daqui rapidamente, já passo para o próximo de Vossa Excelência. Tá bom. Projeto de lei número 3214 de 2023, esse sim terminativo. Altera a lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, para prever que as placas veiculares informem o município e o estado no qual o veículo está registrado. O autor do projeto de lei é o senador Espiridião Amin, o relator é o senador Marcos Rogério. O relatório é pela aprovação do projeto. A matéria também foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos, CAI. Essa matéria trata-se de votação nominal. Onde houve, inclusive, uma audiência pública. Eu vou conceder a palavra ao relator da matéria. Vossa Excelência apresenta o relatório. Eu inicio a discussão. Concedo vista para nós ganharmos essa semana. E a matéria volta para ser deliberada em votação nominal na próxima reunião. Correto? Perfeitamente, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, incumbe a essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do artigo 101, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas. Ademais, nos termos do artigo 101, inciso 2 do Regimento Interno, também se encontra no âmbito de atribuição desta comissão manifestar-se sobre o mérito das proposições que tratem de matérias de competência da União, dentre as quais se inclui este projeto, nos termos do artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal. Desse modo, preliminarmente, no que se refere à constitucionalidade da proposição, não observamos qualquer ofensa material ou formal à Constituição Federal de 88,
E no que se refere à juridicidade e à regimentalidade, não encontramos tampouco quaisquer vícios impeditivos da tramitação do projeto em análise. Quanto à técnica legislativa, o projeto se encontra plenamente adequado ao que determina a Lei Complementar 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, de modo a ser desnecessário qualquer reparo em sua redação. No que tange ao mérito, concordamos com os argumentos da justificação do projeto em análise, no sentido de que a informação ostensiva do local de registro veicular é muito importante para que as autoridades de trânsito e de segurança pública consigam identificar com facilidade a origem de um veículo em situações como infrações de trânsito, roubos, furtos e outros crimes relacionados ao veículo. Nesse sentido, entendemos que o projeto de lei 3.214 de 2023 merece acolhimento por esta comissão. Voto pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 3.214 de 2023. É o voto que apresento, senhor presidente, cumprimentando de maneira muito sincera a iniciativa do eminente senador Espiridião Amin pelo acerto da iniciativa. Nós já tivemos no Brasil a identificação das placas, identificando cidade e estado. Hoje, nós temos um modelo que não identifica nem a cidade e nem o estado. Até algo que desprestigia a regionalidade, além dos aspectos de segurança que foram aqui mencionados. Você tem situações de cidades, de regiões que são regiões de fronteira, e que esse veículo, às vezes, em viagem pelo Brasil, quando dá abordagem de autoridade policial, diante de uma situação de suspeita, esse é um elemento a mais a informar da necessidade de uma abordagem feita por alguma autoridade policial Brasil afora, e hoje isso acaba sendo dificultado. Alguém pode questionar, não, mas se entrar no sistema, você vai verificar de onde é essa placa. Ok, mas o veículo está em trânsito. Até que você entre no sistema para verificar, se você não fez a abordagem e não parou, o veículo já seguiu viagem. Então, é um projeto meritório, que para além dessas questões de segurança, que eu acho que são fundamentais, eu também entendo a relevância dele do ponto de vista de identidade. Eu me lembro, as empresas lá em Rondônia, empresas de ônibus do estádio Rondônia, que as placas dessa empresa de ônibus eram da cidade, de origem dessa empresa, caminhões de empresas transportadoras com o nome da cidade, viajando para o Brasil. Quem via falava, esse caminhão, esse veículo veio do estádio Rondônia. Então tem uma questão também aqui de valorização da origem desse veículo, dessa empresa que viaja Brasil afora. Então, é com louvor que apresento o voto favorável a esse projeto do nobre senador Espiridião Amin. Em discussão a matéria. Não sei se o autor gostaria de se manifestar antes de nós. Presidente, só quero lhe agradecer e enaltecer a qualidade do... Aliás, o desempenho do senador Marcos Rogério hoje foi brilhante, particularmente na argumentação a respeito da matéria anterior que nós deliberamos. Mas eu só quero agradecer e esclarecer que esse assunto, durante algum tempo, ficou controverso. Por quê? Primeiro, havia sido propalada a ideia de que esta modificação acarretaria a substituição das placas. Isso é absolutamente inverídico. Quando você quer execrar um projeto, você inventa alguma coisa que abomine. Então, se aprovado, ele entrará em vigor 365 dias depois. E assim como as placas anteriores, nós não tivemos que substituir. E a outra era de que o tratado do Mercosul proibia isso. Também não é verdade, porque o que está acordado no Mercosul é que as placas sem a indicação do município
e do Estado, são os dados mínimos que devem estar contidos na placa. Os mínimos. E para nós, convenhamos, que temos mais de 200 milhões de habitantes e um território continental, o nosso raciocínio tem que ser forçosamente diferente do nosso querido Uruguai, que tem 4 milhões de habitantes e um território homogêneo, relativamente homogêneo. Então, todas as dúvidas e lendas foram desfeitas na audiência pública, inclusive com manifestação do Ministério da Justiça em prol da segurança que esse modelo de placa, que o senhor recebeu uma versão simulada, mas isso em homenagem ao Amapá, a Macapá e também as suas iniciais, isso é apenas para exemplificar que a placa em nada será prejudicada. Eu agradeço ao parecer e agradeço à pauta que voltará na semana que vem. Só um ponto. O senador Marcos Rogério falou uma coisa interessante a mim, que criança sempre gostei também de ver muito placa de carro, de onde era, né? Mas o mais interessante mesmo eram as frases, né? E a que eu mais gostava era: feliz foi Adão, que não teve sogra nem caminhão. Mas isso é no para-choque, não é na placa. Em Minas Gerais pode ser, né? O senhor já imaginou? O senhor ter a alegria de ver numa placa Mar de Espanha, Minas Gerais? Isso é uma coisa... Tocos do Mogi, Minas Gerais. Onde fica? 853 municípios. 853. Fica concedida a vista coletiva nos termos do acordo construído com o relator. Eu solicito ao doutor Edinaldo que coloque na pauta esta matéria na próxima reunião e a PEC relatada pelo senador Efraim, que era o item 8, que retornará para deliberação na próxima reunião. Com prioridade. Como prioridade. Projeto de lei número 1433 de 2023, não terminativo. Acrescenta dispositivo ao Estatuto da Criança e do Adolescente, lei número 8.069 de 13 de julho de 1990, para determinar que as emissoras públicas de radiodifusão veiculem mensagens sobre prevenção de drogas e maus tratos infantil. O autor da matéria é o senador Magno Malta, o relator é o líder Carlos Viana. O relatório é favorável ao projeto e pelo acolhimento parcial da emenda número 1, na forma da emenda que apresenta, com 2 outras emendas. Em 5/6 foi recebida a emenda número 1, de autoria do senador Rogério Carvalho. A matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e será apreciada também pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática e lá em decisão terminativa. Concedo a palavra ao relator, senador Carlos Viana. Obrigado, presidente. Direto à análise. No que tange aos aspectos de constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade, entendemos que a proposta seguiu os trâmites adequados. Sob o mérito, concordamos com o parecer da Comissão de Direitos Humanos, que aduz que a comunicação de massa é um bom meio para se propagar mensagens de relevância para que a coletividade, como a prevenção, tanto do consumo de drogas quanto do uso de violência. Nosso voto, presidente. Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade no mérito pela aprovação do PL 1433, nos termos das emendas de redação e acatamento parcial da emenda número 1 e a redação que segue no relatório disponibilizado a todos os senadores. Pela aprovação, presidente. Obrigado, líder Viana. Coloca em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Viana. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com o acolhimento parcial da emenda número 1 na forma da emenda número 4 da CCJ, com as emendas números 2 e 3 da CCJ. A matéria vai à CCT. Esse projeto é terminado. Esse item último, presidente, depende de votação de painel. Vamos colocar para a próxima sessão. Faço aqui o requerimento você como um dos primeiros itens. Deixa eu aproveitar essa oportunidade, solicitar ao doutor Edinaldo que coloque esse item como o 5º item da pauta.
porque ele vai precisar de votação e a gente vai precisar de quórum. E os outros que precisam de votação, perto dele. Perfeito, presidente. Eu queria agradecer, senador Viana, Vossa Excelência, são quase 14 horas, e quando eu falei mais cedo aqui no microfone sobre nós deliberarmos, sem invertermos a pauta do projeto relatado pelo senador Marcos Rogério e de autoria do senador Espiridião Amin, eu falei com consciência de que Vossa Excelência, às 10 horas da manhã, quando iniciou a reunião, Vossa Excelência solicitou a inversão da pauta. Então, eu queria agradecer o carinho e a compreensão de Vossa Excelência, que retornou para a comissão depois das suas atribuições e que a gente cumpriu os nossos compromissos. Nós deliberamos o que foi possível. E vamos retornar na próxima reunião para a gente descontar o atrasado das outras 10 reuniões que a gente não conseguiu deliberar o projeto relatado por Vossa Excelência. Parabéns e obrigado pela compreensão. Queria agradecer. Esse aqui ficou adiado. Esse aqui ficou adiado para a próxima reunião, será o item 5º. Queria agradecer ao líder Efraim, ao meu querido vice-presidente da comissão, Marcos Rogério, colaborar com as palavras do senador Espiridião Amin em relação à defesa de Vossa Excelência, no destaque na votação do projeto que nós deliberamos o texto principal em votação nominal e o destaque, a emenda destacada de autoria do líder Rogério Marinho, também em votação nominal. E eu queria reconhecer a manifestação feita por Vossa Excelência. Vossa Excelência fez uma manifestação ponderada, equilibrada, mas com muito conhecimento. Conhecimento jurídico, Vossa Excelência como um operador do direito, o nosso magistrado do Senado, nosso senador, com essa voz eloquente, e Vossa Excelência, com muito conhecimento, fez grandes ponderações. E, da mesma maneira, eu queria cumprimentar o olhar do senador líder Carlos Viana em relação a essa relação de trabalho e de emprego quando sai do universo ou do mundo do Brasil e faz uma constatação global de que o trabalho e o emprego no mundo está sofrendo uma transformação e nós precisamos acompanhar essa transformação. E o parlamento, a fala de Vossa Excelência, eu tive a oportunidade de acompanhar o raciocínio de Vossa Excelência. Vossa Excelência, da mesma maneira como fiz do nosso magistrado Marcos Rogério, faça em relação a Vossa Excelência, senador Carlos Viana. Meu reconhecimento público da manifestação do tempo que Vossa Excelência teve para defender as suas ideias. E a forma que Vossa Excelência se expressou, puxando esse questionamento ou esse problema que nós vamos viver em 2024, a forma que Vossa Excelência abordou esse assunto foi uma forma muito adequada, moderna, e acho que é nesse caminho que o parlamento tem que enveredar a modernização da legislação para que a gente não fique fadado a argumentos do passado ou do atraso. Sempre da renovação, da modernização da legislação. Parabéns, senador Viana. Vossa Excelência aprofundou o assunto, buscando um tema global e trazendo para o mundo real para a deliberação de uma matéria no dia de hoje na CCJ. Vossa Excelência também foi muito feliz e eu aprendi muito com a manifestação de Vossa Excelência. Muito obrigado a todos os senadores que ficaram aqui até o final da nossa reunião, aos nossos assessores do Senado, servidores do Senado, a imprensa aqui presente, e tenho certeza absoluta que nesse período de quase 4 horas de debate nós podemos aprofundar todos os assuntos e fizemos o papel na essência do que é o parlamento e do que é o papel de cada um. Discutimos, ouvimos pontos de vista contrários e favoráveis e deliberamos o assunto. E em todas as matérias venceu a maioria. Então está registrado dentro da democracia, do Estado de Direito, o respeito ao voto, ao sufrágio, que cada um pode e deve votar com a sua consciência e com a sua convicção. Parabéns a todos os senadores que participaram hoje dos debates até às 14 horas na reunião da comissão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.
Olá, boa tarde. O Senado Notícias está no ar. E nós começamos o jornal falando da chamada taxação das blusinhas. Projeto de lei que prevê a taxação de 20% de compras internacionais de até $50. A matéria pode ser votada hoje no Senado e a repórter Isabela Dutra tem mais detalhes ao vivo. Boa tarde, Bela. O texto vai ser votado hoje no Senado? Olá, Isa. Boa tarde a todos. Tudo indica que sim. É o primeiro e principal item da pauta do plenário desta quarta-feira. Esse projeto foi bastante discutido ontem, na sessão de terça-feira, e a votação foi adiada para hoje. Para que todos entendam essa questão, é o seguinte: o projeto é sobre o Mover. É um projeto que concede incentivos fiscais para a fabricação de carros menos poluentes. Mas na Câmara dos Deputados, os deputados aprovaram um trecho dentro desse projeto que taxa em 20% importação de produtos até $50. Então, isso foi aprovado na Câmara, o projeto veio aqui para o Senado, mas ontem o relator, que é o senador Rodrigo Cunha, informou que vai retirar esse item do projeto com uma emenda de supressão, porque ele considera isso um assunto estranho ao projeto. Por isso, ele decidiu retirar. Então, o projeto foi para o plenário do Senado e antes, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, concedeu uma entrevista coletiva falando que a decisão ia ser então no voto, mas que ele, Rodrigo Pacheco, considera essa taxa justa para ver o que ele falou, um protecionismo equilibrado, para que não seja prejudicada a indústria nacional. Então, o projeto foi para o plenário do Senado e diante do impasse, diante das discussões, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, pediu para que a votação fosse adiada para hoje, para que houvesse mais tempo dos senadores conversarem. Isso foi feito e houve, então, uma reunião. O presidente do Senado marcou uma reunião de líderes extraordinária para dali a meia hora. O que aconteceu? Mas depois da reunião de líderes, os líderes da oposição saíram dizendo que não houve acordo. Não houve acordo, que o resultado vai ser mesmo no voto. E o relator do projeto, o senador Rodrigo Cunha, falou numa entrevista coletiva que vai manter a retirada desse trecho. Vamos ouvir o que ele disse. Acabo de sair da reunião de líderes com a presença do líder do governo, líder da oposição, presidente do Senado, e aqui não foi possível fazer um acordo, o relatório está mantido e vamos para o voto. Não vou mudar o relatório ele está feito e vai ficar desta maneira, retirando a taxa das blusinhas do programa Mover, porque é um corpo estranho, não deveria fazer parte e é um assunto que tem que ser aprofundado e não voltado de maneira assodada. Logo em seguida, o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, disse que o governo vai entrar com um destaque de votação, para então trazer de volta a taxação das blusinhas, porque o governo não quer quebrar os pequenos empresários nacionais. Vamos ouvir o que ele disse. Nós não queremos quebrar o varejo nacional. Nós não queremos quebrar os pequenos comerciantes, as pequenas manufaturas. E se for pelo sistema que vai por aí, nós daqui a pouco vamos viver o liberou geral. Aí depois chorarão na outra ponta, o emprego agora subiu 1 milhão. Será que vai continuar subindo se a gente achar uma porta aberta para tudo que vier de fora? Porque quando importa, você está exportando emprego. Está importando produto, exportando emprego. Logo em seguida, os líderes da oposição também concederam entrevista coletiva, confirmando que não houve acordo, que o resultado da votação vai ser mesmo no voto, sem nenhuma votação simbólica, e entraram com uma outra emenda, pedindo para que a mesma taxação seja feita para as indústrias nacionais. Então, que o imposto sobre as indústrias nacionais seja reduzido também, para que seja igualado ao imposto dos produtos internacionais. Vamos ouvir o que eles disseram. Nós queremos que haja o reequilíbrio, não aumentando uma taxação dos produtos importados, mas reduzindo a taxação sobre a indústria nacional. E essa ideia, obviamente, encontra resistência no governo. Um boné, se for passar da emenda do governo, ele vai ser taxado em tributos federais em 20%. Um boné no Brasil fabricado é taxado em 35%. Então, se o interesse
é competitividade, concorrência para a indústria nacional, se é favorecer a indústria nacional, a emenda do Flávio atende, porque ela quer justamente que os impostos federais estejam no mesmo patamar do produto importado. Se será 20%, que tem um limite para esse boné de 20% e não 35%, que é o que é pago hoje, porque aí a gente está cuidando da indústria nacional. Agora, se o interesse do governo é só arrecadação, é só morder 20% das importações, aí ele vai se posicionar contra a nossa emenda. Lembrando, Isa, que em agosto do ano passado, o governo criou o programa chamado Remessa Conforme, que isentava de importação essas mesmas compras mais baratas. O imposto era de 60% e essas empresas foram isentadas. Então, quem compra hoje de empresas como Amazon, Shopee, Shein, essas compras mais baratas, mais em conta, paga só 17% de ICMS. Então, elas voltariam a ser taxadas, então, por esse projeto, em 20%. Compras abaixo de $50. Então, esse projeto é o principal item da pauta de hoje, como eu disse, e promete ainda muita discussão. Isa, vamos acompanhar. Promete mesmo. Obrigada, viu, Bela? Nós seguimos acompanhando e atualizando aqui na TV Senado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em turno suplementar o projeto, que prevê o pagamento de recompensa a quem fornecer informações sobre fraudes no mercado financeiro ou empresas de capital aberto, como no caso das Americanas. O projeto apresentado pelo senador Sérgio Moro cria instrumentos para proteger, incentivar e recompensar pessoas que denunciem crimes ou atos ilícitos no mercado de valores mobiliários ou em empresas de capital aberto, e foi inspirado no caso da fraude contábil das lojas Americanas. O texto já tinha sido aprovado por 19 votos a 1, mas na discussão em turno suplementar, continuou provocando polêmica. Estabelecer de que a forma para esclarecer esse crime é incentivar e recompensar informantes de boa-fé que denunciem os crimes de atos ilícitos em sociedades econômicas de capital aberto é um atestado da falência do sistema de fiscalização do mercado financeiro brasileiro. Claro que os sistemas de fiscalização são importantes, da própria CVM, mas eles não têm sido mostrados suficientes. Isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, ali é uma forma, aqui a gente não está falando exatamente de delação, né? Vamos fazer essa ressalva, porque o informante é alguém que não participa do ilícito. Agora nós estamos remunerando o dedo duro, né? Vamos remunerar o cara 30%. Se for 10 milhões, 30% de ser 3 milhões. O cara fica milionário sendo cúmplice e ainda ganha dinheiro. Para permitir a aprovação do projeto, o relator acatou 2 emendas. Uma delas para reduzir o valor da recompensa para o informante. No projeto original, a recompensa poderia chegar a 30% da multa aplicada ou valor recuperado. A emenda reduziu esse percentual para 10%. O relator também acatou uma emenda para deixar claro que o informante que contribuiu, que participou de alguma forma do ato ilícito, não terá direito à recompensa. O texto acabou aprovado por unanimidade em turno suplementar e será encaminhado à Câmara, caso não seja apresentado recurso para análise em plenário. Mudanças no Código Penal, na Lei Maria da Penha e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tudo isso para incluir a proteção à mulher indígena em várias leis do país. O projeto de lei da Câmara dos Deputados, aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais, segue agora para o plenário do Senado. Os senadores da CAS também ampliaram benefícios a gestantes e bebês prematuros. Para beneficiar recém-nascidos, prematuros e as mães, os senadores alteraram a legislação trabalhista e os prazos para a concessão do salário e licença maternidade. Anualmente, mais de 300 mil bebês nascem prematuramente no Brasil, situação que pode obrigar longas permanências nas unidades de saúde. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais considera o prazo de 120 dias da licença e do repouso remunerado após a alta hospitalar da mãe e do bebê. Também consideramos importante prorrogar os prazos
dos benefícios em exame durante o período de internação do recém-nascido, garantindo à genitora a necessária convivência com seu filho após o período de internação hospitalar. A extensão para mães de crianças prematuras e crianças com doenças crônicas, eu acho que a gente acertou. E foi uma junção de 3 senadoras, eu, a Jussara, que leu o voto aqui, a Dorinha na comissão anterior. Nós estamos fazendo aí uma demonstração de muito amor a essas mães. E em sessão conjunta na manhã de hoje, as comissões do Meio Ambiente e de Educação realizaram a segunda de 3 audiências públicas para comemorar os 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. O tema da audiência pública foi o futuro da educação ambiental no Brasil, que, diante da crise climática e de outras crises que afetam a sociedade, assume uma importância maior do que já tem. Coloca-se também como desafio o que fazer para prevenir de uma forma efetiva e de até não só mitigar, mas intervir diante de um fato concreto, quando a vida das pessoas em todas as suas dimensões estão agora não só ameaçadas, mas como estão sendo impactadas por uma realidade nova que nós também não temos o controle. Não é uma questão de um problema e ter soluções, não existe isso, né? Não é unívoco, são múltiplas questões de uma grande complexidade que a gente precisa entender dessa emergência climática e sem simplificar e sem reduzir a questão energética. A educação ambiental, ela é necessária para que a gente enfrente não só a crise climática, mas também a policrise, né? Essa policrise formada aí por diversas crises que se interagem, que se conectam, e a gente precisa abordar essa crise, então, a partir de uma visão sistêmica, entendendo, então, que a gente está vivendo uma policrise e a educação ambiental é necessária. Sem educação ambiental, não teremos um enfrentamento adequado para essa policrise. A desigualdade social e suas consequências também têm que ser abordadas na educação ambiental. E dentro da desigualdade, é importante também combater o racismo. As manifestações das desigualdades sociais e econômicas, elas acabam definindo muito claramente dentro do território onde os problemas se manifestam e quem são as vítimas preferenciais desses problemas. Como é que essa camada se sobrepõe a uma outra que já está solidificada, que é as manifestações das desigualdades raciais, do racismo, que formata a nossa sociedade, nossa ação, que divide e determina o território e que diz quem vai ser o primeiro vitimado para todas as catástrofes sociais, econômicas e agora dos extremos climáticos. A gente precisa de políticas indutoras, principalmente municipais, porque depois de 25 anos de Política Nacional de Educação Ambiental, a gente tem menos de 200 municípios com política municipal de educação ambiental. Mostra a importância do trabalho com as escolas, né? E de um trabalho que não seja pontual, fragmentado, como ela própria disse, que seja uma perspectiva estruturante, que a gente consiga o envolvimento das escolas com as comunidades, com o seu entorno, e consiga, dentro das redes de ensino, essa presença da educação ambiental. Curso de formação obrigatório para a prática de paraquedismo. Eis o que prevê projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Esporte do Senado. Pelo texto, passa a ser obrigatório o curso de formação para a prática do paraquedismo, tanto o profissional quanto não profissional. A regulamentação do curso será de competência da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Quando sancionada, a lei terá vigência imediata, mas os atuais praticantes e instrutores de paraquedismo... E nós interrompemos o jornal para exibir agora a sessão plenária que acabou de começar. Acompanhe. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital,
por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei 914/2024, de iniciativa da Presidência da República. Projeto de Lei 545, de 2024, do deputado José Guimarães. Projeto de Lei 1829/2019, do deputado Carlos Eduardo Cadoca. Projeto de Lei 454, de 2022, do deputado Tiago Mitraldi. E Projeto de Lei 1108, de 2021, do deputado Geninho Zuliani. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Por permuta com a senadora Janaína, convidamos o senador Eduardo Girão, nobre representante do Estado do Ceará. Vossa Excelência tem a palavra. Muitíssimo obrigado, senhor presidente, Messias de Jesus. Quero agradecer à senadora Janaína, do meu estado, do Ceará, por ter cedido aqui o seu lugar para que eu pudesse fazer rapidamente aqui o meu pronunciamento. Quero saudar todos os colegas senadoras, colegas senadores, funcionários dessa casa, assessores, e as brasileiras e os brasileiros que nos acompanham agora, pelo trabalho exímio da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, eu queria falar aqui sobre a situação que tem me incomodado muito, porque uma coisa que me motiva a estar na política é justiça. É a questão da justiça para todos. E nós temos um caso gravíssimo de um preso político do Brasil que vai passando o dia, passa noite, passa meses, e essa pessoa está presa sem nenhum tipo de justificativa, de denúncia. E a gente não pode cerrar os olhos para isso. Cadê os direitos humanos? Onde nós estamos? Eu estou falando aqui do administrador Silvinei Vasques, que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal entre 7 de abril de 2021 e 20 de dezembro de 2022, tendo feito parte dos quadros da PRF desde 1995, se aposentando em 2023. Um servidor público exemplar, um servidor público reconhecido por todos os servidores daquele órgão como ético, correto, capacitado. E a gente precisa compreender que não podemos esquecer jamais que a meritocracia é um bem para qualquer nação. E ele não teve indicação política. Ele era o mais capacitado pelos MBAs que fez, pela sua história dentro da PRF. Mas no dia 8 de agosto de 2023, Silvinei foi preso preventivamente pela Operação Constituição Cidadã, entre aspas, da Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, por suspeita de interferência nas eleições presidenciais. Foi preso em Florianópolis e transferido para Brasília, tendo seu passaporte, celular e computador apreendidos. Pedidos feitos pela defesa para que respondesse o processo em liberdade foram todos negados pelo ministro. Eu quero aqui falar um pouquinho do currículo. Silvinei é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e Direito pela Universidade do Vale do Itajaí. Administração de Empresas pela Universidade do Estado de Santa Catarina e Segurança Pública pela Unisul. Tem também especialização em Gestão Organizacional pelo Centro Universitário de Maringá, mestrado em Administração pela Universidade Uniatlântico, na Espanha, e doutorado em Direito pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Ele ainda, o Silvinei, é especialista em grandes operações policiais e fez diversos cursos, como a Escola da SWAT nos Estados Unidos.
Em 2022, Silvinei conduziu operações policiais nos dias das eleições presidenciais do segundo turno, que haviam sido proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia anterior. Mas Silvinei manteve as operações conforme cronograma pré-estabelecido das eleições como representante da Polícia Rodoviária Federal. Em 20 de junho de 2023, Silvinei foi convocado para depor na CPI do 8 de janeiro. Lá afirmou que a PRF havia sido injustiçada ao ser acusada de realizar as operações de blitz no Nordeste durante as eleições. De acordo com ele, seria impossível arquitetar uma operação de crime eleitoral envolvendo todos os membros da corporação sem deixar rastros. E não há provas que alguém tenha deixado de votar por causa da PRF. O próprio ministro Alexandre de Moraes foi na televisão e disse isso. Eu lembro porque eu estava assistindo ao vivo. Silvinei também negou que a PRF tenha sido leniente durante os bloqueios de estradas depois das eleições. A CPMI, senhor presidente, obteve mensagens mostrando que o Silvinei teria ficado aliviado por não ser preso após seu depoimento ao TSE e que a corporação estaria apoiando o Bolsonaro no segundo turno da eleição. A sua defesa alegou que houve vazamento de mensagens que não estavam relacionadas à investigação. Em 3 de outubro, sua quebra de sigilo foi revogada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, dizendo que o pedido da CPMI era amplo e genérico e que não há situação concreta relacionada ao impetrante que legitime a suspeita de que ele havia cometido ilícitos ligados aos eventos de 8 de janeiro. A defesa do ex-diretor da Polícia Federal fez um novo pedido de revogação da prisão ao ministro Alexandre de Moraes. Na nova petição, os advogados de Silvinei Vasquez, questionam o motivo da prisão e comparam o caso com o do ex-presidente Bolsonaro. À época, a Polícia Federal argumentou no pedido de prisão que o objetivo de manter Vasquez sem liberdade seria permitir que, abro aspas, produção de elementos probatórios pudesse ocorrer de forma clara, precisa e eficaz, sem qualquer interferência do mesmo em sua produção, fecho aspas. Se o argumento fosse válido, a Polícia Federal teria, então, que ter pedido a prisão do ex-presidente da República, pelo mesmo fundamento. Isso porque se o requerente poderia influenciar alguma testemunha, mesmo sendo um mero servidor público aposentado, com muito mais razão, poderia o ex-presidente, dizem os defensores de Silvinei. A defesa também questiona a possível influência dele fora da cadeia, argumentando que o ministro Moraes soltou coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal, presos pelo 8 de janeiro, com base na aposentadoria deles, e que, portanto, não teriam, em tese, influência sobre os seus subordinados. O pedido enviado ao Supremo Tribunal Federal ainda não foi respondido e não há prazo para o ministro decidir. Diante desse quadro, solicitei ao ministro Alexandre de Moraes, eu solicitei, através do ofício de 6 de dezembro de 2023, uma simples visita ao complexo penitenciário da Papuda, onde está preso o Silvinei. Reforcei, quero deixar isso muito claro aqui mais uma vez, a solicitação no dia 20 de dezembro de 2023, em um novo ofício, e ainda reiterei o pedido uma terceira vez no dia 19 de março de 2024. Mas até agora, um senador da República, eleito pelo voto popular, que pede para visitar um preso, até agora eu não obtive nenhuma resposta, acredite se quiser. E mesmo solicitando ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sua intervenção junto ao STF em 2 momentos. No dia 20 de 12 de 2023, no Pela Ordem, e reiterado no dia 17 de abril, nada. Silêncio total. Pergunto agora aos senhores e senhoras senadoras da República, devo fazer um 4º ofício solicitando uma mera visita no presídio? Estamos, senhor presidente, diante de mais uma arbitrariedade praticada pelo ministro Alexandre de Moraes. Até quando essa casa permanecerá omissa perante tanto abuso de autoridade por parte de um ministro do Supremo? Eu encerro
dentro do prazo, como eu me comprometi com a senadora e com o presidente, com esse pensamento de São José Maria Escrivá, o fundador da Opus Dei. Ele coloca o seguinte, abro aspas, quem deseja ser justo aos olhos de Deus, esforça-se também por fazer que se pratique de fato a justiça entre os humanos. Toda a documentação está aqui, senhor presidente. Toda a documentação que eu falei, dos pedidos para o Supremo Tribunal, tem um que é assinado por vários colegas aqui, mais de 10 colegas assinaram. Não sou só eu, não, estou pedindo. Vários. Esse é o respeito que a Corte do Brasil tem a essa casa, e essa casa nada faz. É isso que me deixa indignado. É isso que me deixa indignado. Mas vamos continuar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O sol vai abrir nesse país, os ventos vão mudar. Presidente, Deus abençoe essa nação. Muito obrigado. Parabéns, senador Eduardo Girão. Cumprimento Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. E, nesse momento, convido a usar a tribuna a senadora Janaína Farias, do nosso querido estado do Ceará. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. É a mesma? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas senadores, senadoras. Boa tarde a quem nos escuta nesse momento, através da Rede Senado. E também a toda a população brasileira. Né? Eu queria que hoje, uma homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que hoje nós comemoramos, que é nesse dia 7 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela ONU em 1972, 52 anos atrás. As preocupações com o meio ambiente começavam apenas a despertar e pouca gente imaginava que o aquecimento global e os impactos da ação humana sobre a natureza poderiam provocar tragédias como a que nós estamos vivendo, infelizmente, agora no Rio Grande do Sul. Em um passado recente, infelizmente, tivemos na liderança do Ministério do Meio Ambiente pessoas que patrocinaram um desmonte dos órgãos ambientais e das políticas governamentais para o setor. Em janeiro de 2023, o Brasil voltou com a posse do nosso presidente Lula e a nomeação da nossa ministra Marina Silva, que ontem esteve aqui, né, nessa comemoração também, na Comissão de Educação, ela veio aqui ontem. Este governo deu uma demonstração de seu compromisso com o meio ambiente. O presidente Lula afirmou que o país voltaria a ser referência mundial em sustentabilidade e no enfrentamento das mudanças climáticas. No final de 2023, vimos primeiros sinais de que as coisas estavam mudando. O Brasil fechou o ano passado com a redução de 22% na taxa de desmatamento em relação ao ano anterior e alcançou o patamar registrado em 2008, que já era o patamar de 2008, alcançando. Os números parciais referentes ao primeiro bimestre de 2024 apontam para a mesma direção. A taxa de desmatamento foi a menor na comparação com o mesmo período dos últimos 6 anos. Os alertas de desmatamento na floresta amazônica e no Cerrado registraram queda de 40% em 12 meses. Ao se considerar o período de maio de 2023 até maio de 2024, segundo dados do satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou que o governo está concluindo a atualização da Estratégia Nacional de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas e vai lançar um plano nacional para o enfrentamento de emergência climática, em uma estratégia focada principalmente nos municípios e áreas de maior risco. O plano vai estruturar, que hoje ela até lançou, vou até aqui anunciar o que o presidente lançou hoje. O presidente hoje assinou, de manhã, em comemoração a esse dia, anunciou a criação do decreto que cria a Estratégia Nacional de Bioeconomia, assinou o Pacto pela Prevenção e Controle de Incêndios no Pantanal e na Amazônia, assinou o decreto que cria o Programa Nacional de Conservação de Uso Sustentável dos Manguezais, assinou também o decreto que altera a regulamentação da Lei da Gestão de Florestas Públicas,
Assinou também pelo Ministério do Meio Ambiente a nomeação de 98 analistas ambientais. Então, esses foram alguns projetos que o presidente assinou hoje. E outro projeto importante foi o protocolo de intenções entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Mulheres para implementar a Política Nacional de Clima, Justiça Climática e Participação das Mulheres nas políticas ambientais. Então, já foi lançado vários projetos hoje. Os próximos anos serão dedicados a ações de proteção e recuperação da biodiversidade, com a criação de novas unidades de conservação, o uso sustentável das novas florestas, recuperação de áreas degradadas e o combate ao desmatamento e incêndios, além de incentivo ao crescimento da bioeconomia, o presidente assinou hoje, gerando empregos e renda, prosperidade, sempre respeitando os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Em 2025, teremos a COP30 em Belém, uma oportunidade do Brasil reafirmar sua liderança na transição climática, no desenvolvimento de uma economia verde e na preservação do meio ambiente. No Congresso Nacional, precisamos avançar nessa direção, presidente. Não creio que o caminho seja votando proposta como a PEC 3 de 2022, que já ficou conhecida como PEC das praias, por favorecer a ocupação desordenada, ameaçando ecossistemas e tornando esses terrenos mais vulneráveis a eventos climáticos extremos, mas avançando os projetos de preservação e que favoreçam políticas de incentivo à economia verde, como os que incentivam a produção de hidrogênio limpo e a adoção de fontes renováveis de energia. Gostaria de chamar a atenção das senhoras e dos senhores senadores e senadoras para um projeto de minha autoria que pôde contribuir para o Brasil, que poderá contribuir para o Brasil. Apresentei um modelo, né, internacional de meio ambiente, que foi o projeto de lei 1990 de 2024, que apresentei recentemente ao Senado Federal, que significa um ponto de inflexão no processo de degradação da Caatinga, onde meu estado tem grande parte do território, ao propor a criação de uma política nacional para a recuperação da vegetação da Caatinga. A proposta estabelece 5 objetivos básicos: recuperar as áreas desmatadas e áridas da Caatinga, ampliar a produção de alimentos na região, desenvolver um sistema alimentar sustentável, ambientalmente e adaptado à crise climática, contribuir para a garantia da segurança hídrica e da melhoria da qualidade e disponibilidade de água e estimular a bioeconomia. A Caatinga é a região semiárida mais densamente povoada do mundo. Pelo menos 30 milhões de pessoas trabalham, produzem alimentos e buscam conviver com a seca. Nosso projeto prevê a participação da comunidade na recuperação das áreas desmatadas, que a gente farei os mutirões, né, para fazer esse trabalho. Das áreas desmatadas e áreas da Caatinga, nas frentes de trabalho da recuperação e vegetação da Caatinga, que foi um projeto, né, do Instituto Escolhas, que assim que eu assumi, veio apresentar essa ideia e a gente aperfeiçoou. Poderemos, assim, quem sabe, por meio da aprovação desta lei, cumprir desígnios do padre Cícero, lá do meu Ceará, que pregava que o sertanejo deveria plantar árvores, cuidar do solo e das águas, sob pena de o sertão virar uma secura só. Então, sou de um estado, presidente, que nós sofremos com a questão da Caatinga. A Caatinga hoje representa 11%, né, do território brasileiro, na sua maioria no Nordeste, só o Norte de Minas, mas o Nordeste, tirando o Maranhão, todos os outros 8 estados têm uma área de Caatinga, e o Norte de Minas, que é a Vale do Jequitinhonha. Então, assim, é um projeto que a gente imagina que a gente vai tentar buscar nos próximos anos, né, a recuperação desse bioma que é importante para o Brasil. Foi detectado pelo Instituto Escolha que temos 1 milhão de hectares já com relação à desertificação da Caatinga, então a gente acredita que esse projeto será importante. Sou de um estado com muito orgulho, né, do Ceará, que lá nós temos vários projetos pelo próprio governo do estado, de criação de várias áreas de preservação ambiental, inclusive na minha cidade tem lá, foi recentemente criado, que é o Cânion do Rio Poti, que ele pega desde o Ceará ao Piauí. No Ceará também, além dessa questão da recuperação, da conservação, também existem políticas públicas na área da educação,
né? Tive o prazer de, quando no governo do Camilo Santana eu era secretária, a gente criou lá um projeto que é o Agente Jovem Ambiental. São 10 mil jovens do ensino médio, de 15 a 29 anos, que eles estejam cursando o ensino médio. Tem que estar no CAD único, eles recebem R$200 por mês, né? É um projeto que eles passam 2 anos, podendo ser renovado, dependendo do ano que o aluno esteja. E eles fazem um trabalho em todas as cidades do Ceará, nos 184 municípios do estado. Nós temos os agentes jovem ambiental, onde eles trabalham junto com os municípios, com as prefeituras, na preservação, na conscientização da população com relação ao meio ambiente. Fora isso, presidente, também lá foi criada a questão do catadores, né? Então, existe um projeto dos catadores. Hoje nós temos mais de 3 mil catadores registrados, eles recebem R$272 para que eles possam estar trabalhando também na preservação do meio ambiente. Então, a gente fica feliz. São iniciativas dessas que a gente precisa estar estimulando nas escolas, né, para que a população brasileira saiba que o que a gente cuidar hoje do meio ambiente, ele é um reflexo de um futuro mais justo para toda a população do Brasil. Então, a gente fica feliz em dizer mais uma vez que o Brasil voltou com o nosso presidente Lula, pensando na qualidade de vida da população brasileira. Então, vocês podem ter certeza que o nosso presidente quer é o bem da população brasileira. A gente precisa realmente estar conservando os biomas. Eu tenho aqui colegas que dizem que o Cerrado, daqui a pouco, vai ter queima, né? Vai ter umas questões de queimas lá com relação à seca. Então, assim, a gente percebe que a gente precisa realmente estar cuidando do nosso bioma, então, da nossa natureza. Então, queria aqui agradecer a todos os senadores e senadoras e a todos que estão me ouvindo. Obrigada, presidente. Senadora Janaína, cumprimento Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Comungo, em grande parte, com Vossa Excelência e com o seu pronunciamento. Lamento apenas não comungar com Vossa Excelência no que se refere à ministra Marina Silva, porque, principalmente para a Amazônia, ela tem sido um fracasso total. Mas eu respeito o posicionamento de Vossa Excelência. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Contrário, muitas carreiras, como eu falei para vocês, passaram na nossa frente, né? A exemplo da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Que tem uma condição, às vezes, né? Eles são necessários, é uma profissão que é necessária de ser valorizada, mas tem uma condição salarial muito melhor do que a nossa carreira, que por todos os momentos que eu trouxe para vocês aqui, essas falas que eu mostrei para vocês de desvalorização financeira, está muito pior, né? A situação está bem mais complicada. E aí a gente teve, né, uma intervenção do ministro da Educação, do ministro Camilo, para tentar fazer com que as coisas andassem mais rapidamente. E foi feito um relatório junto com o governo, né, que a gente chama de Grupo de Trabalho Reestruturação da Carreira. A ministra Esté esteve envolvida, o ministro de Relações também, José Celso, esteve envolvido, e todos eles assinaram um relatório com soluções para essas problemáticas que eu apresentei para você sobre a carreira. Mas, infelizmente, senadora e senadores que estão acompanhando, o governo ignorou o próprio trabalho que ele fez. E a gente não tem respostas, né? A gente queria novamente pedir ajuda de vocês, da ministra, do motivo porque esse trabalho foi ignorado. Foi um trabalho técnico que foi feito com os servidores do Ministério da Gestão e Inovação, com os servidores do Ministério da Educação e com as entidades representativas, com os gestores das universidades federais, mas infelizmente nada foi levado em consideração. Pelo contrário, tá? O ministro José Feijó apresentou propostas que nem sequer contavam nesse relatório, o que foi muita surpresa para quem estava presente nas reuniões, quando ele apresenta coisas que nem as entidades pediram. Então, a gente quer entender, e eu acredito que essa audiência vai servir para isso, para que seja esclarecido os motivos do governo não estar efetivamente dando prosseguimento nas negociações para a nossa carreira. Muito obrigada, Daniel, pela sua participação.
Algumas perguntas foram feitas, eu vou lendo ao longo das que forem chegando. Helenice do Mato Grosso. Por que o Ministério da Gestão e Inovação em Serviço Público não fez previsão de recomposição salarial e de orçamento na educação federal na proposta do teto orçamentário? Antônio da Bahia. Por que não existe um planejamento e atualização da remuneração dos técnicos administrativos em educação, sendo que é uma atividade vital para as instituições federais de ensino superior funcionarem? A Fernanda do Rio de Janeiro. Quais medidas serão adotadas para reduzir o impacto da greve? José de São Paulo. Qual a importância dos profissionais das instituições federais de ensino superior na formação da população de baixa renda no Brasil? Gustavo de Rondônia. Como a greve dos servidores está afetando diretamente o aprendizado e a experiência acadêmica dos estudantes? Estão relevando esta questão? Em seguida, passo a palavra para o senhor Lieverton. Lieverton de Souza Marreiro, membro da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, Sinasef. Muito boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão aqui presentes no plenário, as mais de 2.000 pessoas que estão acompanhando nesse momento através da TV Senado. Queria agradecer à senadora Dorinha, ao senador Flávio Arnes pela oportunidade, senadora, que é muito importante, de trazer para a população brasileira a realidade que estamos enfrentando nesse momento. Muitas pessoas, às vezes, olham para a greve e dizem, mas por que a greve? O que está acontecendo? Né? Por que essas pessoas estão tomando essa decisão? Por que os meus filhos estão sem aula? Eu me chamo Lieverton Marreiro, o nome é mais fácil de falar do que escrever. A senhora não se preocupe, porque minhas vozinhas faleceram e não aprenderam a falar meu nome, então está tudo bem. As pessoas costumam errar. Eu estou aqui, senadora, na posição de servidor. Eu estou aqui na posição de aluno e eu estou aqui na posição de pai de aluna. Porque eu sou servidor do Instituto Federal da Paraíba há quase 14 anos. Minha filha mais velha faz faculdade na UFPB de Ciências da Computação e eu sou aluno do curso de mestrado da Rede Federal. Então, sobre todos os aspectos aqui eu posso falar e sobre todos os prejuízos que uma greve traz para a sociedade, né? Isso é inegável, mas, infelizmente, é um recurso que a gente tem que lançar mão quando as negociações com o governo não avançam. Nós não queríamos fazer a greve, senadora. Nós somos forçados a fazer a greve. Nós tentamos negociar com o governo Lula, que fique bem claro, o governo que eu apoio, durante um ano ininterrupto. Nós montamos a nossa proposta, nós entregamos, nós protocolamos, fizemos inúmeras reuniões, mas infelizmente o processo não avançou, não restou outra solução ao conjunto dos trabalhadores da educação, técnicos administrativos e docentes, a não ser fazer a greve. Eu participei, basicamente, de todas as mesas de negociação com o governo federal lá no MGI. A primeira palavra que o secretário José Feijó falou na primeira mesa de negociação foi a seguinte: nós não estávamos de greve ainda, diga-se de passagem. O objetivo desse governo é corrigir as disparidades existentes entre as carreiras do Serviço Público Federal. Essa foi a promessa. Porque o que acontece hoje, senadora? A nossa carreira, que é de fato uma carreira complexa, porque a atividade do ensino por si só é complexa, as nossas universidades e institutos formam os profissionais que vão trabalhar nesse país em diversas áreas. Então, nós precisamos de ter diversas especialidades dentro do PCCETAI. Mas a nossa carreira, ela recebe 1/3, metade, do que outras carreiras administrativas recebem para fazer o mesmo trabalho. Nós somos responsáveis por executar, talvez, o segundo maior orçamento da União. Nós somos quem compramos, quem fiscalizamos os contratos, nós trabalhamos na pesquisa, na extensão, no ensino, dentro dos laboratórios, dentro das unidades acadêmicas e administrativas, em qualquer situação. Dentro de uma universidade ou Instituto Federal, existe um técnico administrativo. Em qualquer trabalho, em qualquer fazer. Mas quando a gente para pensar quanto é que estão ganhando os nossos colegas, e não estou falando aqui que eles ganham muito, porque muitos deles, inclusive, já estão em campanha também, pedindo reajuste salarial.
A nossa afirmação, de fato, é que nós ganhamos muito pouco. Eu entrei na rede, senador, em 2010. O meu cargo na época, né, cargo de nível médio, embora a grande maioria de nós tenha formação superior ao que é exigido no cargo, recebia de vencimento básico 3 salários mínimos e meio. 14 anos se passaram. Hoje, quem faz um concurso para uma universidade federal, ele recebe menos de 2 salários mínimos de vencimento básico. Não tem prefeitura nesse país pagando tão pouco a um trabalhador. E as universidades e institutos federais estão com esses salários. Nossos profissionais de nível superior, e aí eu falo de analistas de informação, falo de engenheiros, de arquitetos, de enfermeiros, eles não chegam a ganhar 4 salários mínimos. Existe uma fuga de cérebros das instituições federais de ensino. Os nossos servidores, senador, eles estão saindo do seu ambiente de trabalho e indo fazer Uber. Porque o que eles estão ganhando não está dando para pagar as contas da casa. A carreira está numa situação de calamidade. E muitas vezes as pessoas ficam chateadas e dizem assim, mas o servidor federal dizendo que está passando dificuldades. Sim, nós estamos passando dificuldades. Essa é a realidade dos servidores da educação. A grande maioria das carreiras hoje do Executivo Federal paga de salário inicial o que os nossos trabalhadores não recebem depois de 22 anos e meio de dedicação ao serviço público. Mas nós acreditamos na fala do governo quando disse que ia corrigir as disparidades entre as carreiras do Executivo. Mas o fato é que, antes mesmo de nós entrarmos em greve, isso não se deu. E as negociações que foram feitas pelo governo federal, muito pelo contrário, ampliaram essas distorções. A nossa mesa foi a primeira mesa, conquistado com o esforço e com a batalha de cada trabalhador e trabalhadora que nos colocou em 3º lugar no Brasil Participativo, em 1º lugar nas demandas do MEC. Senadora, eu não tenho nada contra nenhum colega meu servidor público. Eu acho que todos devem ser bem remunerados, seja na da saúde, da segurança pública, mas é muito difícil engolir que para todas as outras categorias o governo tem investido, em média, R$50 mil por servidor e para as carreiras da educação ele não tem investido 1/3 disso. Então, quando a gente pega os acordos que o MGI fechou, inclusive com pagamento de parcelas para o ano de 2024, Polícia Rodoviária Federal. Nada contra os policiais rodoviários federais, a não ser o fato de alguns terem nos impedido de votar na eleição, né? Mas para cada policial rodoviário federal, o governo investiu R$ 43.500 na sua reestruturação de carreira. Para os técnicos administrativos em educação, ele ofereceu 14. Polícia Penal. Olha só que a gente, às vezes é óbvio, mas a gente tem que falar. Qual é o trabalho da Polícia Penal? Tomar conta dos presídios, né? Onde as pessoas que infringiram a lei estão pagando suas penas. O nosso trabalho é dar condição aos jovens brasileiros para que eles não cometam crimes. Então eu penso que o nosso é muito mais importante. A gente trabalha na prevenção, a gente trabalha na construção de sonhos e oportunidades que vão impedir muitas vezes que jovens desse país entrem na criminalidade. Mas para cada policial penal, o governo investiu R$ 53 mil. Mas para o professor, ele investe 28. Para o técnico, ele investe 14. E aí, muitas vezes, algumas pessoas falam assim, não se comparem com as polícias, né? Vocês só falam nas polícias. Falem nas carreiras administrativas. Vocês não falam que a gente reestruturou a TPS, que a gente reestruturou a ANM e outras carreiras. Falamos sim. Sabe quanto foi investido em cada ATPS, analista técnico de políticas sociais? R$ 42 mil. Para nós foi investido 14. Foi oferecido 14. Ah, mas a TPS é uma carreira que é feita apenas de profissionais de nível superior. 94% da nossa categoria tem nível superior. 94% da nossa categoria. Não, mas os cargos são de nível médio. Sim, nós temos 48% de cargos de nível médio e quase 40% de cargos de nível superior. Vamos recortar o nível superior? Foi investido R$ 17 mil para os cargos de nível superior nesse processo. Então, a nossa vinda aqui, infelizmente, é para afirmar o óbvio.
Nós somos, hoje, deputado, em relação aos técnicos administrativos, senadora, mil perdões. É que eu participei de uma audiência na Câmara dos Deputados e fico vício. Senadora, 225 mil trabalhadores, espalhados em mais de 500 municípios desse país, em 687 campos de institutos federais e mais de 183 campos de universidades federais. É uma categoria que não se pode deixar de lado. A categoria dos técnicos administrativos em educação é a maior categoria de servidores públicos do país. É uma categoria que sempre esteve do lado da democracia desse país. Sempre defendeu os valores democráticos. Mas hoje, infelizmente, não está tendo a atenção merecida e necessária por parte do governo federal. A gente espera muito, inclusive que os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, os parlamentares do campo progressista, possam nos apoiar, a todos os parlamentares de todos os campos, que possam olhar para essa carreira e impedir a extinção dela. Porque é o que está dado, se caso o governo não resolver melhorar as propostas nas mesas de negociação. Às vezes é duro falar isso, mas é necessário. A gente espera no decorrer, eu acho que meu tempo acabou, né? E deixando mais cristalinas dúvidas que possam surgir no debate. Obrigado. Muito obrigada, Lee Everton, pelas suas exposições. Realmente a situação é bastante grave, né, no que se refere à carreira e principalmente uma carreira estratégica. Na minha leitura, o funcionamento dos institutos e das universidades é um conjunto, os trabalhadores e os profissionais da educação, os professores, pesquisadores. Então e eu me lembro quando eu estudei na Universidade Federal de Goiás, eu peguei um período parecido com esse. Os professores que não tinham, os aposentados que estavam com uma enorme defasagem e os servidores técnicos administrativos e professores. Então, uma carreira que não motiva a permanecer, embora o profissional se atualize, se prepare, né, é bastante grave para a qualidade do serviço e, logicamente, pela natureza profissional que precisa ser respeitada. Eu passo a palavra para o senhor Carlos Davi de Carvalho Lobão, coordenador-geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica. E faço a leitura de uma pergunta do Alan, do Rio de Janeiro. Como a greve nas universidades e institutos federais evidencia a necessidade de melhores condições e valorização? A Tatiana, do Distrito Federal, com um comentário. Quando se trata de educação, é mais vantajoso para o governo de qualquer partido que as pessoas tenham acesso restrito, para não pensarem. E a Gabriela, de Minas Gerais, não é levado em conta que antes desse governo, o último acordo de reajuste foi em 2015, salários ficaram defasados por 8 anos. Com a palavra, o senhor Carlos Davi. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senador. Boa tarde, senadora. Agradecendo ao Senado, na figura do senador Flávio Arnes, da senadora Dorinha, em fazer essa atividade, eu gostaria de parabenizar a todos e todas servidores públicos federal da educação que estão fazendo greve neste momento. Nós estamos aqui porque essa greve existe. Parabéns a cada um, a cada uma. Nós fazemos essa greve como continuidade natural do processo que nós disputamos na sociedade para derrotar a direita e o fascismo desse país. Passamos 4 anos sobre um governo de direita que queria destruir o serviço público. E esses servidores que aqui estão foram protagonistas de umas lutas mais importantes que causou a única derrota da direita fascista nesse Congresso Nacional. A não votação da PEC 32. Parabéns a cada uma que fez essa luta. A nossa greve é a greve da esperança.
Nós elegemos Lula para derrotar Bolsonaro, para ter o direito de fazer a luta, para ter o direito de lutar. Nós repudiamos qualquer uso das nossas imagens, dos nossos discursos, das nossas greves, por essa direita fascista que não merece um pingo de consideração dos servidores públicos federais desse país. Nós não dialogamos com esse setor, nós não queremos desse setor qualquer tipo de relação, porque eles são os inimigos do serviço público, porque eles são os inimigos dos servidores. A nossa greve é a greve do fortalecimento da educação federal, a nossa greve é a greve do fortalecimento do servidor público. E isso é uma pauta da esquerda em todo o mundo e nós temos muito orgulho de ter ela nas nossas mãos. Essa é a nossa greve, essa é a nossa luta. Nós gostaríamos de dialogar com a sociedade dizendo o seguinte, respondendo inclusive alguns questionamentos. Falar do Instituto Federal, ao qual nós representamos, é de um orgulho muito grande. Fundado em 2008, esse instituto foi responsável por mais de 10 anos consecutivos como primeiro lugar na aprovação do Enem. Responsável direto pela mudança do perfil que nas universidades federais deste país começou a absorver alunos das escolas públicas, negros e filhos de pobres. Os nossos institutos, mais de 90% dos seus alunos são provenientes de famílias que ganham no máximo 2 salários mínimos. E alguém aqui poderia dizer, mas essa greve está prejudicando a vida deles. Foi na década de 2010 a 2016 que nós fizemos esse instituto ter o maior índice de aprovação no Enem, do maior índice de qualidade do seu trabalho. E, pasmem, foi nesta época que nós fomos parar no portal da ONU como a 3ª melhor escola do ensino médio do mundo, só perdendo para Singapura e para a Finlândia. Naquela época tínhamos um investimento. O que prejudica os nossos filhos e os trabalhadores e a escola não são as nossas greves. Porque nesse período nós fizemos greve em 2011, fizemos greve em 2012, fizemos greve em 2014, fizemos greve em 2015. Porque nós repomos a greve. O que prejudica, pessoal, é a falta de investimento. E nos 4 anos do Bolsonaro, nós vimos a destruição da nossa rede, sair da 3ª melhor escola do mundo para hoje não estar pontuado entre nem as 100 melhores escolas do mundo. Isso é triste. O que prejudica a nossa rede é a falta de assistência aos nossos alunos. Eu sou professor de adolescentes e esses alunos chegavam na escola e antes de ir para a sala de aula, eles iam para o refeitório tomar um café da manhã. Como filho de pobre, aquele café ajudava muito a eles. Hoje eles chegam na escola e vão direto para a sala de aula porque não tem mais dinheiro para tomar o café da manhã. Eles vão para a sala de aula com fome. Ninguém aprende com fome. Então, falar dessa escola, falar do Instituto Federal nos orgulha muito. Porque essa escola, quando teve investimento, mostrou o maior retorno que a educação federal desse país pode ter dado. Que a educação pode ter dado. Nós tivemos uma resposta fantástica, que nos orgulha muito. Então, o Instituto Federal é, na sua história, o que há de melhor na educação desse país. Isso não pode ser destruído e o governo Lula tem a responsabilidade de recompor esse orçamento. Essa recomposição está tímida, está pequena. Nós queremos que ela se dê de forma mais célere e de forma mais contundente. Nós queremos voltar àquele investimento que tivemos em 2014, com cada aluno sendo investido $9 mil anual por ele. Porque a resposta que nós demos aí, quando teve esse investimento, foi muito forte. A segunda coisa, pessoal, é dizer que nós, servidores, não estamos em greve porque simplesmente queremos fazer uma paralisação. Essa greve é um produto de um trabalho que nós nos sentimos responsáveis para mostrar à sociedade brasileira, para mostrar ao povo brasileiro que a educação tem que ser prioridade, não só no discurso. O governo tem que reconhecer que o discurso feito que essa educação é uma obsessão, que a educação é prioridade, não está condizente com o dia a dia da sua prática. Nós não estamos sendo bem recebidos. É triste relatar aqui que desde o começo dessa greve, nós pedimos, nós cobramos ser recebido pela ministra Esther Dweck, e até hoje não fomos recebidos. É lamentável isso. É lamentável saber que o governo prepara uma atividade no Palácio do Planalto
com os reitores, gestores das nossas instituições, para discutir a sua expansão, para discutir o seu crescimento, a retomada do orçamento, e não convoca os sindicatos. É lamentável, nós queríamos estar lá. Nós queríamos estar lá dizendo a nossa pauta da necessidade dessa recomposição. E aí, senadora, nós gostaríamos de mostrar qual é o cenário que nós estamos vivendo hoje e a necessidade de ter o apoio de vocês. Nós estamos com uma greve no Sinasef há 2 meses, e o pouco avanço que tivemos nessas negociações não permite que a gente termine essa greve. Nós gostaríamos muito que o Senado intermediasse esse processo, nos levasse até uma audiência com a ministra, para que a gente pudesse pautar aquilo que nós estamos reivindicando, aquilo que nós estamos exigindo, aquilo que nós estamos pedindo. A possibilidade de chegarmos a um acordo na reunião do dia 11, na reunião do dia 14, está na mão do governo. O governo colocou lá. Vamos discutir as questões pendentes do docente. Nós estamos dizendo quais são as questões pendentes. Nós queremos um reajuste para 2024. Porque nós não entendemos. Porque vários outros servidores têm direito e nós não. O governo teve várias oportunidades de conceder esse reajuste para a gente. Na construção da LOA, 5,7 trilhões, R$0 para a gente. Nos 15,7 bilhões oferecidos, liberado por esse Congresso, R$0 para a gente. E agora no desbloqueio de 2,9 bilhões, R$0 para a gente. Então o governo pode acabar com essa greve respondendo essa pendência. Nós queremos a revogação da 983, porque o professor EBTT tem que ter direito a fazer pesquisa e extensão. Então nós queremos esse direito. O governo tem que revogar essa 983. Essas são as pendências da greve da educação, no que diz respeito aos docentes. E o PCCETAI? Os companheiros já expuseram aí. Não dá para fazer reestruturação de carreira sem dinheiro. Nós queremos dinheiro, simples assim. A maior categoria do servidor público federal, aquela que está mais endividada, aquela que tem o maior índice de suicídio, aquela que tem o maior índice de afastamento, ela está pedindo dinheiro para recompor a sua vida. E o dinheiro que ela está pedindo não é muito. Porque nós trocamos qualquer exigência nossa pelos acordos assinados que o governo fez com as outras categorias. Nós trocamos. Leve a proposta maravilhosa que entregaram para a gente. Me dê a péssima que entregaram ao Banco Central. A gente troca agora. Então, companheiros e companheiras, o final desta greve está na mão do governo. Dia 11 e dia 14. Que nós conquistamos com muita luta, com muita determinação. Porque o governo chegou lá querendo operar um fim de uma greve. E nós dissemos, não, quem termina a greve somos nós na Assembleia. A partir de uma possibilidade de assinar um acordo. Nós estamos dispostos, estamos com a caneta na mão para assinar um acordo. Basta responder às nossas pendências. Viva a luta da classe trabalhadora, pessoal. Passa a palavra a senhora Jennifer Susan Webb, primeira tesoureira do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Andes. Obrigada, senadora. Quero cumprimentar e, como primeira ação nessa mesa, quero entregar à senhora aqui, que é a anfitriã desse momento, o nosso jornal e a nossa pauta de greve, né? Então, e um símbolo aqui também da nossa luta. E com isso, dar também o conhecimento das nossas pautas, dizer principalmente que as nossas pautas elas não são exclusivamente financeiras, elas tratam de salário, mas elas têm uma amplitude e uma amplitude que envolve essa sociedade como um todo e não só os servidores. E agradecer pelo espaço. Ocupamos esse espaço e aí eu começo dizendo com muito orgulho que ocupo esse espaço nessa mesa na condição também de voz feminina do sindicalismo brasileiro, do sindicalismo que está se transformando e trazendo também a voz das mulheres. E saúdo, portanto, quem está presidindo a mesa que é uma mulher e todas as mulheres lutadoras que estão aqui nessa sala também, em especial. E aí passo a falar, então, de forma bem resumida nesses 10 minutos aqui, mas que são fundamentais para ocupar esse espaço e dizer para as pessoas que estão aqui, para dizer também para o Senado Federal e para dizer para a sociedade toda
as razões pelas quais a educação pública federal nesse país está de greve. E aí a gente precisa fazer um pequeno histórico, porque a gente precisa, sim, responsabilizar quem de fato é responsável por essa greve, e não somos nós. Nós estamos em greve porque queremos resolver situações que, como eu disse agora aqui, tratam de toda a sociedade brasileira. Porque quem está aqui representado, está representando também o ensino, a pesquisa, a extensão e, portanto, a ciência desse país. E nós vivemos, de fato, um momento histórico que negligenciou isso. E já falamos várias vezes que, nesse momento histórico, nós reivindicamos retomar a valorização, de fato, da educação. E aí é importante dizer que, nesse novo momento histórico, que é marcado pela eleição do presidente Lula, nós, em 2023 para cá, fizemos sim uma campanha salarial e assinamos um acordo. E aí eu digo aqui em nome do ANDE Sindicato Nacional que em 2023 assinou um acordo por meio do Fórum dos Servidores Públicos Federais, no qual continha um avanço que foi a recomposição salarial do período anterior, mas parcialmente. Nós chegamos no índice no FONASEF, que é o Fórum dos Servidores Públicos Federais, mas nós, no processo de diálogo, chegamos no acordo dos 9% em maio de 2023 e, mais do que isso, um compromisso por parte desse governo de retomada da pauta desses servidores. Mas, infelizmente, a mesa central de negociação se encerrou sem o avanço efetivo desse compromisso e é importante registrar isso. Depois disso, sabe por que nós tivemos que entrar em greve? Porque, efetivamente, nos processos de negociação que a gente tem feito com o governo, e volto a registrar a importância de ter espaços de diálogo. Nós não negligenciamos essa fala, nós reconhecemos isso e falamos isso aqui para a sociedade, para o governo, para o Senado, que são os representantes legítimos dessa população. Nós não vamos nos esquecer disso. Mas, mais do que abrir o espaço, é importante e fundamental efetivar um processo de negociação, especialmente com as entidades legítimas e representativas dessa categoria. E aí, o que é que a gente diz? Ok. Eu peço licença, eu tenho que ir à CMO para a discussão de orçamento e o senador Espírito João segue aqui na presidência. Terminando, eu retorno para a audiência seguir. Eu podia ter feito uma suspensão, mas, em virtude da importância do tema, eu preferi conseguir nosso colega Espiridião Amin, que é da universidade também. Muito obrigada. Só queria... Boa tarde para todos. Quero só cumprimentá-los rapidamente e dizer que estou aqui para cumprir um dever como integrante da Comissão de Educação e em respeito ao empenho sempre feito com muita exação pela nossa senadora professora Dorinha, prosseguir na audiência e, como diz a própria palavra, mais ouvindo do que falando. Quem é que estava com a palavra? A senhora estava com a palavra. Por favor. Obrigada, senador. Também cumprimento aí a sua chegada. Então, que bom que possa, né, também estar aqui para nos ouvir. Mais um para se somar, a dar eco à nossa voz, porque é isso que a gente está aqui, com o objetivo de dar eco à nossa voz, porque a gente está tendo uma compreensão de que, de fato, a nossa voz não está chegando onde deve chegar. E a gente quer que chegue, sim, nos ministros, a gente quer que chegue, sim, no presidente Lula, e por isso a gente se coloca aqui, mais uma vez, enfatizando que o que queremos é o diálogo. Que o que queremos é o diálogo. Nós estamos em busca e nos colocando nesse processo de mesas de negociação no diálogo. Se chegamos à greve,
foi porque, infelizmente, a gente não conseguiu avançar. E aí faço um registro importante, senador. O registro de que essas entidades aqui representadas, Fazubra vai completar 90 dias de greve no dia 11. Sinasef completou 60 dias de greve no dia 3 último. O ANDE Sindicato Nacional também vai completar 60 dias de greve agora, dia 15 de junho. E esperamos não precisar estar mais de greve. Esperamos que, de fato, no dia 14, que o governo aqui, o Mário pode confirmar na sua fala, abre ou reabre mais uma vez o processo de diálogo que a gente tanto reivindica. A gente tem na mesa a possibilidade, sim, de avançar nessa negociação. E não somos nós os intransigentes. E é importante que a sociedade que está nos ouvindo agora possa entender isso. Não é a categoria da educação pública federal que, nesse momento, quer fechar de forma unilateral a negociação. Nós estamos aqui e queremos e precisamos negociar para sair dessa greve. Mas precisamos avançar na pauta, que, como eu disse, é uma pauta que não está exclusivamente relacionada à recomposição salarial. E eu vou repetir essa palavra, recomposição salarial. Nós não estamos pedindo aumento salarial nesse momento. Nós estamos pedindo que o nosso salário seja corrigido, seja recomposto. E isso é importante para a sociedade também entender, porque parece que a gente está numa causa injusta. E o que queremos é recompor os nossos salários. Mas não só isso. Nós também queremos a recomposição dos orçamentos das instituições públicas de educação nesse país, que estão aí corroídos nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos. E é essa recomposição desse contingenciamento de verbas que nós também temos na nossa pauta nessa categoria. Sabe por quê? Porque isso precariza o serviço público que é oferecido nessas instituições. E sem servidor público não tem como ter serviço público de qualidade. Portanto, reivindicamos também que possamos lutar não só pelos servidores, reivindicamos que a nossa luta seja pelo serviço público, e é isso que nós estamos pedindo. Nós temos aí também na nossa pauta a revogação de algumas medidas, e quero aqui enfatizar que, infelizmente, nesse contexto ainda temos, após a superação do último governo, nas urnas, nós temos ainda mais de 10 interventores atuando nesse país. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. E isso é pauta de greve nossa. E isso a gente pede para o governo atender. Revogar a nomeação desses reitores é algo que está na nossa pauta. Isso não diz respeito ao orçamento. Então, isso é possível, sim, de ser atendido. E isso é um marco histórico que precisamos superar. Outra coisa que não tem relação direta com a questão orçamentária são algumas portarias que a gente reivindica que sejam revogadas, tais qual o Lobão aqui já falou, a 983, que diz respeito ao trabalho dos docentes do ensino básico, técnico e tecnológico. Portanto, nós temos aí uma via que ela é de mão dupla. Ela é uma via cuja negociação não pode se encerrar de um lado. Ela tem que ser em comum acordo. Sabe por quê? Nós fomos chamados para negociar e, em comum acordo, começamos a negociação. E agora não é só o governo que vai dizer que acabou. E vou dizer, para ir aproveitando aqui os últimos minutos, com muito respeito, mas com muita indignação, eu quero dizer ao MEC, eu quero dizer ao MGI, que não vai ser a Andifes e o CONIF que vai terminar com a nossa greve. E, infelizmente, vergonhosamente, o governo e o presidente Lula está atendendo a Andifes e o CONIF como convidados e sequer recebeu as entidades representativas dessa categoria, os sindicatos que representam a categoria em greve. Não vão ser os reitores e reitoras dessas instituições que vão nos tirar dessa greve. Quem vai tirar dessa greve, quem vai encerrar essa greve, é um processo de negociação justo que a gente reivindica. E é somente a base, e é somente a categoria docente e técnico-administrativa que vai deliberar sobre isso.
senhora, posso dar como concluída, senhora? A base educadora Então, elegeu esse governo. Bom, nós ouviremos agora. Quero mais uma vez saudar todos muito respeitosamente. Só vou fazer uma pergunta. Tem alguém de Santa Catarina aqui? Muita gente não conseguiu entrar. Então, dois. Eu sou de Ouro Preto, mas estudei em Santa Catarina. Estamos com Não, quase 5 mil pessoas. eu só estou perguntando pela circunstância de que, não tendo nenhum, eu tenho que me apresentar. Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, aposentado, até porque já passei da compulsória, né, concursado em 1975. E ministrei aulas em estabelecimento de ensino médio, na Faculdade de Educação, saudosa Faculdade de Educação, e na ESAG, que é a Universidade Estadual, e na Universidade Federal de Santa Catarina até 2011. Então, não me considerem estranho, e com essas breves palavras de apresentação, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Mário Barbosa, que representa aqui que é o diretor do Departamento de Relações de Trabalho no Serviço Público e representa aqui o Ministério de Gestão e Inovação do Governo Federal. Com a palavra, o tempo previsto é de 10 minutos. Aqui está ligado, tá, né? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a senadora Dorinha, que esteve na abertura do fim dos trabalhos, e o senador Esperidião Amin, né, que ocupa nesse momento a minha presidência da mesa. Cumprimentar também os vários colegas que me antecederam aqui, interlocutores, né, com quais tenho estado nas mesas de negociações, o Lobão, a Jennifer, o Daniel, que não está mais aqui, está assim, o Liverton também, e alguns e algumas de vocês que também estão aí na plateia, que também já estiveram na mesa de negociação conosco, nesse processo mesmo de construção, né, de construção de uma proposta que leva em conta os pleitos, né, da categoria, tanto dos docentes e outra mesa também dos tais, que me parece é o objetivo principal dessa audiência aqui hoje. E que esse processo de negociação, ele tem a ver muito com o momento que estamos vivendo, né? Quer dizer, depois de 7, 8 anos de obscurantismo, de negacionismo, de medidas de destruição do Estado, das categorias e das políticas sociais, foi possível retomar um espaço democrático onde se exerce o direito ao diálogo, à negociação efetiva, e cada parte, naturalmente, exercendo esse direito nos limites, né, que compete a cada um e que a própria realidade impõe. Entretanto, eu queria destacar, inicialmente, que o que é emblemático, digamos, nesse processo é justamente a recuperação do espaço de diálogo e negociação representado na Mesa Nacional de Negociação Permanente, que foi criada em 2003 e foi, enfim, interrompida em 2016 e agora foi reinstalada a partir de 2023, e que se trata de um sistema de negociação onde na mesa central se discute os pleitos de interesse geral, né, da categoria, que se aplica de forma linear, como foi os 9% em janeiro de 2023, que teve aplicação em maio, né, de 2023. E esse sistema de negociação, ele, além da mesa central, ele tem dois outros espaços, que é o espaço das mesas setoriais, que são organizadas por órgão, e onde a bancada sindical, que tem representação no órgão, e
os representantes do órgão, nessa mesa de negociação, trazem os temas que não têm impacto orçamentário, os temas que são relativos a condições de trabalho, de forma geral. É um processo que está em curso, muitas entidades ainda não fizeram sequer solicitação de abertura dessas mesas nos órgãos, mas já tem um movimento aí bastante expressivo de mesas, inclusive já instaladas. E as mesas específicas, chamadas específicas e temporárias, que é justamente onde se discute os pleitos sobre reestruturação de carreiras, enfim, todas as demandas dos pleitos por categoria. Importante registrar que, em julho de 2023, nós tínhamos 85 pedidos de instalação de mesas específicas e temporárias, justamente para discussão de carreiras. Ou seja, resultado de todo um período onde não havia espaço de diálogo, não havia canal de diálogo, e muito menos de negociação. O MGI, por meio da Secretaria de Relações de Trabalho e da Secretaria de Gestão de Pessoas, iniciou, então, um movimento de olhar, examinar esses pleitos e dar vazão, né, no sentido de organizar a instalação das mesas. Então, desde agosto de 2023, né, desde agosto de 2023 até esse momento, né, mais de 20 mesas já foram, enfim, instaladas e tem cerca ainda de 14 a serem instaladas. Uma vez que esse número grande de 85, a gente conseguiu um movimento de aglutinar aquelas que tinham temas similares para discutir numa mesma mesa. E uma característica dessa mesa específica e temporária é justamente que a premissa é que é uma mesa de negociação que tem começo, meio e fim. É diferente da mesa nacional, que é negociação permanente, ou seja, ela todo ano, enfim, se renova. Então, os acordos que foram firmados até agora, cerca de 14, obedeceram justamente a esse processo. Foram 2, 3, 4, às vezes 5 reuniões. E uma vez esgotado, enfim, os limites daquilo que o governo podia oferecer, então se firmava ou não, né, um acordo, né, em relação ao pleito. Especificamente, dentro desse panorama, destacar a questão do que já falei dos 9% em 2023. Em 2024, nós tivemos inicialmente uma sinalização de apenas 1,5 bi para a questão de atendimento desses pleitos das várias categorias do serviço público. Um empenho e uma dedicação enorme, né, pessoal da ministra Esther, permitiu, em algum momento, alargar esse valor para cerca de 3 bi. Mas é o que temos até hoje. Até esse momento, são 3 bi para atendimento do conjunto das reivindicações. De modo que, aqui foi falado dos docentes. Nos docentes, efetivamente, foi desenvolvido esse trabalho, esse processo negocial, com foco mais na questão da campanha salarial, assim como as demais categorias também, e, em alguma medida, buscando atender também pleitos relativos à reestruturação de carreiras. Entretanto, não esgotamos para nenhuma delas e não vamos esgotar para a educação também a questão da reestruturação de carreira, que terá que ser retomada no segundo momento, uma vez que, vencido esse nosso compromisso, assumido na mesa central, de até o mês de julho, instalar todas as mesas que ainda não foram instaladas e concluir os processos de negociação que estão em curso, né, no momento seguinte, então retomar as pautas de carreiras e de reestruturação, enfim, para que possam ser efetivamente trabalhadas e dado respostas, enfim, a esses pleitos. Não é verdade que o governo ignorou aquilo que foi resultado do GT no MEC, do qual o MGI também participou, SGP, por meio da SGP, e os representantes de Sinasef e Fazubra.
Alguns pleitos foram efetivamente atendidos, né? Como é o caso da verticalização com unificação e matriz única da tabela em 19 padrões, a diminuição do interstício de 18 para 12 meses para progressão, o tempo para atingir até o topo da carreira também em 18 anos, e a correlação também entre os níveis A, B, C, D e E, A, B, C e D como em relação com o nível E, também teve uma importante movimentação. Tanto que na manifestação de alguns sindicalistas, houve um reconhecimento efetivamente desses avanços. Então, só para concluir, a proposta salarial, que inicialmente era de 4,5 e 4,5 em 2025 e 2026, ela evoluiu posteriormente para 9% em 2025 e 3,5% em 2025 e mais 3,5% em 2026. E nós temos, nesse momento, inclusive, como já foi lembrado aqui, duas questões. A primeira em relação à questão dos docentes, que efetivamente o MGI, do ponto de vista da oferta, da proposta salarial, não vê mais nenhuma condição de evolução. Isso já foi reafirmado em mais 2 reuniões com os docentes. E na questão dos tais e dos docentes, tem uma nova conversa para examinar exatamente esses pleitos sem possibilidade de examinar e atender pleitos sem impacto, como é o caso da 983 e outras, no dia 14, no MEC. E no caso dos tais, a continuidade do processo negocial tem uma reunião marcada, uma mesa agendada, como vocês sabem, para o dia 7. É o dia 7 agora. Desculpa. No dia 11. Enfim, mas para explorar ainda o que é possível fazer do ponto de vista ainda dos tais. Lembrando que a proposta de 9 em maio e 5 em 26, ela evoluiu de uma proposta que era igual à anterior também, que era de 3,5 em 2026, que passou para 5. Né? Então, assim, finalizando, nós temos total compreensão e entendimento da legitimidade dos pleitos da educação, o compromisso do governo Lula, da ministra Esther, do nosso secretário Feijó, de todos nós, é de efetivamente chegarmos a um bom termo, como já chegou com outras categorias. Não é verdade que a gente privilegiou categorias de poder aquisitivo mais elevado, a gente buscou... Tanto é uma interpretação possível, entretanto o primeiro acordo... Vou pedir licença para que a gente ouça. Pode não concordar, mas é nosso dever ouvir. Não, enfim, apenas para lembrar. E eu vou repor o tempo. Apenas para lembrar que o descontentamento é natural, uma vez que os pleitos não estão atendidos de maneira satisfatória. Entretanto, nós buscamos mesclar o atendimento, a instalação de mesas, tanto das mesas de categorias que têm maior poder aquisitivo, maior poder de pressão, com outras. Tanto que o primeiro acordo foi com a FUNAI, o segundo foi com a ANM, o terceiro foi com a ATI, a TPS, né? Então, uma demonstração de que estamos trabalhando. E hoje estamos trabalhando, muitas vezes, realizando 3 mesas de negociação por dia. Então, esse compromisso está mantido e o respeito às demandas da educação, que continuaram sendo tratadas da forma como aqui foi explicado. Muito obrigado. Desculpa aí por passar o tempo. Tenho que transmitir uma informação que eu recebi há pouco. Está a caminho de participar desse encontro a senhora Jussara Cardoso. Já está ali? Já chegou, então. Eu pediria que fosse colocada mais uma cadeira, que seria a sua oportunidade de, também dispondo dos mesmos 10 minutos dos anteriores. Subsecretária de Gestão Administrativa do Ministério da Educação,
e representar o Ministério FIM neste encontro. Não sei se a senhora precisa de um tempo para aquecimento ou pode entrar direto. Aqui é jogador profissional. Então, eu concedo a palavra, igualmente por 10 minutos, à senhora Jussara. Boa tarde a todos. Meu nome é Jussara Cardoso, sou subsecretária de Gestão Administrativa do MEC. Primeiro, desculpa o atraso, né? Bom, eu atuei ativamente no processo dos estudos que foram feitos no âmbito da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira dos TAIs, onde foram apresentadas um conjunto de propostas que já foram, né, analisadas pelo MGI e praticamente na sua totalidade foi acatada, e o que ficou para discussão no âmbito da mesa foram os percentuais de reajuste. Do ponto de vista do MEC, há também uma luta, né, de apoio às duas categorias, dos docentes e dos TAIs, e o MEC tem feito toda uma articulação com o MGI para tentar chegar numa solução para todo o problema. Especificamente, eu acompanhei mais de perto a mesa e tenho acompanhado a dos TAIs, dos técnicos administrativos. Assim, não sei se o senhor quer que especifique mais alguma coisa. Olha, a senhora pode abrir mão do tempo de exposição. Ou abrir para se quiserem perguntar. E eu vou prosseguir. Não sei se eu não vejo ou não temos nenhum parlamentar que queira usar da palavra ou esteja presente. Como não temos, eu passo para as perguntas via e-cidadania. Temos alguma? Passar de novo? Foram lidas, mas só pode novamente. Bom, eu vou ler todas e suponho que devam ser respondidas pelo doutor Mário dos Santos Barbosa. Nem todas. Como regra. Como toda regra tem exceção, subsidiariamente pela senhora Jussara. Aliás, eu acho que a senhora Jussara e qualquer outro que se sinta em condições de responder, só pediria que dos integrantes da mesa alguém se habilitasse. Eu vou ler todas primeiro. Pelo menos todas da primeira página. Gustavo de Rondônia. Como a greve dos servidores está afetando diretamente o aprendizado e a experiência acadêmica dos estudantes, esta questão está sendo levada em consideração? Alain, do Rio de Janeiro. Como a greve das universidades e institutos federais evidencia a necessidade de melhores condições e valorização? Eu até interpreto quais são as condições e aspectos de valorização que a greve evidencia. Eu mesmo recebi aqui um resumo disso, mas eu deixo a palavra livre para quem desejar responder. Para não sermos repetitivos, uma pessoa responde cada pergunta. Tatiana, do Distrito Federal. Quando se trata de educação, é mais vantajoso para o governo, entre parênteses, de qualquer partido, que as pessoas tenham acesso restrito, para não pensarem. E, finalmente, Gabriela, de Minas Gerais. Não é levado em conta que, antes deste governo, o último acordo de reajuste foi em 2015. Salários ficaram defasados por 8 anos. São questões a serem consideradas. E eu pergunto se alguém deseja se habilitar para responder alguma dessas questões em particular. Eu acho que o doutor Mário é... Talvez em relação à questão da greve está afetando o ensino e tal, talvez... Senador, só a primeira questão eu posso responder, disponho. Então são respostas concorrentes, a senhora Sim.
pode usar da palavra primeiro. Então, pronto. Respondendo aí a primeira questão, que diz respeito como a greve atinge a categoria discente, a nossa resposta é a seguinte: sabe o que atinge a categoria discente? Sabe o que atinge os estudantes nesse país? É a precarização das instituições de educação. É isso que, sobretudo, prejudica os alunos e as alunas. Então, a gente está aqui para dizer que a nossa greve, inclusive, é para a garantia não só do acesso, mas da permanência com qualidade desses estudantes, dessas estudantes nessas instituições. É muito importante dizer que quando a gente defende a qualidade da educação nesses espaços, a gente está defendendo e a gente está lutando pelos estudantes. Não é a greve em si que vai determinar a aprendizagem, que vai determinar um prejuízo ou não ao conjunto dos estudantes desse país, especialmente da educação pública federal em greve, mas sim as condições em que essa educação está efetivamente acontecendo nesse país. E os tetos estão caindo na cabeça dos estudantes. E os estudantes estão chegando nessas instituições e, como o Lobão bem lembrou aqui, sem ter acesso a restaurante universitário, sem ter acesso a possibilidades de materiais, sem ter acesso à internet, sem ter acesso a condições de pesquisa e de desenvolvimento da sua aprendizagem efetivamente. Então, é por isso também que nós estamos em greve. E é para que eles possam sair formados com qualidade e mudar não só a sua atuação, mas também mudar a sociedade, é que a gente defende o direito de greve por eles também. Então, esse discurso, pessoal, que diz que greve prejudica aluno, é um discurso falacioso, porque o que prejudica aluno é a falta de condição dentro dessas instituições para poder desenvolver ensino, pesquisa e extensão. Posso responder a segunda? Vou passar a palavra primeiro para o doutor Mário e depois para o Lieverton. E depois, finalmente... A segunda questão ele pediu para responder. Pois não. Mas eu tenho que passar primeiro a palavra para o senhor, a respeito da questão que o senhor apontou, depois para o Lieverton e, finalmente, para o... Então, com relação ao tema da recomposição salarial, além dos 9% que já foi falado aqui em 2023, e que tem efeitos até maio de 2024, portanto, não significa que 2024 não tem nenhum reajuste novo, porque até maio tem um reajuste que tá vigente, e a partir daí nós teremos, naturalmente, para 2025, não um ano, né, sem reajuste, porém parte dele. Também na mesa central foi possível, por meio desse aumento desse movimento de 1,5 bi para 3 bi, permitiu, né, por iniciativa da ministra Esther, permitiu que a gente pudesse praticar um aumento dos benefícios em geral, a nível da mesa central, para todos os servidores, que passaram de R$ 600 para R$ 1.000, um valor de R$ 1.000 no Vale Alimentação, no auxílio alimentação, e que representa principalmente para as categorias de menor salário um importante aporte. Isso temos que reconhecer. Agora, o que acontece? No momento em que vários acordos já tinham sido efetivados por categoria, se decidiu no dia 15 de março, no âmbito da mesa central, que não seria justo se definir naquele âmbito um novo reajuste linear, né, para todas as categorias. Por quê? Porque aquelas que já tinham tido um ganho nas mesas específicas, né, não seria justo que as outras que tivessem essa disparidade em relação aos demais, né?
Então foi feito um movimento de deslocar para as mesas específicas os pleitos em relação a reajuste salarial, e é o que está acontecendo nesse momento com um compromisso de até julho, né, concluir esse processo. Agora é importante destacar que um dos compromissos centrais é assim, que olhamos sim para todo o estrago que foi causado nos últimos 7 anos. Entretanto, há um compromisso de que durante o governo Lula não haverá perda para a inflação para nenhuma categoria. E todos os acordos que estão firmados agora, e aqueles que estamos apontando também para o futuro próximo, aí, é no sentido de reposição da inflação, que está uma projeção de cerca de 18%, todos os acordos superam a 20%, né? E, portanto, além da reposição da inflação, mais um aumento salarial, um aumento real, né, efetivamente garantido para todas as categorias. Em relação à questão do direito de greve, estamos nesse momento também, finalizamos por meio de um grupo de trabalho, uma proposta de regulamentação da Convenção 151 da OIT, porque anteriormente, ao ratificar, foi garantido o direito de organização sindical para os servidores públicos, entretanto, o direito de greve e negociação não estava assegurado, não? Então, isso que estamos fazendo agora, inclusive, já é preparar o terreno, né, para, no advento da regulamentação da convenção, já ter efetivamente uma cultura de negociação instalada, e no grupo de trabalho se construiu um consenso tanto em relação aos aspectos gerais da regulamentação, quanto efetivamente a questão do próprio direito de greve. Então, isso em breve será encaminhado um PL para o Congresso, para que se possa também consagrar efetivamente no Brasil, né, a Convenção 151 da OIT, que garante, além da organização sindical, o direito à negociação e o direito de greve. É legítimo que esse governo reconhece. Já é constitucional. Passo a palavra. Atrasado para comentar qualquer uma dessas 4 perguntas, e eu preciso de uma certa celeridade para poder ler as demais. Tudo bem. Eu fiquei com uma pergunta da Gabriela, lá de Minas Gerais, que ela faz, na verdade, um comentário. Não é levado em consideração, em conta, né, que estávamos há 8 anos com os salários congelados. E aí eu vou responder aqui a Gabriela, mas também tentar dialogar com o Mário. E, Mário, eu queria te falar que lá no meu interior da Paraíba, a gente aprende que o portador não merece pancada. Então, meu irmão, não é para você, tá? Mas, infelizmente, não dá. O mensageiro não merece pancada, né? Mas, infelizmente, não dá para a gente concordar com o que está sendo colocado aqui. Primeiro, 2024, o governo ofereceu 0. Não tem meia conversa com isso. Ofereceu 0 para nós. Mas ofereceu para outras categorias reajustes. Nós começamos a negociar com o governo antes de todas essas outras carreiras. Mas vamos lá, dialogando com a Gabriela. Gabriela, o PCCETAI, eu costumo falar que ele tem a tempestade perfeita sobre ele. Ele é a carreira que tem a pior remuneração do serviço público, era a carreira que estava há mais tempo com os salários congelados, e era aquela carreira, né, que teve o pior acordo de 2015. Nós ficamos com 2 parcelas apenas, enquanto as outras carreiras do Executivo estavam com 4. Isso nos causou uma defasagem, uma disparidade imensa. 9% linear foi o que o governo nos deu em 2023. Significou avanços. Para quem estava há 7 anos congelados, significou avanços. Mas avanços para o PCCETAI? Você sabe qual foi a maior parcela de remuneração que esses 9% deu ao PCCETAI? R$ 370. Não dá para tratar de forma linear carreiras que têm tantas disparidades. Enquanto um auditor da Receita Federal recebeu R$ 3.000 de reajuste, eu tenho servidores que não ganham isso por mês, mesmo depois dos 9%. Então, companheiro Mário, com todo respeito, como eu falei, portador não merece pancada, mas essa atitude merece pancada. Não dá para nos tratar dessa forma.
Não dá para dizer que 0% de reajuste em 2024 é justo. Gabriela, tem que se levar em conta sim que nós não estamos apenas congelados há 8 anos, mas estamos defasados há 8 anos. E se o governo não entender que nós precisamos de justiça no tratamento, tratar de forma desigual os que são desiguais, nós não vamos sair desse fosso. Equidade. Concedo a palavra ao senhor Lobão e a seguir vou ler mais perguntas. O Alan pergunta sobre a questão da valorização. E ela dialoga muito com aquilo que o Mário colocou aqui. Mário disse que o governo se comprometeu em não permitir que os servidores públicos federais tivessem, durante os 4 anos do governo Lula, perdas salariais. É verdade, Mário, essa foi a primeira proposta. Mas qual foi a proposta da campanha? Como foi que nós fizemos a construção desse governo? Era que nós iríamos simplesmente, né, rever todas as maldades que o governo fascista fez contra os trabalhadores. Acabou essa promessa? Qual foi a maior agravo que o governo Bolsonaro fez contra os servidores públicos federais? Porque a PEC 32 nós derrotamos, não deixamos ela ser votada. O maior agravo foi a granada no nosso bolso. Vocês se comprometeram de tirar essa granada do nosso bolso. Paulo Guedes disse numa reunião que abraçou o servidor, se fez de amigo e botou uma granada no bolso dele. Congelei o salário. Vocês não têm compromisso com essas perdas salariais? São 26% a inflação dos 4 anos do governo Bolsonaro. Você quer que a gente fique com isso pra gente? Com essa granada no nosso bolso? Não. O discurso de Haddad era que tiraria essa granada do nosso bolso no lançamento da Mesa Nacional de Negociação. Quer tirar o pino? Aí eu fico com a granada no bolso sem um pino. O perigo é bem maior. Ah, não, nós atendemos quase tudo da carreira PCCETAI. Foi isso dito aqui por Mário. Não acenderam o RSC. Ah, não, RSC não atendemos mesmo. Não, a lateralização, que era 40 e 60, também não atenderam. Ah, não, essa também não atenderam. A recomposição das perdas também não atenderam. Atenderam o quê? A formalidade? Os aposentados também não atenderam. Então me perdoe, Mário, não atenderam, Mário. Não atenderam. Obrigado. Aqui foi afirmado. Nós não temos mais nada para os docentes. Isso não acaba a greve. Aqui foi afirmado. Os docentes querem sim mais. Esperamos que o governo, no dia 14, faça um esforço brutal. Porque o que fizeram nesse processo de negociação não pode ser repetido. Até a Justiça do Trabalho, quando uma categoria de trabalhador entra em greve, o que é que ele faz? Ele pega o processo da categoria em greve e coloca na frente de todos os outros. E vai negociar para acabar aquela greve. Nós ficamos 32 dias esperando uma mesa de negociação. 32 dias de uma mesa para outra, sem negociar com o governo e em greve. Se existe alguém aqui responsável por essa longevidade da greve, chama-se o governo. Ninguém da gente é responsável por isso. Nós estamos dispostos a negociar dia após dia. O governo é que fez 32 dias de uma reunião para outra. Eu espero, Mário, que a responsabilidade ainda seja pulsante nesse governo e leve para a mesa o dia 14 e leve para a mesa o dia 11 propostas efetivas para a gente acabar com essa greve. Nós queremos acabar com essa greve. E nós precisamos de resposta que dialogue com aquilo que nós apresentamos como resposta à contraproposta do governo. Dia 11 e dia 14 serão decisivos. E com essa postura, a greve não acabará. Nós precisamos de uma resposta efetiva ao que nós protocolamos e que o governo tem nas suas mãos. Eu vou agora ler todas as outras perguntas e vou considerar encerrados o recebimento de perguntas, uma vez que nós temos várias repetidas.
mas vamos prestigiar todos aqueles que se dirigiram à sessão. Fernanda, do Rio de Janeiro. Quais medidas serão adotadas para reduzir o impacto da greve? É lógico que isso é uma outra pergunta sobre um tópico já abordado, mas respeitosamente eu deixo aqui à disposição da mesa. Helenice, do Mato Grosso. Por que o Ministério da Gestão e da Inovação, portanto, essa é uma pergunta dirigida, não fez previsão de recomposição salarial e de orçamento da educação federal na proposta de teto orçamentário? É uma pergunta objetiva. O aplauso é para Helenice, de Mato Grosso. Vou agora achar que estão me aplaudindo ou qualquer dos outros, né? Vamos aplaudir a quem é de direito. Antônio, da Bahia. Por que não existe um planejamento de atualização da remuneração dos técnicos administrativos da educação, sendo que é uma atividade vital para as instituições federais de ensino superior funcionária? É um detalhamento da pergunta anterior, também endereçada ao Ministério da Gestão e da Inovação. José, de São Paulo. Qual a importância dos profissionais das instituições federais de ensino superior na formação da população de baixa renda no Brasil? Uma pergunta sobre educação. Gustavo, do Pará. Se a base do desenvolvimento de qualquer nação é constituída por educação, ciência e tecnologia, por que não valorizar esses profissionais? Vou repetir. Já que o aplauso é livre, desde que seja breve, vou repetir o nome do aplaudido. Gustavo, do Pará. A quem de direito. Rodrigo, do Rio de Janeiro. Embora a Justiça já tenha reconhecido a greve como legítima, há espaço no orçamento para uma justa recomposição salarial? A pergunta é endereçada ao Ministério da Gestão e da Inovação. Paulo, de Rondônia. Quais são as principais dificuldades enfrentadas no processo de negociação e como podem ser superadas? Ao final, eu tenho uma breve mensagem da senadora Dorinha para ler. A situação é... Melissa, do Mato Grosso. A situação é complexa e envolve muitos fatores. É importante que todas as partes envolvidas continuem o diálogo em busca de uma solução. A propósito disso, eu vou fazer, então, a comunicação da senadora professora Dorinha. Elisa, de Minas Gerais. Os servidores técnico-administrativos merecem uma remuneração que represente o verdadeiro valor que eles têm para a educação pública. É um depoimento de Elisa, de Minas Gerais. E a última, Fabilson, da Paraíba. Opa! No começo ele fala mal de ti, mas essa parte eu não vou ler. Tranquilo. Pode deixar. Servidor desmotivado é prejuízo para a sociedade. Isso é inquestionável. Mas eu apenas gostaria, antes de passar a palavra, transmitir uma comunicação que tem a ver com qual é o passo seguinte. Além dos dias mencionados aí, 11, 14, como dias cruciais, a senadora Dorinha me pede transmitir o seguinte. Pela ordem. O requerimento para esta audiência foi feito pelo senador Flávio Arnes, que não está aqui porque foi acometido de dengue, né? Que é uma coisa muito séria e cada vez mais grave. Eu sei pelos que já tivemos lá em casa essa visita. É muito indesejável e muito pesada. E quanto mais experimentado for o paciente, mais riscos de dor e de sequela. Então, temos que rogar que ele volte em breve aqui ao nosso convívio. Então, está sendo agendada, essa é a informação que eu presto, uma audiência com a ministra Esther Dweck, no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, para tratar da reestruturação da carreira dos docentes e dos técnicos administrativos em educação. Essa é a manifestação. Eu não tenho condições de informar a data, porque eu não recebi informação.
Eu não tenho condições de informar a data porque isso não me foi passado. Mas eu quero transmitir a vocês que a última disciplina que eu lecionei na Universidade Federal de Santa Catarina, para várias turmas acorreram e participaram, eu fazia grupos interdisciplinares, foi empreendimentos, até aí nenhuma novidade, e modelos de negociação. Eu aprendi muito com os meus alunos. E cada experiência dessa é um aprendizado para nós. Porque há modelos de negociação discutidos no mundo inteiro, mas existe um denominador comum. Eu tenho que ter a capacidade de me colocar no lugar do outro. Se eu não tiver essa capacidade, a negociação vai ser mais prolongada e mais dolorosa. O que eu vou recomendar, se eu puder, vou participar da comitiva da Comissão de Educação, que eu integro, será uma comissão mista, pelo que me foi esclarecido. Senadores, senadoras e representantes das categorias, são duas, na verdade, docentes e técnicos administrativos, basicamente é isso. Sim. Não é isso? Não é assim? Sim. Então, eu não posso nem organizar nem aprazar a data, mas posso lhes dizer que essa providência está sendo tomada. Eu só não posso dizer se ela será oportuna para o dia 11 ou para o dia 14, porque, em primeiro lugar, eu acho que é fundamental que o senador Flávio Arnes possa, pelo menos estando em condições, como nós esperamos, participar e liderar. Ele é o presidente da comissão. A senadora Dorinha é a vice-presidente, eu sou apenas membro da comissão. Então, essa é uma informação preliminar que eu passo. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é isso, que nós, do Senado, podemos fazer. Nós não somos membros da mesa de negociação, não é assim? Nem temos não temos esse direito e não devemos, porque nós somos o legislativo, que tem que legislar e fiscalizar. Isso é um modelo de fiscalização. É uma intercessão. Como os mais religiosos sabem o que quer dizer intercessão. Mas é uma palavra da língua portuguesa. Intercessão significa dizer que nós gostaríamos de favorecer a uma negociação bem-sucedida, né? Que tudo que fosse possível se transformasse em algo aproveitável. Feitas essas observações, eu consulto se os membros da mesa desejam comentar, em linhas gerais, estas indagações que não são inéditas, mas que talvez possam merecer dos senhores, individualmente, uma manifestação. Vamos começar pelas mulheres primeiro. Então, professora Jennifer. Obrigada. Ainda bem que chegou a companheira aí também do MEC, para também estar aqui junto e não ser só eu aí nessa condição, né, de mulher, mas agradecendo aí No meu estado, que é o único estado feminino do Brasil, a mulher está em todas. Então, pessoal, até para também cumprimentar, e acredito que essa seja a nossa última intervenção, agradecer mais uma vez o espaço na comissão aqui do Senado de Educação. É muito importante o reconhecimento por parte dessa casa e dessa comissão em específico, que possa abrir mais espaços também para a gente vir aqui e conseguir dialogar com o conjunto da sociedade. Eu falei na minha fala inicial aqui que esses espaços que a gente tem ocupado nesse momento são espaços muito importantes, que dão vozes à nossa fala no diálogo com a sociedade. Porque, principalmente, nós temos aí uma disputa de narrativa em que, muitas das vezes, o nosso movimento, a nossa greve, a nossa luta, ela é até criminalizada. Então, esses espaços em que a gente pode, de fato, dialogar e mostrar as causas e mostrar a forma como a gente tem construído esse movimento e dizer para todos vocês e para toda a sociedade que a gente está em busca de diálogo, em busca de negociação e que não há espaço de intransigência, é muito importante. Então, aí, esse envidar de esforços para que também a gente possa aí ter, né, nas palavras do senador, a intercessão dessa casa nesse processo de diálogo com os ministros, com o próprio presidente Lula, é muito importante para todos nós.
Sabe por quê, senador? Porque a gente tem protocolado. Nós já protocolamos pedidos de reunião para a ministra Esther Dweck. Protocolamos pedido de reunião para o ministro Haddad. Para o ministro Camilo nem se fala. Foram inúmeras as vezes que esse conjunto de entidades tem solicitado em todos os canais possíveis oportunidades de dialogar com o conjunto dos ministros e especialmente o ministro da Educação desse país. E, infelizmente, até esse preciso momento, nós ainda não fomos atendidos. E, nesse sentido, a gente reforça a importância de todos os espaços e de todas aquelas oportunidades em que, realmente, a gente acredita que os senadores também são interessados na causa da educação. E, por isso, aí a gente reivindica, então, de fato, que essa interseção ocorra para que a gente possa avançar nesse processo, ter ouvido, mas como eu falei, e mais uma vez, não só ser ouvidos. É importante o espaço de ser ouvido. A gente sabe que a gente estava num período em que a gente não tinha as portas desses lugares abertas para a gente, e a gente reconhece e sabe disso. Mas, de fato, para além de ouvir, é de fato fazer o esforço para que a gente avance num processo de negociação, para que a gente avance na saída dessa greve, porque todos nós que estamos aqui, essas categorias aqui representadas, querem sair dessa greve, mas precisamos de resposta efetiva por parte do governo. É isso. Muito obrigada pelo espaço. O Antissindicato Nacional agradece e se mantém na luta, como sempre foi nos seus 43 anos de existência. Concedo a palavra, então, ao professor Lobão. Obrigado, querido. Professor de quê? Matemática. A melhor definição é a linguagem de Deus. Tudo no universo é explicado pela matemática. Matemática, né? E a minha mulher é bacharel em matemática. Ai de mim, senhor. A matemática é uma ciência muito bonita. Mas vamos lá. Eu vou aproveitar esse encerramento, esses 3 minutos, para dialogar com algo que está muito presente nas nossas vidas. O governo tem que reconhecer que há uma greve na educação federal. Ponto. O governo não dialogou com a gente como se existisse uma greve na educação federal. E não é uma greve de vanguarda, é uma greve de massa. Os trabalhadores estão parados. As universidades, os institutos federais não estão funcionando na sua grande, enorme maioria. E por que você diz que o governo não está reconhecendo a greve? Porque ele negocia no mesmo patamar com qualquer outra categoria que não tem greve. A greve tem que ter uma celeridade maior. A Justiça do Trabalho faz isso. A greve tem que ter uma consideração maior. O governo tem a responsabilidade de mergulhar nesse mundo da nossa greve, de ver o que a categoria dos servidores públicos federais da educação estão fazendo em todo o Brasil. Não bater o pé e dizer que não vai mais dar nada não é o melhor caminho. É o caminho da intransigência, é um caminho da falta do diálogo. Tem margem, sim, para ir buscar mais. É possível, sim, buscar mais. E nós, trabalhadores em greve, queremos e exigimos mais. Porque foi muito pouco que foi oferecido até agora. O governo vai lá no ofício dele, queremos discutir as pendências. Está dito as pendências quais são. 2014, 0%. Eu não aguento. Eu quero reajuste 2024. A 983 tem que ser revogada, porque os trabalhadores BTT têm direito a fazer pesquisa e extensão. Então, essas são as pendências do docente. Tem que responder a isso, Mário. O governo tem que fazer um esforço para responder a isso. Tem que se movimentar. Os companheiros PCCETAI têm uma pendência muito forte. A pior carreira do Serviço Público Federal está esperando dinheiro. Botaram muito pouco dinheiro nessa história. Muito pouco. E nós queremos, para a maior carreira do Serviço Público Federal, dinheiro. Simples assim. E quando o governo fala, mas dá dinheiro a vocês, é difícil porque vocês são grandes, 18%,
dos servidores públicos federais desse país? É para mostrar ao governo que quando você soma o custo dessa carreira, não chega nem a 7%. Então, não é justo. Aí a matemática não fecha. A matemática não fecha. Então, pessoal, o único recado que nós podemos dar a essa categoria, brava categoria, que mostrou disposição, luta e coerência, é sangue nos olhos, faca nos dentes e vamos pro dia 11 e 14 com a esperança que a nossa luta vai nos levar à vitória. Com a palavra Lucas, você que tem nome de médico na Bíblia, né? Lucas, médico. Daniel Lucas. Daniel se escapou até dos leões, né? Exatamente. E o Lucas é médico, então você é forte com a palavra. Liga lá. Rapidamente, é um questionamento, né? E eu trago um anseio muito grande da minha base para entender algumas contradições, e aí é no caso do âmbito do Ministério da Gestão e Inovação. Aí conversando com o Mário, né? Que é o mensageiro hoje aqui do Ministério da Gestão e Inovação, né? E vai tentar resolver, pelo menos... Na verdade, eu queria estar falando e tirando esses questionamentos diretamente com a ministra, né? Eu fico muito feliz que a gente vai conseguir, né, pelo que tudo indica, essa reunião com a ministra, né? Até o momento a gente não tinha diálogo nenhum com ela, né? Tava bem complicado, os servidores da educação não conseguiam essa conversa franca, né, para entender quais eram as diretrizes que o MGI queria adotar, mas é bom que a gente vai ter isso agora, né? E nesse sentido, eu queria trazer para vocês um questionamento dos mais de 224 mil servidores hoje do PCCETAI, né, que tem ecoado essas perguntas para nós, que representamos eles, e a gente tem levado para a mesa de negociação, mas não tem obtido uma resposta clara, né? E nesse sentido, eu queria trazer para vocês primeiro, né, uma informação, né, de uma pergunta. A carreira dos técnicos administrativos, o Inmetro, o PGPE, PST, INSS e agências reguladoras, né? Qual a semelhança entre essas carreiras que eu falei agora nesse momento? Eu já trago para vocês que não é o salário, né? Nesse quesito, a nossa carreira é a pior carreira no quesito remuneratório, que tem a menor remuneração dessas que eu citei. Também não é a greve. Nenhuma dessas carreiras, fora a dos técnicos administrativos em educação, está em greve. A única semelhança entre essas carreiras é a proposta que o governo deu para elas, né? Então, ou seja, todas essas carreiras que eu falei aqui, se estão em greve, não estão em greve, se ganham bem, se ganham mal, o governo, no âmbito do MGI, não levou em consideração nada disso. Ele deu um ajuste linear para todos, de 9% em 2025 e 5% em 2026, e não fez, né, e pelo menos no discurso, a ação não se transformou, né, porque o discurso inicial de transformar, de levar as carreiras que ganham menos, né, dar um aporte maior, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, como foi falado aqui, equidade, não está sendo levado em consideração no Ministério da Gestão e Inovação. E nesse sentido eu faço essa pergunta para o Mário, né? Não sei se ele vai conseguir responder aqui, mas se ele não conseguir, espero que ele leve para a ministra, né? Para saber qual é a diretriz que o Ministério da Gestão e Inovação está levando para as carreiras nesse momento. Porque tratar com equidade não é. Isso já ficou claro para nós enquanto trabalhadores, então fica essa pergunta, tá, dos mais de 225 mil servidores tais. Eu vou permitir, excepcionalmente, que ele responda depois de ouvirmos o Lee Everton e depois de eu transmitir a última informação que me cabe transmitir. Mas ainda vamos dar uma repescagem para a sua pergunta, porque você já tinha o desejo de fazê-la antes e não teve a oportunidade. Por favor, Lee. Bem, pessoal, eu acredito que essa seja a minha fala de despedida da audiência. Queria agradecer muito aos senadores que se fizeram aqui presentes, ao senador Flávio Arnes pela sensibilidade de marcar a audiência, a professora Dorinha que estava aqui e ao senador Espiridião a mim, né, colega nosso que está aqui presidindo a sessão. Bem, senhores, vamos lá. Eu gosto muito do que eu faço. Eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou que eu amo o que eu faço.
Eu tenho pouca idade, mas já pude ver a transformação que os institutos e universidades federais têm feito na vida das pessoas. Eu sou fruto dessa transformação. Eu sou aluno, hoje sou servidor. E eu só fui aluno e hoje sou servidor graças ao processo de expansão que foi implementado nesse país a partir do ano de 2002. O REUNE, a expansão da Rede Federal de Educação Básica Técnica e Tecnológica. Nós atendemos hoje, senador, a quase mais de 2 milhões de alunos. Em 500 municípios, na sua grande maioria, nos interiores, nos rincões desse país. Você sabe o que é que você pegar uma menina jovem, de família pobre, de agricultores, e saber que ela hoje trabalha no Vale do Silício, lá no Google? Eu tenho ex-aluna, assim. Sabe quando é que ela ia conseguir isso? Não foi reportagem? Sim. Sabe quando é que Eu acompanhei isso, foi reportagem na televisão. Sim. Sabe quando é que a gente conseguia isso, senador, sem a expansão da Rede Federal de Ensino? Nunca. Isso era um sonho, pessoal, para essas pessoas. Só que nos últimos anos, e é bom destacar esse lapso temporal, nós fomos atacados de todos os lados. Os nossos orçamentos foram cortados, os nossos salários foram congelados. E eu disse lá na Câmara dos Deputados que tem 2 sentimentos que movem a humanidade: a esperança e a revolta. E hoje no Senado Federal eu quero falar a mesma coisa. Nós elegemos esse governo com a esperança dos tempos áureos da educação federal desse país voltar. Mário, como eu lhe disse, meu irmão, o portador não merece pancada e você tem meu respeito, assim como a Jussara, que tem sido uma parceira nesse processo. Mas eu queria que tivesse aqui a Esther Dweck e o Camilo Santana, para a gente, olho no olho, dialogar o que tem sido feito pela carreira da educação. Eu queria aqui o Fernando Haddad, que foi responsável, ministro da Educação, no processo de expansão. Queria aqui que ele viesse explicar aos mais de 420 mil trabalhadores da educação por que a arma está valendo mais do que o livro. Porque é isso que está dado até aqui nesse governo. E isso me entristece, eu já falei isso uma vez. Eu espero que a gente, essa categoria, mostre ao governo que a gente ajudou a eleger os trilhos corretos da história. E a arma tem que voltar a valer mais do que o livro nesse país. Porque se não for assim, a gente... a arma não, o livro, perdão. O livro tem que voltar a valer mais do que a arma nesse país. É porque a gente escutou tanto isso nos últimos anos, né? Que a gente às vezes pensa em desistir, mas a gente não vai desistir não. Então ao pessoal do recorte, o livro tem que voltar a valer mais do que a arma nesse país. Enquanto isso não acontecer, essa greve não acaba não, viu, senador? Bom, antes de passar a palavra para o Daniel Lucas, aliás, a sua pergunta já foi feita? Já foi. Então eu vou passar a palavra para o Mário, rapidamente, dar a sua... A Sara quer falar ainda? Pois não. Por favor. Jussara. Tá. Eu queria fazer só um contraponto aqui com a fala da Jennifer, tá? Jennifer, é o seguinte, o MEC tem... Tá baixo? O MEC tem empreendido todos os esforços, inclusive com as categorias. O ministro já recebeu os docentes, recebeu os tais. Nós instituímos um grupo de trabalho, claro, né, para atender mais especificamente as demandas dos tais no âmbito da CNS. A portaria 983, né, que o Lobão citou, está no âmbito das tratativas do acordo. O MEC também tem atuado nas mesas setoriais e os docentes também participaram, né, junto com os tais. E o ministro tem feito reuniões recorrentes com a ministra Esther, tem uma participação, né, da CETEC, da CESU nesse processo. Então, assim, é só no contexto de que há, sim, uma sensibilização e há toda a conscientização no âmbito do MEC que a gente precisa, né, adotar medidas para tentar dar fim à greve. Então, eu queria só deixar só esse destaque do todo.
Não, os tais sim, porque eu estava nas duas ocasiões em que o ministro atendeu os tais. Vou só confirmar dos docentes, só se não estava o Andes, né? Bom, eu queria... Depois dessa fala, eu vou ter que sair. Sim, mas você vai primeiro, eu vi que eu vou ser muito rápido para isso. Bem, eu queria então agradecer aí a oportunidade de a gente ter esse diálogo aqui hoje, dizer tanto ao Lucas quanto ao Lieverton, né, num diálogo fraterno, né, de que eu realmente não estou hoje aqui como mensageiro, e sim como representante do governo. Falo em nome do secretário Feijó, que por sua vez tem mandato da ministra Esther e do próprio presidente Lula, numa entrevista recente que falou da função do Feijó hoje. E para mim, pessoalmente, que hoje estou na função de diretor de Relações do Trabalho, a minha sensibilidade pelo tema que nós estamos tratando aqui hoje, ela não se trata apenas de uma questão de empatia, mas também faz parte da minha própria vida. Ou seja, eu fiz o meu primário, na época era primária, hoje parece que é fundamental, em 3 escolas diferentes, porque eu 76 anos. Porque eu precisava do auxílio da chamada caixa escolar, para ter uniforme e para ter calçado para ir para a escola. 7h30? Aí 7h30. Aí no dia que eu passei no primeiro ano, aí no segundo já fechou a caixa escolar, foi no Educandário Cardeal Mota, aí mudei para o Gomes Cardim, para um outro, por conta da caixa escolar, depois terminei num terceiro colégio, também público. Então eu conheço aquilo que o Lieves fala, das agruras, né, que a gente enfrenta, né? E também na própria trajetória sindical, fui membro da Comissão de Fábrica dos Trabalhadores na Volkswagen de 84 até 2003, fui membro da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, inclusive contemporâneo do Feijó e do companheiro Lula também, Feijó também na Ford. Então, quer dizer, a gente tem também conhecimento de causa em relação a essa trajetória e sabe muito bem o que significa deflagrar e segurar e sustentar uma greve, né? De modo que também todas as greves a gente sabe que ela tem começo, meio e fim. Nós tivemos greve também de 40 dias, onde era descontado o ponto, e se mantinha no fundo de greve, que era por meio de arrecadação de alimentos que a população, né, que tinha simpatia da greve, levava, cestas básicas, essa coisa toda, para a gente se segurar. Mas, enfim, o próprio Lula diz, olha, os servidores apresentam aquilo que consideram legítimo, e o governo exerce, né, exerce aí a sua competência e todos os movimentos necessários no sentido de atender na medida das possibilidades. Ou seja, pede o que entende que é legítimo, que é necessário, e o governo atende no limite do que pode. E hoje, efetivamente, estamos vivendo também uma situação de sérios constrangimentos fiscais e orçamentários que o senador Espiridion de Amin, as senadoras, deputadas que acompanharam também algumas reuniões conosco, conhecem perfeitamente esses limites que não são colocados pelo MGI, mas que são efetivamente colocados, que a gente não tem como trabalhar, superar, além desses limites que nos são colocados. Então, só, enfim, terminando com a pergunta do Lucas aí sobre quais as diretrizes, né? Efetivamente, hoje, desde os primeiros meses de negociação, e tem sido marcado por trabalhar as propostas dentro de um projeto de diretrizes, né, para a melhoria das carreiras. No caso da estrutura das carreiras, a gente tem se orientado, primeiro, pela harmonização das funções, atribuições e cargos, equalização e aprimoramento das estruturas remuneratórias,
alongamento das carreiras para 20 níveis, padronizando em 20 níveis, gratificações para atendimento de políticas públicas em situações de difícil provimento, em algumas categorias, a transversalização também dos cargos, permitindo maior mobilidade, ou seja, que o servidor não fique emparedado num órgão, porque aquele órgão que fez, enfim, o concurso, mas tenha possibilidade de movimentação a nível também de outros órgãos. E com isso, senador, eu agradeço e agradeço também a todos e encerro aqui a minha fala. Mais 3 minutos. Não, mais 3 minutos para mim. Perfeito, porque eu realmente preciso sair para outro compromisso, mas eu fico para... Antes de encerrar, eu primeiro quero dizer que eu tenho que me retirar, porque daqui a pouco vamos ter votação, e aí eu não tenho como deixar de acompanhar a sessão plenária. Mas eu quero dizer que fico muito honrado por ter sucedido aqui no assento a senadora Dorinha, cujo trabalho eu acompanho como deputado. Já fui parceiro dela em várias iniciativas que eu não vou aqui relembrar. Mas o importante é o que temos a fazer. E eu não posso marcar a data, mas vou participar do esforço com ela, com o senador Flávio Arnes, que, para orgulho meu, é neto de uma catarinense, que nós temos como símbolo, Zilda Arnes. Ela nasceu em Forquilinha, Santa Catarina. E quero fazer 2 comentários pessoais e uma informação. Nós estamos aqui com o prefeito de São Lourenço do Oeste de Santa Catarina, seus assessores. Ele deve estar estranhando muito, né? Talvez nunca tenha participado de uma assembleia tão comportada, que tem opinião, mas que tem cordialidade para discutir. Isso é muito importante, porque nós já tivemos grandes conflitos e discussões, especialmente no oeste de Santa Catarina, que eu não vou rememorar agora. Neste final de semana, eu fiz uma visita ao Instituto Federal Campos de Concórdia, de Santa Catarina. Como todos sabem, Concórdia é o berço da suinocultura brasileira. Foi lá que nasceu a Sadia, que hoje faz parte da BRF. Tem uma história. Hoje nós somos os maiores exportadores de carne suína e estamos às voltas com as consequências em termos de redução de danos em matéria de poluição. No IFC, eu vi, neste sábado, o trabalho de 2 professores no aterro sanitário da escola, antiga Escola Técnica Federal Agrícola, e hoje o IFC. Primeiro, gás a partir a parte orgânica do aterro sanitário, não é novidade, mas está lá o gás incubado, incubado dentro, não está na forma de tubo, está incubado. Nós aprendemos isso na pandemia, né? Intubar ou entubar? É intubar. Intubar. Entubar é dar a forma de tubo. E abastecendo o veículo, automotor, a combustão. E com o plástico, isso é que foi a novidade, produzindo gasolina C, ou seja, a de mais baixa qualidade, mas é gasolina. Pode engasgar um pouco, porque tem pouca octanagem, mas é gasolina. Isso é um trabalho feito no local certo, com o cliente certo e com a necessidade certa. Então, isso é só para valorizar ainda mais esse esforço que nós temos que fazer. E os 2 comentários pessoais são, primeiro, assim como eu tenho a mesma idade dele, 76, a única diferença é que eu não tenho cabelo branco. É um ônus a menos. Eu tenho muito orgulho de ter sido alfabetizado, 6 para 7 anos de idade, pela dona Leonor de Barros. Para quem não se situa, a irmã da Antonieta de Barros. E é com emoção que eu lembro disso. Porque imagino que aquela mulher não enfrentou, e a irmã, né, negras,
a irmã foi a primeira parlamentar do Brasil, num território diferente, né, daquilo que se considera a média de presença do afrodescendente. Né. Na Bahia isso seria mais natural, mas numa cidade, numa região menos notabilizada pela presença do afrodescendente. Eu fui aluno, aprendi as primeiras letras com ela, com a irmã da Antonieta de Barros. E, finalmente, quero lhes dizer que eu tenho uma dívida com a educação que eu nunca poderei pagar. Acho que o que eu consegui fazer de diferente na minha vida, como filho de imigrante que eu sou, nem meu pai nem minha mãe nasceram no Brasil. Meu pai nasceu no Líbano e a minha mãe, a família fugiu da Itália na Primeira Guerra, nasceu num país vizinho. Se encontraram em Florianópolis. Então eu devo muito à educação que eles me propiciaram e, teimoso que eu sou, mesmo depois de ser governador, além de professor da universidade, eu fiz o mestrado em administração e o doutorado em engenharia e gestão do conhecimento. Então, quero colocar essa minha dívida à disposição de vocês na marcação dessa agenda e fazer votos de que ela seja útil. E, finalmente, eu vou disponibilizar, aliás, você que vai, né? Ela vai disponibilizar para os 4 representantes, 2 professores e 2 técnicos, a ata da reunião da Comissão de Educação de 16 de abril. Olha bem, 16 de abril. Nas páginas 42 e 43, das 60 páginas da reunião, vocês vão receber em meio digital, né? Mas lá pelo 2/3 das páginas, há uma fala do ministro Camilo Santana sobre a greve, que eu acho que estava iniciando ou ia acontecer. Estava começando. Isso foi dia 16 de abril. Eu não vou ler o conteúdo, mas vou disponibilizar. E eles me autorizaram a entregar para você essa versão da telografada, porque tem algumas coisas interessantes. Dito isto... Senador, eu preciso sair, peço permissão. Vou dispersar, vamos sair juntos. Você vai me proteger e eu vou te proteger. Não será necessário. Você é o meu guarda-costas e eu o seu. Boa tarde. Foi nos vemos em breve. uma satisfação funcional. Essa é a plateia da educação. Estou brincando, mas... Muito obrigado. Aqui é educação. Temos a conceito de pimenta. A ponte que havia na região ali entre Arroio do Meio e Lajeado, que atende quase que 200 municípios, caiu. Quanto o senhor acha que a partir de agora vai ser levada em conta a visão de cientistas sobre mudanças climáticas? A questão da mudança climática e dos efeitos dela é algo que tem que ser encarado pelo Estado brasileiro como um todo nos seus 3 níveis. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Tem direito ao novo programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a R$ 218 mensais ou que estejam inscritas no CAD único. A família receberá R$ 142 para cada integrante. A família que tem menores de 7 anos terá direito a mais R$ 150 para cada criança. O Senado votou, agora é lei. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Constituição da República, artigo 5º, inciso 57. Esse texto pode parecer complicado, mas ele traduz uma ideia simples. A de que todo mundo é inocente até o momento em que seja provada sua culpa, até que exista condenação. Hoje, isso parece tão óbvio, mas nem sempre foi assim. A primeira vez que a presunção da inocência esteve em discussão no Brasil foi há 200 anos, na Constituinte de 1823. O conceito era o mesmo, mas o texto era um pouco diferente.
nenhum brasileiro será preso sem culpa formada. Naquela época, essa era uma ideia nova. O mundo ocidental estava passando por muitas transformações, com o final das monarquias absolutistas e a passagem para o Estado liberal. Esse lugar, ele existe para diálogo. Quando você destrói um lugar desse, é tão simbólico, é você dizer, você não quer mais conversar. A gente correu muito para colocar toda aquela enorme quantidade de vidros no lugar, e os espelhos e os tapetes. E aí a gente corre o risco, que é, de repente, aquelas marcas aparentes não estarem mais lá. E dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos, uma belíssima obra de arte estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. A história está escrita, a gente simplesmente tem que cuidar para que essa história possa ser revisitada e a gente possa aprender com ela. A população carcerária hoje, nós infelizmente temos uma sequência de violação dessa população carcerária, de toda a população carcerária como um todo. Mas isso se agrava muito mais com a população LGBTQIA+, que quando entra no sistema prisional e por não ter, no mínimo, uma cela destinada a essa população carcerária, sofre ali toda e qualquer sorte de violência e, mais uma vez, uma violência com a aquiescência do próprio poder público. Então, quando você vê que aqui a gente está atendendo e cumprindo uma determinação constitucional de que toda pessoa presa tem que ser respeitada na sua integridade física e moral. Esse projeto que eu relatei, eu o fiz com a consciência de que é necessário que estabeleça critérios humanistas nas prisões para atendimento a uma população que já é muito discriminada e que grande parte dela da população é economicamente mais fraca, de menor poder aquisitivo, que não tem assistência, às vezes, das famílias. O projeto é meritório, entretanto, até vejo que existem algumas falhas, né, alguns questionamentos que seriam possíveis, que fiz naquela ocasião, mas esses questionamentos não justificariam a rejeição desse projeto. E nós conversamos muito entre nós da oposição, os parlamentares que se autodeclaram conservadores, e nós tivemos acesso a relatórios, senador. Relatórios que nos arrancaram lágrimas. Então, foi com base em relatórios que nós viemos com o senhor nesse projeto para garantir o mínimo. Nós tivemos acesso a relatos, por exemplo, travestis que estão presas há 1 ano e nunca tiveram uma noite inteira de sono, por causa das violações que acontecem. Mulheres rurais, importantes da economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre valorização da mulher, energia limpa, saúde pública, entre outros temas. E para conversar comigo, a nossa convidada é a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Bem-vinda, senadora. Eu que agradeço poder falar aqui sobre o meu estado. O Rio Grande do Norte me orgulha muito de ter um estado que é pioneiro em várias coisas, inclusive na participação feminina na política do Brasil. E sobre esse tema que eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo, sobre a atuação da senhora no estímulo à participação feminina na política. O seu estado tem mulheres de destaque, como Alzira Soriano, foi a primeira prefeita de um município da América Latina, e também Celina Guimarães, que foi a primeira brasileira a votar. Como que tem sido para a senhora, procuradora da mulher aqui no Senado, essa atuação em prol da participação feminina na política e também igualdade de direitos entre homens e mulheres? Olha, isso é o maior desafio da Procuradoria Especial da Mulher. É claro que a gente fala e tem um papel essencial no combate à violência contra as mulheres, mas a gente vai principalmente, é um orgulho para mim estar nessa Procuradoria, a gente o convite das mulheres a participarem da política. Isso é um empoderamento grande e que só através dele é que a gente vai reduzir a violência contra as mulheres. Eu digo isso porque é o seguinte, a gente já tem leis, a Lei Maria da Penha, ela já é, tudo que é de punição já existe na Lei Maria da Penha. Já é crime hediondo, feminicídio, é inafiançável. E mesmo assim a gente não reduziu a violência contra as mulheres, principalmente as mulheres negras e pobres. A violência existe em todas as classes sociais, mas nas mulheres negras e pobres, principalmente as de periferia, que sofrem mais violência. E esse é o grande desafio. Eu queria aproveitar aqui para dizer, temos que participar da política, mulheres do Rio Grande do Norte e do Brasil, porque a política é quem decide nossa vida. Diz o nosso salário, com quantas horas vamos trabalhar e com que idade vamos nos aposentar. Então, não podemos não fazer parte da política se quem define a nossa vida é a política. A senhora mencionou sobre a triste realidade da violência contra a mulher. E a senhora é autora de um projeto que inclui de forma emergencial a mulher vítima de violência doméstica no programa Bolsa Família. Como que está essa realidade hoje no seu estado e como que esse projeto vai contribuir para a melhoria de condições dessas vítimas? Olha, vocês sabem que a gente lutou para as medidas protetivas poderem ser feitas com a segurança pública. Isso baseado na minha experiência como médica em pronto-socorro. A maioria das mulheres não queriam denunciar porque não tinha como voltar a dormir com o agressor. Por isso que eu estou com esse projeto aí, já passou pelos direitos humanos, está passando nas comissões, a CAIA, que a gente está vendo o impacto financeiro, mas eu sempre digo, vamos ver o impacto da vida, porque não adianta a segurança pública fazer as medidas protetivas se elas mesmas não vão denunciar. Então, isso faz com que a mulher possa ir para a casa de uma família. Então, esse projeto é muito importante para as mulheres vítimas de violência. E quem trabalhou no pronto-socorro como eu, reconhece isso de muito perto. Porque, às vezes, o agressor continua com um poder econômico que não daria jus, né, à esposa, à vítima, a ter esse benefício do Bolsa Família. Só para a nossa audiência entender por que... Elas não entendem, elas não denunciam porque dependem economicamente dele, o teto, o alimento e, na maioria, com os filhos. Gente, dificilmente você pega mulheres agredidas em pronto-socorro, que já são aquelas que precisam ir ao médico, porque o filho também não tenha sido agredido.
Então, é aquela mulher que tem filhos e que depende. Se você depende financeiramente de alguém, você não tem independência. E a inclusão emergencial no Bolsa Família é um motivo, porque muitas vezes essas mulheres, os pais também não podem acolher nem os amigos. E se ela tiver o Bolsa Família, com certeza, com o fator financeiro, vai melhorar a situação delas. Agora, falando de saúde, a senhora que é médica é relatora do novo programa Mais Médicos, que a senhora considera super importante para suprir carências no interior do estado e que também vai atender a saúde primária como foco. Então, como que está essa realidade desse novo programa? Quais as diferenças para a fase anterior e como que ele vai beneficiar a população potiguar? Olha, o Mais Médico, ele veio com primeiro quebrou esse tabu que era para os médicos que não tinham sido formados no Brasil, os cubanos. Então, o Mais Médico mostrou, por exemplo, eu como médica não foi fácil, porque a maioria dos conselhos de medicina era contra o Mais Médico. Mas não existe argumento contra. Eu sou médica da universidade, não quero ir para o interior e nem quero que os colegas vão. Então, é o seguinte, a saúde é primária. A saúde primária é quem faz a prevenção, é quem vacina, quem faz o pré-natal, quem cuida da hipertensão, da diabetes. Então, os países onde a saúde é considerada uma boa saúde, é aquele país onde a saúde, menos de 5%, chega aos serviços de urgências. Eu citarei aqui, por exemplo, as UPAs são essenciais, os hospitais são essenciais, mas no primário, no posto de saúde, executado exatamente, você chega a 90% de resolutividade. Agora, para isso, eu digo, basta o médico examinar o paciente. Você é a maioria. E digo mais, nenhum plano de saúde tem uma equipe como nós temos. A equipe do Mais Médico é médica, enfermeira, técnica de enfermagem, odontologia, o dentista, a técnica de saúde bucal e mais. O agente comunitário de saúde e o agente de endemia. Gente, esses agentes são importantíssimos, porque são eles que visitam as casas. Eu digo aos senhores que muitas vezes quem trazia o diagnóstico, por exemplo, de Calazar, para mim como médica, dizia assim, doutora, tem um animal, um cão com Calazar. Então a criança tinha aquela sintomatologia, na verdade quem tinha já dito o diagnóstico era o agente comunitário. Então é uma equipe multidisciplinar. E que, com certeza, que o médico, eu sempre digo isso, um médico com um tensiômetro, que é aquele que mede sua pressão, um estetoscópio para lhe auscultar, um termômetro para verificar a sua temperatura. E vamos botar uma maquinazinha daquela de fazer glicemia de periferia, com certeza nós damos mais de 90% dos diagnósticos. E isso é na saúde primária. Agora, para isso, precisa ouvir e examinar o paciente. Então, por isso que eu defendo aqui a saúde primária. Vou citar mais um exemplo para entender. Você é um hipertenso, tem uma pressão alta. Você vai no pronto-socorro, na UPA, como é que é feito? Mesmo nos planos de saúde, em hospitais privados, baixa a sua pressão e diz, procure seu médico. Se as unidades básicas de saúde não estiverem funcionando, ele vai estar todo dia no pronto-socorro tentando baixar a sua pressão. Por isso que a importância do Mais Médico. No Rio Grande do Norte já são quase 400 médicos. O Mais Médico vai para aquelas cidades, aqueles rincões, onde muitos médicos não querem ir. Acho que seria um egoísmo muito grande, você nem vai para o interior e nem quer que os outros vão. Esse reforço na saúde vem em bom momento, pois servidores da saúde do Estado promoveram uma paralisação no mês de abril por mais de 20 dias, alegando falta de reajuste, de boas condições de trabalho. Essa parte já se normalizou, já voltaram ao trabalho. E eu gostaria de saber da senhora, enquanto senadora, como que o Senado Federal pode contribuir para que se mantenha uma boa qualidade de saúde no Estado? Colocar o SUS no orçamento. Eu faço parte da comissão mista de orçamento e é algo que eu já chamei atenção. Ninguém faz saúde sem recursos. E digo hoje, o SUS
ele repassa para uma consulta de um especialista R$10. Na verdade, isso sobrecarrega os estados e os municípios, porque não tem nenhum município brasileiro que gaste menos de 30% em sua saúde. Por quê? Porque o município é muito próximo do paciente. É onde ele nasce, vive e morre. Então, aquilo que para a gente aqui no meu estado é assim, é uma estatística. Tantas pessoas com diabetes, tantos com isso. Lá são seres humanos que se apresentam junto aos gestores, seja o parlamento ou a prefeitura, e diz, aqui está meu filho, por favor, salve a vida dele. Então, mais médico ajudou, e o estado do Rio Grande do Norte precisa sim. Se tem alguns gestores, como muitas vezes não se coloca no orçamento da saúde, que diz que é má gestor, puna o má gestor. Mas não vamos punir o povo. Mas, para isso, nós precisamos colocar a população, a saúde, no orçamento. Poderia explicar aqui como é que funciona o orçamento? Claro, eu queria que o povo brasileiro soubesse que a 9ª economia do mundo, que é uma previsão de mais de 5 trilhões para o orçamento do próximo ano, quase 50% fica para juros e serviços de uma dívida pública que nunca foi auditada em nenhum governo, independente de estar na Constituição, que precisa ser auditada. Aí o que é que nós fazemos durante o ano todo? Negociamos no máximo 4% para a saúde, 4% para a educação, pasmem, gente, menos de 0,5% para a segurança pública. Eu até sugeri que chamássemos o setor financeiro, porque quando eles dizem, não, está sugerindo calote, né? Eu digo, não estamos. As maiores dívidas públicas do mundo é a americana e o Japão. Eles sentam com o sistema financeiro e dizem, olha, nós vamos pagar tanto por cento ao ano, porque nós não vamos deixar de custear os gastos primários, que é saúde, educação, assistência social, segurança pública, e doar o dinheiro para os senhores. E, além do mais, nós precisamos investir, gente. Nós só vamos atrair investidores para esse país se a gente tiver estradas, rodovias, ferrovias, segurança pública, água. E isso precisa de investimento estatal. Então, eu finalizaria aqui dizendo, o estado do Rio Grande do Norte, como a maioria dos estados brasileiros, não estão dando conta da saúde. É tanto que a gente vê filas de 1, 2 anos até o Distrito Federal para se fazer uma cirurgia eletiva. E falando em investimento, outra área de destaque da atuação da senhora, enquanto senadora, é o estímulo à geração de energia limpa, em que o seu estado é referência nacional nesse setor. A gente preparou aqui algumas informações para mostrar para a nossa audiência. Alguns destaques apenas. Na matriz energética do seu estado, do Rio Grande do Norte, 94% é de fontes renováveis, energia limpa. Então, um patamar que muitos outros estados gostariam de ter. A geografia ajuda, a gente estava conversando sobre isso antes do programa, mas como que a atuação das autoridades faz a diferença para esse investimento? Isso aí faz uma diferença grande. O governo do estado se uniu com a academia, certo? Tanto os institutos federais, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como a UFESA, como a UERN, que lá tem uma universidade estadual, e tem um trabalho muito grande. Os institutos federais, nós temos vários campos que têm técnico, nível superior e pós-graduação em energias renováveis. Então, nós somos o maior produtor de energia onshore, que é em terra, que é de energia limpa, justamente essa energia que não é, e ainda estamos crescendo muito na energia solar. Mas o maior produtor, como você falou aí, a gente já produz
onshore, ou seja, os postezinhos, aqueles aerofólios ali, e só estão lá por incentivo do Estado. Inclusive, falando em incentivo, o Estado do Rio Grande do Norte, ele criou um PROED, que é um programa de incentivo à industrialização. O que é que ele fez? Ele aumentou o desconto do ICMS para quem interiorizasse essa industrialização. E com isso a gente levou empresas para outras regiões e não só centralizou nos grandes centros. E isso é um programa maravilhoso. E aí entra a energia renovável, que são as energias eólicas. Nós somos o maior produtor, como você falou, nós produzimos quase 10 gigawatts ou watts, como vocês queiram chamar. Segundo tópico aqui, 30% de toda a energia eólica do Brasil provém do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. É porque, gente, eu queria dizer aqui a quem está nos assistindo, apesar da gente ser um estado pequeno, nós somos a segunda maior orla do Brasil. A gente só perde para a Bahia. Então, botou-se isso aí e a gente é um incentivo muito grande. O governo, inclusive, a governadora está na Holanda, que é quem mais investe nessa energia, e já outra fonte de energia aí que você vai falar sobre isso e eu também. Sim, antes da gente chegar lá, a senhora comentou sobre instalações onshore, para a nossa audiência entender, a senhora até falou, que é em terra. E há a perspectiva, a expectativa de criação de instalações offshore, em alto mar. Então, gostaria... Está reaberta a sessão. Com a palavra pela ordem, senador Hamilton Mourão. Vai lá, Mourão, vai lá. Pela idade, hierarquia. Bem mais velho, Márcio. Não, bem mais velho também não. Bem mais velho. Não, pouca coisa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu pedi essa questão de ordem, presidente, meio fora do nosso regimento, o que eu vou dizer aqui, é que nós estamos com uma representação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que trabalhou no Rio Grande do Sul no resgate e salvamento das vítimas da imensa tragédia que assolou o nosso Estado. E eu não podia me furtar, junto aqui com o senador Isalci, que é um representante do Distrito Federal, de enaltecer o trabalho que eles realizaram, demonstrando claramente a solidariedade de todo o povo brasileiro com o ocorrido no meu Estado. E mais ainda, o desprendimento, a coragem e a bravura com que atuaram. Se deslocaram daqui para o Rio Grande do Sul por via terrestre, operaram lá, um integrante contraiu leptospirose nesse trabalho, graças a Deus está bem, não é? Retornaram aqui para os seus lares com uma grande vitória. Auxiliaram o povo gaúcho, salvaram vidas, resgataram inclusive animais, inúmeros animais foram resgatados, trabalharam tanto na área inundada como na área onde houve deslizamentos, né, demonstrando toda a sua expertise e a perícia. Por isso, presidente, eu queria nessa sessão destacar esse trabalho do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e a eles a minha saudação militar, a minha continência. Muito obrigado, senador Hamilton Mourão. Em nome da presidência, gostaria de aderir à fala de Vossa Excelência, cumprimentar os militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, fazendo um reconhecimento público sobre a qualidade e o valor dessa corporação, de todos os seus membros, e um agradecimento também público pelo trabalho realizado no estado do Rio Grande do Sul, absolutamente fundamental nesse momento em que se recomenda a união nacional em prol do estado do Rio Grande do Sul. Recebi agora há pouco no meu gabinete na presidência do Senado, Sua Excelência o governador do estado, Eduardo Leite, que nos trouxe algumas demandas do estado do Rio Grande do Sul, que se somam a outras tantas, inclusive já submetidas em análise na comissão externa, da qual faz parte o senador Hamilton Mourão, o senador Ireneu Hort, o senador Paulo Paim, justamente para que possamos, no Senado Federal, contribuirmos para a minimização dos impactos dessa terrível tragédia. E, naturalmente, o trabalho do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal dignifica
à corporação e é uma expressão dessa união nacional absolutamente recomendável nesse momento. Portanto, os meus cumprimentos ao senador Hamilton Mourão pela homenagem feita aos militares do Corpo de Bombeiros presentes no Senado Federal. São muito bem-vindos. Com a palavra, senador Isalci Lucas. Bem, primeiro também eu quero fazer das palavras do nosso querido senador Hamilton Mourão as minhas palavras. Nós temos o melhor corpo de bombeiros do Brasil, mas queria saudar também a Defesa Civil. Foram 4 da Defesa Civil e 31 policial do Corpo de Bombeiros. Pedi a Vossa Excelência autorização para que eles viessem aqui para tirar uma foto conosco aqui. Convidaria o pessoal do Bombeiro para aqui para a gente tirar uma foto. Perfeitamente, senador Isalci, com o acréscimo da participação da Defesa Civil, igualmente reconhecida por nós. Peço que os militares do Corpo de Bombeiros possam se posicionar no plenário do Senado para o registro solicitado pelo senador Isalci Lucas. Senador Ireneu Hort. Eu quero aproveitar aqui também, cumprimentar ao pessoal todo que foi ao Rio Grande do Sul, cumprimentar também o pessoal de Brasília que permitiu com que fossem lá. E o Rio Grande, em nome, endossando as palavras do nosso senador Mourão, agradece a todos vocês. Muito obrigado pelo trabalho e os gaúchos vão lembrar muitas vezes do trabalho que vocês fizeram lá. Obrigado. Obrigado, senador Ireneu Hort. Agradeço a presença dos membros do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal no plenário do Senado Federal. Puxa um bate-palma. Agradeço ao senador Hamilton Mourão, senador Ireneu Hort, senador Isalci Lucas. Agradeço a todos os militares do Corpo de Bombeiros presentes no plenário do Senado Federal. Sejam muito bem-vindos. Com a palavra, pela ordem, senador Márcio Bittar. Vou fazer apenas um registro. Primeiro, mencionar, senador Mourão, senador Isalci, que a maior ajuda que o Brasil podia dar para o Rio Grande do Sul é cancelar a COP lá no Pará, porque vai ser mais um convescote pago com dinheiro público. Nós vamos gastar uns 7 bilhões de reais para realizar a COP, que vai ser de novo a ida do monte de bacana do estrangeiro, ONGs do mundo inteiro, financiados com dinheiro contra o interesse nacional, para dizer para nós brasileiros o que é que temos que fazer. Portanto, é só uma sugestão. É a melhor coisa que o governo brasileiro fazia: cancela a COP e manda o dinheiro para o Rio Grande do Sul. Mas o registro, senhor presidente, trata-se de um brasileiro que foi deputado federal, presidente da Câmara, ministro, presidente da UNE. Estou falando de Aldo Rebelo. Ele lançou agora recentemente o livro Amazônia, a maldição de Tordesilhas. Recomendo a todos aqueles brasileiros que queiram de fato conhecer mais sobre a Amazônia. E como registro, senhor presidente, eu quero ler aqui apenas 2 parágrafos do autor sobre a Amazônia brasileira. Ele diz assim: a presença da Amazônia brasileira no salão principal da geopolítica mundial não é ornamental, nem decorativa, muito menos se deve à sua relevância para as justas preocupações humanas com o meio ambiente, o clima, o aquecimento global e a emissão de gases de efeito estufa. Na Amazônia está a mais promissora fronteira mineral do mundo, a mais cobiçada reserva de biodiversidade e as terras mais aptas para a agricultura ainda disponíveis no planeta. Os brasileiros devem estar preocupados com os reais interesses das potências da região. E estes interesses estão muito mais relacionados aos nossos bens e não
com o nosso bem. Quero aqui cumprimentar da tribuna do Senado da República o ex-ministro, o ex-deputado federal, o ex-presidente da UNE, Aldo Rebelo, que se tornou um dos maiores conhecedores da Amazônia do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o senador Rogério Marinho. Senhor presidente, apenas para corroborar aqui a saudação que foi feita aqui, tanto pelo general Mourão, como pelo Irineu, como pelo senador Isalci, enaltecendo o trabalho feito pelos bombeiros militares do Distrito Federal lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que esse é um momento em que a solidariedade, o acolhimento, né, a forma como o Brasil se mobilizou por todo o território nacional, cada estado disponibilizando recursos humanos, recursos materiais, a sociedade civil de uma forma organizada ou espontânea, né, continua fazendo um grande esforço para que o estado do Rio Grande do Sul saia da situação em que se encontra, não apenas a questão do acolhimento em si, mas da reconstrução. Vossa Excelência sabe que todos nós aqui, né, estaremos prontos para votar projetos que de alguma forma minimizem o sofrimento da população do Rio Grande do Sul. Eu tenho feito nas comissões, senhor presidente, um chamamento para que projetos que já foram aprovados por essa casa, como por exemplo o BEM, né, que continuam vigentes, possam ser utilizados. Eu acho que esse é um esforço de todos nós de sensibilizar o governo federal para que neste momento nós possamos ajudar, sobretudo, os funcionários das empresas que tiveram as suas estruturas colapsadas. Porque ao contrário do que ocorreu na pandemia, onde houve a cessação da circulação de pessoas, nós estamos diante de uma calamidade que colapsou a estrutura física das empresas, tanto na área de serviço, como da agricultura, como na área da indústria. E para evitar um desemprego, a demissão em massa, é importante que o governo utilize as ferramentas que o próprio Congresso Nacional e o governo anterior possibilitou, né, que é a questão do bem. Pagar salário desses trabalhadores para evitar que eles sejam desmobilizados. Então, fazer o registro aqui, agradecer, saudar, né, e ressaltar o trabalho feito pelos bombeiros do Distrito Federal. Senador astronauta Marcos Pontes tem a palavra. O presidente, também para corroborar aqui, para comentar a respeito da importância do trabalho dos profissionais bombeiros, né, em todas as situações, nas piores situações, lá estão eles para nos ajudar. E eu não posso deixar de colocar também a necessidade da ampliação da utilização de meios de tecnologia, né, na área de busca e salvamento. Isso é uma coisa necessária desenvolver no Brasil, assim como muitas outras áreas, né, que a utilização e o desenvolvimento dessas tecnologias vai ajudar a salvar muitas vidas. A gente está com um projeto de gerenciamento de riscos, ele inclui isso aí também, né, o 5002, sem dúvida nenhuma isso aí vai ser essencial, tanto no monitoramento, na determinação de riscos, depois a análise desses riscos, tudo isso aí vai exigir também um tratamento bastante intenso aí, utilizando tecnologias de forma geral. E isso me leva ao assunto no Rio Grande do Sul, que eu estive lá, eu faço parte da comissão. Uma preocupação que eu tenho é com relação à saúde das pessoas, porque agora que a gente começa a baixar, vamos dizer assim, as águas, se Deus quiser, mas aí a gente vai ter o tratamento dessas pessoas, pode ter certeza, muitos casos de doenças como leptospirose, como dengue, outros, né, outras doenças desse tipo, e isso é uma coisa que a gente vai precisar de uma ajuda imediata lá. Os hospitais estão embaixo d'água ainda, muitos deles, tem poucos operando, muita gente ainda fora das casas e, sem dúvida nenhuma, a utilização novamente aí de conhecimento, e aí o Ministério da Saúde vai ter que trabalhar muito intensamente para poder levar os sistemas para lá. Eu vejo isso como a próxima onda de problema. Então, não se esquecer do setor de saúde, que imediatamente vai ser um problema seríssimo no Rio Grande do Sul. Assim como o senador Rogério Marinho falou, depois a recuperação das empresas, manutenção dos empregos, que tudo isso, de certa forma, também contribui negativamente para a saúde da população. Então, obrigado, presidente. Obrigado. Senador Isalci Lucas.
Presidente, eu pedi a Vossa Excelência ontem, com relação ao projeto 3466. Presidente, com relação ao projeto 3466, que estava na pauta de quinta-feira e não está na pauta de hoje, conversei com Vossa Excelência ontem, já estava na pauta. É só para que crie o dia... A pauta de hoje já está publicada, senador Exalci. Eu vou recolher a questão de Vossa Excelência para resolvê-la. Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que venham ao plenário para as votações da sessão de hoje. Anuncio o item 1 da pauta, projeto de lei 914 de 2024, da Presidência da República, que institui o programa Mobilidade Verde e Inovação. O programa Mover estabelece a política de conteúdo local e dá outras providências. Perante a mesa foram apresentadas as emendas números 1 a 18, já publicadas. Posteriormente, foram apresentadas as emendas números 19 e 28 a 32, já disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. A matéria tramita em regime de urgência nos termos do requerimento número 391 de 2024. Conceda a palavra ao eminente relator, senador Rodrigo Cunha, para a sua manifestação na qualidade de relator. Pode ocupar a tribuna. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, boa tarde a todos que estão acompanhando presencialmente aqui dentro do plenário e a todos que estão através dos meios de comunicação do Senado Federal, acompanhando uma tarde importante como esta de hoje. Primeiramente, eu quero dar continuidade ao momento que foi interrompido ontem, que foi o momento da leitura do relatório, que foi lido por completo, e que em seguida foi suspensa a votação para que se pudesse conversar com os líderes do Senado Federal, junto com o presidente da Casa, e buscar o melhor mecanismo para que todos se sintam participantes de um tema de extrema relevância, de um tema de grande importância para o país, que é o programa Mover. É sobre isso que eu acredito que vamos tratar na tarde de hoje. O programa Mover, repito, é um programa de estímulo e incentivo à indústria de automóveis sustentáveis, que coloca o Brasil no patamar de um país que busca descarbonização, que busca a neoindustrialização, que busca investir em pesquisa e desenvolvimento e tornar um mercado competitivo globalmente através do incentivo de quase 20 bilhões de dólares nos próximos 3, 4 anos. Então, vários senadores apresentaram emendas e eu sempre fiquei aberto para ouvir, inclusive, os argumentos de quem tinha alguma sugestão para fazer. E na reunião de líderes, infelizmente, ontem não foi possível um acordo. Informei que o relatório não seria retirado a parte que diz respeito àquilo que não tem relação ao tema, itens como aquele que afeta o etanol, aquele que afeta o gás e petróleo, aquele que afeta a Zona Franca de Manaus, foi excluído, houve a supressão, e também um item que, através de uma artimanha legislativa, foi inserido como um jabuti, que é o assunto do momento no país, que é a taxação de 20% para quem compra online no mercado exterior. Então, esse é um assunto que não diz respeito ao tema de maior interesse que tem que ser do país, em busca do desenvolvimento, e que nós vamos agora fazer uma complementação ao voto.
Senhor presidente, em complementação ao voto apresentado ontem, dia 4 de julho de 2024, neste plenário, a fim de aprimorar o projeto de lei 914/2024 e examinar as emendas apresentadas posteriormente à leitura do voto, propõe os seguintes ajustes. O primeiro, ajuste referente ao erro material relativo ao exame da emenda número 10, apesar de meritória por reduzir os encargos de contribuição social sobre as atividades relativas aos serviços de pneus usados, não foi apresentado demonstrativo de impacto orçamentário financeiro, que viola o artigo 113 do ADCT. Por essa razão, a emenda deve ser rejeitada e não acatada, como indevidamente foi consignado no dispositivo do voto. Outro ajuste necessário é o relativo à emenda número 24, que deve ser suprimido. A supressão decorre da necessidade de compatibilizar o texto do voto com a aprovação da emenda número 16. A retirada da emenda número 25, que altera a redação do artigo 4º do projeto. No que se refere à emenda número 18, de autoria do senador Marcos Duval, a emenda número 19, a emenda do senador Marcos Duval foi acatada, e aqui eu quero mencionar também ao senador Fabiano Contarato, que também apresentou uma emenda no mesmo sentido, e também foi acatada a emenda apresentada pelo senador Contarato. A emenda número 19 será parcialmente acolhida na forma das emendas número 16 e 18. Quanto à emenda 27, para não dar margens à dúvida se o artigo nela proposto deve ser inserido ou substituir o artigo 51 atual, esclareço que ela não substitui e deve renumerar os demais artigos subsequentes. A emenda número 28, embora valorosa, não será acatada. Entendemos que a limitação contida da emenda poderia encarecer os investimentos a serem realizados na muito necessária relocalização das unidades industriais. Então, aqui é bom esclarecer que até poucos minutos ainda estavam chegando emendas. Então, todas elas foram analisadas até esse momento. Ao encarecer esse processo, particularmente ao criar a exigência de uma contrapartida em valor equivalente da aquisição de bens de capital nacional, a emenda dificultaria a obtenção desses bens necessários à recapacitação e modernização das nossas indústrias automotivas. A emenda número 29, que trata da vigência do PL, estabelecendo os dispositivos relacionados à tributação sobre remessas postais, entrarão em vigor somente em 1º de janeiro de 2025. Essa emenda também não foi acatada, na medida em que foi acatada a emenda número 3. Então, a emenda apresentada pela senadora Soraya, ela não foi acatada também porque ela iria contradizer com o relatório que rejeitou a emenda número 3. Resta prejudicada a modificação sugerida pela emenda número 29. A emenda número 30, que visa introduzir a suspensão de impostos de importação aplicado aos veículos sustentáveis, apesar de meritória, também não será acatada, diante da ausência necessária do estudo de impacto orçamentário. A emenda número 31, que pretende renovar a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até $100, do mesmo modo, diante da ausência de estudo de impacto orçamentário, não será acatada. Por fim, a emenda número 32 possui o mesmo objetivo da emenda número 17 e deixa de ser acatada pelos mesmos motivos anteriormente expostos. Indo ao voto. Pelo exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade e boa-fé e boa técnica legislativa do PL número 914/2024. E no mérito, por sua aprovação, aprovadas as emendas de plenário número 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27. Parcialmente acolhida a 19. Rejeitadas as emendas 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 30 e 31 e 32. Então, senhor presidente, foi feita a complementação do voto. Mais uma vez aqui eu quero ressaltar o espírito republicano de Vossa Excelência, que é um diplomata, que respeita os senadores, que sabe a prerrogativa que nós temos e que trouxe e que permitiu o debate. Nós estamos na casa dos debates. É aqui que as ideias
devem serem apresentadas e aquela que convenceu o número maior de senadores prevalecer. Não no tapetão, não dentro de quatro paredes, mas sim através de argumentos e defesas. Então, assim está lido o relatório, ao qual solicito aos senadores a sua aprovação. Obrigado, senador Rodrigo Cunha. Eu peço silêncio ao plenário. O complemento do parecer do relator é favorável ao projeto e as emendas números 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 19, na forma das emendas números 16 e 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27. Rejeitadas as emendas de números 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 28 a 32. Passamos à discussão da matéria. Para discutir, conceda a palavra ao líder Carlos Portinho. É uma consulta, na verdade, antes da discussão, se me permite, senhor presidente, posso fazê-la? Porque a gente fez dois destaques e eu gostaria de saber se a votação é na ordem da entrada do destaque aí ou na ordem que o líder encaminhar ou na ordem dos artigos da lei. São três dúvidas, só para entender. Eu vou recolher a questão de ordem de Vossa Excelência, identificar todos os destaques e comunicar a Vossa Excelência a ordem e a razão de ser dessa ordem em instantes. Deseja discutir a matéria, senador Portinho? A discussão da matéria? Eu queria... Bom, aí abrindo então agora a discussão, eu só queria fazer o registro mais uma vez, elogiar o trabalho do relator, senador Rodrigo Cunha. Ele acatou emendas, não só do governo, né, aditivas, algumas até supressivas, de parlamentares, né, de senadores, e acatou a emenda importantíssima da senadora Margarete Busetti para incluir a recapagem, a recalchutagem. Há uma preocupação realmente muito grande, Rodrigo, e você teve a sensibilidade em absorver. Nós hoje vamos discutir a taxação de 20% de blusinha. Enquanto isso, o Brasil é inundado por pneus da China de péssima qualidade, de vida útil curta, que não permitem nem uma dupla reciclagem. Se eu não estou enganado, né, senadora Margarete, que bem conhece desse tema. Então, Vossa Excelência teve essa sensibilidade e cria, não aumentando o imposto, mas cria a dificuldade, sim, para a importação desses pneus, que não seguem nenhuma regulamento ambiental, não tem nenhum controle sobre o trabalho que é exercido lá na China, e por isso ele é mais barato. Enquanto a gente aqui, o empresário, o fabricante de pneu, o da recalchutadora, da recapagem, está pagando todos os encargos trabalhistas, previdenciários, com cuidado ambiental, com a logística reversa que está ratificada, reforçada no parecer do senador Rodrigo Cunha, relator, né? E criando a exigência dessa logística reversa, que é importantíssima para o meio ambiente nacional, né? Com isso, cria dificuldades da importação desses pneus dos vagabundos que não seguem critérios ambientais nem sociais de trabalho, como nós fazemos aqui no Brasil. Então, Vossa Excelência foi muito feliz. E, com relação ao jabuti, que é o jabuti, a gente vai ter que definir primeiro aqui, antes do mérito do jabuti na votação, se a gente vai passar a admitir jabuti. Inclusive, Jaque, porque se a gente aceita jabuti numa lei, por dizer assim, não, o STF diz que não pode jabuti em medida provisória, tudo é processo legislativo. Eu não posso enfiar um tema de esporte dentro de um projeto, por exemplo, de seguridade. Não faz sentido. Cada projeto tem que ter a sua tramitação. E isso vai gerar judicialização se passar a emenda. Se a gente aceitar o jabuti, vai gerar um precedente que Vossa Excelência foi 100% perfeito na sua técnica legislativa e o suprimiu.
E o precedente é ruim. E pior que o precedente será, senador Jacques Wagner, a judicialização. Porque se passar, não tenha dúvida que quem manda os produtos, a Shein, sei lá quem, não vou fulanizar, lógico que vai judicializar. Um jabuti dentro de um processo do projeto de sustentabilidade automotiva, falando de taxação de blusinha. Pelo amor de Deus. Então, parabéns pela sua sensibilidade, pelo seu brilhante relatório, senador Rodrigo Cunha. Para discutir, senador Fabiano Contarato. Para discutir a matéria? Não. Para discutir, senador Isalci Lucas. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, bem, eu gostaria muito de detalhar exatamente o que está acontecendo com a votação desse projeto. O que acontece hoje? A compra até $50 está isento de imposto. Está pagando hoje, até o ano passado, criou-se o ICMS, 17%. O resto é totalmente sem tributação. Só que nós temos indústrias, varejo, então nós temos, por exemplo, cidades que são movimentadas pelo calçado, pelo vestuário, e que custa muitas vezes 100% de imposto. Como é que essas empresas vão concorrer com essas plataformas que estão vindo da China, que gerando mão de obra na China? Bem, a oposição está apresentando uma emenda para dar à indústria as mesmas condições dessas empresas chinesas. Ou seja, ora, se vai taxar 20, vamos isentar as empresas de produção nacional, no máximo até 20, para poder concorrer. Agora, o que acontece com o governo? Existe um decreto-lei, senador Jaime, de 1980, o decreto-lei dá ao Poder Executivo, ao presidente e o ministro da Fazenda, a possibilidade de imposto de importação, fazer por decreto, a canetada. Então, tudo está sendo discutido aqui, em termos de taxação, o governo federal bastaria botar uma portaria. Mas o governo não quer se desgastar, porque hoje são milhões de pessoas comprando sem pagar imposto. Aí o que o governo está fazendo? E pode observar que ele vai destacar isso. O governo, como não está no relatório oficial do senador Rodrigo, o governo vai pedir para incluir a taxação. Por quê? Porque ele quer que o desgaste seja do Congresso. Porque ele bastaria fazer uma normativa, uma portaria. Aí joga para nós aqui no Senado essa responsabilidade. Agora, evidente que nós vamos defender a proposta apresentada à emenda do senador Flávio Bolsonaro, que é exatamente fazer com que as empresas brasileiras possam ter o mesmo incentivo e não taxar, porque taxar quem está pagando a conta é o consumidor. Chega de taxação, chega de imposto, do jeito que está vindo aí, que o governo vai defender, é exatamente taxar em 20% o projeto que veio da Câmara, que foi retirado pelo relator, porque é matéria estranha isso. Agora, vamos sim apoiar o destaque da oposição, que diminui a taxação das empresas de produção nacional. Então, essa é a realidade de hoje. Espero, evidentemente, que a gente consiga sensibilizar os parlamentares e o próprio governo, porque para viabilizar as empresas de produção nacional, elas têm que ter as mesmas condições dessas plataformas que estão vendendo. Só 2 empresas venderam 35 bilhões em 2023. É muito recurso, mas o governo quer o quê?
arrecadar, arrecadar, arrecadar. Só pensa nisso, né? Então, nós vamos votar favorável, evidente, ao relatório e vamos votar favoravelmente a emenda destacada que reduz os impostos da indústria brasileira. Era isso, presidente. Presidente. Para discutir, senador Flávio Bolsonaro. Senhor presidente. Não se preocupe não, eu vou lhe trazer um bom isso. Não quero não, eu quero votar isso para mim embora. Ah, tudo bem. Não adianta, não tem uma boa notícia não, isso aí vai demorar. Presidente, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o relator, senador Rodrigo Cunha, por ter tirado o grande bacalhau desse texto, uma matéria completamente estranha ao projeto de lei original. E já vemos aqui o esforço do governo para reincluir, via destaque, essa parte estranha que quer taxar em 20% as compras internacionais feitas na internet. E, presidente, a gente tem uma filosofia muito clara. Óbvio que todos nós temos preocupação com a indústria nacional, mas a gente tem preocupação de não onerar o consumidor, que é o que está fazendo esse projeto de lei, ao apenas aumentar a taxação de uma forma de entrada de produtos no Brasil. Ou seja, o consumidor vai ficar sem opção. Ou vai pagar aquele produto nacional caro, que é caro por causa do custo Brasil, por causa da alta tributação, ou vai pagar mais caro esse outro produto que vem de fora, que tem que ser sim fiscalizado, a sua qualidade, a sua origem, qual a mão de obra que é utilizada nesses locais, se não é uma mão de obra escrava ou semi-escrava, isso é verdade. A legislação já permite que se faça essa fiscalização. Mas nós vamos defender aqui o destaque, a emenda de minha autoria, que é exatamente para mudar essa lógica. Mudar a lógica de apenas aumentar as opções que tem o consumidor. A gente quer diminuir o preço, diminuir o valor, dar a opção do consumidor de comprar um produto fabricado aqui no Brasil e vendido em estabelecimentos brasileiros. Esse é o caminho, porque o consumidor vai ter ao seu dispor produtos mais baratos, os brasileiros, que ele sabe que é um produto de qualidade e que hoje, muitas vezes, é inacessível por causa da alta carga tributária em especial. E o que diz essa minha emenda? Ela diz exatamente o seguinte, que os produtos que são fabricados no Brasil, vendidos em estabelecimentos brasileiros, vão ter um teto de 20% de impostos federais. É simples assim, é bom para o consumidor, estimula o comércio aqui no Brasil, estimula a geração de empregos aqui. E como devemos ser atropelados na criação da taxa de 20% para os produtos importados, o consumidor está ganhando dos dois lados e eu acho que nós aqui fazemos a nossa parte ao buscar sempre como aquele princípio utilizado nos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, contra qualquer criação de novo tributo, contra o aumento da alíquota de qualquer imposto. E dessa forma nós temos condições de votar favorável a esse destaque de minha autoria. Eu já adiantei aqui a discussão pedindo o voto de todos os senadores e senadoras. Obrigado, presidente. Para discutir, concedo a palavra ao senador Rogério Marinho. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu chamaria a atenção daqueles que estão nos assistindo agora, em especial meus pares, senadores da República Federativa do Brasil. Vejam os senhores o que nós estamos discutindo nesse momento. O governo federal apresenta um projeto de lei para tramitar na Câmara Federal. E este projeto de lei diz respeito a um novo modelo de impostos, de subsídios, para se estimular a construção de veículos aqui no Brasil,
dentro de uma matriz energética renovável, para que nós, como país, tenhamos vantagens em relação a outros países na atração de investimentos necessários para a geração de emprego e renda. Quando o projeto é votado na Câmara Federal, eis que começa um festival de criatividade. Se coloca no texto a possibilidade de, por lei, se definir conteúdo nacional. Pisca imediatamente um alerta na minha cabeça: 7 Brasil. Senador Marcelo Castro, quase 28 bilhões de reais de prejuízo, de contratos feitos, muitos deles à revelia do interesse público, com malversação, com desvio de finalidade, com os fundos de pensão que se associaram a essa ideia, repartindo ou socializando o prejuízo com o conjunto dos seus beneficiários. Página triste da história brasileira que não pode se repetir, sob pena de penalizarmos ainda mais a população brasileira com esse método deplorável de se utilizar o Estado como se fosse aparelho de um partido político e sem projeto de país. E mais, o governo que por 5 vezes já ultrapassou o novo marco fiscal denominado arcabouço fiscal, que não teve a minha digital, porque eu disse naquela oportunidade, quando o governo se propôs a substituí-lo, que teria vida curta e que o governo estava oferecendo uma mudança fiscal que nem ele mesmo acreditava que era factível. Pois muito bem, as outorgas provenientes desta nova modalidade de financiamento serão canalizadas para o BNDES e serão gastas à revelia do tal arcabouço fiscal. Mais um rombo nesse casco cheio de furos que desancora a expectativa fiscal do país e gera instabilidade no mercado e perspectivas sombrias a médio e longo prazo, em detrimento dos mais vulneráveis. E a cereja do bolo, que em boa hora o eminente relator afasta, é se utilizar uma matéria para se pegar uma carona num assunto que certamente é importante para o conjunto da indústria brasileira, para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, para o conjunto dos consumidores brasileiros, mas que deveria ser tratado de uma forma altiva, transparente e aberta pelo governo federal, que tem os instrumentos para isso, senhor presidente. O Decreto-Lei 1804, de 3 de setembro de 1980, outorga a discricionalidade ao Ministério da Fazenda para que ele, por portaria, senhor presidente, estipule a taxa que deverá ser imputada a essas importações ou qualquer outra. Nós estamos aqui perdendo o tempo do Congresso Nacional discutindo um assunto que o governo não tem coragem de encarar, como não fez na questão da reforma tributária, abrindo mão da sua condição de administrar o país, se escondendo como avestruz coloca a cabeça na areia para não enfrentar os problemas graves que o país tem. E aqui eu quero me solidarizar com o relator da reforma tributária nessa casa, o senador Eduardo Braga. Lembro-me que do alto dessa tribuna ele dizia que 3 importantes pilares deveriam ser ressaltados na reforma tributária. O primeiro, que nós não deveríamos ter, eminente relator, mais guerra fiscal. E o governo e o relator e os propositores da lei ofereceram um fundo para compensação. E esse fundo de compensação, que certamente vai repetir a Lei Candim, porque também não será pago, compensação para a guerra fiscal e para o desenvolvimento regional, este pilar para acabar com a guerra fiscal, O segundo,
pela simplificação. 2. E o terceiro, a questão, eminente presidente, da cumulatividade, que não haveríamos mais, ou não haveria mais cumulatividade, senadora Tereza Cristina, na rede de produção, ou na cadeia de produção dos bens nacionais. Mas ontem, o governo federal, antes ainda de regulamentar a reforma tributária, antes de regulamentarmos este projeto que o governo se ufana que é dele, mas ele se omitiu, não participou das discussões, permitiu que nós herdássemos pelo menos o maior IVA, o maior imposto de valor agregado do planeta, que será fruto da regulamentação que virá. Pois muito bem, ele deu um chute no terceiro pilar e acabou ou retornou a cumulatividade na cadeia produtiva com a medida provisória 1227, que trata justamente, senhor presidente, de retirar a possibilidade de compensação dos impostos na produção dos bens e serviços no nosso país, atingindo diretamente o agronegócio e as indústrias de transformação no nosso país. Senhor presidente, este governo não tem projeto, esse governo não tem rumo, esse governo não sabe de que maneira se comportar. E este projeto em especial, que trata da desoneração de 17 setores e a diminuição da alíquota previdenciária dos municípios. Eu sou testemunha, e aqui estava o senador Efraim, Vossa Excelência. Esperamos mais de um ano que o projeto apresentasse, que o governo apresentasse um projeto alternativo. Foi votado nas duas casas, foi vetado, teve um veto derrubado. E aí, senhores, de repente, a Advocacia Geral da União argui a inconstitucionalidade, apesar do veto ter sido derrubado antes da aprovação do orçamento. E, por coincidência, o eminente ministro era nada mais, nada menos do que o antigo advogado pessoal do atual presidente da República. Após este processo, é que nós recepcionamos a proposta, finalmente, da possibilidade da reoneração, e essa reoneração se dará por mais um esbulho que o governo faz contra a economia desse país. Ou alguém tem dúvida que isso vai gerar aumento de preço, inflação, e quem vai ser impactado por isso é o consumidor brasileiro? Ou alguém tem dúvida que nós vamos perder mais eficiência e produtividade? Por isso, senhor presidente, nós estamos agora debruçados sobre um tema em que foi claramente contaminado pela inércia e pela omissão de um governo que não se posiciona, que não tem coragem nem altivez de se debruçar sobre os problemas que o Brasil tem. Nós estamos discutindo um tema que é de discricionalidade do Ministério da Fazenda. Quem pode, quem deve taxar produtos de importação, se entender que deve fazê-lo, não é o Congresso Nacional, porque isso já foi outorgado ao ministro da Fazenda, que tem uma fala, tem um comportamento, fala uma coisa e o presidente da República fala uma outra coisa completamente diferente. Quem é que está falando pelo governo? A população não entende, nós não entendemos, mas o fato é que a população é quem paga no final um preço pesado, senhores presidentes. Para discutir, conceda a palavra ao senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Com brevidade, nós temos nesse projeto, inadequadamente inserido, o chamado jabuti, um tema que tem relevo. De fato, a importação com isenção gera prejuízos na cadeia de geração de empregos no Brasil. Isso é um fato. Mas, por outro lado, é preciso respeitar o desejo do consumidor, que é ter acesso a produtos de qualidade e mais baratos. A complexidade do tema, como bem apontou o relator, o senador Rodrigo Cunha, exige projeto próprio, exige, no mínimo, debate na CAI. Você está fazendo aqui uma reforma tributária mirim, em cima das pernas, num jabuti, num projeto que não tem conexão nenhuma com essa realidade. Isso vai ser, no final das contas, insuficiente para proteger o emprego, prejudicial para o interesse do consumidor. Então, reitero a sugestão que já tinha dado, voto favoravelmente ao parecer encaminhado pelo senador Rodrigo, mas reitero, caberia o afastamento da urgência do projeto para que ele fosse minimamente discutido com qualidade, ao menos nesse ponto, ou com a apresentação de projeto autônomo por parte da liderança do governo, por exemplo, porque
se por um lado tentamos legislar e reduzir a complexidade tributária do Brasil, por outro, a cada urgência orçamentária se tenta aproveitar brechas e gambiarras para a tributação de uma forma absolutamente imprevista, mal planejada, mal calculada. Porque, repito, e todas as contas dos setores produtivos apontam nesse sentido, uma tributação de 20% não vai resolver o problema. Temos de destaque, salvo engano, do senador Flávio Bolsonaro, que tenta dar um tratamento isonômico entre os dois lados, importados e produção local. Ele vai gerar um Frankenstein tributário, sem nenhum sentido. Então, lamento a condução, espero que a gente consiga destrinchar esse monstro que está em andamento aqui. Para discutir, conceda a palavra ao senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores e os brasileiras que estão nos assistindo agora. Pelo trabalho sempre muito competente da equipe da TV Senado, Agência Senado e Rádio Senado, dizer que o Brasil está conectado conosco, senhor presidente, assistindo a essa sessão, porque é algo que é de total interesse da população, que não aguenta mais pagar imposto. E existe uma tensão no ar com relação ao desenrolar dessa sessão que começou ontem e foi adiado para hoje, a partir de um relatório brilhante do senador Rodrigo Cunha. Aliás, quero lhe parabenizar, presidente Rodrigo Pacheco, mais uma vez, por ter confiado, entregue esse relatório na mão desse jovem senador mais corajoso e que percebeu na sua sensibilidade que não tem nada a ver esse jabuti de taxar com 20% as compras internacionais. A questão da indústria nacional, e eu vejo nos argumentos dos colegas muita coerência também, uma preocupação legítima, mas pode ser resolvido, e aí fica justo, no destaque que foi apresentado pelo PL, que o Novo apresentou lá na Câmara dos Deputados. E esse destaque do senador Flávio Bolsonaro aqui, porque o Novo, não pelo regimento da casa, não pode apresentar destaque aqui no plenário, mas eu quero parabenizar o senador Flávio Bolsonaro, porque eu acredito que resolve essa questão através de uma isonomia. Aí vai dar uma competitividade maior para a indústria nacional, concorrência que vai incentivar que os brasileiros também possam comprar da indústria nacional. O que nós não podemos de jeito nenhum, e aí fica o alerta, senador Cleitinho, é essas compras que todo mundo faz no Brasil hoje, principalmente as mulheres, porque homem é mais complicado. Você conseguir definir na internet alguma coisa, a mulher tem essa outra sensibilidade, mas é uma coisa que popularizou. Você vê a alegria das pessoas juntando dinheirinho para comprar. E aí é algo interessante do ponto de vista mercadológico, porque tira o intermediário. É um modelo diferente, vai direto do produtor para o consumidor. É algo dos tempos atuais que não tem como você tapar o sol com a peneira. A única divergência que eu tenho nesse brilhante relatório do senador Rodrigo Cunha, e que eu falei ontem aqui, senador Chico Rodrigues, é porque por uma questão de princípios e por ver na prática que não funciona essa questão de subsídio. Até quando vamos fazer isso? Lá no Ceará, por exemplo, não sei se o senhor lembra, tinha a Troller, os melhores jipes do Brasil, senadora Damares, o melhor
com todo respeito a quem pensa diferente, o melhor, foi adquirido pela FOR e mesmo com subsídio foi embora. Então, nós temos é que abrir o mercado, cada vez mais abrir o mercado para livre concorrência. Para livre concorrência. Esses incentivos para a indústria automobilística, eu sou contra. Mas a coragem do senador Rodrigo Cunha foi tão grande e foi tão festejada pela população brasileira, seu nome ontem estava no Trend Topic, com razão, para você ver como o brasileiro está acompanhando os trabalhos da gente aqui, que eu vou votar a favor, mesmo discordando da questão dos subsídios, pela sua coragem em tirar o jabuti da taxação. E eu gostaria, senhor presidente, me encaminhando para o final, até pelo princípio da transparência, que é um princípio que deve nortear a vida de quem está no serviço público. Que fique claro a minha posição contra esse destaque que o governo Lula, que tem as digitais dessa taxação, vai querer empurrar para taxar as compras internacionais. Eu gostaria de deixar claro, através das minhas digitais, que eu não concordo com isso. Que nós estamos a favor do consumidor brasileiro, que não aguenta, repito, pagar mais impostos. Lá na minha terra, já aumentou o ICMS. Lá na minha terra, já inventaram taxa do lixo. É imposto, 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 imposto. Os colegas brincam aqui nos corredores muitas vezes e chamam o ministro da Economia de taxade. Quer taxar para taxar para taxar. Presidente Lula de impostor, porque é imposto, imposto, imposto. E aqui vai colocar suas digitais daqui a pouco para um destaque péssimo para a população brasileira. Mas a verdade precisa vir à tona. E é por isso que eu gostaria, de forma legítima, de colocar a minha digital contra essa taxação, deixando claro que apoio o relator dessa matéria, que teve a coragem de tirar esse jabuti que não tem absolutamente nada a ver com o projeto. Então, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Esperamos que a transparência prevaleça aqui nessa casa. Para discutir, senador Rogério Carvalho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os senadores e senadoras. Inicialmente, presidente, eu quero elogiar o Senado Federal, elogiar o Congresso Nacional por ter, neste ano e meio, aprovado um novo arcabouço fiscal que, de alguma forma, muda o entendimento de como devemos organizar as finanças públicas e baseado em que o gasto público deve seguir e deve acompanhar, que é basear na capacidade de arrecadação, no crescimento do PIB, na geração de riqueza, e em torno disso pode-se ampliar o gasto público sem comprometer as finanças, podendo, em momentos de diminuição da atividade econômica, em momentos de catástrofe, em momentos excepcionais, excepcionar o gasto público. Isso é o caminho, ou este foi o caminho adotado pela Europa Ocidental depois da catastrófica política de austeridade que muitos ainda estão prisioneiros nesta casa. Aqui nós ainda vemos
parlamentares defender a austeridade como sendo o caminho para uma boa equação fiscal. Isso destruiu a economia da Espanha, destruiu a economia de Portugal, destruiu a economia da França e jogou a Grécia num buraco sem saída. O fim e a ruptura com a tal da austeridade fez a economia europeia renascer. E eu não tenho certeza, nós vamos e estamos mostrando que a mudança da política fiscal do governo vai garantir o crescimento econômico sustentável do nosso país. Também quero elogiar, porque foram 4 anos de governo passado com a promessa da reforma tributária, mas foi neste governo que se fez a tão dificultosa, tão difícil, a quase impossível reforma tributária foi feita no governo do presidente Lula. E nós, neste momento, não estamos aqui discutindo qualquer coisa. É interessante que, em alguns momentos, as pessoas vêm a essa tribuna falar da carga tributária. E eu vejo aqui senadores falar em carga tributária. Eu vou dar um exemplo, presidente. Sabe qual é a carga tributária média de um empresário que abre uma loja, que gera emprego? Sabe qual é a carga tributária média? É 81%. Ele abre uma loja, ele gera emprego, ele está fazendo com que a economia se movimente e está deixando tributo para o país. Está contribuindo para a nossa equação fiscal. Você sabe qual é a carga média do varejo nacional? 82,72%. Nós estamos falando de uma situação de importação direta de pessoas físicas que pagaria metade desse tributo, sem gerar emprego aqui, gerando todo o emprego fora e exportando os empregos da área de serviço, senhor presidente. Portanto, não há de ter vergonha, não há de ter tergiversação na hora de mostrar dados absolutamente consistentes e verdadeiros. Eu sei que para quem compra é uma vantagem, mas a gente precisa entender que essa vantagem pode significar o desemprego na sua família. Essa vantagem pode significar o emprego sendo gerado fora do Brasil e a exportação de vagas de emprego. E nós precisamos ter essa coragem e o compromisso com o Brasil. E para concluir, senhor presidente, eu quero desafiar esta casa. E o senhor já foi autor e já articulou, desde a pandemia, a lei do Estado Democrático de Direito, a lei que possibilitou a gente trazer vacinas para este país, foi desta casa. Nós temos 2 grandes desafios. Um é discutirmos para valer política tarifária. Nós não podemos, enquanto país, ficar no vazio, sem ter uma política, sem ter uma lógica, sem ter uma racionalidade. Como nos relacionarmos com o mundo? O mundo está mudando. O mundo neoliberal da década de 80 não é o mundo de 2024. É outro mundo, é outra perspectiva da economia. Portanto, presidente, eu peço a Vossa Excelência que ajude e que a gente possa fazer um grupo de parlamentares para definir um estudo sobre isso, envolvendo inclusive o Ministério da Economia. E uma outra questão, presidente, que eu tenho que chamar a atenção. Nós precisamos fazer, nós aprovamos aqui dirigentes do Banco Central, nós aprovamos aqui dirigentes das agências, nós aprovamos neste Senado os nomes indicados pelo governo para dirigir as agências e regular vários setores da economia. Nós devemos ter uma discussão com o Executivo
sobre a capacidade que essas agências têm de cumprir os seus respectivos papéis. E precisamos criar uma rotina de prestação de contas dessas agências a este Senado Federal. E quando eu falo isso, eu estou falando porque nós vimos, através da CPI da Braskem, o quanto a Agência Nacional de Mineração está capenga. Eu posso dizer o quanto a CVM está capenga, não consegue dar conta das suas atribuições. Então nós precisamos fazer esse debate o mais rápido possível para ajudar o Brasil a destravar o Brasil, para fazer a nossa economia crescer. Porque uma agência que não consegue, no prazo certo, liberar um produto, autorizar o funcionamento de um segmento da economia, está atrapalhando o crescimento econômico e, às vezes, isso é porque falta um funcionário, porque falta 2 funcionários. O que é isso diante da riqueza que pode ser gerada neste país? Então, eu quero aqui deixar essas questões para que esta casa olhe, porque isso é o que na prática vai gerar riqueza, emprego, renda e tirar o Brasil, que já estava em 12ª, que veio para a 8ª, trazer o Brasil de volta para a 6ª economia do mundo. Muito obrigado, presidente. Para discutir, concedo a palavra ao senador Jorge Seife. Senhor presidente, uma boa tarde para o senhor, todas as senhoras e senhores da casa e quem nos acompanha pelas redes sociais, YouTube, TV Senado. Senhor presidente, na verdade eu quero dar um depoimento aqui. Um depoimento que aconteceu, senador Chico Rodrigues, em 2013 e em 2014, no setor pesqueiro brasileiro, o qual eu sou oriundo e devo tudo, eu e minha família devemos tudo que temos. Em 2013, a indústria nacional descobriu que na Tailândia a sardinha era mais barata e passaram a industrializar, criar as latas de sardinha lá, rotular lá, embalar lá e trazer para o Brasil. Hoje, eu estimo que tenhamos 20 mil funcionários nas indústrias enlatadoras. Fora as indústrias enlatadoras, o senador Espiridião Amin conhece bem o tema como eu, porque é catarinense como eu. Milhares de embarcações, milhares de pescadores. Foram 200 milhões de latas em 2013 e 2014, oriundas da Tailândia, que quebraram o setor pesqueiro brasileiro. E sabe por quê, senador Rogério Marinho? Porque não havia regulamentação do governo sobre nenhuma taxa de importação sobre produtos que nós produzimos no Brasil. Para quem é religioso, ou tem uma religião, ou crê em Jesus ou na Bíblia Sagrada, tem um exercício cristão de empatia. Qual é o exercício de empatia? Eu, Girão, na minha empresa, quase que quebramos, foram 2 anos sem faturamento. Nós passamos de 500 funcionários a 100. Tivemos que demitir porque não podíamos produzir sardinha, porque não tinha para quem vender, porque as indústrias estavam produzindo, comprando sardinha lá de fora. Eu sei na minha pele, na minha empresa, na minha família, o que é falta de regulamentação de produtos importados. Não vou fazer discurso populista hipócrita e esquecer das lojinhas que tem em Blumenau, em Brusque, em Guabiruba, em Balneário Camboriú, em Timbó, em Rio do Sul, em Brusque, em Criciúma, em Chapecó. Discurso hipócrita. Discurso populista. Eu estou a favor de consumidor e sou contra a indústria nacional, e sou contra o consumidor nacional, e sou a favor do desemprego no meu Brasil para proteger 3 plataformas chinesas. Que brincadeira é essa?
Que brincadeira é essa? Vamos ficar brincando de populismo porque é ano eleitoral. Sejamos homens e mulheres. E homens e mulheres, nós somos 81 senadores que governam 220 milhões de brasileiros. Não tem espaço para populismo aqui. Não tem espaço para hipocrisia. Tomemos a solução, uma postura de estadistas, de protetores da indústria nacional, de protetores do comércio brasileiro. E eu, quando falo indústria têxtil, quando eu falo isso, são facções do interior de Santa Catarina que empregam 5, 6, 8, 12 costureiras. Não é mega indústria, não. Emprego, renda, imposto esse que paga o nosso salário, que paga a infraestrutura, que paga a saúde, que paga o MEC. Eu não posso acreditar que senadores da República vão ficar defendendo emprego, renda e dinheiro para chinês, preterindo a indústria nacional, o comércio nacional. Não sejamos hipócritas nem populistas, sejamos homens de posição, porque o cidadão consciente vai entender que os chineses não podem fazer o que querem no comércio brasileiro, como tem feito. 1 milhão de pacotes por dia, descaminho, sonegação, contrabando, subfaturamento, desemprego. É isso que nós vamos votar? Com certeza não, senhor presidente. E eu quero aqui mencionar a emenda do senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio propõe uma coisa maravilhosa e eu quero saudá-lo. Não sei nem cadê ele. Senador Flávio, essa sua emenda ao PL 914/2024, que isenta as indústrias, o comércio brasileiro até $50, os produtores, nas contribuições sociais, é maravilhoso, abrange muito mais gente, parabéns. Se a emenda do Flávio passar, está aqui a solução. Se não passar, o governo brasileiro, a exemplo que aconteceu em 2014, tem que botar limite nas importações de produtos que estão destruindo a indústria, o comércio e o emprego na pátria amada Brasil. Muito obrigado. Matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Encerrada a discussão. Foram apresentados os requerimentos números 393 do senador Eduardo Braga, líder do MDB, de destaque para votação em separado dos artigos 12 a 17 do projeto. Esse requerimento de destaque do MDB está prejudicado pelo acatamento da emenda número 8. Também foi apresentado o requerimento número 395 da senadora Tereza Cristina, líder do Progressistas, de destaque para votação em separado, do inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 9º do projeto. Esse destaque da senadora Tereza Cristina está prejudicado pelo acatamento da emenda número 1. Há também o requerimento 401 do senador Otto Alencar, líder do PSD, de destaque para votação em separado da emenda número 6. O requerimento do líder do PSD, senador Otto Alencar, fica prejudicado pelo acatamento da emenda número 6. Há também o requerimento 423 do líder Carlos Portinho, líder do PL, de destaque para votação em separado do capítulo 7, artigos 35 e 36 do projeto. O destaque está deferido. Também o requerimento 424 do senador Carlos Portinho, líder do PL, de destaque para votação em separado da emenda número 32. Também deferido. Requerimento de destaque 425 das lideranças do governo, do MDB, do PSD e do PT, de destaque para votação em separado do artigo 50 e o inciso 2 do artigo 51 do projeto. Deferido. Eu consulto os eminentes autores dos requerimentos de destaque. Pega para minha lista. Esses três. Eu consulto os autores dos requerimentos de destaque apenas para que informem se mantém o destaque ou se os retiram.
Líder Carlos Portinho. Agora eu pergunto a Vossa Excelência qual é a ordem. Aquela consulta que eu fiz sobre... Perfeitamente. A questão levantada pelo líder Carlos Portinho, ratificada pelo líder Rogério Marinho, quanto à ordem do destaque. Respondendo a essa questão de ordem, sobre a ordenação da votação do destaque, dos destaques, a presidência esclarece que, segundo a determinação do inciso 3 do artigo 300 do Regimento Interno, as emendas destacadas serão votadas uma a uma, de acordo com a ordem estabelecida no artigo 246, inciso 2, qual seja, primeiro votam-se as emendas supressivas, em seguida as substitutivas e em seguida as modificativas e, por fim, caso houver, as aditivas. Então, a ordem do regimento são as emendas supressivas, emendas substitutivas, emendas modificativas e emendas aditivas. Além disso, dispõe o inciso 11 do mesmo artigo 300, que o dispositivo destacado do projeto para votação em separado precederá na votação as emendas apresentadas a ele, também pelo comando desse inciso 11 do artigo 300. Ou seja, a lógica regimental, na ordenação de destaques apresentados, vota-se primeiro o texto destacado. Em seguida, as emendas supressivas, visto que, caso o texto destacado seja rejeitado ou a emenda supressiva aprovada, suprime-se o objeto da emenda, prejudicando aquelas que visam sua modificação. A presidência também esclarece ao plenário que os requerimentos números 393, 395 e 401 estão, a princípio, prejudicados, que foi o anúncio agora feito, pois as emendas com o seu objeto foram acatadas pelo relator, o senador Rodrigo Cunha. Nesse sentido, a ordem de votação, senador Carlos Portinho, de votação dos destaques será a seguinte: o destaque 423, de autoria de Vossa Excelência, líder do PL, de destaque para votação em separado do capítulo 7, artigos 335 e 36 do projeto, que não foi objeto de emenda destacada. Na sequência, o destaque 425 das lideranças do governo, do MDB, do PSD e do PT, de destaque para votação em separado dos artigos 50 e o inciso 2 e do artigo 51 do projeto. Em terceiro lugar, o requerimento 424 do senador Carlos Portinho, líder do PL, de destaque para votação em separado da emenda número 32, visto que esta é aditiva, pois acrescenta dispositivo ao artigo 50 do projeto. Essa é a ordem, requerimento 423, 425 e 424. Algum outro destaque? Não? São esses três destaques. Eu consulto os autores dos destaques se mantêm os destaques ou se os retiram. Líder Jacques Wagner. Não, o nosso destaque está mantido, senhor presidente. Perfeito. O destaque da liderança do governo, em conjunto com o MDB, PSD e PT, está mantido. Líder Carlos Portinho, os dois destaques de Vossa Excelência. Os dois destaques de autoria de Vossa Excelência, o 423 e 424. Exato. Vossa Excelência os mantém ou os retira? Estão mantidos, senhor. Estão mantidos. Perfeito. As matérias destacadas, eu peço atenção, essas matérias destacadas serão votadas após o texto base. Peço atenção do plenário, a presidência submeterá o texto base à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer, ressalvados os destaques. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como... Não tem encaminhamento de liderança? Não. Aqui é a votação, já direta a votação. Já foi feita a discussão, agora a votação. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas números 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 19, na forma das emendas números 16 e 18, 20, 21, 22, 23, 26 e 27, ressalvados os destaques. Microfone, por favor.
Eu peço votação nominal. Verificação concedida a requerimento do líder do governo, com apoio do líder do MDB, da senadora Jussara. PDT também. Também do PDT, do senador Everton, do líder do PT, Beto Faro, do PSD, vice-líder Omar Aziz. Do Podemos, também, pelo relator, senador Rodrigo Cunha. A verificação concedida. Votação do projeto das emendas em turno único nos termos do parecer, ressalvados os destaques. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Conceda a palavra por 1 minuto, peço observância do tempo, para orientação pelos líderes partidários. Como orienta o PSD? Como orienta o PL? PL, elogiando mais uma vez o relatório do senador Rodrigo Cunha, orienta o voto favorável ao texto base do projeto. Como orienta o MDB? Senhor presidente, o MDB orienta a favor do parecer do eminente relator Rodrigo Cunha. E, mais uma vez, queremos prestar aqui o justo reconhecimento pelo trabalho que o eminente relator teve na busca de estabelecer um equilíbrio para que nós pudéssemos votar essa matéria. Portanto, o encaminhamento é voto sim a favor do relatório. Como orienta o PT? Voto sim, senhor presidente. Como orienta o Podemos? Como orienta o PSD? Senhor presidente, pelo Podemos. Orienta pelo Podemos. Senhor presidente, o primeiro eu quero parabenizar o senador. Eu só quero... Não, é orientação de bancada pelo PSD. Como orienta o PSD, senador Omar Aziz? Um minuto. Quero primeiro parabenizar o senador Rodrigo Cunha, que se dedicou num exíguo tempo para trazer o relatório aqui, ouvindo todas as lideranças, com divergência normal, isso é em qualquer caso. Mas o PSD, segundo a orientação do nosso líder, Otto Alencar, é sim, senhor presidente. Como orienta o Podemos? Líder Rodrigo Cunha. Senhor presidente, como não poderia ser diferente, esse foi um assunto debatido pelo partido. O nosso relatório também expressou essa vontade de aprovar o projeto que é importante para o país hoje, que é aquele objeto de incentivo, inclusive hoje é o Dia do Clima, de incentivo à neoindustrialização, para que os carros, automóveis sustentáveis sejam uma realidade no Brasil, que alcancemos um padrão de descarbonização ideal que o planeta pede e assim orientamos pelo sim. Podemos orientar o voto sim, como orienta a União Brasil? Líder Efraim. Senhor presidente, a União Brasil orienta o voto sim, tá certo? Esse é um tema extremamente relevante, que dialoga com um tema que hoje ganhou magnitude na sociedade brasileira, o tema da mobilidade. Ao lado de saúde, educação, segurança, mobilidade urbana está presente no cotidiano do dia a dia de pessoas, de trabalhadores. Investir em mobilidade, investir no cuidado do clima, investir na preservação do meio ambiente é o caminho correto. Nesse sentido, a União Brasil orienta o voto sim. Como orienta o Progressistas? Líder Tereza Cristina. O PP orienta sim, parabenizando aqui o relator pelo relatório entregue, contemplando aí todos os destaques colocados, dialogando num tema tão importante de mobilidade verde que o mundo hoje trabalha pela sustentabilidade. Parabéns, relator Rodrigo Cunha. Como orienta o PSB, senador Chico Rodrigues? Senhor presidente, elogiando o relatório do senador Rodrigo Cunha, muito determinado, tecnicamente com algumas divergências, mas no conjunto um relatório de uma forma primorosa foi apresentado aqui ao plenário do Senado. Portanto, o PSB, em função do que nós interpretamos como um projeto de altíssima qualidade, nós encaminhamos o voto sim. Como orienta o Republicanos, líder Messias de Jesus?
Senhor presidente, o Republicanos também cumprimenta e parabeniza o senador Rodrigo Cunha pelo brilhantismo do parecer e pela coragem que ele teve de excluir esse jabuti dinossauro que veio da Câmara dos Deputados. E eu espero que o Senado Federal mantenha nos destaque o parecer do senador Rodrigo Cunha, o que é bom para a sociedade brasileira, é menos impostos e é, sem dúvida nenhuma, uma demonstração de patriotismo. Portanto, o Republicanos orienta o voto sim. Como orienta o PDT? Presidente, o PDT orienta sim. Como orienta o Partido Novo, líder Eduardo Girão? Presidente, essa votação que a gente está tendo agora aqui era o sentimento que a gente tinha percebido, que era unanimidade praticamente. Relatório elogiado por todo mundo do senador Rodrigo Cunha. Para a gente entender, né, esse aqui deveria ser simbólico. Esse deveria ser simbólico. Eu sei que é regimental para pedir para que seja, mas a gente entende que é para nas próximas votações do destaque, aí ter que declarar o voto, não vai ter a digital. Mas eu espero que nós tenhamos aqui mais transparência, que tenhamos a oportunidade de debatermos os destaques, tempo para quem se inscrever, porque a sociedade espera da gente uma posição clara, transparente. E eu gostei muito da coragem do senador Seif, que chegou aqui, mesmo sendo da oposição, e colocou o posicionamento dele. Colocou o posicionamento dele. Todos nós podemos colocar nosso posicionamento, como falou aqui outros senadores, da transparência, de não ter vergonha de votar. Então, eu espero que essa manobra regimental, que é natural do parlamento, que nos destaques a gente tenha votação nominal também, porque isso vai ser bom para a democracia e para o povo. O Novo orienta o voto sim. Como orienta o PSDB? Como orienta a maioria? Como orienta a minoria? Como orienta o governo? Senhor presidente, o governo orienta o voto sim. Como orienta a oposição? Senhor presidente, a oposição orienta o voto sim, considerando que nesse momento que nós estamos votando não consta, né, os jabutis. E aqui fazendo um elogio claro ao relator dessa matéria, Rodrigo Cunha, né, que apresenta um relatório dialogando com o interesse do Brasil e dos brasileiros. Como orienta a bancada feminina? Senadora senadora Leila. Estamos em processo de votação nominal. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam votar. Como orienta a bancada feminina, senadora Soraya Tronic? Libera o voto, senhor presidente. Estamos em processo de votação nominal. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam votar. Senador Jacques Wagner. Senador Stevenson Valentim. Senador Márcio Bittar. Senador Renan Calheiros. Senadora Tereza Cristina. Estamos em processo de votação nominal. Senhor presidente, somente retificando, a orientação da bancada feminina é sim. Perfeitamente. A bancada feminina orientou o voto sim. Senhor presidente, apenas justificando a ausência da nossa líder senadora Leila Barros, que está enferma, mas está presente nos acompanhando, mesmo enferma. Recolhida a justificativa, senadora Soraya Tronic. Nós temos, entre os senhores e senhoras senadores que
fizeram registros de presença e que ainda não votaram, apenas o senador Stevenson Valentim e o senador Renan Calheiros. Com ambos exercendo o direito a voto, nós concluiremos o processo de votação. Senador Stevenson, senador Renan. Senador Rodrigo Cunha, por gentileza, Vossa Excelência, na condição de líder do Podemos, poderia tentar o contato com o senador Stevenson? Presidente veneziano, exatamente por isso eu tinha apertado o botão. Acabei de fazer contato com o senador Stevenson. Ele pediu 1 minuto, não mais que isso, para registrar seu voto favorável. Perfeito. Senador Eduardo Braga, Vossa Excelência conseguiu acessar o senador Renan? Todos já votaram? Senhores senadores, senhoras senadoras. Podemos encerrar a votação? Encerrada a votação em turno único, determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 67 senadores, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto com as emendas números 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 19, na forma das emendas números 16 e 18, 20, 21, 22, 23, 26 e 27, ressalvados os destaques. Votação do capítulo 7, artigos 35 e 36 do projeto, destacados pelo nobre senador Carlos Portinho, líder do PL. Concedo a palavra ao autor do requerimento. Excelência, senhor senador, só pela ordem, presidente.
só para eu entender, nos destaques vai haver encaminhamento pelo 308 e vai haver a sustentação do autor do destaque e da defesa? Não. Na verdade, na votação do destaque não há sequer a sustentação do autor, seria uma votação direta. Nós adotamos esse rito aqui justamente para dar oportunidade ao autor do requerimento e ao relator para debater o destaque. Mas, do ponto de vista regimental, não há essa previsão, poderíamos ir direto à votação nesse instante. Mas eu concedo a palavra a Vossa Excelência para sustentar o seu requerimento. A sustentação desse destaque é o senador Rogério Marinho. Tá lá. Perfeito. Senador Rogério Marinho tem a palavra. Bom, senhor presidente, senhores senadores, primeiro dizer que é evidente que a unanimidade do plenário se dá porque o relator, o senador Rodrigo Cunha, teve a sensibilidade de entender e atender uma série de mudanças importantes, mudanças essenciais, que retiraram os excessos que haviam sido colocados dentro do projeto no percurso entre a Câmara e o Senado da República. Excessos que contaminavam o projeto, inclusive com matérias estranhas e, como eu citei anteriormente, matérias que não precisavam estar sendo discutidas aqui no plenário do Senado. Até porque taxação de compras internacionais é uma discricionalidade do próprio governo, do Ministério da Fazenda, que pode fazê-lo por portaria. Mas esse governo tem se notabilizado em não tomar decisões que, na cabeça do governo, afetam a sua popularidade. É um governo que prima pela demagogia, que prima por se esconder e usar como biombo o Congresso Nacional, ou pior, tangenciar as ações do Congresso Nacional quando se trata dos interesses contrariados de uma agenda que não consegue ser implementada porque está na contramão do sentimento do conjunto ou da grande maioria da sociedade brasileira. Este destaque que fazemos, e aí eu chamo a atenção inclusive do senador Jacques Wagner, ele vai ao encontro do que diz publicamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele vai ao encontro ao que é dito para agradar os investidores brasileiros, que este governo tem alguma responsabilidade fiscal. Que esse governo, quando aprovou o arcabouço fiscal, o fez na perspectiva de estabilizar o crescimento da dívida pública em algum momento. Mas nós verificamos, senhores senadores, que isso não é verdade. Vejam, nós começamos ainda, logo por ocasião da votação do orçamento passado, quando o governo modifica o arcabouço fiscal por 5 vezes consecutivas, sempre quebrando a própria lógica fiscal que ele estabeleceu e tirando a credibilidade dessa importante ação e permitindo que haja uma espécie de desestabilização econômica e quem sofre com isso são justamente os mais fragilizados do ponto de vista econômico. Perde principalmente aqueles que o governo diz que defende. O governo apresenta um fundo, cria um fundo aqui, que é o FNDIT, que será formado por uma série de rubricas financeiras, oriundas das outorgas que serão pagas pelas empresas que se habilitarem a este novo programa de mudança de matriz energética, por recursos da remuneração deste próprio fundo, mas, pasmem, o governo deliberadamente dá um novo chute no arcabouço fiscal. Ele permite, através do parágrafo 2º do artigo 35 da lei aprovada há pouco, que, abre aspas, o fundo que terá natureza privada consistirá em conta contábil específica mantida pelo BNDES, que promoverá a gestão e administração de recursos dos fundos ou do fundo. Ou seja, nós estaremos entregando mais um recurso financeiro ao governo para que ele utilize, sem a fiscalização e sem a observância dos ditames da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, do Orçamento Geral da União, da fiscalização necessária do Legislativo brasileiro, para que ele possa ser disposto ao bel prazer
de um banco de fomento que hoje está também aparelhado pelos companheiros. Então, senhores, peço àqueles que estão nos ouvindo que, em nome da responsabilidade fiscal, da coerência, do bom senso, de preservarmos o erário público, que nós retiremos esse dispositivo para que haja rigidez mínima de responsabilidade fiscal no nosso país. Obrigado, senador Rogério Marinho. Consulto o eminente relator se deseja fazer uso da palavra. Deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, senador Rodrigo Cunha. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, primeiramente eu quero aqui registrar a importância dos líderes partidários terem feito esta indicação. Uma indicação que demonstra a importância do programa Mover. Acredito que todos estão em sintonia. E nós vamos discutir ainda, porque já é motivo de destaque pelo senador Jacques Wagner, um mérito específico que foi inserido no último artigo que trata da taxa das blusinhas. Mas referente a esse destaque específico, eu respeito o entendimento do senador Rogério Marinho. Realmente ele fez aqui uma grande explanação, de uma maneira muito macro, da sua visão em apoio ao sistema que nós temos hoje, criado através dessa lei, que através de um fundo específico vai permitir com que o Mover se mexa, ou seja, com que o Mover mova uma linha muito importante de desenvolvimento para esse país, que é criar um fundo específico para trabalhar com inovação, com pesquisa, com desenvolvimento. Fundo esse vinculado ao BNDES, fundo esse que tem sim que ter uma lupa em cima, porque é um assunto de interesse nacional. Hoje é um dia muito especial, é o Dia Mundial do Clima. E com isso, nós aqui estamos contribuindo, aprovando o Mover, que traz no seu grande objetivo criar formas sustentáveis de fabricação, de vendas, de comercialização do automóvel. Não apenas, como já era dito antes, do poço à roda, ou seja, do momento em que o carro é abastecido até o carro se movimentar. Esse era o conceito que já é ultrapassado. Nós já estamos em uma outra fase, que é uma preocupação ambiental do berço ao túmulo, que aí envolve, inclusive, a destinação, a reciclagem dos itens, dos componentes e do próprio automóvel. Então, senador Rogério Marinho, Vossa Excelência fez uma defesa de um requerimento apresentado pelo PL, compreendo Vossa Excelência, mas aqui eu quero dizer aos colegas, esse fundo ele é necessário para estimular a inovação em nosso país, para colocar o automóvel que seja fabricado aqui no país em um padrão tecnológico, em um padrão de inovação, para poder disputar com os mercados mundiais. Fora isso, nós estaríamos aqui fazendo algo estanque, sem olhar para o futuro, e quem legisla olhando apenas para o momento erra, porque tem que observar os reflexos de cada decisão nossa, e essa decisão se dá no futuro. E o futuro pede esperança, pede respeito ao clima e pede inovação, pede desenvolvimento, pede que nós, como senadores, tenhamos responsabilidade sobre os nossos atos futuros para nossos filhos, nossos netos, as próximas gerações. Então, eu repito aqui, não estou visualizando o senador Rogério Marinho. Compreendo, senador Rogério, sua defesa. Eu acho que ela é importante, mas aqui eu quero também tentar convencê-lo da importância desse fundo. É um fundo que vai fazer com que se invista, inclusive, em capacitação especializada. Capacitação especializada na área de mobilidade, na área de logística
e que faça com que o sentido geral desse projeto, que foi aqui aplaudido por todos de maneira unânime, seja realmente atendido o seu objetivo de futuro. E se nós não atuarmos sempre com esperança em dias melhores, em plantar sementes para colher os frutos, repito, hoje é o dia do clima, nós iremos viver ainda muitas consequências das atitudes danosas que o ser humano causa. Quando se fala agora em mudança climática, já é um tema corriqueiro. Infelizmente, ninguém mais pode dizer que o Brasil não tem desastres, não tem tragédias. Isso está acontecendo com muita frequência e precisa ter uma mudança de prumo. E essa mudança de prumo se dá também com estímulos e incentivos. Então... Senhor presidente, só uma pergunta ao relator, por gentileza. Não, senador. Nós estamos já encaminhando a votação do destaque. A presidência, eu peço a atenção do plenário, a presidência submeterá ao destaque a votação simbólica. Eu esclareço que quem aprova o texto e mantém os dispositivos deve permanecer como se encontram e os contrários se manifestem. Quem acompanha o eminente senador Rogério Marinho, o senador Carlos Portinho, devem se posicionar. Portanto, as senadoras e os senadores que aprovam o texto e mantêm os dispositivos destacados, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Presidente. Para orientar, não vai ter orientação? Não há orientação nessa fase. Aprovado o capítulo 7, artigo 35 e 36 do projeto. Contra os votos, senador Marcos Rogério, senador Carlos Portinho, senador Rogério Marinho, senador Flávio Bolsonaro, Eduardo Girão, Jaime Bagato, Sérgio Moro, Cleitinho, Romário, Messias Jesus e Wilder Moraes. Senhor presidente. Hamilton Mourão, Damares Alves, Ireneu Hort. Peço a palavra pela ordem a Vossa Excelência. Votação do artigo 50 e o inciso 2 do artigo 51 do projeto, destacados pelas lideranças do governo, do MDB, do PSD e do PT. Senador Marcos Rogério, pela ordem. Qual foi o placar? Senhor presidente, eu estou solicitando a palavra pela ordem. A votação é simbólica, não há placar. Há aprovação com a ressalva dos votos em contrário já registrados. Senador Marcos Rogério, com a palavra. Senhor presidente, eu estou fazendo... Ele falou... Eu estou fazendo essa questão de ordem a Vossa Excelência, pedindo a observância do artigo 308 do Regimento Interno do Senado Federal. Em último caso, e em extensão maior, o 275. Veja, Vossa Excelência, nós estamos no momento da votação de matérias. O ponto central da matéria é o que nós estamos a deliberar em sede de destaque. É bom que quem está acompanhando a sessão entenda que é nesse momento que nós estamos votando se o governo vai taxar ou não as compras internacionais na proporção apresentada. E nesse capítulo do processo legislativo, nós não estamos discutindo. Não há espaço para discussão, não há espaço para o debate. Então, o apelo que faço a Vossa Excelência é no sentido de abrir a possibilidade, nesse destaque especificamente, para que nós pudéssemos, pelo menos, fazer essa observação, porque na matéria anterior, quando houve a discussão, eu, na verdade, queria discutir especificamente esse ponto, porque com o primeiro eu concordo integralmente, presidente. Com o primeiro, foi unânime a votação no plenário, não havia o que discutir. Agora, no ponto que trata da recriação de um imposto de importação, esse é o ponto sensível que vai impactar parte da sociedade brasileira. Então, o apelo que faço é para que, nesse destaque, nós possamos ter a possibilidade de ter o tempo para a discussão, porque esse é o cerne da matéria. Presidente. Senador Marcos Rogério, eu resolvo a questão de ordem de Vossa Excelência no seguinte sentido. A discussão da matéria, que foi amplamente feita com 10 minutos para cada senador, envolve a discussão de toda a matéria submetida à apreciação do plenário do Senado Federal. Portanto, a discussão é feita, incluindo a discussão sobre as emendas na fase de discussão. Encerrada a discussão, nós tivemos a votação do texto base, houve um pedido de verificação de
partidos políticos e da liderança do governo. Eu sou obrigado a dar a verificação, foi feita a verificação nominal. E agora, na votação dos destaques, Vossa Excelência invoca o artigo 308, mas que é seguido pelo artigo 310, que diz o seguinte, aspas, não terão encaminhamento de votação as eleições e os seguintes requerimentos, inciso 11, de destaque de disposição ou emenda. Essa presidência, inclusive, está dando 5 minutos para os autores de requerimentos de destaques e para o relator, fora do regimento, apenas para que possa haver o debate em relação aos destaques. Né? Assiste razão a Vossa Excelência no ponto em que fala requerimento de destaque. Os requerimentos de destaques já tinham sido deferidos por Vossa Excelência. Não, nós estamos discutindo o destaque. Não. Requerimento de destaque. Vossa Excelência defere ou indefere. Posteriormente, é a tramitação da matéria. Não há. Mas aí não há. Essa previsão regimental, a previsão é muito clara em relação a destaque. Não há nem encaminhamento. Eu estou concedendo encaminhamento do autor e do relator como um beneplácito que já é de costume do plenário do Senado Federal. Não há nenhuma observância ao regimento, fica rejeitada a sugestão de ordem. Votação do artigo 50 e o inciso 2 do artigo 51 do projeto, destacados pelas lideranças do governo, do MDB, do PSD e do PT. Conceda a palavra ao autor do requerimento, senador Jacques Wagner. Presidente, só para esclarecer, é uma grita, não de um ou de outro, a grita é do conjunto de todos aqueles que vivem do comércio aqui dentro, seja virtual, seja presencial, é uma grita. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Eles se vendem acima de $50. Se for o caso, quando você abre o site, eu não abro, mas quando você abre o site, compre primeiro um pé do sapato, depois você compra o outro, que é mais caro que 50. E agora ainda inventaram uma nova moda, que é o bônus. Você paga em dinheiro e na hora que você vai comprar algo de $600, você paga 50 para não ter imposto. E ele pergunta, tem algum bônus de desconto? O bônus que ele vai escrever é o código de barra que a empresa, a plataforma chinesa mandou, que, portanto, ele completa o que ele quer pagar. Então, é preciso saber dos colegas, se nós queremos transformar o Brasil, me permita, num território livre, sem nenhuma regra, que vai ser invadido por plataformas de fora, ou se nós queremos defender a indústria nacional e o comércio local. Por isso, a orientação é a favor desse destaque. Concedo a palavra ao eminente relator, senador Rodrigo Cunha. Senhor presidente, pela ordem. Não, tem a palavra o relator, em face do pronunciamento do autor do destaque. Senhor presidente, diferentemente do senador anterior, senador Rogério Marinho, que eu compreendo a defesa dele, eu não posso nem dizer que compreendo a defesa do senador Jacques Wagner, porque, a princípio, eu acho que a gente nem deveria entrar nesse mérito. Então, quando apresentamos o relatório aqui, esta foi a nossa linha. Dizer, olha, esse assunto das blusinhas não deveria estar aqui. Este assunto das blusinhas é uma artimanha legislativa para entrar um jabuti em um projeto extremamente importante para esse país e para as próximas gerações, que é o programa Mover. Disse também para que nós, antes de entrar na reunião de líderes, depois da suspensão da votação, deveríamos sair daqui unidos. Unidos em que sentido? No mínimo, era o pontapé inicial. Falei fiz uma cronologia. Nós não estamos votando uma medida provisória. A medida provisória do Mover caiu. Isso já se tornou banal. De muitas outras que foram apresentadas pelo governo e sequer foram instaladas. A gente já se acostumou com isso, mas não podemos nos acostumar a chegar aqui e colocar na frente do Senado Federal a palavra cartório. Aqui não é um cartório, que vem um projeto da Câmara dos Deputados para receber um carimbo aqui. Não é. É um local onde nós temos que preservar nossas prerrogativas e valorizar o nosso trabalho. Então, quando vem um assunto extremamente grande que afeta toda a população brasileira
é para que cada um possa se manifestar. E indo específico ao mérito, como eu falei, não queria nem ter entrado no mérito, mas indo no mérito. Quem é o maior interessado? É isso que eu quero saber. Quem é o maior interessado em taxar? São as lojas de varejo brasileiras, que soltou, inclusive ontem, notas públicas, sendo lido na televisão, inclusive me mencionando, dizendo que ia perder 18 milhões de empregos, quando hoje só tem 10. Uma nota cheia de fake news. Não é essa empresa, sabe por quê? O setor de varejo. Eu explico aqui. Vou dar um exemplo. O item mais vendido depois das blusinhas é isso aqui, ó. A capinha de celular. Uma capinha de celular, ela custa R$10 de quem tiver em casa e apertar o botão para comprar. Amanhã, se aprovar isso aqui, vai custar R$12. Na rua, o preço mais barato são R$40. As pessoas amanhã não vão deixar de comprar a capinha por R$12 para comprar na loja, que aqui o nosso senador Seif falou, do seu interior, do meu interior, que vai custar R$40. Ela vai querer pagar menos para ter aquele produto. Então, não vai resolver o problema do varejo. O senador Davi Alcolumbre trouxe aqui uma solução ou uma sugestão que pode ser aprimorada e deveria ser dessa forma, discutir em um outro momento, mas não tentar usar esse argumento de que 20% vai salvar o varejo nacional, porque não é esse o problema. O problema é a desoneração, que uma hora tem, outra hora não tem, que os congressos aprovam, que o STF modifica, que o governo quer, que não quer, isso interfere. A insegurança jurídica de uma situação como essa, que o governo mesmo isentou em agosto do ano passado as compras abaixo de $50, mas desde aquela data é cobrado 17% de ICMS devido a um acordo com o CONFAZ e foi criado um programa chamado Remessa Conforme, que sequer foi avaliado, porque o tempo de maturação não aconteceu, tem poucos meses. Foi bom, foi ruim, trouxe resultado, não trouxe. E agora chega uma outra taxação, ninguém aguenta mais pagar imposto. Então, somos aqui firmes e convictos de que essa não é a solução para o varejo. E eu estou disposto a pensar juntos, a desburocratizar, a estimular, a incentivar o comércio local. Quem sabe até apresentar alternativas em outras situações, como limitar por CPF o valor de compras do exterior. E aí sim, se conseguir que as pessoas tenham acesso, mas não ir pelo caminho mais fácil. Então, dessa maneira, senhor presidente, eu quero aqui dizer aos senhores senadores, vamos ser firmes nesse momento para dizer o Senado não vai aceitar um jabuti. É um assunto que não tem relação nenhuma com o tema específico e que o governo agora apresenta uma emenda para deixar o seu registro que quer sim taxar. A presidência submeterá ao destaque a votação simbólica. Com a palavra pela ordem, senador Messias. Senhor presidente, eu fui o autor da emenda número 3, acolhida pelo relator, que excluiu o jabuti do texto do projeto. Eu gostaria de ter o direito de podermos discutir também. Vossa Excelência já teve a oportunidade da discussão na fase própria, senador Messias. Infelizmente, nesse momento, se restringe ao autor do destaque e ao eminente relator. É esse o regimento e essa a prática do Senado. Peço perdão a Vossa Excelência. Só para dizer aos senadores que o que nós vamos votar agora é simplesmente retornando o texto para aprovar o jabuti. Tem um dinossauro passando por cima de todos nós. O governo está fazendo isso por votação simbólica, o que não é justo, não é correto. O Senado Federal tem que colocar digital. Não há necessidade nenhuma de se fazer isso em votação simbólica, senhor presidente. Obrigado, senador Messias Jesus. A presidência submeterá ao destaque a votação simbólica. As senadoras e os senadores que aprovam o texto e mantêm os dispositivos destacados permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Senhor presidente, aprovado, ficam mantidos o artigo 50 e o inciso 2 do artigo 51 do projeto, ficando consequentemente prejudicada a emenda número 3 de mesmo objeto, contra os votos do líder Messias Jesus, Alessandro Vieira, Jaime Bagatoli, Cleitinho, Marcos Rogério, Flávio Bolsonaro, Eduardo Girão, Rodrigo Cunha, Carlos Portinho, Rogério Marinho, Irajá,
Wilder Moraes e Romário. Ele levantou para cumprimentar o senador. Votação da emenda número 32. O senador Omar levantou para cumprimentar um senador. Presidente. Votação da emenda número 32, destacada pelo senador Carlos Portinho, líder do PL. Concedo a palavra ao eminente autor do requerimento para a sustentação de seu destaque. Senhor presidente, qual foi o placar da votação? Não há placar em votação simbólica. Há o resultado com o registro de votos contrários. Declaração. Com a palavra, senador Marcos, senador, quem vai sustentar o destaque? Não, eu quero declarar o voto ao destaque anterior. Já foi registrado o seu voto contrário. Declaração não, não há, senador. Com a palavra, senador Carlos Portinho. Olha o que aconteceu na Assembleia do Rio, vai acontecer. Quem vai sustentar o requerimento de destaque, sob pena de eu suprimir esse direito que o regimento permite? Quem vai sustentar o requerimento de destaque? Senador Rogério. Senador Flávio Bolsonaro, a sua emenda. Vossa Excelência sustentará o destaque. Tem prazo de 5 minutos. Flávio, ok? Eles não faziam isso, não. Você não fazia isso. Enquanto o senador Flávio chega à tribuna, senhor presidente, apenas para deixar claro para aqueles que estão nos ouvindo, que agora é a hora de sabermos se esse plenário realmente apoia a indústria nacional. Acho que essa é uma oportunidade que o senador Flávio vai ter de mostrar aqui aos senhores senadores a importância desse projeto que dá igualdade de condição à indústria nacional. Senador Flávio Bolsonaro tem a palavra para a sustentação do destaque. Presidente, como dito aqui pelo senador Rogério Marinho, se o espírito desse projeto, dessa discussão, na verdade, de quem é a favor da taxação de 20% das compras internacionais pela internet, se o espírito é arrecadar apenas, ou se o espírito é buscar um equilíbrio para que os produtos brasileiros possam ter o mínimo de condições de competitividade com os produtos que são importados, como os da China, são criticados aí pela sua, em grande parte deles, né, são questionáveis a sua qualidade, a sua possibilidade de ser nocivo à saúde. É questionado a forma de mão de obra que é utilizada para a produção de todos esses produtos, quando se compara a como aqui o empreendedor brasileiro precisa cumprir de legislação, o que ele precisa cumprir de legislação, para que esse produto chegue na prateleira a um valor competitivo com esses produtos internacionais. Estamos falando aqui de alta carga tributária, da alta burocracia. Estamos falando aqui, presidente, dessa emenda, senador Petecão, cujo intuito é fazer com que todo produto fabricado no Brasil, comercializado por empresas brasileiras, tenham um teto de 20% de impostos federais e não os quase 40% ou 50% que chega de tributo federal sobre esses produtos, para que tenham, mais uma vez, um fôlego de competitividade com esses produtos que são importados. Já acabamos de aprovar aqui uma primeira barreira, com meu voto contra, mas é uma primeira barreira de 20% aos produtos importados. Agora nós queremos botar dar esse outro impulso de competitividade aos produtos fabricados aqui no Brasil, botando um teto para a tributação federal de 20%. Então, não há lógica para que essa emenda seja aprovada por unanimidade. Todos, senadores e senadoras, deveriam ter a obrigação de votar a favor disso, porque se a gente está aqui preocupado com a indústria nacional, e eu acho que esse é um consenso entre todos nós, com os produtos fabricados aqui no nosso país, qual a razão de ser contrário a isso? Porque senão vai ficar parecendo que a questão é apenas arrecadatória. Não é dar um fôlego, uma musculatura,
um impulso a uma tentativa de se buscar o equilíbrio de competitividade dos produtos fabricados aqui no Brasil. Para que não haja dúvida, eu vou fazer a leitura da emenda, senador Petecão, que modifica o artigo 50, parágrafo 1º, artigo 50, que modifica o artigo 1º, parágrafo 2º-B. A redação é muito simples, senador Portinho. O regime tributário simplificado a que se refere este artigo será estendido às compras de produtos fabricados em território brasileiro, realizadas por pessoas físicas em estabelecimentos nacionais, desde que as mercadorias não ultrapassem o valor de $50 norte-americanos, convertidos em moeda nacional pela cotação da data da aquisição dos produtos. Portanto, estamos dando aqui o mesmo critério que está sendo dado para a tributação do produto importado, também essa faixa de hoje, aproximadamente R$ 250, para que incida esse teto de 20% de impostos federais sobre os produtos fabricados no Brasil. Continuando a leitura, e a alíquota total do imposto previsto no inciso 4º do artigo 153, das contribuições sociais previstas nos incisos 1b e 5 do artigo 195 e da contribuição a que se refere o parágrafo 12 do artigo 239 da Constituição Federal, incidente sobre essas operações, não poderá exceder 20%. O resumo, senador Girão, é que esses impostos aqui discriminados são os impostos federais somados, não podem ultrapassar os 20%, ou seja, quando somados, passariam isso e tem esse teto, esse gatilho, para que possamos também... Para concluir, senador Flávio. Não, presidente, fica aqui esse apelo para que todos nós saiamos daqui comemorando 100% por completo, governo, oposição, todos os parlamentares, para fazer justiça com os nossos produtores nacionais, brasileiros, que precisam disso aqui. Vamos reduzir o impacto tributário sobre as empresas verde e amarelas, presidente. Com a palavra o relator, senador Rodrigo Cunha. Pela ordem, senhor presidente, por favor. O senhor me dá depois o pela ordem? Na sequência do Rodrigo. O senador Rodrigo Cunha em relação ao destaque. O senhor deu para o senhor colega. presidente, primeiro para direcionar o senador Flávio, está chegando aqui, o senador Flávio que apresentou essa emenda, dizer que, de fato, ela não foi acatada no primeiro momento, porque toda a construção do parecer foi com o intuito de retirar esse tipo de discussão que não estava relacionado ao MOVER, um programa meritório, um programa que traz desenvolvimento, que traz avanços tecnológicos e inovação para o país inteiro. Então, isto foi para todos os itens. E o que é interessante, que aquilo que foi considerado jabuti foi retirado do texto, menos um ponto específico, esse que não podemos aqui identificar quem é que se posicionou a favor ou contra. Então, isso é muito ruim para o Senado Federal. Tenho certeza também que, apesar de ter tido muitas conquistas de ontem para hoje, e ressalto mais uma vez o senso republicano do senador presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, ao tratar de assuntos tributários, nós ainda temos uma outra oportunidade, que é através da regulamentação que vai acontecer. Eu mencionei aqui a insegurança do país. Um colega nosso, senador, há pouco mencionou que o setor do varejo paga mais de 80% de impostos. Não vai resolver se a gente aumentar os impostos. O que vai resolver é diminuir os impostos, é fazer com que a desoneração que foi aprovada pelos 81 que aqui estão, pelos 513 que estão lá na Câmara, e que teve o compromisso, não tivesse sido motivo de vai e volta e gerar uma insegurança. Então, nesse assunto específico, tudo que for para desonerar vai contar, sim, com o meu apoio, estando bem embasado. Então, aqui eu quero esclarecer ao senador Flávio que essa situação apresentada agora de reduzir impostos conta, sim, também com essa nossa interpretação de apoio. Inclusive, sei que é difícil passar, mas se não tivermos aqui uma sinergia, se o objetivo é equiparar, repito mais uma vez, o setor do varejo não está salvo.
porque o Senado está aumentando 20% nas comprinhas online de quem menos pode pagar. Não está. Proteção da indústria. Vou trazer o exemplo novamente, para ficar na mente. Ficou conhecida a taxa das blusinhas. Se não fosse a blusinha, seria a taxa da capinha de celular. É o segundo item mais vendido quando alguém em casa aperta o botão para comprar fora do Brasil até $50. Hoje, quem faz isso paga R$10. Amanhã vai pagar R$12. Na loja, essa capinha não é menos de R$40. Então, não vai resolver o problema do varejo. Existem outras soluções, que não é essa, só vai criar uma arrecadação maior para o governo. Por isso, um projeto como esse deveria ser aprofundado, e vou dar só uma sugestão. Da mesma maneira como quem tem condições pega um avião e vai para a Disney e volta com $1.000 sem ter que pagar impostos, isso só pode acontecer uma vez ao mês. Poderia-se criar um instrumento de limitar por CPF uma quantidade específica de compras, é uma solução. Identificar os itens que estão ali sendo comercializados para aquilo que for produzido no país, criar uma proteção maior, mas não tentar fazer com que toda essa conta que vai encarecer o produto para aumentar uma arrecadação saia do bolso de quem mais sofre, que são aquelas pessoas que não têm acesso a um produto mais caro, que não vai pagar os R$40, se pode pagar R$12. Então, senhor presidente, este esclarecimento, todos aqui entendem e sabem que é importante incentivar a indústria nacional, sem dúvida nenhuma. Todas as nossas posições têm que buscar esse intuito, mas não atropelando, não trazendo de maneira que não está conforme com o tema pertinente, que é o tema da sustentabilidade, que é o assunto do clima, que já traz consequência para a nossa geração, imagina para as próximas gerações, que já estão sentindo que o Brasil hoje tem desastres anunciados e que podem ser evitados. Então, o Senado aqui aprovou um importante projeto hoje, que foi o Mover, mas poderia ter sim fechado esta tarde com uma grande contribuição de fortalecimento, recusando um assunto estranho àquele que era proposto, valorizando a nossa atuação aqui e indo em busca de resolver o problema do varejo, que não vai ser resolvido taxando 20% de quem faz comprinhas, que é quem menos pode pagar. Não é dessa forma. Isso vai continuar acontecendo. Vamos ter, inclusive, uma outra oportunidade. A reforma tributária que vai ser regulamentada. Será que vão aumentar ainda, novamente? Será que não seria esse o momento certo de discutir? Nós antecipamos algo de maneira desnecessária. Então, senhor presidente, deixo aqui esse registro, mais uma vez agradecendo Vossa Excelência. Obrigado, senador Rodrigo Cunha. Com a palavra pela ordem, líder Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria apenas, nesses segundos que eu tenho, porque nós estamos numa sessão, desde que o senhor assumiu aqui a presidência do Senado Federal, uma sessão um pouco atípica. Nunca, pelo menos desde que eu estou aqui, sendo presidido pelo senhor, nunca aconteceu uma correria, um atropelo, como eu estou vendo aqui. O relator, quantas vezes eu vi daquela tribuna e da outra, falando o tempo, sem limite de tempo, para defender um destaque, contra-destaque. E hoje a gente está nessa correria, as pessoas estão sem entender. E assim, uma questão até de transparência nossa, presidente. Faltam 18 minutos para o interstício terminar. E nesse tempo, a gente não pode pedir uma votação nominal. É importante que a população saiba que, graças a esse regimento, graças a essa situação, nós acabamos tendo que engolir aqui e assistir parlamentares eleitos pelo povo, assistir o imposto de cima para baixo, que aconteceu aqui exatamente no momento que a gente estava tentando debater. Então, foi uma grande
uma grande votação que nós tivemos por unanimidade no Mover, a essência dele, todo mundo concorda, aí na hora do destaque, olha que engraçado, na hora do destaque tem a divergência, que é a alma do negócio, que não é jabuti, como colegas me alertaram aqui, não é jabuti, senador Portinho, é uma cegonha, porque vem junto aí incentivo de carro, com tudo. Nós, presidente, não podemos, com todo respeito à decisão do senhor, e temos que aceitar. Mas eu queria deixar meu protesto. Meu protesto. Para concluir, senador Girão. Eu acho que a gente podia, de forma muito transparente, no voto, definir o que foi, como cada um votou. Isso a população vai comprar e vai ficar confusa. A população vai ficar confusa. Isso não é bom para essa casa. E eu lhe agradeço a oportunidade de ter falado. Obrigado, senador Girão. A presidência submeterá ao destaque a votação simbólica. As senadoras e os senadores que votam de acordo com o parecer publicado e rejeitam a emenda número 32, permaneça como se encontram. Quem acompanha o senador Flávio Bolsonaro se manifeste. Quem é a favor realmente da defesa da indústria nacional? Rejeitada a emenda número 32, contra os votos do senador Wilder, do senador Messias, senador Cleitinho, senador Romário, senador Sérgio Moro, senador Jorge Seif, senador Eduardo Girão, senadora Soraya Tronic, senador Jaime Bagato, senador Isalci, senador Rogério Marinho, senador Eduardo Gomes, senador Marcos Rogério, senador Flávio Bolsonaro, senadora Damares, senador Espiridião Amin e senador Irineu Hort. Registro também o voto contrário da senadora Damares Alves, da senadora Soraya Tronic, na segunda votação de destaque. Senhor presidente, um voto, presidente. Senhor presidente, pela ordem, apenas, muito brevemente, pela ordem. Senador Alessandro Vieira. Apenas porque, embora não fosse momento oportuno, se fez manifestação ao microfone no sentido de distinguir quem defende a indústria brasileira e quem não defende. Veja, na verdade, a manifestação dessa última votação foi no sentido de quem defende o jabuti seletivo. Porque quem votou contra a jabuti da primeira oportunidade, quando o jabuti lhe agrada, vota a favor. Esse projeto não tratava do tema, então não venha botar pecha nos outros quando é de sua oportunidade. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão e votação. Senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Concedo a palavra ao senador Marcos Rogério. Senhor presidente, eu havia solicitado a palavra para discutir essa matéria. Vossa Excelência indeferiu o pedido, considerando que nessa fase da discussão não era possível franquear a palavra. Perfeito. Não, só esclarecimento, senador Marcos Rogério, houve dois acontecimentos. Houve um pedido de palavra de Vossa Excelência quando já havia sido declarado o encerramento da discussão. Isso de fato houve. Eu lamento o descompasso ali, peço desculpas a Vossa Excelência, mas realmente não foi possível restabelecer a discussão da matéria. E a outra questão é a questão de ordem resolvida. Apenas para deixar absolutamente clara a questão, senhor presidente, é porque quanto ao encaminhamento da matéria do texto principal, eu não tinha o que discutir. Portanto, não fiz questão de falar naquele momento. O momento em que desejava falar era justamente o momento do destaque que recria a taxação das importações, né, das blusinhas, das comprinhas internacionais. Bom, essa é uma matéria vencida. Eu lamento que o plenário não tenha compreendido que esse não é um momento de mais taxação. Agora, é bom que se diga, por uma questão de coerência, essa questão é uma questão que não caberia ao Parlamento brasileiro, não caberia ao Congresso Nacional. Há um decreto-lei que já dá ao Poder Executivo, já dá ao Ministério da Fazenda, justamente essa competência de estabelecer a alíquota de cobrança. Portanto, o governo federal fez uma terceirização. O governo federal terceirizou algo que ele entende que a sociedade é contra para o Congresso Nacional. E o Congresso assim o fez. Agora, o presidente Lula disse que se o Congresso votasse, ele vetaria. Então, a partir de agora, o Brasil inteiro vai esperar o veto do Lula à taxação da importação.
Obrigado, senador Marcos Rogério. Eu gostaria, senhores senadores, senador Omar Aziz, senador Omar, senador Eduardo, senador Davi, senador Jacques Wagner, apenas de fazer um registro importante, em nome da presidência do Senado Federal, de agradecimento aos senadores e senadoras, primeiro por terem acolhido a possibilidade de um requerimento de urgência de uma matéria cujo escopo havia sido objeto de uma medida provisória, vencida na semana passada, e aí o senso de urgência de todos compreenderam a importância de aprovarmos direto no plenário do Senado Federal. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, de fato, a presidência, assim que foi editada a medida provisória do programa Mover, de Mobilidade Verde, identificou na figura do senador Rodrigo Cunha, e pelo seu talento, pelas suas qualidades, que ele pudesse encabeçar na comissão mista da medida provisória, ou a presidência ou a relatoria, aquilo que coubesse ao Senado Federal. E assim foi decidido numa reunião de líderes que daríamos esse encaminhamento do trabalho em nome do Senado, na relatoria do senador Rodrigo Cunha, em relação a essa medida provisória. Infelizmente, a comissão mista não foi instalada, houve um projeto de lei, e ao chegar o projeto de lei ao Senado Federal, independente de saber o entendimento do senador Rodrigo Cunha sobre tudo que ali contido no programa Mobilidade Verde e tudo que foi incluído, inclusive a taxação das importações estrangeiras, exportações da China e de outros países, foi mantida a escolha do senador Rodrigo Cunha, repito, por suas qualidades, por seu talento, por seu comprometimento, por seu espírito público. E digo que eu não tenho nenhum arrependimento de ter indicado o senador Rodrigo Cunha para a relatoria dessa matéria, não obstante ele tivesse um entendimento diverso de muitos senadores, inclusive um entendimento diverso do meu em relação a um ponto específico. Portanto, senador Rodrigo Cunha, Vossa Excelência merece toda a nossa confiança, fez um belíssimo trabalho em relação ao programa Mobilidade Verde, a sua posição em relação à taxação não necessariamente é contrária, eventualmente, talvez como em relação à forma de como ela foi concebida e do tempo que Vossa Excelência, inclusive, pretendia para que pudesse debater com mais vagar esse tema, é algo absolutamente legítimo e absolutamente compreensível e muito honesto de sua parte pretender esse tempo nessa discussão, mas o plenário resolveu desde logo decidir em relação a esse tema, e isso é a democracia. Há um caminho a ser seguido que o regimento nos impõe de ser observado para poder chegar às conclusões da maioria do Senado Federal. Portanto, o meu agradecimento ao senador Rodrigo Cunha pelo trabalho dedicado feito à frente dessa relatoria e a todos os senadores. Quem venceu, quem perdeu em cada uma dessas votações, prevaleceu, obviamente, o entendimento da maioria do Senado em relação a esses temas. O meu agradecimento a todos os senadores. Com a palavra, o senador Rodrigo Cunha. Presidente, eu fiz questão de ressaltar em todo momento o perfil de Vossa Excelência, que é conhecido por todos. Apesar de ser presidente do Senado Federal, Vossa Excelência é um diplomata, é uma pessoa que tem um senso republicano muito aguçado, que é democrata e que busca fortalecer o Senado Federal. Então, em nenhum momento, aqui, quando eu me posicionei, a minha fala foi direcionada a Vossa Excelência, e é importante que saiba disso, porque eu sei que jamais seria atingido, porque Vossa Excelência fez o que é mais republicano, disse, opa, quem decide regimentalmente é o plenário, vamos colocar para o plenário decidir, e assim foi feito. A maioria dos senadores aqui não levantaram a mão ao requerimento aqui apresentado de destaque pelo líder do governo. Então, isto é parte do momento que vivemos político, é assim que se faz a democracia. Então, infelizmente, esse ponto era um dos pontos mais importantes da defesa daquilo que foi excluído do projeto Mover. E repito mais uma vez, tenho muito orgulho de estar sempre ao seu lado também nas decisões da mesa diretora, no colégio de líderes, e saiba que estou aqui pronto para assumir missões. Não é para surpreender, como alguns até quiseram colocar, mas eu disse, olha, o senador, o presidente dessa casa, ele dá autonomia aos senadores. No momento que eu tive a convicção e os fundamentos, não de ouvir dizer, mas baseado em estudos, em conversas, e eu vi
os dois lados, cheguei a Vossa Excelência e disse, olha, não tenho como seguir, é incoerente com a minha postura, é incoerente com aquilo que eu defendo e acho que não é a solução para o país. Vossa Excelência disse, você leva ao plenário e o plenário decide. Então, este é o presidente que essa casa precisa. Então, parabéns e muito obrigado pela confiança. Muito obrigado, senador Rodrigo Cunha. Anuncio o item 2, projeto de lei 545 de 2024, do deputado José Guimarães, que atualiza e aprimora o regime jurídico a que se submete a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur. Parecer número 44 de 2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, senador Marcelo Castro, favorável ao projeto com as emendas números 2 e 3 de redação, que apresenta, e contrário à emenda número 1. A emenda número 1 é considerada inexistente nos termos do artigo 124, inciso 1, do Regimento Interno. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Foi apresentado o requerimento número 397 de 2024 de iniciativa de líderes, que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento contra o voto do senador Eduardo Girão. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas números 2 e 3 de redação. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Com a palavra pela ordem, senadora Margarete Busetti. Presidente, mudando um pouco o assunto, eu gostaria que o senhor verificasse que está sob a mesa para seu despacho o PL 2019, que trata de isenção para materiais de construção para o Rio Grande do Sul. Esse é um PL que tem muita gente aguardando para que seja aprovado, porque senão não vão fazer as doações, porque é muito imposto que tem em cima do material de construção. Então, eu gostaria que o senhor despachasse e olhasse. Eu acho que, por medida provisória, poderia ser enquanto durasse o regime de calamidade do Rio Grande do Sul, sabe? Porque, senão, eu estou com vários caminhões parados de materiais de construção que não vão para o Rio Grande do Sul por isso. Conversei com os consultores do Senado, fizeram o PL e, pelo que me disseram, a única forma de ser isento é assim, ou medida provisória, tá bom? Perfeito, fica registrado, senadora Margarete Busetti, daremos toda a atenção. Senador Eduardo Gomes. Olá, senhor presidente, para solicitar de Vossa Excelência apoio no sentido de realizarmos a votação do requerimento 413 de 2024, que autoriza, já assinado por 29 senadores e senadoras, a audiência de debate para a discussão da regulamentação de inteligência artificial no próximo dia 11, terça-feira. A gente pediu apoio de Vossa Excelência e a deliberação. Perfeitamente, já está incluído no encaminhamento dessa sessão a aprovação do requerimento. Senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, só reforçando também a deliberação do requerimento de sessão temática sobre a PEC 03, que já está, e também reforçando que o prêmio e a adoção tardia depende da assinatura de Vossa Excelência, que eu deixei aí nas mãos de Vossa Excelência. Queria que, por gentileza, fizesse para a gente poder fazer essa celebração da sessão do prêmio Adoção Tardia e da sessão temática da PEC 03. Perfeitamente, senador Fabiano Contarato. O requerimento de sessão de debate será também apreciado na data de hoje. Quanto ao outro tema, já com a Secretaria-Geral da Mesa. Senador Flávio Bolsonaro. Presidente, só pela ordem, só para que Vossa Excelência coloque junto com esse requerimento do senador Contarato, o requerimento do senador Girão, que é idêntico, acaba de ser protocolado, já está com o número aqui, 463, se não me engano. Perfeitamente, senador Flávio Bolsonaro. O requerimento de autoria do senador Eduardo Girão será apreciado em conjunto, considerando que é o mesmo objeto do requerimento do senador Fabiano Contarato. Anuncio o item 3 da pauta. Projeto de Lei 1829 de 2019, número 2724 de 2015, na Casa de Origem, do deputado federal Carlos Eduardo Cadoca,
que promove a modernização do turismo no Brasil. Pareceres números 99 de 2023 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator senador Flávio Bolsonaro, favorável ao projeto e as emendas números 1 e 2, parcialmente favorável à emenda número 3, na forma da emenda número 5, substitutivo, e contrária à emenda número 4. E número 13 de 2024 da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, relator senador Davi Alcolumbre, relator ad hoc senador Flávio Bolsonaro, favorável ao projeto e as emendas números 1 a 3, 5, 6 a 10 e 13, na forma da emenda número 15, substitutivo, e contrário às demais emendas. As emendas não acatadas nas comissões são consideradas inexistentes nos termos do artigo 124, inciso 1 do Regimento Interno. Perante a mesa foram apresentadas emendas números 16 a 22. 16 a 22 já disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. Foi apresentado o requerimento número 12 de 2024 da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer sobre as emendas de plenário. Faço a designação do senador Flávio Bolsonaro para proferir parecer de plenário. Com a palavra, senador Flávio. Presidente, muito obrigado. Só para o parecer apenas sobre as emendas que foram apresentadas agora de plenário. E eu queria pedir permissão de Vossa Excelência para passar direto ao voto. E, na sequência, posso passar alguns pontos importantíssimos desse projeto de lei que atualiza a Lei Geral do Turismo. Que, sem dúvida alguma, senador Eduardo Gomes vai desburocratizar bastante o setor de turismo, a vocação do nosso país, para que possa ser realmente a nossa mola propulsora de geração de emprego e renda. Mas passando direto ao voto, presidente, o voto é favorável ao projeto nos termos da emenda número 15 CDR substitutivo, que incorpora total ou parcialmente as emendas número 1 a 3 CCJ CDR, a emenda 5 CCJ CDR, as emendas números 6 a 10 CDR, a emenda 13 CDR e as emendas números 16 de plenário, restando prejudicadas as emendas números 17 de plenário. E aqui eu quero agradecer ao senador Chico Rodrigues, que fez uma emenda idêntica, mas apenas por questão regimental. Ela está sendo prejudicada, a sua emenda número 17, pela aprovação da emenda número 16 de plenário, que muito contribui aqui com o nosso projeto, dando mais transparência à gestão do Fundo Nacional de Aviação Civil, FENAC, pela prejudicabilidade também da emenda número 18, pela aprovação das 16, e das emendas número 19 de plenário e 21 de plenário, restando prejudicada a emenda número 20, tudo na forma do substitutivo, e aqui também o parecer pela emenda número 22, que acaba ficando prejudicada também pela aprovação da emenda 21 na forma do substitutivo presidente, já disponível a todos os senadores. O parecer é favorável ao projeto e emenda número 15, substitutivo, favorável às emendas número 16, 19 e 21, na forma da emenda número 23, substitutivo, que apresentem pela prejudicialidade das emendas números 17, 18, 20 e 22. Vossa Excelência é favorável às emendas 16, 19 e 21. Favorável a 19. Prejudicada a emenda número 20. Favorável a 21. Prejudicada a 22. Perfeito, tá certo, senador Flávio Bolsonaro. Passamos à discussão da matéria, completada a sua instrução. A matéria está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação, emenda número 23, substitutivo, nos termos do parecer em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 23, substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as demais emendas. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação para o turno suplementar será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação. A matéria retorna à Câmara dos Deputados. Presidente, para uma rápida declaração. Com a palavra pela ordem, senador Flávio. Presidente, só para agradecer a aprovação unânime desse importante projeto, agradecer a Vossa Excelência por ter colocado em pauta, o senador Marcelo Castro, presidente da CDR, também pela celeridade, o senador Davi Alcolumbre, que nos ajudou bastante. E um agradecimento também, presidente, especial, apesar de eu ser de oposição, ao ministro do Turismo, Celso Sabino, que foi um trabalho feito a várias mãos, com a sua assessoria, inclusive, também, para que esse texto chegasse numa redação que, de fato, beneficiasse aqueles operadores do turismo em todo o Brasil. Então, muito rapidamente, presidente, esse projeto, ele traz uma segurança jurídica para as agências de turismo, uma segurança muito, mas muito maior, que com certeza vai permitir com que eles ampliem ainda mais o seu trabalho, haja contratação de mão de obra. Nós colocamos nessa lei o que o Senado já havia ratificado há poucos anos, o Tratado Internacional, a Convenção do Trabalho Marítimo de 2006, essa é uma demanda do setor de cruzeiros, que algumas chegaram a sair do Brasil, algumas com passivo, presidente, de 500 milhões de reais, o passivo trabalhista, por causa dessa discussão de qual a legislação que rege a mão de obra das pessoas, dos trabalhadores dessa atividade. Isso aqui agora fica pacificado. A todos os senadores aqui da região da Amazônia Legal, uma boa notícia nesse projeto. O Fundo Nacional de Aviação Civil, o FENAC, está aqui autorizado a que parte desse fundo seja utilizado para o subsídio da compra do querosene que haver para aquelas rotas que são menos procuradas, portanto inviáveis que sejam colocadas à disposição pelas companhias aéreas. Com isso aqui, abre uma grande possibilidade, um grande rol a todos os estados da Amazônia Legal para que surjam novos voos para conectar melhor essa população. E eu faço aqui a leitura do parágrafo 13, os recursos do FENAC, administrado pelos Ministérios dos Portos, pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, poderão ser utilizados como subsídio para aquisição de querosene da aviação que haver em aeroportos localizados na Amazônia Legal brasileira, na forma do regulamento, além de o fundo também servir, presidente, de garantia para a tomada de financiamentos de novas aeronaves que possam ser adquiridas pelas companhias aéreas. E uma coisa que me agrada muito, para concluir, é que essa legislação desburocratiza a criação de novas áreas especiais de interesse turístico. É uma legislação que existe desde a década de 40 e sequer uma área especial de interesse turístico foi criada no Brasil até hoje. E com a nova redação nós passamos essa possibilidade, essa legitimidade aos estados e municípios que vão poder delimitar aquelas áreas onde haverá um investimento potencial e menos burocratizado para a realização de grandes empreendimentos em seus territórios. Então, muito obrigado a todos que nesse dia de hoje ajudam o turismo brasileiro a ter uma alavancada de uma forma sobrenatural. Muito obrigado. Senador Ciro Nogueira deseja... Senador Ciro, com a palavra. Sim, presidente. Senhor presidente, hoje eu recebi a visita, e acho que esteve com o senhor também, ele me disse que estava se dirigindo ao seu gabinete, do governador Eduardo Leite. Nós já estamos há semanas dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aguardamos, de todas as formas, medidas efetivas que possam ajudar a economia do estado do Rio Grande do Sul, que vão demorar anos e anos para se recuperar, senhor presidente. Mas, emergencialmente, além da ajuda, socorro, nós precisamos urgentemente criar condições para manutenção de emprego naquele estado. E até agora, efetivamente, o governo federal não fez nada. Nós estivemos durante a semana em contato com o governo do Rio Grande do Sul, a sua secretária de Planejamento, e nós, por sugestão do governador Eduardo Leite, nós estamos apresentando um projeto que o ideal era estar sendo apresentado através de medida provisória, mas o governo federal
Até agora só apresentou uma medida provisória para criar um ministério, para criar mais despesas. E nós estamos apresentando, senhor presidente, eu acho que ele levou ao senhor a iniciativa de nós fazermos algo que foi feito no governo do presidente Bolsonaro, que preservou mais de 10 milhões de empregos, que foi o BEM. E nós iremos apresentar, eu espero que essa casa priorize o mais rapidamente possível. Isso não quero que seja uma iniciativa da oposição, isso, queria até que a base governista, os senadores do Rio Grande do Sul, se manifestem, porque é urgente que esse Estado receba esse socorro imediato na preservação dos seus empregos. Então, nós estamos apresentando esse projeto para instituir o BEM, como foi feito no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu espero contar com sua total prioridade no que diz respeito a esse projeto, presidente. Obrigado, senador Ciro Nogueira. De fato, recebi o governador Eduardo Leite na tarde de hoje, acompanhado do seu secretariado. Obviamente, estamos todos muito solidários ao Rio Grande do Sul e instituímos no Senado Federal a comissão externa composta pelos senadores do Rio Grande do Sul e mais 5 senadores que estão debruçando sobre todas as iniciativas legislativas possíveis, inclusive essa anunciada por Vossa Excelência, que me parece muito razoável para a preservação de empregos afetados em razão da tragédia do Rio Grande do Sul, de modo que estamos ajustando já um encontro com a comissão externa para avaliarmos o rol dos projetos que estão tramitando na Câmara, tramitando no Senado, estabelecemos um cronograma de entendimento em relação a todos esses temas com a maior celeridade possível. Então, agradeço ao senador Ciro Nogueira, todos os senadores e senadoras estão imbuídos desse propósito comum de união em favor do Estado do Rio Grande do Sul. Com a palavra, senador Irineu Orti. Quero cumprimentar a todos e dizer que as palavras do Ciro Nogueira são também as nossas e que a questão de 10 dias atrás, e também do senador Espiridião Amin, que me faz sinal aqui agora, a questão de 10 dias atrás, já a pedido do governador Eduardo Leite, nós entramos com um pedido, uma solicitação para que a União ressarcie a diferença do ICMS arrecadado a menor em função do problema climático no Rio Grande do Sul. Só no mês de maio, a queda do ICMS foi na ordem de 22,5% sobre o faturamento do mês anterior. Então, de fato, é urgente, urgentíssimo que o governo federal tome uma posição e repasse recursos para o Rio Grande do Sul, não só para o Estado, mas também para os municípios afetados, sob pena de não ser paga a folha de pagamento, que já foi hoje ou ontem o dia de pagamento, empresas fecharem e muita gente perdeu o emprego. Então, nós senadores todos aqui do Rio Grande do Sul, os 3, assim como mais a comissão de mais 5, já visitamos o Estado, estamos trabalhando com força em cima disso. Um outro assunto fundamental e que era o motivo que eu pedi a palavra antes. O Brasil foi surpreendido esta madrugada, esta noite ou ontem talvez, por uma medida provisória do Executivo, onde ele passou a taxar com PIS e IOF as operações agrícolas, e não só agrícolas, como todas que estavam isentas. Isso representa para o agro brasileiro, a grosso modo e por alto, um prejuízo na ordem de 6,5 a 7 bilhões de reais, justamente no momento da comercialização das safras agrícolas. Eu tive várias pessoas me questionando durante o dia hoje como seria o funcionamento disso. Tem agricultores que venderam uma quantia de um produto determinado e entregaram parte e parte ainda não. Como isto funcionaria? De toda forma, presidente, o mercado agrícola foi totalmente tumultuado no dia de hoje. Tanto que todos os compradores de produtos agrícolas no dia de hoje saíram fora do mercado. Se alguém hoje quisesse vender soja, por exemplo, nenhuma empresa estava comprando. Tumultuou a estrutura agrícola toda. Então, a sugestão que eu dou, senhor presidente,
A sugestão que eu dou e a sugestão que eu ouvi de muita gente, que o senhor, na condição de presidente, não aceite essa medida provisória. Isso é um prejuízo para o Brasil. Nós não podemos, mais uma vez, arcar com as despesas que o governo está criando uma em cima da outra. Acabamos de votar um outro assunto agora há pouco, onde o governo só pensa em arrecadação. O presidente Ciro, aliás, o senador Ciro há pouco já citou do que foi feito por Rio Grande. Em vez de ajudar, foi indicado mais um ministro com mais despesas. E agora essa taxação de IOF e PASEP em cima dos produtos é mais uma maneira de tirar dinheiro da atividade agropecuária. E não é só a soja e o milho, são todos os produtos agrícolas que são taxados e foram isentos permanentemente durante a história. Então, a sugestão, presidente, não aceite esta medida provisória, não dê andamento a ela. Muito obrigado. Obrigado, senador Ireneu Hort. Eu gostaria de fazer um registro, antes de avançarmos na pauta, de homenagens à Associação dos Juízes Federais do Brasil. Hoje se encerra o mandato do juiz federal Nelson Alves, à frente da associação, e assume o doutor Caio Marinho, que será o novo presidente para o biênio 2024-2026. Portanto, esse registro importante do papel da Associação dos Juízes Federais, não só na defesa corporativa da magistratura federal, mas nos grandes temas nacionais que envolvem o direito e a justiça. As nossas homenagens a toda a nova diretoria que assume, as nossas homenagens também à diretoria que deixa agora as suas posições, afirmando a nossa disposição no âmbito do Senado Federal de continuarmos com o diálogo sadio, propositivo, em favor da magistratura federal brasileira, que cumpre um papel muito importante para a República, para a democracia, para o Estado de Direito. Portanto, faço esse registro, especialmente porque, convidado para participar da solenidade agora às 19 horas, é importante que saibam que não poderei ir em função do exercício da presença dessa sessão do Senado Federal. Mas fica esse registro importante de apreço e de boa sorte aos novos dirigentes da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Com a palavra, senador Efraim. Presidente, pela ordem, primeiro subscrever também o mesmo entendimento de Vossa Excelência quanto à solenidade da JUF hoje. É uma alegria poder também participar. E segundo, presidente, trazer uma informação sobre os andamentos do trabalho dessa casa que considero relevantes. Hoje teve início a primeira sessão de votação dos pareceres da Comissão de Reforma do Processo Administrativo e Tributário, projetos que vieram da Comissão de Juristas presidida pela ministra Regina Helena, do STJ. Ela esteve presente hoje no Senado Federal, esteve presente na comissão, deixou um grande abraço dirigido a Vossa Excelência. Foram votados os primeiros 5 projetos que não tinham complementação de voto e para a próxima quarta-feira a votação dos outros 5 projetos, desse globo de 10 PLs que modificam e aperfeiçoam o processo administrativo e tributário brasileiro, e todos os 10 têm a lavra de Vossa Excelência enquanto presidente da Casa, que subscreveu o trabalho da Comissão de Juristas, presidente. Muito obrigado, senador Efraim Filho. Agradeço a condução de Vossa Excelência, do senador Isalcide, de todos os membros da Comissão Especial, esses 8 projetos de lei e 2 projetos de lei complementar que discorrem sobre os processos administrativos e tributários no Brasil. Acho que vai ser um grande serviço prestado pelo Senado Federal à sociedade brasileira com essa simplificação promovida nesses projetos através do trabalho de Vossas Excelências. Muito obrigado. Anuncio o item 4 da pauta. Projeto de lei número 454 de 2022, do deputado Tiago Mitrô, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para dispor sobre compartilhamento e publicização de dados e microdados coletados no recenseamento anual e na realização de censos educacionais. Parecer número 51 de 2024 da Comissão de Educação e Cultura, relator senador Espiridião Amin, favorável ao projeto emenda número 1 na forma da emenda número 2, substitutivo que apresenta. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Para discutir, senadora Janaína Farias. Presidente, boa tarde. Queria aqui agradecer ao nosso relator, o Espiridião Amin, por ter acatado uma sugestão na Comissão de Educação. Então, queria aqui fazer um agradecimento
E queria aqui aproveitar, presidente, principalmente para Minas Gerais, para todo o Brasil, mas Minas, por ser um estado, né, grande do país, estão abertas as inscrições do Enem, né, a porta, né, de entrada da juventude no ensino superior. Então, os nossos colegas senadores, senadoras, se puder fazer uma mobilização para que esse estudante possa, né, se inscrever no Enem até o dia 7 agora, no site do INEP, então é enem.inep.gov.br. Então, é importante a gente mobilizar a juventude, inclusive no projeto do programa Pé de Meia, que foi inclusive aqui aprovado pela essa casa, que foi um projeto do Ministério da Educação para a inserção da juventude brasileira, para que ela permaneça na escola, e tem um acréscimo a mais para quem faz as inscrições e quem faz a prova do Enem, presidente, tem um recurso, tem um benefício mais de R$200. Então, a gente precisava mobilizar essa juventude para que ela possa fazer o Enem. Então, eu queria pedir aqui um apelo e um apoio de todos os senadores e senadoras, que a gente possa, em cada estado, mobilizar a juventude brasileira para que possa se inscrever no Enem. Obrigada, presidente. Muito obrigado, senadora Janaína Farias. A matéria continua em discussão. Para discutir, senador Espiridião Amin. Propriamente para discutir, mas secundando o que a senadora Janaína nos trouxe, eu quero agradecer pela oportunidade de ter sido relator desta matéria e enaltecer a iniciativa do proponente na Comissão de Cultura, de Educação e Cultura, foi o senador Arno Arnes, que nos deu cobertura e atenções para que a matéria bem evoluísse. Cumprimentar os autores, deputado Tiago Mitrô e a deputada Adriana Ventura, e dizer que o Ministério da Educação foi muito razoável no debate, e a grande concessão que fizemos nada mais foi do que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. A regra na democracia é a transparência, mas há circunstâncias, especialmente de natureza pessoal ou personalíssima, que justificam tanto a anonimização. O senhor não sabe o esforço que eu fiz para conseguir dizer essa palavra, anonimização. Saiu, né? Direitinho. Mas também a supressão do acesso a dados de natureza pessoal, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer dois brevíssimos comentários. Registrar aqui a presença do vice-prefeito de Braço do Norte, Ronaldo Fornaza, do nosso vereador in pectore, Laércio Gesser, e o prefeito de Schroeder, todos os municípios, ambos municípios de Santa Catarina, Lauro Tomczak. E fazer ainda um registro. Eu não me manifestei durante a votação, mas de maneira muito pragmática, e se me permite dizer, com humor quase mineiro, dizer que tudo aquilo que alguns consideraram exótico na votação contribuiu, entre outras coisas, para reduzir as tensões no querido estado de Alagoas. Muito obrigado. Obrigado, senador Espiridião Amin. A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação, a emenda número 2, substitutivo, nos termos do parecer em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 2, substitutivo, ficam prejudicados o projeto e a emenda número 1. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação para o turno suplementar será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação. A matéria retorna à Câmara dos Deputados. Requerimento do Eduardo.
Requerimento número 403 de 2024 do senador Eduardo Gomes e outros senadores solicitam a realização de sessão de debates temáticos destinada a debater a regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil, em especial o projeto de lei 2338 de 2023, que dispõe sobre o uso da inteligência artificial. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão requerida será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Projeto de lei número 1108 de 2021, item 5, do deputado federal Geninho Zuliani, que altera a Lei Orgânica da Saúde para determinar a realização de campanhas permanentes sobre os riscos da automedicação. Parecer número 11 de 2024 da Comissão de Assuntos Sociais, relatora, senadora Damares Alves, favorável ao projeto com a emenda número 1 de redação. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e da emenda em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com a emenda número 1 de redação. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Requerimentos número 384 e número 426 de 2024, dos senadores Jorge Cajuru e Eduardo Girão, que solicitam a realização são os requerimentos números 384 e 426 de 2024, de autoria do senador Jorge Cajuru, Eduardo Girão e também do senador Fabiano Contarato, que solicitam a realização de sessão de debates temáticos destinada a debater a proposta de emenda à Constituição número 3 de 2022, que revoga o inciso 7 do caput do artigo 20 da Constituição Federal e parágrafo 3º do artigo 49 do ato das disposições constitucionais transitórias e da outras providências. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, votação em globo dos requerimentos. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, a sessão requerida será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Requerimento número 412 de 2024 do senador Eduardo Girão e outros senadores que solicitam a realização de sessão de debates temáticos destinada a discutir o procedimento de assistolia fetal previamente aos procedimentos de interrupção da gravidez nos casos de aborto previsto em lei, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas, e a resolução número 2378 de 2024 do Conselho Federal de Medicina. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A Secretaria-Geral da Mesa cuidará de agendar a data. Requerimentos de licença. Requerimentos números 369 e 370 de 2024, dos senadores Sérgio Petecão e Jacques Wagner, respectivamente, que solicitam, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senhoras e os senhores senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, será cumprida a deliberação do plenário. Tem mais alguma coisa? A presidência informa as senadoras e aos senadores que está convocada a sessão de debates temáticos para amanhã, quinta-feira, às 10 horas, destinada a debater as oportunidades para o Brasil na presidência do G20. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Muito obrigado.
Boa noite. Hoje é quarta-feira, 5 de junho, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje a criação de um imposto para produtos importados com valor abaixo de $50. A chamada taxação das blusinhas vai ser de 20%. O projeto conhecido como taxação das blusinhas foi à votação sem o trecho sobre o imposto de importação. O texto original cria o programa Mover, que prevê incentivos para a produção de carros menos poluentes. Na Câmara dos Deputados, foi incluído o trecho que taxa em 20% produtos importados com valor menor que $50. O relator no Senado, Rodrigo Cunha, retirou essa parte do projeto, alegando ser um assunto estranho ao tema. Com a decisão do relator, senador Rodrigo Cunha, a liderança do governo no Senado pediu que a votação do projeto fosse adiada para esta quarta-feira. Depois de uma reunião extraordinária de líderes, o relator decidiu manter o texto sem a taxação. E eu sempre fiquei aberto para ouvir, inclusive, os argumentos de quem tinha alguma sugestão para fazer. E na reunião de líderes, infelizmente, ontem não foi possível um acordo. Informei que o relatório não seria retirado a parte que diz respeito àquilo que não tem relação ao tema. Eu sei que para quem compra é uma vantagem, mas a gente precisa entender que essa vantagem pode significar o desemprego na sua família. Essa vantagem pode significar o emprego sendo gerado fora do Brasil e a exportação de vagas de emprego. O governo apresentou destaque de votação para manter a taxação das blusinhas. É preciso saber dos colegas se nós queremos transformar o Brasil, me permita, num território livre, sem nenhuma regra, que vai ser invadido por plataformas de fora, ou se nós queremos defender a indústria nacional e o comércio local. Por isso a orientação é a favor desse destaque. É se utilizar uma matéria para se pegar uma carona num assunto que certamente é importante para o conjunto da indústria brasileira, para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, para o conjunto dos consumidores brasileiros, mas que deveria ser tratado de uma forma altiva, transparente e aberta pelo governo federal. Depois de muita discussão, os senadores aprovaram o projeto com o novo imposto. O plenário do Senado também aprovou hoje projetos na área do turismo. Os senadores aprovaram um projeto que atualiza a legislação brasileira sobre turismo. O objetivo é desburocratizar o setor e facilitar a contratação de pessoal. Entre as alterações estão condições para empréstimos a companhias aéreas com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, além de flexibilização nas regras de hospedagem e incentivo à criação de áreas especiais de interesse turístico. O plenário também aprovou mudanças no regime jurídico da Embratur. Incluiu entre as atribuições da agência o apoio à organização de grandes eventos internacionais para impulsionar a imagem do Brasil no exterior. Com isso, a Embratur poderá ser contratada por órgãos da administração pública com dispensa de licitação e receber recursos da União por meio de contrato de gestão assinado entre a agência e o Ministério do Turismo. Foi aprovada ainda a obrigação para o poder público divulgar e compartilhar dados educacionais do censo anual e dos exames e sistemas de avaliação da educação básica e da educação superior. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eles debateram soluções para a manutenção de emprego e renda no estado e recomposição da arrecadação. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve em Brasília nesta quarta-feira em busca de apoio para as ações de recuperação do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira agenda do governador na capital federal após as inundações que afetaram o estado. Na reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Eduardo Leite apresentou duas demandas que ele considera críticas e urgentes. A primeira são medidas de iniciativa do governo federal que garantam a manutenção de emprego e renda nas empresas gaúchas. A segunda é a recomposição de receitas, já que tanto o governo estadual quanto as prefeituras municipais já estão sofrendo queda de arrecadação. Que além de levar vidas
que nós lamentamos cada uma das vidas perdidas, afetou milhares de pessoas nas suas casas, afetou a logística do Estado, afetou a economia a partir de indústrias de diversas áreas que foram devastadas, parques fabris completamente comprometidos e por conta da logística afetada, seja pelas estradas, seja pelo aeroporto, que ainda não retornou e levará tempo para retornar, afetam a nossa economia tanto na capacidade de manter os empregos quanto na capacidade de suportar aí a arrecadação, o que a gente vai ter pela frente. De acordo com o governador, a suspensão do pagamento da dívida da União por 3 anos, aprovada em maio pelo Congresso, não é suficiente para compensar a perda de arrecadação. Eduardo Leite usou a pandemia como exemplo, citando o protagonismo do Congresso Nacional na adoção de medidas que minimizaram a crise sanitária. E, de igual modo, agora convoca o Parlamento Nacional para continuar a mobilização em favor do Rio Grande do Sul. É absolutamente urgente que nós tenhamos uma medida pela União, seja via Congresso, seja via o governo. Naturalmente a gente torce e trabalha para que seja algo em consenso, em convergência, com a participação naturalmente do governo nessa construção, mas é fundamental que tenha para já, uma medida de manutenção do emprego e renda, como se fez na pandemia. Na pandemia, o governo suportou ali parte dos custos das folhas de empresas, né, dos salários de trabalhadores da iniciativa privada, para evitar demissões. A gente precisa disso também agora no Rio Grande do Sul, porque mesmo que estejam sendo liberados operações de crédito para as empresas, levará tempo para que elas possam reorganizar os seus parques fabris, suas estruturas e assim voltar à atividade. Durante a sessão plenária, o presidente do Senado comentou sobre a reunião com o governador do Rio Grande do Sul. O governador do estado, Eduardo Leite, que nos trouxe algumas demandas do estado do Rio Grande do Sul, que se somam a outras tantas, inclusive já submetidas em análise na comissão externa, da qual faz parte o senador Hamilton Mourão, o senador Ireneu Hort, o senador Paulo Paim, justamente para que possamos, no Senado Federal, contribuirmos para a minimização dos impactos dessa terrível tragédia. Pela manhã, Eduardo Leite se reuniu também com o presidente Lula, após uma cerimônia no Palácio do Planalto em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. E depois da reunião com Pacheco no Senado, o governador seguiu para um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em depoimento hoje à CPI das apostas esportivas, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou as denúncias de manipulação de resultados feitas pelo presidente da SAF do Botafogo e defendeu o banimento dele do futebol caso não apresente provas. Leila Pereira negou as denúncias de John Textor, presidente da SAF do Botafogo, de que o Palmeiras teria sido beneficiado por manipulações de resultados de futebol. Fatos gravíssimos, sem provar absolutamente nada. Existem centenas de pessoas que vivem honestamente do futebol. Os atletas que trabalham incansavelmente. Não é todos nós, não é que dedicamos a nossa vida ao futebol. A gente não pode deixar que uma pessoa sente aqui e fale para o mundo que há manipulação sem provar absolutamente nada. A dirigente do Palmeiras disse que não tinha conhecimento das denúncias. Se eu tiver conhecimento de algum ato, alguma suspeita, não é? Eu vou denunciar para o próximo. Eu, presidente do Palmeiras, denunciaria para o próprio presidente da CBF. Não é possível qualquer pessoa envolvida, seja do mundo do futebol ou fora, tenha que buscar o presidente para fazer uma denúncia. O que aconteceu, lógico que teve paixão envolvida, perda do campeonato de uma maneira dolorosa, a gente já viu isso em outros campeonatos, como dizem no futebol, mas a falta de um canal de denúncia, está ficando muito claro que foi o que levou ele a jogar na imprensa, da maneira que ele fez. Leila afirmou ainda que o Palmeiras faz um processo de conscientização dos atletas baseado em educação e que todos assinam o Código de Ética do clube. Os atletas do Palmeiras, eles quando assinam um contrato com o clube, existe uma cláusula dizendo que eles não podem apostar, tá? Existe o Código de Ética que eles têm que seguir. O relator da CPI questionou Leila Pereira sobre a credibilidade do VAR. A senhora confia na atuação do VAR? Romário, sim, eu confio.
sabe? Mas o problema é o seguinte, o Palmeiras já teve problemas sérios com o VAR, todos nós aqui podemos lembrar que em 2022, Copa do Brasil, não foi traçada uma linha de impedimento, que aquilo prejudicou de uma forma objetiva o Palmeiras na Copa do Brasil. Foi um erro muito grave. Foi um erro não intencional. Né? Mas aí erro absurdo, mas foi um erro. Mas aí os casos de manipulação que a gente tem visto no mundo começam a fazer a gente duvidar do que a gente pensa, porque eu também tenho na boa fé achando que tudo é um erro não intencional. Mas aí, de repente, a gente se depara com casos aí pelo mundo e começa a ver, opa. Leila Pereira defendeu punição para John Textor e o banimento dele do futebol. Eu sou a favor do banimento. Romário, Cajuru, sem punição, você não vai chegar a lugar absolutamente nenhum. Nós não vamos desistir enquanto esse cidadão não for devidamente e exemplarmente condenado. Porque ele não vai ficar fazendo alegações sem provas absolutamente nenhuma, descredenciando 2 títulos que foram conquistados de uma forma com muito trabalho, de uma forma muito transparente pelo Palmeiras. Os próximos depoimentos à CPI estão marcados para esta quinta-feira. Os senadores irão ouvir 2 dirigentes da CBF, Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de governança, e Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que regulamenta o direito de um trabalhador se opor à cobrança da contribuição assistencial para o sindicato da categoria que ele pertence. O projeto apresentado pelo senador Stevenson Valentim apenas reduzia de 45 para 15 dias o prazo para que dívidas trabalhistas resultantes de decisões transitadas em julgado fossem levadas a protesto. O relator, senador Rogério Marinho, incluiu no texto uma questão polêmica: a regulamentação do direito do trabalhador de não pagar a contribuição assistencial aos sindicatos. A reforma trabalhista de 2017 acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical. Mas, no ano passado, o STF autorizou os sindicatos a cobrarem uma contribuição assistencial, mesmo de trabalhadores não filiados, quando autorizados por acordo ou convenção coletiva, e desde que garanta